buscar soluções. As soluções não são simples, não se faz isso de uma hora para outra, mas há um compromisso em mudar e por isso o Brasil acredita que a COP30 possa ser uma certa virada de chave, né? Onde, de fato, haja um compromisso de implementar tudo aquilo que já foi negociado, está maduro e precisa entrar em vigor. Como nós estamos nos preparando e em que ponto nós estamos agora, há 5 meses da COP30? Qual é a estratégia principal do Brasil em conduzir como protagonista esse evento? Olha, o Brasil tem sido bastante criativo nesse processo. Nós criamos um modelo de envolvimento de diferentes segmentos que são muito relevantes para influenciar a tomada de decisão. Porque a conferência em si, o que a gente chama da ala oficial de uma COP, ela é composta por representantes de países, em via de regra, diplomatas que representam os interesses dos países. Então, nós estamos criando espaços de participação de outros segmentos que nós acreditamos podem ajudar a mover as peças no tabuleiro. Por exemplo, um círculo de ministros de finanças, que foi criado pela presidência da COP e é coordenado pelo nosso ministro Fernando Haddad. O que esse círculo fará? Está convidando, já está trabalhando com grandes líderes do setor financeiro dos países para discutir, por exemplo, uma questão que você abordou logo no início, que é como criar as condições para chegarmos a um financiamento internacional de 1,3 trilhão de dólares para ser investido principalmente nos países em desenvolvimento ou os países pobres, que são os que mais estão sofrendo os impactos das mudanças climáticas que já estão aí, né? Não são, a mudança do clima não virá, ela já está ocorrendo e já está impactando severamente, principalmente as populações mais vulneráveis. Então, esse grupo de ministros está trabalhando propostas de como destravar essa negociação. Temos um outro círculo muito interessante, na minha opinião, que é o círculo dos ex-presidentes de COP. Porque nós tivemos muitas COPs, muitas delas bem-sucedidas, como foi a COP de Paris, a mais que todo mundo lembra, que aprovou o Acordo de Paris. Então, nós estamos reunindo aqueles dirigentes que ocuparam essa posição no passado e que souberam como destravar negociações num círculo de ex-presidentes de COP para acompanhar o processo e apresentar recomendações e sugestões ao presidente da COP para justamente fazer isso. Como é que eu destravo determinadas negociações, trazendo o conjunto dos países. Temos um outro círculo fundamental, que é o de povos indígenas e populações tradicionais e juventude, que vai trazer o debate de segmentos da sociedade que, via de regra, estão fora dos processos de negociação, mas tem muita informação, tem muito conhecimento que pode ser utilizado. E ainda temos outros grupos, grupo de cientistas e acadêmicos, ou seja, a estratégia da presidência da COP está sendo no sentido de, ao mesmo tempo que dar as condições e participar das negociações, digamos, oficiais, trazer um conjunto de atores externos, mas muito relevantes, são formadores de opinião, para ajudar a avançar na agenda. E, finalmente, um outro círculo muito importante, que é o balanço ético global. Isso vai ser uma marca importante da nossa COP, que é justamente a reunião de grandes lideranças no setor acadêmico, espiritual, no campo dos negócios, no campo das artes, no campo da juventude, no campo dos povos líderes de indígenas e comunidades tradicionais que possam trazer as suas expectativas, as suas propostas e as suas mensagens para a reunião. Vai ser muito relevante também. O senhor me corrija, mas estamos falando também de soft power, daquelas ideias que são boas, são positivas e podem reunir em volta delas várias pessoas. Mas no ano passado nós tivemos um evento muito triste aqui no Brasil, que foi a devastação do Cerrado, da Amazônia, as queimadas em escala inusitada. Não se trata de exemplos como acontecem de fatores como na Califórnia, na Europa, que essas queimadas são sazonais.
E como estamos hoje para que... Porque a gente tem que jogar na defensiva também. O Brasil tem que apresentar um belo cartão de recepção. Nós estamos tomando medida para evitar novas queimadas, a devastação naquela escala que tivemos no ano passado? Olha, eu acho que o Brasil não deve jogar na defensiva, deve jogar na ofensiva, de forma positiva. Desculpa. Veja bem, o Brasil, ele, nos últimos 2 anos, ou seja, nos 2 primeiros anos do atual governo, reduziu sistematicamente, de forma contundente, o desmatamento. Nós tivemos uma redução na Amazônia de quase 45% em 2 anos. Tivemos, pela primeira vez, uma redução importante no Cerrado, que é um bioma que vem sendo muito impactado. E este ano conseguimos a redução, melhor dizendo, no ano de 2024, mas que nós medimos esse ano, tivemos uma redução do desmatamento em todos os biomas. Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica e Pampa. A redução do desmatamento no Pantanal é da ordem de mais de 77%. Né? Então, eu diria que nós estamos trabalhando muito pesado no sentido de fazer a lição de casa. Porque o nosso desafio é que o Brasil lidere pelo exemplo. Não seja uma liderança simplesmente vazia que propõe para os outros fazer aquilo que ele não faz. Ao contrário, o Brasil está investindo pesado na sua matriz elétrica e energética. Nós temos a matriz elétrica extremamente limpa, uma das mais limpas do mundo. Em alguns momentos do ano chegamos a ter mais de 90% de energia elétrica de fontes renováveis. Você conta nos dedos os países que conseguem isso. O Brasil tem a matriz energética muito limpa, comparado com os outros países, é um país exemplo, porque você citou eólica, solar, hidráulica, mas você não citou biocombustíveis. O Brasil é líder nos biocombustíveis e pode ser líder em 2 outros combustíveis do futuro, o hidrogênio e o SAF, que é o combustível para a aviação, e também para o transporte marítimo. Hoje o transporte marítimo é um grande emissor e o Brasil pode oferecer condições de mudança nessas matrizes todas. Portanto, nós estamos trabalhando aceleradamente. O Brasil tem um plano de transformação ecológica que é liderada pelo Ministério da Fazenda, é algo inédito. Numa última reunião que nós tivemos do G20, quem liderou o debate sobre uma proposta brasileira de financiamento internacional para a construção de florestas tropicais foi o ministro da Fazenda junto com a ministra do Meio Ambiente. O comentário geral que nós ouvimos era, poxa vida, nunca podíamos imaginar isso, né? Que Fazenda e Meio Ambiente estivessem tão integrados numa agenda comum. E o Brasil tem feito isso. Portanto, nós estamos trabalhando. Agora, eu queria ser muito realista em relação a um ponto que você coloca, que exige muita reflexão de todos nós, todos estão nos assistindo, que é a questão dos incêndios. Realmente, as mudanças climáticas já têm como uma das principais consequências num país como o nosso, a vulnerabilidade das florestas tropicais. Nossas florestas sempre foram imunes a grandes incêndios, porque são muito úmidas, mas a mudança na temperatura, secas extremas e seguidas que nós temos visto na Amazônia, vimos isso em 2023 e em 2024, estão tornando as nossas florestas mais suscetíveis aos incêndios florestais. O que ocorreu o ano passado, como você bem lembrou, o ano passado tivemos um índice de incêndios na Amazônia absolutamente inaceitável e surpreendente. Por isso, tentando ser mais curto na minha resposta, nós fizemos um grande esforço ano passado e agradecemos, estamos aqui no Senado, agradecemos os senadores que aprovaram o projeto de lei que estabelece a Lei do Manejo Integrado do Fogo. Essa lei é fundamental porque ela permite a criação da corresponsabilidade do governo federal, governos estaduais, governos municipais, setor privado e sociedade civil na prevenção aos incêndios. E este ano nós já regulamentamos essa lei por meio de uma resolução do Comitê do Manejo Integrado do Fogo e já lançamos a semana passada, na Semana Mundial do Meio Ambiente, um edital inédito, Fundo Nacional do Meio Ambiente,
com fundo dos direitos difusos, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e já oferecendo no primeiro momento, 12 milhões de reais para que os municípios mais críticos, que estão na região de maior risco de incêndios, possam elaborar planos de prevenção e apresentar demandas de equipamentos e capacitação de quadros para enfrentar os incêndios. E também aprovamos, no final do ano passado, já estamos avançando rapidamente nisso, a destinação de mais de 400 milhões de reais para aparelhar todos os corpos de bombeiro dos 9 estados da Amazônia Legal para se prepararem para o combate a incêndio. Portanto, é um problema seríssimo, mas nós estamos avançando muito para combater, evitar e prevenir. Um problema que é global, mas que aqui no Brasil também se destaca como uma dor de cabeça muito grande. Já temos uma legislação dos resíduos sólidos, mas não temos ainda uma legislação para o plástico, a economia circular do plástico. Existem vários projetos aqui, um projeto, inclusive, que está na Comissão de Assuntos, já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, mas que ainda não chegou à votação. Como estamos na gestão dos resíduos sólidos e na questão do plástico? Estamos mal, né? O Brasil está atrasado na implementação da política de gestão de resíduos sólidos. Nós ainda temos uma realidade muito preocupante. São mais de 2.000 lixões espalhados pelo Brasil. Temos poucos aterros sanitários operando em conformidade com a legislação, o que é um equívoco, porque nós sabemos, né, o grande mote de quem opera com resíduo sólido é de que lixo não é lixo, né? Lixo é um material que foi utilizado e que pode ser reaproveitado pela indústria, pode ser reaproveitado como compostos e fertilizantes e pode, no limite, naquilo que não é possível nem de ser recuperado na economia circular, nem utilizado como fertilizante, pode ser utilizado no aquecimento de fornalhas e caldeiras, gerando uma economia extremamente positiva. Mas então, o nosso mar recebe a cada ano 1,3 milhão de toneladas. Essa é uma questão. O problema da reciclagem, do baixo índice de reciclagem e o problema de que nós não temos disposição final adequada, acarreta este problema que você coloca. Mas como é que nós temos encarado isso, né? Primeiro, com um processo muito virtuoso que foi liderado pelo próprio presidente Lula, que foi o de promoção da atividade do catador. O catador e a catadora de lixo, que a gente chama de recicláveis, fazem parte de um serviço ambiental de primeira monta. Então, desde o início do governo, o presidente fez questão de, na rampa, ter com ele uma catadora, e todo o esforço vem sendo feito para regulamentar e criar as condições para ampliar o acesso dos catadores a condições adequadas para promover a reciclagem, valorizar esse trabalho, remunerar esse serviço ambiental que catadores e catadoras prestam à sociedade e, com isso, aumentar a nossa capacidade de reciclagem. Isso vem sendo feito. Também estamos editando regulamentações que tratam da logística reversa, porque a lei brasileira determina que as empresas, as indústrias que colocam embalagens no mercado, sejam elas responsáveis pelo destino, pela destinação final, reciclagem. Exatamente. Para isso, estamos regulamentando, já temos várias medidas adotadas, temos agora um decreto quase pronto, estamos fechando toda a negociação no âmbito do governo, inclusive envolvendo os setores interessados, particularmente catadores e catadoras, para aprovar esse decreto. Temos um outro decreto importantíssimo, que é a iniciativa de Oceano Sem Plástico, que vai estabelecer uma estratégia a ser implementada pelo país nos próximos anos para reduzir o plástico que chega aos oceanos, e estamos trabalhando de forma proativa e positiva no acordo, no Tratado Internacional de Plásticos, que vem sendo conduzido pelas Nações Unidas, e o Brasil tem sido um ator importante. Temos tido reunião entre o Ministério do Meio Ambiente,
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e outros parceiros, Secretaria-Geral da Presidência, no sentido de termos uma ação proativa, construtiva, que favoreça um tratado forte para a redução do lixo nos oceanos, mesmo porque, na realidade, não é um problema só do Brasil. O problema da contaminação por plástico nos oceanos é um problema de muitos países e nós precisamos de um tratado internacional para regulamentar isso. O Ministério do Meio Ambiente tem alguma parceria com o Ministério da Justiça para interferir na Amazônia em ações punitivas e repressoras de Com certeza absoluta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública integra a Comissão Interministerial de Prevenção e Controle do Desmatamento, não só na Amazônia, né? Porque essa é uma novidade importante também desse governo, uma determinação do presidente Lula. Nós tínhamos antigamente plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Por uma decisão do presidente, hoje nós temos de todos os biomas terrestres brasileiros esses planos específicos com medidas específicas, porque cada bioma é de um jeito, eles têm características diferentes, têm causas e efeitos diferentes. Então, existem planos para todos os biomas e o Ministério da Justiça e Segurança Pública é parte integrante desse sistema. É vital para as operações de fiscalização, porque por meio da Polícia Federal Rodoviária, né, da Polícia Nacional de Segurança, da Polícia Federal, as operações são integradas e, com isso, nós temos feito uma ação bastante vigorosa no sentido de combater o desmatamento ilegal de forma absolutamente intensa e radical. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Cidadania. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e conte conosco. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Turismo de aventura, quais os cuidados para praticar? Quais os deveres das empresas que oferecem esse tipo de serviço? E como está a legislação atual? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Nós temos que trabalhar numa perspectiva de superação do racismo e de promoção da igualdade racial. Nós não somos uma democracia racial. Eu posso andar livremente pelas ruas do país, diferente da sociedade americana, que teve os seus momentos em que negros andavam de um lado da calçada e brancos de outros. Por quê? Porque lá eles assumiram o seu racismo. Aqui nós fingimos que ele não existe. A gente ainda está numa fase de cobrar, infelizmente, de cobrar a implementação da lei. Algo que eu acho que é fundamental, isso para mim é importante, são os professores, a sociedade como um todo, terem a consciência do mal que faz não ter a consciência do racismo no Brasil, dos malefícios que ele provoca. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado.
Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Professores brasileiros estão em sofrimento mental. No Paraná, 2 professoras morreram em serviço. Parlamentares estudam soluções para a saúde dos profissionais da educação. Nós somos em torno de 60 mil, nós tivemos 45 mil afastamentos em 2024 para tratamentos de saúde. Vereadores de municípios do Acre agora vão poder contar com uma estrutura de apoio na Assembleia Legislativa. Para tratar nossos assuntos, nossas pautas, nossos projetos e nossas reivindicações dos municípios do estado do Acre. Amapá lança aplicativo com leis e informações sobre deficiências ocultas. Câmara dos Deputados aprova o uso de água do mar em sanitários. Lá no meu estado, vão buscar água a 70 quilômetros, água doce para dar descarga nos banheiros das casas, dos apartamentos, dos comércios. Programa Pra Sempre Boi Bumbá, da TV Aleã, se dedica a contar histórias do Festival de Parintins, maior celebração cultural da região norte. Que tal saber o que as casas que fazem as leis têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida. É isso que a gente faz aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Nossos professores estão adoecendo. É depressão, ansiedade, cansaço excessivo. Lá no Paraná,
2 educadoras morreram enquanto estavam trabalhando e cerca de 10 mil profissionais da rede estadual pediram afastamento para tratar da saúde mental. O assunto foi debatido em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. O adoecimento de professores das escolas estaduais no Paraná foi o tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Durante o debate, foram apresentadas estatísticas que revelam a alta incidência do uso de medicamentos para ansiedade, afastamentos por problemas mentais e insatisfação entre a categoria. A exigência de metas e o uso crescente de plataformas virtuais são elencados como os principais responsáveis pelo cenário de sobrecarga. Só no ano de 2024, se a gente pegar todos os afastamentos da educação básica entre professores e funcionários, nós somos em torno de 60 mil, nós tivemos 45 mil afastamentos em 2024 para tratamentos de saúde, sendo que desses, aproximadamente 10.500 entre professores e funcionários foram para tratamento de problemas psicológicos ou comportamentais. O que vai retratando o que a gente encontra nas escolas hoje, do cansaço, da exaustão, do adoecimento, e esses são números de afastamentos legais, aqueles que passaram por perícia, fora aqueles que vão ainda protelando e vão pegando atestados de 1 dia, 2 dias, vão resistindo a fazer este afastamento, que esses números então não são computados aí a partir da Secretaria de Administração. A audiência pública ocorreu após 2 professoras morrerem no intervalo de 1 semana dentro de escolas estaduais em Curitiba. Uma delas sofreu um infarto após ser acionada pela equipe pedagógica da instituição e a outra professora passou mal durante o expediente e não resistiu. De acordo com o deputado Goura, a audiência pública não foi marcada por conta destas mortes, mas os últimos acontecimentos só reforçam a necessidade de adotar medidas para cuidar da saúde dos professores. A gente não está falando de episódios pontuais, a gente está falando de um sistema que está adoecendo os profissionais da educação do Estado do Paraná. São metas impossíveis de serem cumpridas, são cobranças de plataformização que não fazem parte já da integração no dia a dia das escolas. E a gente ouve centenas, milhares de relatos de professoras, de professores que são extremamente descontentes, estão medicados. Então a pergunta que é, como é que a gente cuida daqueles que cuidam das nossas crianças? Entre os encaminhamentos da audiência pública estão o agendamento de uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná e a proposta para a criação de um núcleo dedicado à saúde mental nas escolas. Propor um projeto de lei, né, que indique a implementação ou a implantação do que nós estamos chamando de CAUEPs. As CAUEPs seriam comitês, né, de acolhimento e orientação aos professores, né, aos educadores e estudantes da rede, né, organizado por meio de um grande fórum, né, permanente de discussão, debate, estudo e ação, né, ações ligadas também ao Ministério Público, né, queremos chamar o Ministério Público para dentro desse fórum, né, como a Secretaria de Saúde, bem como a comunidade escolar como um todo. Né? Então, um pouco essa ideia que nós vamos defender na audiência, por isso que ela tende a ser, né, não uma audiência apenas denunciatória, mas propositiva nesse sentido. Bahia debate o novo Plano Nacional de Educação. No Acre, a Assembleia Legislativa monta espaço exclusivo para apoiar vereadores. Amapá promove encontro pelo orgulho autista e lança aplicativo com leis sobre deficiências ocultas. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Plano Nacional de Educação tem como objetivo estabelecer metas para o setor educacional no Brasil. Ao longo de 10 anos, apesar desse prazo, o atual PNE ainda enfrenta vários desafios. Quem explica é o vice-presidente da Comissão Especial do PNE na Câmara dos Deputados, o deputado federal pelo estado de Santa Catarina, Pedro Uquizai. Porque não basta só
avançar no percentual, tem que avançar onde aqueles que mais precisam. Portanto, o tema da desigualdade educacional é uma necessidade urgente. Terceiro, o tema da qualidade da educação. Hoje nós nos deparamos num processo de formação de professores com educação à distância e coloca para nós uma grande tensão, um grande conflito no processo de formação dos nossos professores, junto com carreira, junto com valorização dos profissionais da educação. E quarto ponto, central e fundamental, sempre vem, é o tema do financiamento. O plano em vigor, com prazo inicial de 2014 a 2024, teve sua vigência prorrogada até dezembro de 2025. Nesse período, o nível médio de cumprimento das metas foi de 76,6%. Para construir o novo plano, já foram realizados 8 seminários com escutas ativas de representantes do setor educacional em todo o país, com o objetivo de identificar os principais gargalos. Sem dúvida alguma, esse plano, com 18 estratégias que nasceram, do plenário da Conferência Nacional de Educação, terá que discutir a mitigação, da condição de alfabetização no Brasil, onde nós temos ainda 10 milhões de analfabetos, especialmente na fase adulta. Estamos vencendo o analfabetismo em crianças, e até o financiamento da educação, que é o elemento mais complexo, porque nós ainda temos, às vezes, cortes orçamentários, mas temos a garantia desse grande fundo, que é o Fundeb, pensado por Anísio Teixeira, baiano de Caetité. O plano abrange desde a educação básica até o ensino técnico, profissional e superior, com metas projetadas até 2034. E com o novo plano, a gente precisa consolidar algumas políticas no nosso estado, principalmente a política de tempo integral, que hoje é uma realidade na rede estadual, mas que a gente precisa avançar em termos do percentual de escolas e de estudantes no tempo integral. A presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Serviço Público da ALBA, deputada estadual Olívia Santana, destacou a importância do debate para garantir que a educação brasileira tenha metas claras e estratégias efetivas para o desenvolvimento em todos os níveis de ensino. Propostas que digam respeito ao plano estadual, nós vamos também encaminhar para a Secretaria de Educação do Estado e também para o Fórum Estadual de Educação, que também participa dessa mobilização. Um grande gabinete dentro da Assembleia Legislativa. O Centro de Apoio às Câmaras Municipais, o CEAL, é um espaço criado para receber os vereadores das 21 cidades do interior do estado. Equipado com sala para reuniões, computadores e assessoria, o local foi inaugurado com a presença de vereadores e vereadoras de 9 cidades. A gente hoje tem um centro de apoio onde a gente pode estar sendo recebido nessa Assembleia que antes a gente não tinha. Hoje a gente só tem a agradecer, a gente vê a importância de poder ter um espaço onde a gente pode ser recebido para tratar nossos assuntos, nossas pautas, nossos projetos e nossas reivindicações dos municípios do estado do Acre. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, deu as boas-vindas a todos os parlamentares municipais e reforçou que o espaço foi pensado para estreitar as relações institucionais entre a Assembleia e todas as câmaras do interior. Ele disse também que a equipe do centro foi capacitada para ofertar todo o suporte necessário aos parlamentares nas agendas que vierem cumprir em Rio Branco. Quando o vereador vir aqui para Rio Branco, ele vai ser bem atendido, com muito respeito, com muita dignidade. Hoje ele vai ter esse espaço maravilhoso. Eu acredito que seja um dos espaços mais bonitos aqui da Casa do Povo, porque eles merecem, para atender com respeito, para organizar as suas agendas. Vai ter parte aqui do gabinete, a parte do escritório, a parte jurídica também. Então vai ter várias atividades e pertinho aqui tem a Escola do Legislativo que vai estar dando também esse apoio a esse gabinete. Esse foi um gol de placa que nós podemos chamar para os parlamentares mirins, que sempre quando vem na capital, e precisa aqui na capital ter várias ações parlamentares, porque aqui é o centro de todas as atenções políticas, nós ficávamos desagarrados, né? E esse espaço vem a calhar, e esse espaço é o espaço que vai dar um norte interessante, importante para os mandatos dos vereadores.
Menos ruído e mais respeito. Essa foi a mensagem que marcou o Encontro pelo Orgulho Autista 2025, promovido pela Assembleia Legislativa do Amapá. Um evento sensível pensado para acolher crianças e adolescentes autistas e famílias atípicas, com uma programação acessível e respeitosa. Todo o evento foi marcado pela redução de sons. Até os aplausos foram em libras. Uma sala multidisciplinar com equipe especializada formada por neuropsicóloga e psicóloga foi montada para receber crianças que, porventura, sentissem algum desconforto. A juíza Alaide de Paula, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Macapá, falou do sentimento que o encontro despertou. Para mim, isso é muito importante, tanto como vovó de uma criança autista, quanto como juíza da saúde pública e que vejo essas situações constantemente, a luta dos pais para as terapias, para os tratamentos, para os acolhimentos dos seus filhos. Então isso aqui é muito bom, é muito bom. Teve dança. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. E a apresentação do pianista João Pedro Quintas. Eu estou feliz porque toquei o piano. Alex Lobato é pai de Mirella, de 6 anos. Há cerca de 4, ele e a esposa descobriram que eram pais atípicos. Ele participou do evento e disse que se sentiu acolhido e representado. A gente se sente incluído, né? Em primeiro lugar é a inclusão. É uma preocupação nossa como pai, como mãe de criança autista. Sempre foi essa preocupação de se sentir incluído, sentir que as pessoas fazem alguma coisa para realmente os nossos filhos se sentirem mais à vontade na sociedade. O encontro também foi marcado por entregas, resultados de uma mesa redonda sobre autismo realizada em 2024, que foi um espaço de diálogo fundamental que reuniu profissionais, familiares atípicos, autistas e representantes de instituições. Entre as principais conquistas está a inclusão oficial do Abril Azul no calendário de eventos do Estado, um passo fundamental para garantir a visibilidade permanente das pautas relacionadas ao TEA. O lançamento do Código Girassol, uma iniciativa inédita no Brasil. O código reúne em um único documento todas as legislações estaduais relacionadas ao autismo. O lançamento do aplicativo Girassol Amapá, uma ferramenta de apoio que reúne tecnologia, inclusão e informação na palma da mão. Foram entregues também 150 abafadores sensoriais para crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Desde que eu iniciei o meu mandato, o meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, nós sempre tivemos aqui a preocupação de apresentar proposituras que pudessem ajudar a melhorar a vida das pessoas que possuem o transtorno espectro autista. E agora, na qualidade de presidente da casa, nós procuramos fortalecer cada vez mais esse serviço oferecido aqui pela Assembleia Legislativa. Usar a água do mar nas descargas de banheiros. É o que propõe um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. A água do mar pode vir a ser utilizada nas cidades litorâneas para outras funções, como explicou o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, autor do projeto de lei que visa o reaproveitamento dessa fonte natural nas atividades rotineiras da população. A água é finita e nós aqui nesse projeto de lei permite que a gente possa usar, quero que dê mais um tempinho aqui para mim, permite que a gente possa usar a água do mar sem precisar tratar ela, sem tirar o sal, porque tirar o sal da água do mar é caro. Permite que a gente use a água do mar para dar descarga sanitária. Lá no meu estado, vão buscar água a 70 quilômetros,
água doce para dar descarga nos banheiros das casas, dos apartamentos, dos comércios. O projeto aprovado vai gerar mudança na lei do saneamento básico para permitir o uso alternativo da água do mar. De acordo com o texto, serão admitidas instalações hidráulicas destinadas ao uso de outras fontes de abastecimento, desde que observadas a legislação estadual ou municipal e a legislação federal em matéria ambiental, sanitária e de recursos hídricos. O projeto agora segue para o Senado. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ressaltou a importância da proposta ter passado por todas as comissões antes de ser votada em plenário. Quando o projeto caminha bem nas comissões, ele chega ao plenário com um certo amadurecimento e é o que, ao final, nós conseguimos construir, como construímos há pouco, esse exemplo do bom trâmite legislativo. No coração da Amazônia, há mais de 50 anos, rola o maior espetáculo cultural da região norte, o Festival de Parintins. As festas presenciais tiveram que dar uma pausa em 2020 por causa da pandemia. Mas em 2021, a vontade de festejar era tanta que o pessoal deu um jeito de fazer isso pela TV. Surgia aí a semente do programa Pra Sempre Boi Bumbá, da nossa parceira, a TV Aleã. Hoje, já na sua 5ª edição, o programa se dedica a emocionar os fãs e resgatar memórias desse espetáculo gigante. A pandemia de Covid-19 forçou o cancelamento das apresentações presenciais. Assim surgiu o Pra Sempre Boi Bumbá, que foi adaptado às restrições sanitárias e apresentou performances gravadas com bandas de toadas, dançarinos e, é claro, os bois Garantido e Caprichoso. Esta edição também incluiu vídeos enviados por artistas, mantendo viva a tradição, mesmo em tempos desafiadores. E dizer para vocês que é uma emoção muito grande ser caprichoso. Ser caprichoso é ser feliz. O maior campeão da história do Festival Folclórico de Parintins. Por falar em nosso festival, quanta saudade que eu estou. Em 2022, quando o retorno do festival foi marcado por emoção e saudade, o Pra Sempre Boi Bumbá prestou homenagens a nomes inesquecíveis, vítimas da Covid, como o compositor Emerson Maia. E entre tantos, o festival também perdeu o apresentador do Boi Garantido, Paulinho Faria, os cantores Klinger Araújo, Rossi Mendonça e Zezinho Correia. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Os 34 anos do Bar do Boi Caprichoso e os ensaios do Boi Garantido tiveram espaço na programação. Oportunidade também para aprender coreografias. Tem sabor garantido, desse milhão de gente, desse tumulto eu vou além da exaustão. A terceira temporada do Pra Sempre Boi Bumbá em 2023 saiu dos estúdios da TV Aleã e passou a explorar as belezas do Centro Histórico de Manaus. Entrevistas com artistas, o corre-corre dos ensaios e a montagem das alegorias mostraram a grandiosidade por trás de cada apresentação. O programa também abordou a importância econômica e social do festival para a região. Parintins recebe mais de 120 mil turistas todos os anos. E a cada ano o programa tem evoluído em conteúdo e formato, destacando aspectos culturais, históricos e sociais relacionados ao boi.
No ano passado, o Pra Sempre Boi Bumbá recebeu, inclusive, uma moção de parabenização na ALEAN por iniciativa do deputado Sinésio Campos em reconhecimento pela divulgação da cultura amazonense. Em 2024, o foco do programa foi nos personagens que encantam o público. O pajé, a Sinhazinha, a Cunhaporanga. Isabelle Nogueira teve destaque. A Cunhaporanga do Garantida elevou a cultura do Norte para o nível nacional ao participar de um programa de TV. Na Assembleia, ela recebeu a medalha Rui Araújo, a maior comenda do Poder Legislativo. Emocionada, ela dedicou a homenagem a todos os trabalhadores que fazem o Festival de Parintins. Toda a minha fala, essa visibilidade que o Amazonas e a nossa cultura teve, aconteceu de forma muito natural, né? O Festival Folclórico de Parintins, né, que eu vivo, exala dos meus poros, pois eu vivo isso desde Cunhantã, é uma festa, herança de família. Então eu fico muito grata de ter compartilhado com o mundo todo a nossa alegria, a nossa festa, a nossa gastronomia, as nossas gírias, a nossa particularidade, o orgulho do povo amazonense. Estou muito grata a Deus e muito, muito, muito feliz mesmo. A Cunhaporanga do Boi Bumbá Garantido, hoje ela é a Cunhaporanga do Amazonas. Então a medalha Rui Araújo é muito digna. Ela é dada para pessoas que colaboram, para pessoas que levam o nome do Amazonas, que fazem com que o nosso Amazonas seja um estado próspero como é. Nossa pintada encarnada traz a bela pra dançar. Essa pisada. A edição de 2025 chegou e chegou com tudo. Adriano Castro e Mariana Rocha estão no comando. O ritmo da Amazônia está de volta. Prepare-se para sentir a energia única do Festival Folclórico de Parintins. E eu, Mariana Rocha, chego para somar nessa festa. A 5ª edição do Pra Sempre Boi Bumbá está imperdível. Nos bastidores do programa deste ano, 33 profissionais envolvidos, horas de produção e edição de vídeos. Todos com uma única missão: mostrar para o mundo uma das maiores manifestações culturais do país. Eu acredito que o Pra Sempre Boi Bumbá ajuda a divulgar o festival, ajuda a mostrar a importância do festival, ajuda inclusive a mostrar o que a casa faz, né, os nossos deputados fazem em prol do festival e em prol da cultura popular. É a TV Legislativa cumprindo o seu papel de divulgar a nossa cultura. Parabéns pelo excelente trabalho, colegas da TV ALEAN. Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! É sempre bom a gente ver os nossos símbolos, né? A nossa Câmara dos Deputados, os museus, as peças que nós tivemos aqui. Sempre é um orgulho para nós brasileiros fazer parte disso aí. Para todo brasileiro, né? A gente tem que nos orgulhar do que somos, né? Dos nossos símbolos. E aqui o Congresso é a casa do povo, né? Então esse, na realidade, é o nosso lugar. Então todos têm que vir. É uma realização de um sonho, nunca imaginei entrar aqui, né? Eu só via na televisão. Então acho que eu me sinto realizado. Saber da história, né? Do que realmente o que passou aqui dentro, que realmente a importância que o país da gente tem aqui. Eu acho que todo mundo deve fazer uma visita, né? Saber onde é que estão fazendo as leis, onde estão acontecendo as aprovações, né? De leis, de legislação, de tudo que acontece no nosso país. É bom todo mundo sempre estar inteirado do assunto, né? Tem pessoas que votam sem saber por que estão votando, né, aleatoriamente, e é bom acompanhar para ter, né, uma sabedoria melhor para escolher o seu candidato certo. É a história do Brasil, né, a capital do Brasil, né, tem muita coisa para a gente saber mais, um pouco mais, tá no local onde foi feita a capital, né, saber da história, do início, como é que se formou, a arquitetura, tudo, né? Tem muita arquitetura muito bonita. É interessante fazer uma visitação.
Aqui estão aquelas pessoas que nós autorizamos a estar com o nosso voto. Então a gente vem aqui para ver onde é que eles estão trabalhando. A gente infelizmente não consegue presencial acompanhar o trabalho deles, mas através da própria imprensa a gente acompanha muita coisa. E viemos aqui para conhecer a casa deles, que também é nossa. Turismo de aventura, quais os cuidados para praticar? Quais os deveres das empresas que oferecem esse tipo de serviço? E como está a legislação atual? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que tá para chover. Aí ele fecha a boca, porque ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. No mês de abril vai ter chuva, E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. No sul são 2 cruzeiros. E são 2 manchas do sul. Quando o cruzeiro do sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se ele estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. Significa que tem água. Não é pouca, não é muita água, né? Então é só cavar. É só cavar que aqui dá água. Bom dia, 9h da manhã em Brasília. Vamos para mais uma live aqui na TV Senado. Montanhismo, voo livre, trekking, rapel, balonismo, rafting, enfim, são muitas as opções para o turismo de aventura e o ecoturismo. Mas como garantir a segurança das pessoas que buscam esse tipo de turismo? Eu espero vocês daqui a pouquinho aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Volta. Bom dia, 9h da manhã em Brasília. Vamos para mais uma live aqui na TV Senado. Montanhismo, voo livre, trilhas, trekking, rapel, balonismo, rafting, enfim, são muitas as opções para o turismo de aventura e o ecoturismo. Mas como garantir a segurança das pessoas que buscam esse tipo de turismo? É sobre isso que vamos falar agora aqui na TV Senado. Participe, nosso chat está aberto para receber as suas perguntas. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, TikTok, Quai e também no X. O turismo de aventura e o ecoturismo têm sido cada vez mais procurados em todo o mundo. E o Brasil é um dos melhores destinos para esses passeios e viagens. Mas para evitar que o turismo de aventura se transforme em risco de acidente, ou pior, em tragédia, você precisa saber como se preparar e quais as medidas de segurança a serem observadas. Agora você vai aprender como se preparar para o turismo de aventura. Vamos conversar com Vanessa Almeida, dona da agência de turismo Nas Alturas, e Luiz Delvinha, diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA.
A jornalista Sara Reis está com vocês nas redes sociais, trazendo as suas perguntas e os seus comentários. Acompanhe o Senado Live e fique bem informado. E vamos lá, começando com o senhor Luiz Delvinha. Senhor Luiz, muito obrigado pela sua participação em nossa Senado Live. Primeiro, eu vou trazer já uma pergunta aqui de uma internauta. A Lara, do Rio de Janeiro, pergunta quais os principais cuidados que uma pessoa deve ter ao se preparar a escolher um turismo de aventura. E eu completo essa pergunta, né, trazendo assim, que tipo de escolha, de acordo com o tipo da própria pessoa, o preparo físico que a pessoa tem e, principalmente, a pessoa vai procurar uma agência ou um guia para fazer um turismo de aventura. Quais os cuidados que essa pessoa deve ter nesse momento? Bom dia aí aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite de participar aqui. É importante ter a presença aqui do teu público para a gente falar de turismo de aventura no momento em que, infelizmente, a gente está tendo muitas más notícias, notícias que acabam aí muitas vezes chamando mais a atenção de um caso que a gente sempre se preocupa, que é a gestão da segurança em turismo de aventura. A Beta é uma entidade que já existe há 20 anos, desde a origem, nós trabalhamos sempre com a preocupação de aprimorar a oferta turística brasileira, sobretudo a oferta turística de turismo voltado para a natureza, em que se pratica na natureza. Então, uma história já de 20 anos, o Brasil é um país seguro para se praticar essas atividades. Agora, nós temos efetivamente uma série de problemas que precisam ser resolvidos, precisam ser equacionados no consumo desse tipo de turismo, de qualquer outro tipo de consumo de turismo, mas principalmente esse, e no nosso caso, turismo de junto à natureza, turismo de aventura, sempre envolve um pouco mais de risco. O poeta já disse que viver é perigoso, mas viver praticando as nossas atividades impõe um pouco mais de risco. Então, talvez, para ser objetivo na sua resposta, a primeira preocupação que o consumidor, o turista, o viajante deve ter é sobre buscar profissionais. Buscar as pessoas profissionalizadas, as empresas, pessoas jurídicas que operam o turismo. Infelizmente, um país de dimensões continentais como o nosso, são mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente ainda enfrenta um problema muito sério, que é a informalidade. A informalidade que vai envolvendo aí operadores, diferentes prestadores de serviços, que na prática não são prestadores de serviços, são informais que se passam por prestadores de serviço. Então, esse é um primeiro problema. O consumidor precisa ficar muito atento para não consumir o chamado gato por lebre. Consome-se produtos profissionais, que recolhem tributos, que contratam profissionais, que respeitam as leis trabalhistas. Fora disso, você está assumindo um risco, que eu entendo que deva ser conhecido do consumidor. Não vou comprar um produto pirata, eu vou comprar um produto que legalmente não existe, não é uma empresa. Para mim, a primeira recomendação é que se contrate profissionais. Ainda no caso, a gente está falando aqui de trilhas, rapel, ballonismo, Então, esses temas que são caracterizados como turismo de aventura, nós temos ainda uma segunda situação que precisa ser observada. O turismo de aventura brasileiro, ele dispõe de não só o brasileiro, mas o turismo de aventura dispõe de um conjunto de normas técnicas, algumas brasileiras emitidas pela DNT e outras emitidas pela ISO, que são normas internacionais. Todo mundo já ouviu falar aí da ISO 9000, ISO qualquer coisa. A gente tem a ISO também do turismo de aventura, que é a ISO 21101, que inclusive a Vanessa tem esse sistema instalado na empresa dela. Então, sistema de normas... Sim. Esse sistema de normas é uma garantia de que o Brasil dispõe de uma série de recursos para operar com segurança. Então, a primeira questão que eu me disse a pergunta é sobre o que o consumidor deve fazer. Primeiro, procure um profissional. Fuja dos piratas. Segundo, vai contratar um serviço de aventura, pergunte para a empresa se ela tem um sistema de gestão de segurança implementado, porque a legislação brasileira dispõe desse recurso através das normas técnicas e a legislação obriga as empresas a terem esse sistema de gestão implementado. Nós vamos perguntar para a Vanessa, nós vamos perguntar justamente para a Vanessa sobre esse ponto, ela vai poder explicar para a gente um pouquinho, mas antes a Sara vai trazer uma enquete, porque o senhor Luiz já trouxe aqui para a gente os primeiros caminhos para você fazer o seu turismo de aventura com segurança. Vamos lá, Sarinha, a enquete. Pois é, Marcela, a gente ao longo da semana a gente já foi trazendo esse tema nas nossas redes sociais, E a gente perguntou se as pessoas já praticaram turismo de aventura. Vamos dar uma olhada no resultado? Olha só.
sim, 38% disseram que sim, 62% disseram que não. Vanessa, tem muita gente aí que ainda não praticou, que talvez gostaria, né? E a Renata, lá do Espírito Santo, ela pergunta assim, né? Como é que são fiscalizadas as empresas de turismo de aventura, já que muitas vezes vocês estão explorando lugares inóspitos e os guias precisam de uma capacitação especial, Vanessa? Bom dia, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu acho muito importante, muito pertinente. Na verdade, a gente tem um conjunto de normas, né? Como o Luizão falou, a gente tem a norma principal, que é a norma de Sistema de Gestão da Segurança, que ela engloba as empresas, os guias, né? Os prestadores de serviço. E a gente tem também norma para os guias, né? Tem norma para as atividades. Então, hoje, todo mundo tem que ter algum tipo de capacitação, né? Algumas capacitações, assim. Então, para o caso dos guias, por exemplo, seria a norma ISO 21102, né? Mas para o turismo de aventura, a 21101 seria a principal norma. E aí existem ferramentas, né? Que os clientes, quando eles vão comprar as atividades, que eles precisam ficar ali atentos, como eu brinco que as pessoas precisam fazer boas perguntas, né? Para descobrir se de fato essa empresa tem um sistema de gestão da segurança, porque nesse ponto da fiscalização, né, infelizmente no Brasil a gente tem uma falta muito grande nesse sentido, né? Então, a depender da área onde a empresa esteja atuando, você tem o IBAMA, você pode ter ali a prefeitura, enfim, algum tipo de gestão da área que promova alguma fiscalização, né? Mas em termos gerais, assim, a gente não tem. E que perguntas são essas, Vanessa? As boas perguntas. A gente está aqui fazendo perguntas, trazendo as perguntas dos internautas. E que perguntas você sugere que as pessoas que procuram as agências de turismo façam para começar a investigar se realmente está contratando o profissional correto para ser o guia na sua aventura, seja ela qual for? Vamos lá, eu tenho uma listinha de boas perguntas, assim, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai numa empresa comprar um serviço, o foco ali da venda fica naquela parte dos atrativos que você vai visitar, né? Eu brinco que é a parte romântica. E vai ver o pôr do sol em tal lugar, e vai fazer uma caminhada. Durante esse processo já da apresentação do passeio, né? É importante que o cliente que ele preste atenção se além de informar, né, aonde ele vai, que ele vai tomar um banho de cachoeira, que ele vai num lugar maravilhoso, se a empresa informa, por exemplo, né, o tempo de caminhada, o tipo de terreno, né, são os detalhes técnicos que eu falo. São aqueles detalhes que vão ter condições para o cliente avaliar também se ele está preparado para aquela atividade, né? Então, eu vou explicar se o terreno é difícil de caminhar, se ele tem muitas se tem exposição em altura, eu vou explicar os riscos daquela atividade, né? Como o Luizão já falou, tudo tem riscos, todas as atividades, né, na natureza elas têm risco. A diferença é que quando a gente comercializa uma atividade, aquela atividade já teve seus riscos avaliados, tratados e elas são seguras para o público, né? Então, uma boa empresa, uma empresa que tem sistema de gestão da segurança, ela vai informar sobre esses riscos, porque ela quer dar o máximo de informação possível para ter certeza que aquele cliente está preparado para a atividade. Então, ela vai dar essas informações técnicas também, né? Ela vai dizer, por exemplo, se ela tem planos de emergência, porque quando a gente vende uma atividade, a gente parte do princípio também que se alguma coisa acontece, a gente já está preparado para atender, né? Então, uma empresa que tem sistema de gestão da segurança, ela tem plano de emergência para o que ela faz e ela vai falar sobre isso durante a venda, né? É uma coisa que agrega valor, são informações que agregam valor. E a empresa também tem que fazer uma boa coleta de perguntas, que vai ser um sinal que o cliente está sendo bem cuidado. Então, além do nome completo, do número de documento, informação, por exemplo, se ele sabe nadar, se ele tem alguma restrição médica ou alimentar, né? Se ele tem alguma condição de saúde especial que seja importante da empresa passar para o guia, para ele ficar mais atento, cuidar melhor daquela pessoa. Então, tudo isso durante esse processo da compra vai demonstrar um cuidado e vai demonstrar que, de fato, aquela empresa faz a gestão da segurança, né? O cliente ele pode perguntar sobre a capacitação do guia, os cursos,
tudo que ele quiser. Ele tem que perguntar. Tem que perguntar. Isso é essencial. A parte da comunicação é fundamental. Fazer o planejamento correto e passar para o guia, para a agência do turismo, as informações pessoais, com sinceridade. A sua capacidade física, se você tem qualquer tipo de problema físico, qualquer tipo de medo, alguma coisa que possa te prejudicar ali durante o passeio. Agora, a Sara vai trazer mais participação da internet. Eu já vou dizendo aqui que a gente está chegando perto de 1.000 pessoas no TikTok acompanhando essa nossa entrevista e o número está aumentando. Vamos lá, Sarinha. Pois é, Marcelo, tem muita gente conectada, né? Muita gente querendo saber, especialmente porque a gente teve aí recentemente, né, casos que pararam o Brasil, né? A questão do balão que caiu lá em Santa Catarina, a gente também teve a Juliana Marins lá na trilha, né, do vulcão da Indonésia, e essa semana, nesta quinta-feira, a gente teve um caso também em Cambará do Sul. Então, estou trazendo aqui, vou trazer a enquete dos nossos internautas, porque a gente perguntou, né, quem já praticou, viveu, né, algum tipo de risco, né, fazendo trilha, rapel, ou algum tipo de outro esporte, né, outra atividade de aventura. Vamos dar uma olhada? Olha só. A direção, acho que deu algum probleminha técnico. Não, vamos... Eu vou falar os dados, então, aqui. Sim, 27% disseram que sim, 27% disseram que não, e 46% disseram, olha, eu nunca fiz trilha. Mas uma parte já teve problemas grandes, né? E diante aí desses últimos acontecimentos, eu vou perguntar para o Luiz, que também é a dúvida do Matheus, lá do Rio de Janeiro. Ele fala assim... deve ser responsabilizado, né? No caso de uma falha nessas atividades, como esses acidentes fatais que a gente teve, de quem que é a responsabilidade, Luiz? Bom, primeiramente, né, da empresa que está organizando o evento em questão. A pergunta também é bastante aberta, né? Porque você tem diferentes circunstâncias que têm responsáveis e tem circunstâncias que não tem um responsável direto, né? Em algum tipo de acidente, etc. O ponto é que, em havendo, né, uma organização jurídica, ou seja, tem um CNPJ, que eu quero muito insistir nesse ponto, né? Você tem muita informalidade. A informalidade você vai ter que se virar aí para processar uma pessoa física, né? Pessoa jurídica não tem. Então, é irresponsável. Então, o consumo responsável, né, é o ponto de largada. Contrate uma empresa, né, seja profissional, faça a coisa no nível profissional. Bom, aí você pergunta de responsabilidade. A responsabilidade objetiva, né, é da pessoa que fez a venda, que seja a agência, seja o operador, isso é o que diz a lei, Código de Defesa do Consumidor. Eu comprei do fulano, o fulano é objetivamente responsável. Aí você tem uma cadeia de responsabilidade solidária, né? Mas acho que essa questão traz à tona, Sara, algo que me parece também que precisa ser muito bem esclarecido para que a gente consiga ampliar um pouco mais, talvez, essa questão de responsabilidade. Veja só, especificamente nesse caso do balão que você citou, eu vi uma matéria no jornal Folha de São Paulo, onde há uma declaração da Prefeitura de Praia Grande dizendo que realmente eles não fiscalizam nada. É uma declaração, né? Eu li essa declaração no jornal Folha de São Paulo. Ora, se isso de fato é um fato, né, a gente começa a ficar preocupado, porque essa empresa que opera o balão, eu estou imaginando que ela tem um CNPJ. Ela está na cidade de Praia Grande, então ela recolhe tributos para a cidade de Praia Grande. Ela tem que recolher o ISS, né, minimamente. Na sequência, como ela está operando na cidade, ela tem que ter um alvará de funcionamento. Bom, ela tem um alvará que quem emite é a Prefeitura. Se ela não tem esse alvará, né, a Prefeitura deveria estar fiscalizando que tem uma operação ilegal acontecendo no seu território que tem consequências complexas se tiver um acidente, como de fato a gente teve. Então, né, é uma possibilidade real. Então, a Prefeitura está sendo omissa na gestão, no controle do seu território. A gente praticando atividades que colocam outras pessoas em risco, estão ganhando dinheiro com isso, não recolhem tributos. Então, e se tem o alvará, também fica numa situação que me parece bastante complicada. Por quê? Se essa empresa ela tem um alvará de funcionamento, mas ela não cumpre a legislação, e de novo, mais uma vez, né, me parece que esse caso interno aqui do acidente do balão em Praia Grande
Também vi na imprensa, não estou a par dos detalhes do processo, mas o piloto não tinha uma habilitação, não era habilitado para fazer aquela atividade, né? A empresa tem um sistema de gestão de segurança implementado, que a Vanessa acabou de explicar, eu não sei se tem ou se não tem, mas a prefeitura, para conceder um alvará de funcionamento, precisa saber que ela tem, porque é o que obriga a lei. Então, veja, nesse caso, me parece que a prefeitura também tem responsabilidades, uma vez que tem, né, um alvará de funcionamento de uma empresa que está oferecendo um conjunto que não atende à legislação, está oferecendo um serviço que não só não cumpre a legislação, como coloca a população em risco, porque turismo de aventura implica risco, mais uma vez, como a Vanessa explicou. Então, a cadeia de responsabilidade, eu acho que é muito grande. E aí a gente deve estar perguntando, a pergunta do Matheus é muito nessa questão da responsabilidade jurídica. Então, existe a responsabilidade objetiva de quem comercializou, as responsabilidades solidárias, e me parece que a gente precisa, enquanto consumidores, enquanto setor organizado, cobrar no poder público, sobretudo no plano municipal, que é onde as coisas acontecem, que se cumpra a legislação e que fiscalize, e quando não for o caso de omissão, que seja aí o cumprimento da lei. E se você me permite, Sara, um complemento desse raciocínio, sobre responsabilidades, também me parece relevante nós chamarmos a atenção que o consumidor, ele também é responsável pelas suas escolhas. Nós aqui na Beta, durante muitos anos, a gente trabalha com o conceito de consumo consciente. Então, começa sendo consciente contratando boas empresas. As melhores empresas que operam no padrão de excelência não conseguem operar nas mesmas tarifas que operam os piratas. Então, você entra num fator econômico e, como nós sabemos, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E aí você, na hora de fazer as escolhas num lugar de onde você vai consumir um produto, nem sempre o consumidor leva em conta os riscos de vida que está sendo ofertado nesse tipo de atividade. Já visto aí o que a gente viu nesses últimos dias, pessoas morreram, não é? Esse é o fato duro. E nesse contexto, o turista, o viajante, ele também precisa ter responsabilidade nas suas escolhas, se informando, fazendo as perguntas. Luiz, eu quero aproveitar essa sua fala, especialmente quando você citou o caso de Praia Grande, Santa Catarina, que mostra uma questão importante, que é a parte da fiscalização e como é que isso, como é que uma empresa sem o preparo está operando dentro de um território, a prefeitura não está fazendo a fiscalização correta, dando alvará, enfim, tudo o que qualquer estabelecimento comercial precisaria para estar funcionando dentro de uma cidade. Aí vamos levar isso aqui agora para o lado prático, né? A Vanessa opera em Lençóis há bastante tempo. Sim, Sara. Inclusive, só lembrando que a ANAC também informou que o piloto, esse piloto do balão, ele não estava licenciado, ele não tinha autorização para voar. Esse ponto é um ponto muito importante, porque mostra que, de fato, houve uma grande irresponsabilidade no caso desse balão que, infelizmente, pegou fogo no ar. Nós vimos uma cena trágica acontecendo, assustadora. Mas, Vanessa, conta pra gente, você que está há bastante tempo aí em Lençóis, na Chapada Diamantina, um dos lugares mais procurados para o ecoturismo no Brasil. Eu conheço, um lugar maravilhoso, recomendo a todas as pessoas que estão assistindo que conheçam também. Como é que é feita essa fiscalização? A sua agência costuma ser visitada pelo poder público no município para a fiscalização, para saber se vocês estão operando dentro das normas? E completando a pergunta, como é que você seleciona e prepara os seus guias? Que tipo de certificação, que tipo de formação eles precisam ter para oferecer um serviço seguro e prazeroso para as pessoas que buscam turismo de aventura e ecoturismo? Bom, aqui na minha região a gente tem esse problema, que é um problema do Brasil, que é a falta de fiscalização em relação ao sistema de gestão da segurança mesmo. Essa coisa do alvará, do cadastro, a gente funciona melhor aqui, a gente não tem mais tanta ilegalidade. Eu, na minha empresa, eu fiz uma escolha pessoal, a gente se certificou através da ABNT, uma auditoria voluntária. Eu chamo a ABNT para vir auditar minha empresa. Então, minha empresa tem 15 anos de certificação, com base nessa ISO 21101, que foi uma decisão nossa da empresa, de fazer esse compromisso público, porque a gente chama, uma pessoa vem, um auditor vem, e investiga todos os nossos processos, avalia se a gente realmente, o sistema ele está vivo, tem continuidade, se a gente constantemente cuida dos riscos, treina as pessoas. E aí, para a gente se manter certificado,
inclui-se esse processo do treinamento das pessoas, né? Então, eu tenho aqui na minha empresa uma matriz de competência, que a gente chama, né? Quais são os requisitos das pessoas que trabalham comigo com base na ISO 21102, nas normas pertinentes para as atividades que a gente vende, e a gente promove os treinamentos. Então, eu trago uma escola de primeiros socorros para cá, que dá curso para... Eu forneço treinamento gratuito também aqui na minha região, né? Para guias, empresas que estão começando, compartilhando conhecimento, porque é uma coisa que a gente, apesar das normas terem muito tempo no Brasil, infelizmente o conhecimento público delas ainda é muito pequeno, né? Por parte do consumidor e por parte até de algumas empresas. Então, assim, a gente precisa comunicar melhor, falar mais sobre as normas técnicas. Eu dou consultoria, então eu peço aos meus alunos sempre, espalhem no trade de vocês, né? Espalhem entre os guias, entre os fornecedores, porque se cada um cumprir o seu papel, a gente vai ter daqui a uns anos um turismo seguro na totalidade, né? Porque são muitos atores envolvidos. Então, não adianta só o poder público se as empresas não fazem sua parte, se os guias não fazem sua parte, se os consumidores não fazem, né, sua parte. É um trabalho em equipe, como eu falo. E a gente tem uma das coisas mais maravilhosas do mundo, assim, porque o ecoturismo realmente ele traz benefícios, bem-estar, tipo, é uma questão de saúde pública, né? As pessoas precisam estar na natureza. E o ecoturismo é uma forma da gente conservar os lugares, o meio ambiente, a cultura, a história, as comunidades que estão ali envolvidas. Então, é uma atividade econômica importante, muito importante, né, para a sociedade, para o meio ambiente, para o mundo. Precisa ser feita com responsabilidade e a gente precisa que o trade todo, né, que todo mundo que faz a atividade, quem consome, também tenha essa consciência, para a gente ter uma continuidade, para a gente não ficar ouvindo, né, apesar da gente estar ouvindo bastante sobre acidentes, vai para a natureza e voltam felizes, assim. Então é importante ressaltar que os acidentes não são a maioria, a gente não pode ignorar nenhum acidente, né? A gente tem que cuidar de todos, a gente tem que estar atento, mas a gente tem mais felicidade do que tragédia, então a gente precisa que isso, né, continue, assim, e que seja feito da melhor forma, com mais qualidade, né, com mais envolvimento das pessoas, dos profissionais, mais atenção, né? Existem requisitos para tudo. Claro, então não tem mais risco. A gente tem que lembrar para as pessoas que, infelizmente, ou isso é a dinâmica da comunicação, a felicidade, o prazer, isso não vira notícia, viram boas fotos nas redes sociais. Os acidentes precisam ser noticiados justamente para que aconteçam menos. Mas exatamente, não é a regra. Na verdade, o ecoturismo é muito mais prazer, é muito mais boas memórias, boas recordações do que acidentes. Mas os acidentes precisam ser destacados para que justamente a gente traga informações como as que estamos trazendo aqui para vocês, para saberem escolher bem e fazer um bom planejamento do turismo. Eu quero lembrar que a participação nas redes sociais está só aumentando. No TikTok já passamos ali dos 1.300, estamos chegando perto dos 1.500 pessoas acompanhando a nossa programação, mandando pergunta. E a Sara vai trazer mais uma participação das redes sociais. Sara, é com você. Vocês falaram aí, até o Dom Pedro falou assim, olha, eu corro muito mais risco, né, de ser assaltado na rua do que de fazer uma trilha, de me acidentar. Então, assim, tem a parte da tragédia, mas também na maior parte do tempo as pessoas estão se divertindo, né? E aí tem essa questão, porque a gente está de férias, está todo mundo relaxado, e a gente perguntou para as pessoas, vocês vão lá e checam, né, se a empresa ela é regularizada antes de contratar? E na maioria das vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Então, 53% disseram, eu nem me preocupo com isso. 18% disseram, eu sempre faço, 29% às vezes. Então, a maioria ainda não tem essa questão, vou checar se essa empresa é confiável ou não. E aí, o Antônio, lá do Rio Grande do Sul, que foi inclusive onde teve o acidente com a menina, ele pergunta, né, como é que o poder público fiscaliza a segurança no turismo de aventura e onde é que o cidadão pode ver, né, se a empresa é certificada. Luiz, tem algum lugar que a gente pode pesquisar se aquela empresa é segura? Então, a questão da segurança, né, de novo, a gente muitas vezes confunde com segurança absoluta, né? Então, essa empresa é segura, a operação dela opera dentro das normas legais, acho que essa que é a resposta, né? O ponto meio básico. Tem o site da ABNT,
E no site da ABNT, né, você consegue, né, através do CNPJ, identificar se essa empresa é ou não certificada. Essa certificação é um padrão do Inmetro. Essas empresas que estão... Então, o caso da nossa associada que está aqui conosco hoje nesse bate-papo, que é a Vanessa é certificada na ISO 21100, né, com certificação Inmetro. Então, se for lá procurar no site, vai encontrar a empresa da Vanessa e ela está certificada. A questão toda, e aí que a gente começa a ter um pouco mais de problemas, as empresas certificadas Inmetro no Brasil, elas não são muitas. E por que elas não são muitas? A Beta até tocou o projeto Programa Aventura Segura, um projeto que é do começo dos anos 2000, é um projeto que está completando quase 20 anos também, que foi que criou esse conjunto normativo. A Vanessa está nesse projeto desde o início, né, mas ele foi descontinuado, né, num determinado momento pelo governo federal, e a Beta continuou tocando o projeto meio sozinho, e o alcance dele, com uma entidade não governamental como o nosso terceiro setor, é bem mais complexo de tocar em larga escala. Então, o projeto continua andando, Luiz, mas hoje certificado de Inmetro... Pois não, Marcelo? Só um minutinho. A gente vai fazer o encerramento do programa aqui na TV, mas nós vamos continuar nas redes sociais. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo X, pelo TikTok, fique com a gente, que nós vamos, daqui a pouco, dar sequência na resposta do Luiz. Para você que está acompanhando a gente pela TV, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Participe toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Até a próxima edição. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beringia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. A 8ª reunião da Comissão Temporária Interna, criada pelo Requerimento 752 de 2023 do Senado Federal e que tem o objetivo de planejar e coordenar, no prazo de 365 dias, as atividades de comemoração dos 200 anos da Confederação do Equador. A presente reunião destina-se à apresentação e deliberação do relatório final da comissão. Neste momento, passo a presidência dos trabalhos para a senadora Jussara Lima, nossa vice-presidenta. Troque de lugar, porque a cadeira de presidente é essa.
Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para fazer a leitura do relatório pelo tempo que julgar necessário. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Você está com 2. Apresento um resumo dos trabalhos planejados e conduzidos por este colegiado, além de encaminhamentos na esfera legislativa. Informo que a íntegra do relatório está disponível na página da comissão no portal do Senado. Sigo, portanto, apresentando um resumo. Reuniões ordinárias. Durante o funcionamento desta comissão, realizamos 6 reuniões ordinárias para encaminhamento dos trabalhos. Diligências. A comissão promoveu 3 diligências externas em busca de diálogos com pesquisadores e instituições ligadas ao estudo da Confederação do Equador, com o objetivo de encontrar fontes documentais e iconográficas, além de indicações de eventos culturais, institucionais e científicos relativos ao bicentenário da Confederação. Na primeira diligência foram visitadas Fortaleza e Recife, entre os dias 20 e 23 de maio de 2024. Foram realizadas 5 reuniões técnicas em Fortaleza e outras 6 em Recife. Na segunda diligência, a equipe visitou Fortaleza, Crato, Olinda e Recife, entre os dias 27 de junho e 3 de julho de 2024. Em Fortaleza, houve participação na sessão solene dos 200 anos da Confederação do Equador. No Crato, registrou-se representação em audiência pública em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Em Olinda, na qualidade de presidenta da comissão, participei do evento de abertura do bicentenário da Confederação, promovido pelo governo estadual do Recife, de Pernambuco. Em Recife, foram realizadas pesquisas de documentação iconográfica, reunião e visita guiada ao Palácio da Justiça e representação no seminário promovido pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Na terceira diligência, a equipe técnica visitou João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana, na Paraíba, entre os dias 6 e 8 de agosto de 2024. Foram realizadas 3 reuniões, uma visita ao sítio da Batalha do Riacho das Pedras, em Itabaiana, e uma audiência pública. Além disso, contamos com a presença de membros da equipe técnica no Seminário Nacional da Confederação do Equador e os desafios da cidadania e do republicanismo no Brasil, promovido entre os dias 14 e 16 de agosto de 2024 pelo Governo de Pernambuco, pela Universidade de Pernambuco, UPE, pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. O material coletado e o contato com diversos pesquisadores, a quem previamente agradeço, permitiu-nos concretizar os diversos produtos científicos e culturais previstos em nosso plano de trabalho, que passo a enumerar. 1. Publicações. Sob a orientação da comissão, foi lançada uma coleção com 6 livros, que tratam do bicentenário da Confederação do Equador. O lançamento ocorreu em ato formal da comissão, realizado no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional, no último dia 1º de julho, e contou com a presença dos autores e organizadores das publicações. As íntegras dos livros já se encontram disponíveis para download nos sites da Biblioteca e Livraria do Senado Federal. São eles: Entre o Império e a República, o século XIX, na obra de Gilberto Freire, de autoria do historiador e diplomata Dr. André Heráclito do Rego. Visões pernambucanas sobre a independência e o Império, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, Gilberto Freire e Evaldo Cabral de Melo, organizado também pelo historiador André Heráclito do Rego. A Paraíba na Confederação do Equador, de autoria do professor Dr. Josemir Camilo de Melo. A primeira Revolução Constitucionalista Brasileira, a Confederação do Equador no seu bicentenário, organizado pelo historiador e diplomata Dr. André Heráclito do Rego. 5. Os Mártires da Confederação do Equador no Ceará, organizado pelo historiador e general Júlio Viana Lima Verde Campos de Oliveira. Confederação do Equador, a luta pela cidadania na construção do Brasil, é a 6ª publicação, organizado pelos professores doutores Jorge Félix Cabral de Souza e Marcos Joaquim Maciel de Carvalho.
2. Textos para discussão. Foram publicados 2 textos para discussão, elaborados pelos consultores Dario Alberto de Andrade Filho, José Dantas Filho e Vinícius Machado Calisto. Texto 332, 200 anos da Confederação do Equador. Texto 344, 200 anos da Confederação do Equador, difusão do movimento para as províncias do Maranhão, do Pará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Ela estava apeada, que ainda não tinha aparecido o nome Piauí. Os textos são de acesso público por meio da página do Senado Federal. 3. Exposição iconográfica. A exposição Confederação do Equador, uma história de luta pela cidadania, sediada no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional, entre 26 de junho e 7 de julho deste ano, teve a curadoria dos professores e historiadores da Universidade Federal de Pernambuco, George Félix Cabral de Souza e Marcos Joaquim Maciel de Carvalho. A abertura da exposição, que contou com a presença dos pesquisadores responsáveis pela curadoria e seleção de imagens, ocorreu em ato formal da comissão, realizado no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional no último dia 1º de julho. 4. Site dedicado ao tema da Confederação do Equador. O site é um especial hospedado na página do Senado Federal, que dará acesso a um vasto material que trata da Confederação do Equador. A seleção de conteúdo do grupo de historiadores da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o Corpo Técnico do Senado Federal. O site será lançado em breve. 5. Série documental audiovisual. A série documental Uma Outra Independência foi produzida pela TV Senado como parte dos produtos previstos no nosso plano de trabalho. A direção é de Jimmy Figueiredo e a produção é de Diana Chivistiscas. Eu acho que não se lê assim. O vasto material coletado permitiu a criação de 2 episódios. O primeiro episódio é intitulado Um Herói Sem Rosto e foi lançado em ato desta comissão, realizado no dia 10 de dezembro de 2024, no auditório da Interleges. O segundo episódio é intitulado Outras Terras, Outras Gentes. A pré-estreia ocorreu em nossa audiência pública no último dia 1º de julho. A estreia oficial ocorreu em 5 de julho. Os 2 episódios estão disponíveis para acesso público no canal do TV Senado no YouTube. 6. Participação no programa Jovem Senador. Nossa comissão promoveu um debate temático dentro do aclamado programa Jovem Senador em 8 de agosto de 2024. Os pesquisadores convidados foram professor mestre Francisco Weber Pinto Porfírio, doutora Lídia Rafaela dos Santos e doutora Mariana Albuquerque Dantas. O mediador do evento foi o consultor legislativo José Dantas Filho. 7 audiências públicas. Durante o funcionamento da comissão, promovemos 3 audiências públicas. A primeira ocorreu em 24 de abril de 2024, com o tema Os Olhares sobre a Confederação do Equador e sua difusão, Revolução, República e Democracia, com os convidados, senhor Sandro Vasconcelos da Silva, representante do Museu da Cidade do Recife, que é instalado no Forte de 5 Pontas, onde Frei Caneca foi arcabuzado, senhor George Félix Cabral de Souza, professor da Universidade Federal de Pernambuco, senhor André Ricardo Heráclito do Rego, representante do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico, eu acho que é do Brasil, não é? Só uma correçãozinha, aqui está de Pernambuco. A senhora Daniela de Almeida Medeiros Silva Leite, assessora especial da vice-governadora do estado de Pernambuco. Eu não sei se o doutor André também é do nosso. É dos 2, então deixa assim, que aí fica o nome de Pernambuco. A segunda audiência pública ocorreu em 8 de agosto de 2024 e foi realizada na Assembleia Legislativa da Paraíba, sob a presidência do senador André Amaral. Compuseram a mesa André Amaral Filho, ex-deputado federal, Josemi Camilo de Mello, membro do Instituto Histórico
e Geográfico Paraibano, Ângelo Emílio da Silva Pessoa, professor da Universidade Federal da Paraíba, e Andresa Rodrigues dos Santos, professora de História da Rede Estadual da Paraíba e da Rede Municipal de Pilar, na Paraíba. A terceira audiência ocorreu no dia 1º de julho, contando com a presença dos autores, organizadores dos livros publicados por iniciativa desta comissão. São eles o senhor André Lácteo do Rego, o senhor George Félix Cabral de Souza, o senhor Marcos Joaquim Maciel de Carvalho e o senhor Josemir Camilo de Melo e o senhor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira. 8. Sessão especial. Por fim, a pedido desta comissão, o plenário do Senado Federal sediou no último dia 7 de julho uma sessão especial para a entrega de certificados de reconhecimento a instituições, autoridades e pesquisadores que se destacam na difusão do conhecimento a respeito da Confederação do Equador e contribuíram de forma significativa na condução dos trabalhos desta comissão. Proposições legislativas. Como encaminhamento final, submeta à apreciação do colegiado 6 proposições legislativas. As primeiras 5 são proposições para que se faça constar no livro dos heróis e heroínas da pátria, o livro de aço, os nomes das seguintes lideranças da Confederação. Alguns já se encontram, como é o caso do próprio Frei Caneca e como é o caso de Bárbara de Alencar. Então, nós estamos, na verdade, adendando, não é? Primeiro, Emiliano Felipe Benício, mais conhecido como Emiliano Munduruku. Nasceu em Pernambuco em 1791 e morreu em Boston, para onde emigrou, em 1863. Ativista brasileiro, negro, major do Batalhão de Pardos durante a Confederação do Equador. Chegou a ser indicado pelo governo regencial para comandar o Forte do Brum, mas não assumiu o posto devido à resistência de parte da elite pernambucana, como revelou em correspondência publicada em 1937. Afirmou haver na elite pernambucana pessoas que não viam de bom grado a presença de pardos em cargos de distinção, evidenciando como o racismo já fazia parte da sua vida. Segundo nome, Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque e Melo, mais conhecido como Padre Mororó. Nasceu no povoado de Riacho de Guimarães, atual município de Croaíras, em 1779, e morreu em Fortaleza, em 1825. Foi um sacerdote, jornalista e revolucionário brasileiro. Exerceu a atividade religiosa em várias cidades do interior do Ceará, onde chegou a pregar contra a Revolução de 1817. Aos poucos, porém, começou a ter contato com as ideias liberais e, com a notícia do fechamento da Constituinte em 1823, liderou o repúdio de Quixeramobim ao autoritarismo de Dom Pedro. Formou-se, então, um movimento que culminaria na adesão do Ceará à Confederação do Equador. Tristão Gonçalves de Alencar, mais tarde de Araripe. Nasceu no Crato, em 1789, e faleceu em Jaguaretama, em 1824. Filho de Bárbara de Alencar. Foi um militar revolucionário que participou da Revolução Pernambucana de 1817, da Guerra da Independência do Brasil e da Confederação do Equador em 1824, quando foi brutalmente executado pelas forças imperiais no interior do Ceará. Félix Antônio Ferreira de Albuquerque, da Paraíba, personagem importante no movimento revolucionário, foi eleito pelos integrantes do movimento o presidente da província da Paraíba. Agostinho Bezerra Cavalcante e Souza, de Pernambuco, nasceu em 1788 e faleceu em 1825. Ativista brasileiro negro, lutou na Confederação do Equador contra a outorga da Constituição pelo imperador. Foi executado em março de 1825. A sexta proposição trata da instituição, no dia 20 de agosto, nascimento de Frei Caneca, de uma data nacional em homenagem a todos os mártires da Confederação do Equador.
A instituição, portanto, do Dia Nacional dos Mártires da Confederação do Equador é uma medida de justiça histórica que busca preservar a memória de personagens que pagaram com a vida a luta por seus ideais. Além disso, a data comemorativa busca recuperar o debate sobre o modelo de Estado que se desejava construir no Brasil do século XIX e aquele que desejamos construir hoje. O dia do aniversário de Frei Caneca é um dia que abrange mais condições, né, de divulgação, porque a data do arcabuzamento já é comemorada, é uma data específica da maçonaria, que é o 13 de janeiro, e a data da deflagração da Confederação, que é 3 de julho, fica muito próxima de uma data muito comemorada no Nordeste, que é o aniversário da independência da Bahia, no dia 2 de julho. Por isso que a nós, viu, senadora Jussara, juntamente com os técnicos e com os pesquisadores, achamos que seria importante esse 20 de agosto, que é uma data ainda solta, né? E com essa denominação, ela contempla todo mundo, né? Poderia ser o dia de Frei Caneca, mas ficaria reduzido, porque foi um conjunto, né, de personalidades. Poderia ser o dia constitucionalista, tendo em vista que demonstram que a Confederação foi um movimento eminentemente constitucionalista, mas já temos o dia da Constituição. Então, optamos por essa data, por essa nomenclatura e essa data, porque a gente acha que fica mais forte, não é? Então, encerro agradecendo a atenção e solicito o apoiamento dos membros desta comissão na aprovação do relatório em sua íntegra, incluindo as 6 proposições legislativas e também acrescentando que a gente vai anexar ao relatório todas as fotos, né, que foram conseguidas e muito bem organizadas, né, pela nossa equipe, está aqui dito, né? Que informo que após o protocolo do relatório, tivemos acesso a registros fotográficos dos trabalhos dessa comissão. Entendemos que esse registro deve constar no relatório pela importância deles. Alguns foram aí passados, né, durante a minha leitura, e nesse sentido farei um adendo ao relatório para incluir as fotografias. É esse o relatório, senadora Jussara, e quero lhe dar os parabéns e uma condecoração específica, como a gente ganhava na escola, por frequência. Foi uma vice mesmo, de fé. Obrigada, senadora Tereza Leitão. Ao mesmo tempo que a parabenizo pela excelente apresentação da síntese do relatório da comissão. Está aberta a discussão e eu gostaria também de falar aqui um pouco a respeito da nossa comissão. Senhora presidenta desta comissão, senadora Tereza Leitão, senhoras senadoras, senhores senadores, estimados telespectadores da TV Senado, demais presentes. Quero registrar a minha grande admiração pela presidenta da comissão, a minha amiga, professora Tereza Leitão, pelo seu frutuoso serviço à frente desta comissão. Estendo a minha admiração a todos os colaboradores desta comissão por seus relevantes serviços prestados ao país. Grande é o legado desta comissão, conforme já destacado pela presidenta Tereza, com a entrega de novos títulos de debates e documentários sobre a Confederação do Equador. Aproveito este momento de encerramento para, uma vez mais, destacar o papel de Bárbara Pereira de Alencar, sem exagero, como uma das precursoras da emancipação feminina em solo brasileiro. Sem dúvida, foi uma mulher à frente do seu tempo, por mais de um motivo. Na esfera política, é considerada a primeira presa política do Brasil e a primeira republicana de destaque das Américas, por ter participado da Revolução Pernambucana em 1817, quando tinha 57 anos. Inimiga do rei, visto que, de fato, opôs-se ao Dom João VI, coroado em 1818, mas monarca de fato desde 1816, quando da morte da rainha Maria I. A sua participação na Confederação do Equador foi indireta.
A sua personalidade destemida e idealista mais apoiou do que participou diretamente. Lembramos-nos de que a sua formação política foi nutrida pelo convívio familiar com seus filhos, Carlos, José dos Santos e José Martiniano de Alencar, estudantes do seminário Nossa Senhora da Graça de Olinda, foco de difusão do sistema de governo republicano. Seu outro filho, Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, chegou a ser presidente da província do Ceará durante o curto período de existência da Confederação, sendo abatido em Jaguaribara, lugarejo à época chamado Santa Rosa, a área onde hoje coberta pelas águas do Açude e Castanhão. A heroína nordestina é uma nordestina de 3 estados, Pernambuco, Ceará e Piauí. A gente tem esse pertencimento também um pouco com relação à Bárbara. A sua banda pernambucana provém do fato de ter nascido no combativo estado do Pernambuco. Nascida em 11 de fevereiro de 1760, na fazenda Caiçara, no município de Exu, terra também de Luiz Gonzaga, batizada na freguesia de Nossa Senhora do Cabrobró, também em Pernambuco. A sua banda cearense provém do fato de ter residido a Dona Bárbara do Crato, como ficou conhecida, após ter se casado com o comerciante português José Martiniano em 1782, na Vila do Crato, considerada a mais relevante povoação do Cariri cearense naqueles idos. Aí viveu a maior parte de sua vida. A sua banda piauiense provém do fato de ter passado seus últimos anos de vida, que foram 30 anos, por ter sido jurada de morte pelos defensores da monarquia. Dona Bárbara, em 1826, se recolheu na fazenda Alecrim, também chamada de Trevo ou de Touro, no município de Fronteiras, a minha querida terra, no Piauí. Faleceu em 28 de agosto de 1832. Foi enterrada no distrito de Itaguá, zona rural do município de Campos Sales, no sudoeste cearense. Ainda na seara política, a relevância de Bárbara de Alencar foi formalmente reconhecida pelo Estado brasileiro com a edição da Lei 13.056, de 22 de dezembro de 2024, de 2014, por meio da qual teve o seu nome inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Na esfera biográfica, trata-se de uma mulher igualmente à frente do seu tempo, por ter sido reconhecida como a gestora dos assuntos econômicos da sua família. Em uma época de submissão praticamente universal das mulheres, tinha um comportamento inequivocamente desafiador dos costumes. Assim foi. Dona Bárbara do Crato era uma mulher empreendedora. Administrava uma fábrica de utensílios domésticos, feitos de cobre, uma fábrica de aguardente da terra, a nossa conhecida cachaça e um engenho de fabricar rapadura. A mais no que diz respeito à sua disposição de contrariar os costumes de então, com efeito, Bárbara de Alencar era letrada, algo incomum e até indignante na época. Sim, uma mulher com estudos era socialmente recriminável. Além disso, não se pode ignorar que Bárbara de Alencar lançou-se nos embates políticos quando já contava com mais de 50 anos de idade. Assim, ela contrariou frontalmente os costumes, não apenas por ser mulher entretida com afazeres políticos e empresariais, mas mulher cinquentenária. Convém informar que também afrontou os costumes de então, por ter se casado às escondidas, sem o consentimento do pai, contrariando uma regra de que não era apenas algo usueiro e vezeiro, então, mas praticamente mandatório para as mulheres, especialmente nas famílias que dispunham de algum cabedal como a dela. Apesar de ser uma personalidade histórica tão relevante, tem sido subapreciada ante a falta de inclusão de seus feitos nos currículos escolares e da sua exposição como grande patriota em rotas de turismo cívico. A memória de Bárbara de Alencar deve
ser não apenas cultivada, mas reverenciada, ante o fato de ter demonstrado qualidades pessoais, cívicas e patrióticas genuinamente valorosas, em um ambiente cultural e político extremamente adverso. Por fim, não há como negar que é igualmente precursora da democracia substantiva e concreta ao defender a efetiva participação e a autonomia feminina, tanto na esfera civil quanto na vida pública. Bárbara fez jus ao seu nome. Era uma estrangeira em seu tempo, contemporânea dos nossos dias. Meu emocionado agradecimento a esta comissão, com cujos membros e participantes tive uma oportunidade única de crescer com este farto manancial de informações da Confederação do Equador, como cidadã, como mulher e como parlamentar. Muito obrigada. Com a palavra, o senador Fernando. Muito obrigado, senhoras senadoras. Eu gostaria desse momento de expressar o que todos aqui certamente desejariam fazer. Muito orgulho dessas duas senadoras que estão aí compondo a mesa. Muito orgulho, Tereza, de sua oportuna iniciativa e saudando você, a vice-presidente Jussara. Eu quero saudar e parabenizar toda a equipe envolvida, consultores, técnicos, que trabalharam nessa iniciativa. É muito importante, nesses 200 anos, ser relembrado e ser, sobretudo, rejuvenescido, porque as gerações presentes e as gerações futuras, o tempo naturalmente faz perder alguma ou muita memória sobre a luta que foi desenvolvida em 17 e em 24. Pernambuco foi o único estado da federação que teve amputado 2/3 de seu território. Foi castigado. Mas está inteiro. Está inteiro por força de sua gente, pela sua coragem, pelo talento de sua gente, de forma que, volto a dizer, a iniciativa ela trouxe um incenso, uma inspiração para que jovens possam conhecer a sua história e, de alguma maneira, essas histórias mudam às vezes os personagens, mas as histórias se repetem. Hoje nós temos problemas que não são de hoje com relação ao Pacto Federativo, já vem de lá, de muitos anos. E isso também nos provoca para ter um olhar diferenciado com relação à concentração de recursos provenientes da sociedade brasileira e que precisam ser revisitados. A lição que nossos antepassados nos trazem é de que essa luta ela é permanente. Quando nós encontramos conjunto de municípios que é onde as pessoas efetivamente vivem, com recursos apertados, com dificuldades de suprir, quer do ponto de vista da educação ou da saúde ou da infraestrutura, inclusive infraestrutura social, a gente percebe que o eco do passado se encontra com a realidade de hoje. Portanto, essa é uma luta que precisa ser renovada e essa iniciativa foi um brinde de ouro, senadora Tereza Leitão. Volto a dizer, muito orgulho de todos vocês, a você, Jussara, que tem muito de pernambucana na sua história, e a você, Tereza, cuja história transborda de Pernambuco, mas ela nasce e tem permeado
o Estado inteiro. De forma que parabéns a todos e que fique como exemplo essa iniciativa para que nós possamos repetir de forma a não perder os nossos símbolos. Muito obrigado. Quero agradecer ao querido senador Fernando Doeire, palavras tão afáveis e também de grande conhecimento em relação à nossa comissão. Declaro encerrada a discussão. Em votação. Em votação, o relatório da senadora Tereza Leitão com os adendos apresentados. Os senadores e as senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Está aprovado o relatório com os adendos acolhidos, que passa a constituir parecer da comissão. Parabenizo a senadora Tereza Leitão pelo trabalho ao tempo em que devolvo a presidência. Antes do encerramento, coloco em votação as atas das 6ª, 7ª e 8ª reuniões, solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Finalizo, como não poderia deixar de ser, renovando os meus agradecimentos à Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Expressa seus sinceros agradecimentos às instituições acadêmicas, culturais e governamentais que colaboraram para o êxito das ações realizadas no âmbito do bicentenário da Confederação do Equador no Senado Federal. Destacamos a valiosa parceria de instituições sediadas em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba e no Rio de Janeiro, cuja contribuição foi fundamental para a construção coletiva do conhecimento, memória e reflexão entre os acontecimentos de 1824 e seus desdobramentos históricos. Agradecemos com reconhecimento e apreço o apoio essencial dos órgãos do Senado Federal e de seus servidores e servidoras, cuja dedicação foi decisiva para o bom andamento dos trabalhos desta comissão. Destacamos a valiosa contribuição da Diretoria Geral, representada por Ilana Trompica, da Consultoria Legislativa, da Secretaria-Geral da Mesa, da Secretaria de Comissões, da Coordenação de Comissões Temporárias, Especiais e Parlamentares de Inquérito, da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Editoração e Publicações, da Coordenação de Museu, da Coordenação de Administração Patrimonial e da TV Senado. Estendemos nossos agradecimentos especiais aos gabinetes dos demais senadores, membros desta comissão, que atuaram com empenho e compromisso ao longo de todo o processo. Por fim, é justo reconhecer com gratidão o importante papel desempenhado pelas instituições de ensino superior e pelos centros de pesquisa de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro. Suas contribuições por meio de estudos e publicações dedicadas ao tema foram essenciais para o aprofundamento do conhecimento histórico e para o fortalecimento do compromisso com a preservação da memória nacional. Muito feliz com a participação. Estava dando prêmio de frequência aos senadores, né? E ter o senador Doeire, Jussara, e como também o senador Humberto, nessa comissão, para nós de Pernambuco, foi muito importante, porque nós fechamos a bancada de Pernambuco sem querer desmerecer a importância dos outros estados. Todos os estados que eram província naquela época, a gente teve o cuidado de convidar os senadores para esta comissão, e os trabalhos e as pesquisas nos revelaram alguns aspectos da Confederação até desconhecidos, né, Dantas? Tanto é que a gente teve que fazer o segundo documentário, né? De outras faces,
outras investigações, outras participações, e a gente espera que a partir de agora, com a criação, a gente aprovou do Dia Nacional dos Mártires da Confederação do Equador, o dia 20 de agosto, a introdução da disciplina específica no currículo escolar das escolas de Pernambuco, a gente possa ampliar esse conhecimento, valorizando de fato a nossa escola, a nossa história, contada não apenas pela ótica dos vencedores que abafaram, que perseguiram, que mataram os corpos daqueles que participaram da Confederação, mas não conseguiram matar os seus ideais republicanos e constitucionalistas. Então, é uma honra muito grande também ter estado com vocês e com todo o corpo técnico por esse ano de trabalho. Nada mais a vir a tratar, declaro encerrada a presença em reunião e também os trabalhos da comissão, para quem eu peço uma salva de palmas para todos nós. Muito obrigada. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índio, Vila Viçosa, Soure, que hoje é Calcaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro em Fortaleza, e Monte Mal Novo, que hoje é Baturité. Nessas 5 vilas havia indígenas ocupando cargos de câmara, majoritariamente como vereadores, alguns como juízes também. E por meio dessa condição, eles se posicionavam politicamente, escreviam. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 18ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião está destinada à deliberação de proposições conforme pauta previamente já divulgada. Só esse item aqui. Item número 2, turno suplementar do substitutivo ao projeto de lei número 2374 de 2020, emenda do projeto. Altera a lei número 12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a aprovação
da vegetação nativa para prever a compensação em dobro de déficit de reserva legal. Autoria do projeto, senador Irajá, PSD do Tocantins. Relatoria, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Observações. Em 2/7/2025, foi aprovado em turno único o substitutivo ao projeto. Ao substitutivo poderão ser apresentadas emendas até o encerramento da discussão em turno suplementar, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Está aberta a discussão em turno suplementar. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Resultado: sem emendas ao turno suplementar. O substitutivo ao projeto é dado como definitivamente adotado, sem votação nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para ciência do plenário e publicação no Diário Oficial do Senado. Eu gostaria de facultar a palavra ao senador Jaime Bagatoli, que foi o relator, cumprimentando nosso querido deputado Pedro Goiano, aqui de perto, amigo e irmão. Bem-vindo sempre, a casa é sempre sua, Pedro. Obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o nosso presidente Zequinha Marinho, aos nossos senadores, senador Mourão, Pedro Chaves. Senador, Pedro Chaves? Senador Pedro Chaves, que ingressou agora no Senado também, e dizer para vocês que esse projeto já era um projeto do Irajá, é um projeto de suma importância para regulamentar as áreas de terra que ficou fora daquele período entre 2008 e 2012, quando foi promulgado o novo Código Florestal, que prevaleceu até 2008. Então, muitas propriedades ficaram fora de 2008 a 2012. Isso vem ajudar demais e a beneficiar muitos produtores rurais, principalmente na Amazônia, que vão ficar dentro da legalidade, mesmo essas áreas que foram derrubadas depois entre 2008 e 2012. Então, eu quero dizer que eu quero agradecer muito a todos os meus pares aqui, a todos os senadores que aprovaram esse projeto de lei com a minha relatoria, e dizer que nós temos que ajudar o nosso setor produtivo a continuar produzindo dentro da legalidade. Obrigado, presidente. Consertar aqui o negócio. O deputado Pedro Chaves, atualmente é suplente do senador Vanderlan, né, Pedro? E o Vanderlan tirou licença, então Vossa Excelência é senador, e seja muito bem-vindo a essa comissão, da qual o Vanderlan é membro, e é um prazer poder lhe ouvir nesse início aqui de legislatura que está começando no Senado Federal. Por favor, nos dirija a palavra. Obrigado, presidente. Presidente Zequinha Marinho, fomos colegas de Câmara dos Deputados, amigos de longa data, nosso senador do Estado do Pará. Para mim, presidente, é um prazer estar aqui compondo essa comissão como titular. Eu tive a oportunidade de ser titular várias vezes na Comissão de Agricultura da Câmara. O Estado de Goiás é um estado que tem a sua economia principal assentada no agronegócio, principalmente na produção de grãos e na criação, ou melhor, na produção de carne bovina, né? Então, a gente participa aqui com muito prazer dessa comissão e estamos aqui firmes e fortes, né, para que a gente possa fazer um bom trabalho, ajudar o nosso estado e ajudar o Brasil. Então, representando o nosso estado, que é um estado que tem uma agricultura, uma pecuária, um agronegócio muito forte, o estado de Goiás. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador. Deus abençoe, seja bem-vindo sempre, né? Saúde, boa folga lá para o Vanderlan, dar uma passeada lá fora, né? Ou resolver seus problemas de saúde. Você é muito querido lá em Goiás e querido de todos nós.
sei da sua competência e estamos aqui para receber a sua contribuição, né, trazendo nosso grande estado de Goiás para esse debate, assim como os outros senadores têm feito. Obrigado mesmo. Pessoal, na terça-feira que vem, dia 15, será nossa última sessão aqui da Comissão de Agricultura. Teremos, além da sessão, parece que a instalação de uma frente parlamentar, teremos também uma audiência pública, um bocado de coisa para resolver. Mas será dia 15, terça-feira. Eu quero pedir ao Pedro aqui, aos demais da equipe, que a gente possa, não é, ajeitar tudo isso para fechar o semestre. E aí, então, gostaria de dirigir a palavra a todos os senhores naquela oportunidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Selva. Turismo de aventura. Quais os cuidados para praticar? Quais os deveres das empresas que oferecem esse tipo de serviço? E como está a legislação atual? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Os sonhos da geração Beat se perderam no desfacelamento de todas as ânsias que tinha a geração que fez a contracultura. Isso reflete na geração seguinte, que é o tema básico de Playtime, livro do Sebastião Albano. Eu pensei o livro ao longo de muito tempo, né? Na verdade, eu tenho muitos contos escritos e eu resolvi reunir alguns, né, que tivessem algum tipo de laço, fosse visível ou subterrâneo. Eu acabei reunindo os 6. E realmente eles têm uma alocação ou um espaço, né, variado. Né? Eles vão talvez de um lugar que possa ser Nova York até Brasília. Eu cresci em Brasília. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Declaro aberta a 14ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Aprovação de ata. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª reuniões da comissão. As senhoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presidência comunica o arquivamento do ofício número 8225-SG da Câmara Municipal de Lins, São Paulo, lido na 12ª reunião da comissão, realizada no dia 28 de maio do corrente ano, sem que tenha havido manifestação de senador membro desta comissão para análise da matéria por este colegiado, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12 de 2019. A pauta. Informo que a reunião está dividida em duas partes. A primeira parte consiste na apreciação da proposta de plano de trabalho
para avaliação da política pública sobre o tema inteligência artificial no Brasil, impacto das políticas públicas para seu desenvolvimento e bem-estar da população, de relatoria do senador astronauta Marcos Pontes. A segunda parte destina-se à deliberação de matérias não terminativas que serão votadas pelo processo simbólico. Eu anuncio o item 1 da pauta, então, né, a apreciação da proposta de plano de trabalho. Uma vez que o senador astronauta Marcos Pontes não se encontra presente, eu vou passar a presidência para a senadora Tereza Leitão e farei a leitura da proposta ad hoc. Muito obrigada, senhor presidente. Vamos passar, então, a palavra a Vossa Excelência para a leitura do plano de trabalho que avaliará a política pública de inteligência artificial, substituindo o relator, senador astronauta Marcos Pontes. Com a palavra, o senador Hamilton Mourão. Muito obrigado, senadora. A avaliação de políticas públicas pelo Senado Federal é uma previsão do artigo 96B do Regimento Interno. Dessa forma, a nossa comissão aprovou o requerimento número 7 do corrente ano, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, para que pudéssemos avaliar as políticas públicas norteadas pelo tema inteligência artificial no Brasil. Em dezembro do ano passado, o Senado Federal aprovou o PL 2338 de 2023, que dispõe sobre o desenvolvimento, fomento e o uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana. A proposição remetida à Câmara dos Deputados representa um esforço conjunto do Senado Federal e da sociedade civil para estabelecer normas gerais voltadas à governança responsável desses sistemas de inteligência artificial do Brasil. Trata-se, portanto, de norma a ser observada por todas as iniciativas pretendidas em desenvolvimento no território brasileiro relacionadas à inteligência artificial. Por sua vez, enquanto o PL 2338 aguarda a deliberação da Câmara dos Deputados, o Poder Executivo, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga e implementa iniciativas constantes da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, EBIA, e do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PEBIA. A estratégia tem por objetivo potencializar o desenvolvimento e a utilização da tecnologia com vistas a promover o avanço científico e solucionar problemas concretos do país, identificando áreas prioritárias nas quais há maior potencial de obtenção de benefícios. Já o PEBIA, o Plano Brasileiro, foi lançado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e com investimento previsto de 23 bilhões de reais para o período que compreende, tem por objetivo transformar o país em referência mundial em inovação e eficiência no uso da inteligência artificial, especialmente no setor público. Assim, esse nosso trabalho de avaliação terá os seguintes objetivos: identificar as principais iniciativas propostas na estratégia e no plano, avaliar os resultados pretendidos realizados até o momento, analisar a convergência das iniciativas propostas na estratégia e no plano com os objetivos do PL 2338. A avaliação será norteada pelas seguintes questões: quais iniciativas destaques no âmbito da estratégia e do plano? Os resultados obtidos até o momento pelas iniciativas desenvolvidas no âmbito da estratégia do plano atendem os objetivos das políticas? Embora o PL 2338/2023 ainda esteja em tramitação no Congresso Nacional, seus objetivos estão contemplados nas iniciativas desenvolvidas no âmbito da estratégia e do plano? Cronograma de atividades. Abaixo o nosso cronograma: apresentação e votação do plano de trabalho até julho de 2025, apresentação e votação de requerimentos de informação e audiência pública até agosto, envio de requerimentos de informações ao MCTI e a outros órgãos até outubro, realização de audiências públicas até novembro e apresentação do relatório no mesmo mês de novembro. Discussão e votação do relatório até dezembro. Poderão ser requeridas informações a órgãos e entidades que desenvolvam atividades relacionadas à inteligência artificial, a fim de subsidiar a avaliação sobre as iniciativas desenvolvidas no âmbito da estratégia e do plano. Para as avaliações serão encaminhados requerimentos de informações ao MCTI. Em relação às audiências públicas,
pretendemos ouvir os principais órgãos e entidades do governo relacionadas às iniciativas desenvolvidas no âmbito da estratégia do plano, consideradas relevantes à avaliação pretendida por esta comissão. Os trabalhos se concentrarão em identificar a atuação do poder público na implementação das políticas públicas relacionadas à inteligência artificial, lacunas legislativas e outros aspectos relevantes para que, ao final, sejam propostas soluções legislativas e também recomendações ao Poder Executivo. O relatório consolidará as informações recebidas via requerimento de informações e audiências públicas. Fundamentado por esses elementos, apresentará soluções legislativas e recomendações técnicas ao Executivo, se necessário. Coloco em discussão o plano de trabalho. É a senhora que tem que falar. O plano de trabalho está em discussão. Eu quero, senador, parabenizar a escolha do tema. É um tema importantíssimo. Nós também estamos debatendo esse tema na Comissão de Educação e certamente esse plano de trabalho colocará luzes sobre muitas coisas que precisam ser explicitadas e reguladas, sobretudo, em relação à inteligência artificial. Então, não havendo mais quem queira discutir, simbolicamente está aprovado o plano de trabalho que será desenvolvido por esta comissão, tendo em vista a apresentação feita pelo senador, relator ad hoc, substituindo o relator Astronauta Pontes. Muito obrigada. Repasso agora a presidência. Aprovada a proposta, encerra aqui a primeira parte da reunião e eu devolvo a presidência para o senador Hamilton Mourão. Agradeço à senadora Tereza Leitão a disponibilidade e a camaradagem para conseguirmos tocar os trabalhos desta comissão. Muito obrigado, senadora. Sim, senhora. Uhum. O item 1 é uma solicitação da relatora por retirada, e aqui é o seu, que também é retirado. Bom, o item 1 da pauta, o PL 4007 de 2020, cuja relatora é a senadora doutora Eudócia, foi retirado da pauta por solicitação da senhora senadora doutora Eudócia. O item 2, que é o PL 330 de 2022, não terminativo, de minha relatoria, também está retirado de pauta para reexame. O item, estamos aguardando o senador Efraim, para o item 233. E tem os requerimentos do astronauta. E que o senhor irá subscrever, né? Aí o senhor tem que passar a presidência de novo. Vou passar. Passo a presidência à excelentíssima senhora senadora Tereza Leitão. A senhora agora anuncia os requerimentos, né? Item 4, eu acho que é o item 4. Vamos passar agora para o item 4 da pauta, que se refere aos requerimentos. Requerimento número 14 de 2025, o astronauta Marcos Pontes, e eu concedo a palavra para a leitura do requerimento ao senador Mourão, que subscreve todos os requerimentos aqui apresentados. Requerimento número 14. O senador Marcos Pontes requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2 da Constituição Federal e do artigo 93, item 2 do Regimento Interno desse Senado, a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Educação e Cultura, com o objetivo de debater a Política Nacional de Educação Digital, instituída pela Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, bem como a necessária regulamentação da referida lei. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
representante do Ministério da Educação, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, representante do Conselho Nacional de Educação, o senhor Francisco Antônio Suttel, presidente do Instituto Brasil Digital, o senhor Neri dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, e o senhor Felipe França, diretor executivo do Conselho Digital do Brasil. A justificativa é que a Lei 14.533 representa um marco essencial para a inclusão digital no Brasil, promovendo a democratização do acesso às tecnologias da informação e comunicação e fomentando a capacitação digital da nossa população. Em um mundo onde as competências digitais são determinantes em diversas situações, como no mercado de trabalho, acesso a serviços essenciais e para a participação cidadã, a implementação efetiva dessa política é fundamental para reduzir desigualdades e fortalecer a soberania digital do Brasil. Dentre os principais objetivos que se pretende atingir com a solicitada audiência pública estão, por exemplo, a discussão sobre os desafios e oportunidades alcançados com a regulamentação da lei e a identificação de estratégias que garantam a eficácia da política nacional, além de reunir contribuições de diversos setores envolvidos para a elaboração das necessárias diretrizes e normativas complementares à legislação. É o requerimento, senhora presidente. Obrigada. Consulto se há alguém que queira discutir. Não havendo quem queira discutir, a votação será simbólica. Senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos passar agora para o item 5, que se refere também a um requerimento, número 15, autorizada a subscrição pelo senador Mourão, do requerimento do senador astronauta Marcos Pontes. Concedo a palavra para a leitura do requerimento ao senador Mourão. O presente requerimento trata-se de debater os avanços, desafios regulatórios e o financiamento das vacinas nacionais estratégicas em estágios clínicos avançados de desenvolvimento, com especial ênfase na vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e na vacina Spintec contra a Covid-19, desenvolvida pelo CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Propõe para a audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Instituto Butantan, representante do CT Vacinas da UFMG, representante do MCTI, representante da Anvisa, representante da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, representante da Academia Brasileira de Ciência e representante do Ministério da Saúde. A justificativa é que o desenvolvimento de vacinas nacionais é estratégico para a soberania sanitária do Brasil. Os projetos aqui mencionados representam não apenas avanços científicos, mas também a capacidade instalada do país em responder a demandas críticas da saúde pública com soluções tecnológicas próprias. A audiência permitirá o debate técnico, científico e institucional sobre os caminhos para garantir que essas vacinas avancem até a etapa final de disponibilização à população brasileira, enfrentando os desafios de ordem regulatória, orçamentária e de infraestrutura industrial. É o relatório, senhora presidente. Sim, está pronto. Está pronto. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi o requerimento número 15, lido. Alguém quer encaminhar a votação? Não havendo quem queira usar a palavra, coloca em votação. Aprovado. A Secretaria da Comissão tomará todas as providências necessárias e pertinentes. Vamos ao item 6, requerimento número 16, do senador Esperidião Amin. Concedo a palavra para a leitura do requerimento. ADOC, senador Mourão. Muito obrigado, senhora presidente. É um requerimento aqui que estou subscrevendo do senador Esperidião Amin e se relaciona ao requerimento número 14 que acabamos de ler do astronauta Marcos Pontes, e o senador Amin requer que na audiência pública ali solicitada se inclua um representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o requerimento, senhora. De participantes, né? Exatamente, senhora presidente. Alguém quer usar da palavra? Não havendo quem queira. Em votação, aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as providências. Vamos para o último item da pauta, ainda subscrição do requerimento número 17 do senador astronauta Marcos Pontes. Concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do requerimento.
Presente requerimento destina-se a uma realização de audiência pública para debater o Programa de Clima Espacial Brasileiro e a Missão Espacial de Grande Porte para Observações Solares, a Missão Telescópico Espacial Solar Galileu, e seu possível impacto como ferramenta para alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e os serviços prestados na previsão do clima espacial. Os seguintes representantes de entidades são propostos para audiência. Representante do MCTI, o senhor Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, o senhor Joaquim Eduardo Rezende Costa, chefe da Divisão de Clima Espacial do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o senhor Luiz Eduardo Antunes Vieira, investigador da Missão Telescópio Espacial Solar Galileu, e o senhor Alisson Daulago, investigador da Missão Telescópio Espacial Solar Galileu. Na justificativa, é colocado que o Programa de Estudo e Monitoramento Brasileiro de Clima Espacial é um programa estratégico que coloca o Brasil na vanguarda de monitoramento e previsão do clima espacial, sendo fundamental para garantir segurança tecnológica e operacional em setores críticos. Sua atuação global e suas colaborações internacionais consolidam sua importância na comunidade científica, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os efeitos do Sol na Terra e o desenvolvimento de estratégias de mitigação. Prevê-se que o esforço do governo brasileiro para promover a interação entre pesquisa e educação fundamental se beneficiará do desenvolvimento da missão Galileu, uma vez que o intenso programa de divulgação científica pode ser implementado em paralelo. Essas, então, são as razões para a realização dessa audiência pública, e esse é o requerimento, senhora presidente. Obrigada, senador. Consulto se há quem queira usar a palavra. Não havendo, votação encaminhada, aprovado. Passo para a secretaria da comissão tomar as devidas providências. Há um outro requerimento, que é o item... Há um outro projeto, que é o primeiro item da pauta. O primeiro item a ser debatido. Nós vamos aguardar só um minutinho, não é isso, senador? Não, já aceitou. Ou ele já aceitou? Então, pronto. O item 3 se refere ao projeto de lei número 233, não terminativo, de autoria do senador Efraim Filho. Concedo a palavra para a leitura do relatório ao relator ad hoc, senador Mourão. Peço permissão para ir direto à análise, senhora presidente. Conforme determina o regulamento interno do Senado Federal, cumpre esta comissão opinar sobre desenvolvimento científico, tecnológico, inovação tecnológica e outros assuntos correlatos, o que insere o projeto em exame no seu rol de atribuições. Não há nenhuma ressalva em relação aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não obstante, mostra-se pertinente tecer alguns esclarecimentos adicionais que podem contribuir para o aprimoramento da compreensão da matéria. Em relação ao mérito, a proposição possui objeto louvável, pois a implementação de medidas que visam aumentar a transparência nas estruturas corporativas e, consequentemente, prevenir e combater a corrupção, a sonegação e a lavagem de dinheiro, considerando as competências desta comissão e o trâmite futuro da matéria em outras duas comissões temáticas desta Casa, os aspectos relativos à proteção de dados e sobesamento entre transparência e privacidade pessoal merecem escrutínio. Com foco na Constituição Federal, nos incisos 14 e 33 do artigo 5º, tem-se que a transparência ativa é direito fundamental para o controle social, para o acesso à informação que envolva a gestão pública para o exercício da democracia e para trazer a responsabilização e prestação de contas, accountability, da atividade governamental. Cabe destacar que na mesma Constituição estão enunciados outros direitos fundamentais nos incisos 10 e 79 do mesmo artigo 5º, que tratam respectivamente da proteção da vida privada e dos dados pessoais. Não há hierarquia entre direitos fundamentais, portanto, deve haver harmonização entre eles. A Lei de Acesso à Informação materializa a transparência ativa, ao passo que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estipula limites e regras para uso e divulgação de dados de pessoas naturais. Ao considerar esses dois corpos legais bem estabelecidos e o julgado do STF no agravo regimental na suspensão de segurança 3902 SP
relatada pelo então ministro Aires Brito, consideramos que há a proibição de revelar o endereço residencial, o CPF e o RG de cada servidor público, uma vez que essas informações, em princípio, estariam inseridas na seara da vida privada dos indivíduos. Logo, o PL intela, ao demandar a divulgação na internet de mais informações sobre os beneficiários finais do que exige a transparência ativa destinada aos servidores públicos, extrapola o que foi constitucionalmente aceito pelo STF. Dito entendimento foi solidificado no recurso extraordinário com agravo número 652777, relatado pelo então ministro Teori Zavascki, em que foi declarada a constitucionalidade da divulgação do nome completo e remuneração dos servidores públicos, sem se revelar o endereço residencial, o CPF ou o RG. Fechando o tema, o Código Civil, por sua vez, afirma em seu artigo 21 que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então, parece-nos demasiadamente ampla a gama de informações a serem tornadas públicas sobre os beneficiários finais, listadas no inciso 1 do artigo 13 do PL aqui em análise. Sugerimos a adequação à legislação e ao entendimento da constitucionalidade, suprimindo a divulgação do ano de nascimento, do país de residência e do CPF, mesmo com dígitos ocultos. Também deve-se balizar o prazo da divulgação das informações relativas aos beneficiários finais, considerando que as entidades às quais eles estão ligados podem ser extintas. Não nos parece razoável que tais informações permaneçam indefinidamente publicadas, considerando que a Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, estabelece no artigo 174 um prazo prescricional de 5 anos para que o crédito tributário seja cobrado. Sugere-se adotar tal prazo no PL para que as informações continuem a ser divulgadas após a dissolução da entidade a que o beneficiário final estava ligado. Registre-se, por fim, que as emendas aprovadas na Comissão de Relações Exteriores aprimoram o projeto e merecem ser incorporadas ao texto final do projeto de lei, na medida em que aperfeiçoam os objetivos da proposição de coletar e compartilhar dados sobre o beneficiário final de pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras com atividades no país. Oferecemos apenas uma adequação à primeira emenda aprovada na CRE para aprimoramento da técnica legislativa. Apresentamos, assim, emenda ao projeto para aperfeiçoá-lo, objetivando alcançar o cerne de combater a corrupção sem cruzar os limites da vida privada e das informações de foro íntimo. Considerando estes ajustes, entendemos que a proposta é meritória. Voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do PL número 233 de 2022, com a emenda apresentada a seguir e pela aprovação das emendas número 1 a 15 da CRE, com a subemenda à emenda número 1 CRE apresentada abaixo. Subemenda CCT. Desse a seguinte redação, a emenda número 1 CRE ao PL 233 de 2022. Abre aspas. Desse ao caput do artigo 1º do PL 233 de 2022, a seguinte redação. Esta lei dispõe sobre os beneficiários finais de pessoas jurídicas brasileiras, jurídicas estrangeiras ou arranjos legais que têm atividades no Brasil e demais entidades ou arranjos legais no exterior que tenham participação de pessoas jurídicas no Brasil ou de pessoas físicas constantes do cadastro de pessoas físicas. Também uma emenda que dá ao artigo 13 do mesmo PL a seguinte redação. Artigo 13, item 1, relativamente aos beneficiários finais, o nome completo, a nacionalidade e as condições presentes nos termos do artigo 1º. Parágrafo 5º. As informações constantes no item 1 permanecerão na página eletrônica pelo prazo de 5 anos após a extinção da entidade no órgão de registro. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, senador. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação simbólica, quem aprova permaneça como está. Aprovado. A matéria será encaminhada à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos. Devolvo a presidência ao senador Hamilton Mourão. Agradeço mais uma vez à senadora Tereza Leitão pela cooperação e a camaradagem nos trabalhos desta comissão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.
Viver no país dos outros não é brincadeira, não. Eu fui operador de caixa no loja americana. Fui motorista do ônibus. Fui pintor dessas casa, parede. Até hoje, não vive só na música, não. Tá complicado, mano. Não vive só na música. Sons do Refúgio, neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Uma relação entre a questão do mercado de trabalho e a questão previdenciária, quando a gente olha para esse processo de envelhecimento populacional. Porque no âmbito do mercado de trabalho, especialmente no setor privado, à medida que as pessoas envelhecem, elas são consideradas inaptas para a ocupação de certas posições. Então ainda existe um grande, um termo que a gente vem utilizando muito hoje, ainda existe um grande etarismo, uma grande discriminação contra pessoas idosas ou pessoas que nem são idosas, mas que já estão ali acima dos 45, acima dos 50, com relação à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo, ela está acima de 50, sendo considerada ainda muito jovem para aposentar. Como é que essas pessoas vão encerrar o período de completar o tempo mínimo de contribuição previdenciária? A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 14ª reunião da Comissão de Esporte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 9 de julho de 2025. Senhoras e senhores senadores, membros dessa comissão, demais presentes e todos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal, bom dia. É com imensa satisfação que abrimos esta reunião para debater um tema de profunda relevância para o esporte brasileiro. A igualdade de gênero, em especial a atenção aos desafios enfrentados pelas mulheres atletas e a construção de políticas públicas que assegurem o fortalecimento da presença feminina no esporte de alto rendimento. Falar sobre igualdade de gênero no esporte é reconhecer que, apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir às mulheres as mesmas oportunidades, visibilidade e estrutura que, historicamente, têm sido concedidas aos homens. É por isso que esta audiência é tão especial. Temos conosco mulheres de trajetórias notáveis, que trilharam e ainda trilham jornadas de resistência e excelência em suas respectivas modalidades. Mulheres que enfrentam ou enfrentaram preconceitos, desigualdades salariais, falta de apoio estrutural e mesmo a invisibilidade na cobertura esportiva. E ainda assim, seguem sendo inspiração para milhares de jovens brasileiras que sonham em conquistar um espaço no esporte. Suas vozes são fundamentais para que possamos formular políticas mais justas, eficientes e transformadoras. Quero também aproveitar essa sessão para destacar os recentes feitos que enchem de orgulho o esporte nacional, demonstrando que o Brasil continua forte e competitivo em diversas frentes, com destaque, inclusive, para a atuação de nossas mulheres, nossas atletas. Começo pelo futebol, onde acompanhamos a participação dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA. O Fluminense fez história, lutou com bravura contra o Chelsea, da Inglaterra, e acabou eliminado. Fato é que o time tricolor carioca terminou entre os 4 melhores do mundo. Também merece registro o desempenho do Brasil no vôlei feminino,
que eu acho que é o Sub-26, né, Jaqueline? Que disputou agora, que ficou no pódio. Valesquinha, é verdade. Que garantiu seu lugar no pódio agora na Copa América, ao vencer o Chile por 3-0. Inclusive, nessa madrugada, aqui no Brasil, a seleção principal feminina de vôlei venceu a equipe da Bulgária por 3-1 e já assegurou sua classificação para a fase final da Liga das Nações. Ainda no campo das conquistas femininas, registro com satisfação o desempenho da seleção feminina de basquete feminino, que chegou à final da Copa América e conquistou a medalha de prata, após enfrentar a forte equipe dos Estados Unidos. É uma campanha que evidencia o renascimento da modalidade e reforça a importância de continuarmos investindo no basquete feminino, fortalecendo as categorias de base e oferecendo condições adequadas para o desenvolvimento das atletas. Outros esportes também merecem ser celebrados nesta manhã. O Brasil conquistou 4 medalhas de ouro na Copa do Mundo de Boxe, realizada no Cazaquistão, resultado que demonstra a crescente força da nossa equipe na modalidade e a importância dos investimentos técnicos e estruturados para os nossos atletas. No atletismo, mais uma vez o Alisson dos Santos brilhou, ao vencer o campeão olímpico e conquistar a medalha de ouro na Diamond League, reforçando o seu nome entre os grandes do esporte mundial. Não posso deixar de registrar um feito extraordinário que muito nos honra, e especialmente nós do Distrito Federal, que a Polícia Civil aqui do DF teve um desempenho histórico nos Jogos Mundiais dos policiais e bombeiros, inclusive a nossa Polícia Legislativa, né? Nós tivemos representação lá, o Portinho, com a conquista de mais de 200 medalhas, incluindo 90 de ouro. Entre os destaques estão a agente Marília Rego Borges, da 29ª Delegacia de Polícia do Riacho Fundo. A Marília conquistou 5 medalhas no atletismo, 3 de ouro e 2 de bronze, em sua primeira participação no Mundial. Sua história marcada por dedicação, superação e amor ao esporte nos enche de orgulho e reforça como o esporte pode e deve estar presente em todas as esferas da vida pública, inclusive nas instituições de segurança. Antes de encerrar, é preciso registrar que no próximo final de semana aqui em Brasília, nós teremos a Street League Skateboarding, Skateboarding, a ser realizado na Esplanada dos Ministérios no sábado, dia 12, e domingo, dia 13 de julho, marcando a primeira vez que a capital federal recebe uma etapa oficial da principal liga de skate street. Num formato inédito, o Brasil será The Best Tricks, no qual os skatistas de elite, como a Raíssa Leal, olha que legal, Raíssa Leal, Felipe Gustavo e convidados internacionais, terão 7 tentativas para executar manobras e garantir as melhores notas. Vamos torcer aí para os nossos brasileiros. O evento será totalmente gratuito e aberto ao público, transformando o coração de Brasília em uma grande arena urbana, com atividades e ativações interativas, música ao vivo, food trucks e atrações para todas as idades. Além de celebrar o skate como um espetáculo esportivo, essa etapa reforça o potencial de Brasília no turismo esportivo, movimentando a economia local e promovendo práticas sustentáveis em sintonia com os objetivos do governo local, principalmente da Secretaria de Turismo do DF. Senhoras e senhores, o momento é de celebração, mas também de reflexão. Celebrar os feitos dos nossos atletas e atletas é reconhecer seu valor. Refletir sobre a desigualdade de gênero é assumir o compromisso com um futuro mais justo, inclusivo e igualitário. Que este debate de hoje sirva para nos fortalecer como legisladores e como sociedade. Que possamos sair dessa reunião mais conscientes da urgência de políticas públicas voltadas à valorização do esporte feminino e à construção de um cenário esportivo verdadeiramente democrático, diverso e representativo. Declaro assim aberta essa tão importante sessão da Comissão de Esporte no Senado Federal, renovando o meu compromisso pessoal e institucional com o avanço da igualdade de gênero no nosso esporte brasileiro. Vamos à audiência. Se me permite. Pois não, senador Portinho, bom dia. Bom e dia. Parabéns, né? Semana passada foi seu aniversário. Muito obrigado, Saúde, senadora amigo. Leila. Saúde. Muito obrigado.
saúde, que mais importa. É, isso aí. E não sei se foi dito, eu cheguei um pouquinho após o início, gostaria de registrar o feito do Clube Fluminense na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, clube que eu tive a honra, o orgulho eu tenho de ter defendido até dias antes de assumir esse Senado Federal. Olha. Embora não seja o meu clube do coração, defendi com muito afinco e torci por isso, pelo Fluminense. Infelizmente não foi possível avançar, mas a gente não pode deixar de registrar com satisfação que o Fluminense está entre os 4 maiores clubes do mundo na atualidade. Está entre os 4 maiores clubes. O clube do meu estado, do Rio de Janeiro. Fazendo também o registro da Pode Bela... falar, senador Portilho. Todo sabe que você é flamenguista. Eu também. Eu ia dizer isso agora. Mas em campo, né? Torcer é Brasil, somos Brasil. E fazer um registro também da bela participação dos outros clubes. Sim. Os outros 2 do meu estado, além do Fluminense, Botafogo e Flamengo, também foram longe, levaram emoção ao torcedor, fizeram a gente torcer, né? Fizeram a gente ver que o futebol brasileiro está no nível mundial, muito bem posicionado, assim como o Palmeiras, clube que eu também defendi como advogado, né? Além do Flamengo, que eu fui vice-jurídico, o Palmeiras, clube que eu defendi como advogado, que também foi longe e tem o seu mérito e está entre os grandes do mundo. Agora, vamos lá. A torcida foi um espetáculo à parte. Das 4 equipes, né? Assim, brasileiro, onde ele está torcendo, ele realmente tem uma energia diferenciada. Isso eu falei até na última audiência, mas foi impressionante, né? Assim, o calor, o trabalho, o apoio das torcidas dos 4 times brasileiros. As torcidas também, os nossos parabéns aí, foram incríveis. Bom, a primeira parte da nossa sessão de hoje vai ser deliberativa e vai ser muito rápida. Nós vamos ler alguns requerimentos aqui antes de chamarmos as nossas expositoras. A presente reunião é destinada à deliberação de requerimentos apresentados à comissão. Item 1, requerimento da Comissão de Esporte número 28, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão de convidados na audiência pública do requerimento número 27/2025. Autoria, senador Carlos Portinho. Eu concedo a palavra ao senador Carlos Portinho, autor do requerimento. Muito obrigado e aproveitando, senadora Leila, fazendo um anúncio que no dia 16 teremos audiência pública aqui nessa comissão, das mais importantes certamente. Para a gente poder enfrentar os vetos. O que tem acontecido é que as sessões do Congresso, justamente pela falta desse debate, a gente não tem avançado ou para manter ou para derrubar, ou pelo menos... Os vetos da Lei Geral. Da Lei Geral do Esporte, que é uma lei que durante décadas tramitou aqui e que na gestão, nessa última legislatura, tendo à frente a senadora Leila, o senador Cajuru, o senador Romário, eu dando a minha contribuição. Você também. Nós aprovamos, né, com um número grande de emendas e um número também grande de vetos que foram dados pelo atual presidente. Aprovamos e com apoio das 2 casas. Das 2 casas, sim, sem dúvida. E traz questões importantes, né, fundamentais para a performance esportiva, como, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, o benefício à importação de equipamentos. Os nossos atletas são os melhores do mundo, mas precisamos ter equipamentos que façam frente ao desenvolvimento tecnológico que o mundo vive. Então, essa é uma audiência pública fundamental. No próximo dia 16, o COB estará presente, junto com outros atores desse setor, mas eu gostaria, nesse requerimento, 27/2025 da SES, sejam incluídos os seguintes convidados: o excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, inclusive esse é um tema que eu suscitei como exemplo pertinente ao Ministério da Fazenda, e a senhora Fabiana Bentes, representante do Instituto Sou do Esporte. O Instituto Sou do Esporte, num belo evento no Rio, ele apresentou o PIB do esporte, e isso valoriza ainda mais o esporte brasileiro, né? O que ele move da nossa economia. Descobrimos, por exemplo, que é muito mais do que a cultura, que é tão importante quanto, né? Mas para a gente entender a força do esporte brasileiro, né, como motor do desenvolvimento também econômico do país, o que ele gera de riqueza para o país e o que ele pode, o Estado, devolver
para o esporte. E por isso até pedi para que fosse iniciada a próxima audiência pública, lógico, após a participação dos ministros do esporte, que eu espero esteja presente, e do ministro da Fazenda, para que a gente tenha um bom debate, também seja aberto com a exibição do que foi o estudo do PIB do esporte, porque nos dá um norte para a gente entender melhor. E, senadora Leila, se me permite um requerimento extra pauta, o CONFEF, o representante do Conselho Federal de Educação Física, ele pediu para participar porque tem temas que são afeitos a... Pauta, senador. Isso. Está na pauta? Eu ia pedir extra pauta. Nós inserimos na pauta, não, tá? Então, eu vou ficar só primeiro no requerimento 28 de 2025, que pede para incluir o Ministério da Fazenda e a representante do Instituto Sou do Esporte para apresentar o PIB, e aguardo o próximo requerimento, então, para eu poder manifestar. Inclusive, é importante ressaltar os números da questão, né, do PIB do esporte, que são números muito relevantes. Isso se deve muito também a outra questão que está sendo tratada aqui no Congresso, que é a perenização da Lei de Incentivo ao Esporte. Exatamente. Outro tema fundamental que estamos alerta, toda a comunidade está alerta, a comunidade esportiva, porque é fundamental. Se tratamos de números, de economia, certamente a Lei de Incentivo ela contribui muito para esses números tão relevantes do PIB do esporte no nosso país. Bom, a votação ela será simbólica, em votação requerimento. As senhoras senadores e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 2, requerimento da Comissão de Esporte número 29 de 2025, que requer, no artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão de convidado na audiência pública, objeto do requerimento número 27, autoria desta presidência. A votação ela será simbólica, está aqui o... Eu estou pedindo que na audiência ela seja incluído o seguinte convidado, que é o representante do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Tá? Então, acho que, enfim, foi um representante que nós, por falta de atenção, inclusive toda a equipe, tivemos e que nós agora estamos se corrigindo. Tá? É isso. É importantíssimo termos aqui o representante do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Então, a votação ela será simbólica. Em votação, o requerimento. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu vou para o item... Eu vou para o item 5, para o seu... que é o requerimento da comissão número 32 de 2025, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, o artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento número 27, CESP, seja incluído como convidado o Conselho Federal de Educação Física. Autoria, senador Carlos Portinho. Conceda a palavra ao senador Carlos Portinho, autor do requerimento. É importante a representatividade do Conselho Federal de Educação Física, e eu também tive cuidado, senadora Leila, de entender sobre quais vetos estariam ligados naturalmente à atividade, e tem uns 3 ou 4 que eles me passaram, que são fundamentais. Me procuraram no evento do PIB do esporte, pediram para participar, e recentemente, essa semana, justificaram quais vetos que eu perguntei teria ligação. Então, em razão disso, eu peço que seja incluído o seguinte convidado, o representante do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF. Perfeito, senador Portinho. Só dar meu bom dia aqui ao nosso vice-presidente da Comissão de Esporte, senador Chico Rodrigues. Seja muito bem-vindo, senador. A votação do requerimento apresentado pelo senador Carlos Portinho, essa votação ela será simbólica. Em votação, requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento aprovado. Vamos para o item 3. Faltam mais 2, meninas. Item 3, requerimento da Comissão de Esporte, número 30, que requer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a exceção em ata, o voto de louvor à ex-atleta olímpica Wanda dos Santos, segunda brasileira negra a representar o Brasil em Jogos Olímpicos, por reconhecimento à sua trajetória e conquista no esporte nacional.
e internacional. A autoria desta presidência. Bom, vou à justificação. A Wanda dos Santos foi a segunda mulher negra a representar o Brasil em Jogos Olímpicos. Participou das edições de Helsinki em 1952 e Roma em 1960, tendo quebrado os recordes sul-americanos nos 80 metros com barreira em 1952. Além disso, conquistou 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Bronze no salto em Buenos Aires em 1951, bronze nos 80 metros com barreira na Cidade do México em 1955 e nessa mesma modalidade foi prata em Chicago em 1959 e bronze em São Paulo em 1963. Também foi a maior medalhista do Troféu Brasil, criada em 1945 e conquistando 48 ouros na competição entre 1946 e 1966 em diversas modalidades. Wanda dos Santos nos deixou, já falado pelo Vlamir aqui, presidente da Confederação de Atletismo, que está aqui presente, nos deixou no dia 30 de junho de 2025, aos 93 anos em São Paulo, e deixa uma marca na história do atletismo brasileiro. Por sua trajetória de superação e inspiração, especialmente no contexto de resistência racial e de gênero, requeiro o apoio desta comissão no sentido da aprovação desse voto de louvor, em homenagem à nossa querida Wanda dos Santos. Fazendo aqui eu fui pesquisar, fiquei curioso, senadora Leila, para saber qual foi a primeira mulher negra brasileira a participar de uma Olimpíada. E me diz aqui o Google, a mãe dos burros, me diz aqui que foi Melânia Luz a primeira, né? E também no atletismo. Então veja que o atletismo é pioneiro na participação das mulheres negras nas Olimpíadas. E o seu registro tem todo o meu apoio com relação à Vânia. Obrigada, senador Carlos Portinho. A votação ela será simbólica. Em votação, requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora finaliza o nosso quarto item. Item 4, requerimento da Comissão de Esporte número 31, que requer nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja incluído, representante do Comitê Paralímpico. Isso foi passado já, né? Não, é aqui mesmo. É esse mesmo. O outro foi o Comitê de Clubes, perdão. Que seja incluído o representante do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, como convidado na audiência pública, objeto do requerimento 25 de 2025, CESP. Autoria desta presidência. A votação ela será simbólica. Em votação, requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senadora Leila, eu vou fazer em delicadeza e pedir licença, que eu estou na discussão do Código Eleitoral lá. Eu vim aqui para prestigiar e aprovar os requerimentos. Tenho certeza que vai ser muito profícua essa audiência pública e estará no YouTube e eu poderei assistir hoje à noite para me inteirar. Muito obrigado, senadora. E temos as assessorias aí também. Obrigada. Desse quarto aqui, nós sabemos o caos que é, né, senador Carlos Portinho? Ainda mais o Código Eleitoral. Muito importante, principalmente para nós mulheres, a garantia dos 20% das cadeiras. Estou torcendo pela bancada feminina, está fazendo um bom trabalho lá. É isso aí, vamos à luta. Bom, agora nós vamos para a segunda parte da nossa sessão, que é a audiência pública interativa. Esta parte destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a igualdade de gênero no esporte brasileiro, com foco nos desafios enfrentados pelas mulheres atletas e na construção de políticas públicas de apoio à presença feminina no esporte de alto rendimento. Isso é atenção aos requerimentos número 25 CESP, requerimento número 31 CESP, de minha autoria. Eu convido para tomar lugar à mesa as seguintes convidadas.
A senhora Isiane Castro Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte. A senhora Iane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, COB. A senhora Soraya Nobre, gestora esportiva da área Mulher no Esporte do Comitê Olímpico do Brasil, COB. A senhora Valesca dos Santos Menezes, representante dos atletas de alto rendimento na Comissão Mulher no Esporte do Comitê Olímpico do Brasil, COB. Obrigada. Conhecida como Valesquinha. Valesquinha. De Valesquinha não tem nada, né? Mas é Valesquinha. Seja bem-vinda, Valesca. A senhora Jaqueline Silva, ex-jogadora de vôlei, atleta do vôlei de praia, né, e medalhista olímpica, campeã olímpica. Seja muito bem-vinda, Jaque. A senhora Joana Maranhão, ex-nadadora olímpica, que participará por videoconferência. A senhora Daiane dos Santos, ex-ginasta e medalhista olímpica, que também participará por videoconferência. E a senhora Verônica Hipólito, atleta paralímpica, que participará por videoconferência. As três que estão participando por videoconferência, sejam bem-vindas. Informo também que foi convidado o Ministério das Mulheres, que não indicou o representante. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu comunico que esta reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet no endereço senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelas nossas expositoras. Na exposição inicial, cada convidada poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos, mas, por favor, fiquem à vontade. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários, assim como os nossos internautas e participantes desta audiência pública. Eu já vou começando, tá? Vou passar a palavra para a senhora. Primeiro, meninas, agradecer, né, a presença de todas vocês. É uma honra, né, cada uma com a sua... Conheço todas aqui bem, principalmente as que foram atletas, né? E é uma honra poder estar aqui no Senado Federal e ter esse momento com vocês, até porque eu passo muito das minhas experiências, vivências como ex-atleta, mas eu sempre falo que nós não somos ex-atleta, a gente sai do esporte, mas ele não sai da gente, eu acho que... Pós-atleta. Exatamente, nós somos pós-atleta, porque tá em nós, não tem, assim, a gente leva para a vida. E é um prazer, né, estar com todas vocês aqui nessa audiência pública. Então, eu vou passar a palavra para a Isiane Castro Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte. É difícil. É outro exercício. Pode, é. Bom dia. Bom dia. Eu também gostaria de agradecer o convite, senadora, parabenizar a iniciativa dessa audiência que trata de um tema essencial para o futuro do esporte brasileiro. Também é uma honra aqui integrar essa audiência pública que reúne mulheres protagonistas
da história do esporte brasileiro. Hoje, como mulher, primeiramente, né, atleta olímpica e gestora pública, conheço de perto os obstáculos enfrentados por tantas mulheres que lutam para ocupar esses espaços no esporte. Trago um olhar que combina experiência prática com responsabilidade de gestão pública. O debate sobre igualdade de gênero no esporte é, antes de tudo, um debate sobre acesso, permanência e reconhecimento. As mulheres atletas seguem enfrentando desafios como a disparidade nos investimentos, a invisibilidade midiática, o preconceito de gênero e a escassez de representatividade nos espaços de decisão. Essas barreiras estruturais precisam ser enfrentadas com políticas públicas robustas, intersetoriais e com escuta ativa das atletas e gestoras esportivas. Uma vez que essa realidade ainda é marcada por desigualdade salarial, escassez de patrocínio, invisibilidade midiática, como já falei, ausência de estrutura adequada e descontinuidade de carreira, especialmente para mulheres que se tornam mães. Essas barreiras são históricas e existem respostas institucionais. Na Secretaria Nacional de Seleção Esportiva, temos atuado para ampliar e qualificar programas como o Bolsa Atleta, que hoje inclui as gestantes e puérperas no programa, o Revelar Talentos, assegurando o incentivo à presença feminina no alto rendimento, valorizando as diferentes fases da carreira esportiva, da base à transição. Temos buscado também garantir que o esporte seja de fato um direito de todas, com acesso à infraestrutura, apoio à maternidade, acompanhamento multidisciplinar e estímulo ao protagonismo feminino na gestão esportiva. Além disso, na Secretaria, o fortalecimento desses programas garantem condições concretas de permanência dessas mulheres no esporte. E a articulação com as outras pastas e entidades esportivas para assegurar essa transversalidade de políticas de equidade de gênero é essencial. Também estamos avançando na construção de diretrizes para a transição de carreira das atletas, promovendo formação, inclusão no mercado de trabalho e representação feminina na gestão esportiva. O programa está finalizado e a gente deve colocar em andamento ainda esse ano. E temos essa pauta ainda muito forte em relação, principalmente, ao pós-carreira das atletas mulheres. Então, é fundamental garantir que as mulheres estejam não apenas nas quadras, piscinas e pistas, enfim, mas também nas comissões técnicas, nos conselhos deliberativos e nos espaços de decisão. E, quanto a isso, eu gostaria de ressaltar e até agradecer também aqui o ministro André Fufuca, que me deu a oportunidade de estar nesse cargo hoje, né? Eu falo que eu tenho o privilégio de sentar em uma cadeira onde eu posso falar sobre política pública, fazer política pública pelas quais eu vivi, né? Desde a base, passando pelo alto rendimento e terminando na transição de carreira. E não só eu, né? Nós temos mulheres também na gestão pública do esporte e rendimento do Ministério do Esporte, na Secretaria da SNEAELES com a diretoria de incentivo ao esporte. Então, é uma mulher que está à frente dessa pasta tão importante. Nós temos uma mulher à frente da certificação da Lei Pelé. Nós temos uma mulher presidente do controle antidopagem, que é a presidência da BCD, que está aqui presente. Gostaria de nomeá-la aqui, a Adriana Tabosa. Então, isso mostra também o que é, de fato, oportunizar mulheres em cargos decisórios de gestão, graças ao ministro André Fufuca. Então, essa transformação que queremos no esporte, ela passa necessariamente pela valorização e trajetória dessas mulheres. Que essa audiência pública ela seja mais do que um momento de escuta, que seja um ponto de partida para ações concretas que garantam igualdade de condições, reconhecimento e dignidade para todas as atletas brasileiras. Sabemos que ainda há muito a avançar. E, por isso, espaços como esses são fundamentais para fortalecer a construção coletiva de soluções. E aqui eu gostaria de também parabenizar a presença de presidentes de confederações, né, de representantes também de confederações, de homens aqui presentes, porque a gente fala sobre igualdade, mas para ter, primeiramente, a equidade que as mulheres precisam, a gente precisa dialogar com aqueles que estão no poder. E nós bem sabemos que nesse nosso espaço aqui, nós dialogamos o tempo todo com homens e não com mulheres, né? Eu, reiteradamente, sou a única mulher nesse espaço,
em diálogos constantes, em reuniões, em mesas, em debates, né? E isso precisa mudar. A gente entende a contextualização histórica do nosso país, né, e dessa construção contínua, mas também a gente sabe que é necessário assegurar esses espaços para as mulheres. E finalizando aqui, eu gostaria de me colocar à disposição para atuar em conjunto com o Senado, com os comitês esportivos, confederações e com todas as mulheres que diariamente constroem o esporte brasileiro com excelência, coragem e resistência. Obrigada. Obrigada. Aproveitar também e cumprimentar, né, e registrar a presença da Adriana Tabosa, né, que comanda a BCD, né, que é a nossa Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Seja muito bem-vinda, Adriana. Eu vou passar a palavra agora, e obrigada, Isiane, pela fala, participação. Nós vamos ter perguntas depois, então eu vou deixar todas vocês falarem, depois a gente passa para as perguntas, questionamentos. Registrar também a presença aqui da nossa vice-líder da bancada feminina, da nossa querida senadora Tereza Leitão. Bom dia, Tereza. Quer fazer o uso da palavra? Não? À vontade. Então, vou passar a palavra agora para a senhora Joana Maranhão, que é ex-nadadora olímpica, que participará por videoconferência. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada, senadora. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Eu queria agradecer imensamente pelo convite para fazer parte, mesmo de longe. É um prazer imenso, né? Essa mesa riquíssima aí. Tentando fazer um bom uso desses 10 minutos aqui, eu vou tentar dar um pouco de continuidade ao que Isiane falou, e eu tenho certeza que as próximas falas também serão falas que me contemplarão, né? Eu queria trazer atenção um pouco para uma outra questão que atravessa a minha própria existência, né? Pessoas que são ativistas pelo direito da infância sabem que eu abertamente falei sobre a violência sexual que eu vivi aos 9 anos de idade dentro do esporte, né? E como a maioria das vítimas, a gente não tem conhecimento sobre os nossos direitos, até que tipo de palavra se usa para descrever. Então, eu guardei isso dentro de mim por muitos anos, e quando eu estive pronta para falar, não existia respaldo legal para que eu pudesse denunciar. No meio tempo, apareceram outras vítimas, né? Inclusive, continuam aparecendo vítimas até hoje. E aí eu acabei entrando nessa luta para tentar mudar a legislação brasileira. Hoje existe a Lei Joana Maranhão, que dobra o tempo de prescrição para que vítimas de violência sexual possam denunciar essas violações, mas a gente, infelizmente, ainda está muito longe de um ambiente esportivo seguro, né? Quando a gente fala sobre igualdade de gênero dentro do esporte, a gente precisa pensar que esse ambiente ele tem que ser seguro para essas mulheres. E um ambiente seguro ele passa por um ambiente livre de assédio. Assédio moral, violência psicológica, física, sexual, exploração econômica de todo tipo. Eu acabei me tornando pesquisadora e ativista, e eu hoje moro fora do Brasil porque eu atuo nessa área de esporte seguro. E como pesquisadora eu fiz uma pesquisa em que perto de 1.000 atletas brasileiros de elite, né, profissionais, eles responderam sobre as suas experiências antes dos 18 anos de idade. E, infelizmente, 63% desse grupo relatou ter vivido alguma experiência de violência sexual dentro do esporte. Se a gente juntar todas as violências, né, psicológica, física e sexual, sobe para 93%. Quando a gente vai olhar quais são os riscos associados, a gente percebeu que mulheres reportaram mais incidências de violência psicológica e sexual. O que significa que ser mulher no esporte brasileiro é um fator de risco. Então, a gente precisa pensar de forma holística, né, para que exista espaço para mais mulheres, para que mais de nós estejamos presentes, mas esse ambiente precisa ser seguro. Existem algumas formas de fazer isso e política pública é extremamente importante. Alguns países como o Canadá, Austrália, Alemanha, que é onde eu moro hoje, Estados Unidos, eles têm o que eles chamam de agências de esporte seguro, que são agências governamentais, né? Elas são financiadas pelo governo e que são responsáveis por investigar casos de violência de toda a natureza para todas as pessoas dentro do esporte, punir esses abusadores e criar um banco de dados para que a gente saiba quem são essas pessoas que estão perpetuando essas violências, para que elas não tenham mais espaço dentro do esporte, e sejam também órgãos reguladores, né? O sistema esportivo dentro do Brasil, a gente depende do Estado brasileiro e de um Estado brasileiro forte que praticamente financia tudo dentro do esporte de rendimento do Brasil.
Então, nada mais normal que esse Estado brasileiro que financie, fiscalize também. Né? Se os clubes, as federações, as confederações e os comitês olímpicos e paralímpicos, eles estão tendo ações efetivas de prevenção, de combate e de punição à violência, principalmente violência sexual. Então, era mais isso que eu querendo falar, é esse assunto que eu estava querendo tocar, que eu acho que é extremamente importante. Não existe nenhuma outra agência como essa na América do Sul, né? E a gente sabe que no continente americano, a gente, em termos de performance, a gente só fica atrás dos Estados Unidos e Canadá. Então, seria muito interessante que o Brasil aí puxasse à frente nessa questão de uma agência de esporte seguro, para que a gente possa tornar esse ambiente mais seguro para mulheres. Obrigada. Nós que agradecemos, Joana, e grata pela sugestão. Nós vamos entrar em contato com você para ouvir um pouco da tua pesquisa e ver que, em termos legislativos, nós podemos contribuir com o governo federal, enfim, o próprio COB também, essa questão da agência do esporte seguro, que é bem interessante. E esses dados são estarrecedores, inclusive, que você trouxe na sua pesquisa. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Yane Marques, que é vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Seja muito bem-vinda, Yane. Obrigada, senadora Leila. Obrigada, senador Chico Rodrigues. Estamos nos conhecendo hoje, a gente já trocou umas figurinhas aqui. Muito bom. Legal demais esse espaço, parabenizar pela iniciativa, jogar esse tema à mesa para a gente discutir, conversar, se municiar de tantas novidades e informações. Saudar minhas amigas aqui de profissão, de missão, né? Meus amigos também, presidente de confederação, Vlamir está sempre aqui, Hugo. Reforço sua fala, Izzy, da importância desses homens estarem junto com a gente nessa militância que é puxada, é difícil. Adriana, muito bom ter você aqui também, querida. E uma saudação bem especial, tem uma conterrânea minha aqui, Tereza, senadora, chegou há pouco, muito bom vê-la, viu? Prazer gigante, a gente está junto aqui nessa missão. Pessoal, nós fomos eleitos para o COB, eu e Laporta, e um timaço, ano passado, a gente assumiu esse ano o Comitê Olímpico do Brasil em janeiro, com explicitamente uma decisão e um desejo, né, de dar atenção a essa causa, né, um compromisso com a comunidade esportiva, na verdade, sobre a pauta da equidade de gênero, né. E mais que isso, a gente valoriza muito esses debates, essas discussões, esses contrapontos, as experiências, as histórias, né, que são muito importantes para a gente se municiar de informação, tratar nas nossas decisões internas de forma mais assertiva. Mas a gente quer muito liderar pelo exemplo. A gente vai ter uma apresentação linda aqui de Soraya. Preparou tudo com muito carinho da área da mulher do esporte, muitos números, conteúdos, coisas importantíssimas para vocês tomarem conhecimento do que a gente lá no Comitê Olímpico do Brasil está fazendo, desenvolvendo, jogando luz a essa temática da mulher no esporte, programas de apoio às confederações, às mulheres treinadoras, comissões, trazendo para dentro do COB discussões muito amadurecidas sobre essa temática. E essa apresentação vai ser muito rica, né? E a gente valoriza demais esse assunto. Eu trago uma fala institucional, obviamente, como vice-presidente eleita no Comitê Olímpico do Brasil, e agradecendo demais o voto de confiança que nos foi dado, né? Mas a minha história como vice-presidente do COB, ela não se desconecta da minha história de mulher, atleta, sertaneja, nordestina, mãe. Eu trago uma carga até cultural, talvez, né, de histórica, de muita luta, né, de muitos desafios nessa temática da mulher, ocupar espaços, ineditismos. 111 anos de Comitê Olímpico do Brasil, a gente teve pela primeira vez na história um baita voto de confiança da comunidade esportiva, todos os presidentes de confederação, né, atletas presentes, representantes do Comitê Olímpico Internacional, trouxeram para uma cadeira que uma mulher nunca sentou na história do Comitê Olímpico do Brasil, né? A primeira mulher vice-presidente do COB. Eu sei o tamanho da responsabilidade que está sobre os meus ombros, mas eu sei que essa porta que a gente abre, ela precisa ser ultrapassada por tantas outras mulheres. Está aqui Leila, que não me deixa mentir. Os desafios são muito grandes, né, quando a gente assume esses espaços majoritariamente masculinizados ainda. Mas a gente está conquistando aos poucos, com muito trabalho, com muita responsabilidade, muito compromisso.
E esse movimento, é muito legal falar isso, porque esse é um movimento que está acontecendo mundialmente. A gente teve agora, pela primeira vez na história, também no Comitê Olímpico Internacional, mulher eleita presidente, né? Como a Izzy falou, a Adriana também pela primeira vez presidente. A gente tem tantos outros exemplos acontecendo, as confederações trazendo mulheres nas suas composições de chapa, confiando que a gente está, sim, à disposição, pronta para trazer a nossa história, a nossa vida, o nosso bem-querer, cuidar do esporte que a gente viveu a vida toda, né? E que a gente se entregou, né? Eu vivi uma vida em função do esporte, tanta coisa que eu aprendi e que agora, na condição de gestora, eu quero devolver, né, esse compromisso, essa dedicação, essa responsabilidade, essa sensibilidade, né? E que nós, mulheres, temos naturalmente, que a gente precisa saber muito bem aplicar, né? E trazer para o bem do esporte no Brasil. A gente está sempre aqui presente, o COB está sempre presente aqui nessas discussões tão diversas, né? Hoje essa é super importante, nem lhe mandei um beijo, Joana, de longe, mas queridíssima conterrânea também, Verônica está aí, Daiane, tanta gente importante, de peso, trazendo suas histórias. E reforço aqui o nosso compromisso do Comitê Olímpico do Brasil com essa temática, nos importa, nos interessa, a gente tem jogado muita luz para esse assunto, né? Eu falei no meu discurso de posse que eu entrei, primeira mulher vice-presidente do COB, que eu abri a porta, quebrei a maçaneta, ninguém bota mais. Agora né, ladeira abaixo, ou acima, né? Que a gente possa cada vez mais conquistar esses espaços que a gente merece, a gente faz por onde. Então, queria aproveitar a oportunidade também para agradecer a todos vocês, senadores, e todo mundo que está aqui, que faz parte dessas discussões. A gente está sempre presente em tantas pautas importantes, né? Se falou, o senador Portinho falou dos benefícios, né, para a importação dos equipamentos esportivos, importantíssimos, tanta particularidade, modalidades que a gente não consegue adquirir, equipamentos aqui que a gente precisa importar, legado olímpico, lei de incentivo ao esporte, que hoje vai ter a votação do relatório à tarde, que a gente consiga aprovar esse primeiro momento, né, todos os recursos oriundos da BET, são assuntos que trazem a gente do COB aqui, e hoje o que me traz aqui é uma temática tão importante, que me apetece, que me encoraja todo dia a saber que a gente está avançando, crescendo, amadurecendo, né, de uma forma muito sólida. E aproveitar que também chegou o Emanuel, nosso diretor-geral. Bem-vindo, meu amigo. Estamos fazendo um trabalho muito legal lá, com muita sintonia e muito bem intencionado. Então é isso, minha gente. Queria agradecer mais uma vez o espaço, viu? Estamos sempre aqui à disposição. Acho que o COB está aqui direto. A gente tem um assessor parlamentar, Pinheiro, está aqui quando o presidente, o Emanuel, sempre muito bem acompanhados, informados diariamente de tudo que está acontecendo. E isso é uma demonstração de que tudo que ocorre aqui nos importa e que a gente quer estar participando de perto. Tá? Muito obrigada. Inclusive, eu quero parabenizar também, Iane, desculpa, já ia falando, também quero parabenizar o COB, porque eu estou aqui no Senado 6 anos e realmente a gente vê que houve uma mudança, até comportamental do esporte, nessa presença. Talvez, assim, eu acho que o que tem facilitado também é a questão de termos hoje uma comissão também. Isso facilitou, né, porque são portas abertas a todo o setor esportivo. Mas, mesmo assim, nos últimos anos, a gente sentia essa dificuldade, a gente cobrava muito do esporte, e hoje a gente vê na figura do assessor, do Zé Carlos aqui, o Pinheiros, a mesma coisa é o representante institucional do Exército, das Forças Armadas aqui, né, o nosso coronel Augusto Pérez, Hugo Parisi também, seja muito bem-vindo, Emanuel, que é meu esposo, né, Emanuel Rego, Ricardo Vidal também, que representa a Confederação de Atletismo. A gente realmente tem visto a mudança de comportamento do esporte e isso é fundamental para que vocês possam até acompanhar o que está acontecendo na casa. Inclusive, eu fiquei incomodada fiquei em alerta da fala da Joana sobre essa questão da agência, né? Então, na seção terceira que tem da Lei Geral do Esporte, da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação do Esporte, no artigo 181, que eu pedi para buscar, eu falei assim, não, temos a previsão disso na Lei do Esporte, que é a ANIsporte.
né, que fica criada no âmbito do órgão do Poder Executivo Federal responsável pela área do esporte, a Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte, com o objetivo de formular e executar políticas públicas contra qualquer tipo de violência, seja o racismo, a xenofobia e a intolerância ao esporte. Pasmem, foi vetado. Então, nós vamos ter que rever isso também, é outro tema que nós vamos ter que trabalhar. Pois é. Bom, obrigada, Iane, pela sua participação. Eu vou passar a palavra agora, porque também quero ouvir a Iane deu um alerta a respeito do trabalho aí e da fala da Soraya Nobre, que é a gestora esportiva da área mulher no esporte do Comitê Olímpico do Brasil. Seja bem-vinda, Soraya. Oi. Bom, gente, eu vou tomar a liberdade de ficar em pé. Gosto de gesticular, acho que fica mais fácil. Bom dia a todos e todas. Agradecer essa casa, senadora Leila, pela oportunidade de trazer um pouco para vocês o que a gente vem fazendo no COB. Né? Acho que, como a Iane falou, o marco de ser a primeira vice-presidente mulher, eu acho que a gente começa com um pontapé para não parar mais, né? E fazendo no COB, muito além disso, acho que passou um vídeo ali a mais. Falou, marco de eu acho que muito além disso também, mulher, vindo das diretrizes que o Comitê Olímpico Internacional está trazendo. Deixa eu parar aqui, para não parar mais, né? Disso, acho que passou um vídeo ali a mais. Falou, marco. Está dando um delay. Tem um vídeo ali. Tá ótimo. Eu acho que muito do que o COI está trazendo para os comitês olímpicos nacionais, né? Então, a área ela foi criada em 2021 com a Isabel Swan, né, medalhista olímpica, atual vice-prefeita da cidade de Niterói, lá no Rio. E, desde então, a gente vem desenvolvendo ações de equidade de gênero com um propósito maior da igualdade de gênero, né? E aí, servindo de exemplo para as nossas confederações, para as federações e também para outros comitês olímpicos nacionais. Então, não sei se eu posso dar ok ali na apresentação. Tá bom. Então, a ideia aqui, só enquanto a gente arruma aqui, a ideia é a gente mostrar para vocês um pouquinho das nossas ações hoje no COB, né, que a gente vem desenvolvendo desde 2001 na criação da área. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se vai passar aqui. Enquanto a gente mostrar as ações hoje no COB, né, que a gente vem desenvolvendo desde 2001 na criação da área. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se vai passar aqui. Enquanto a gente mostrar as ações hoje no COB, né, que a gente vem desenvolvendo. Aproveitar também e registrar a presença do Davi Bacher, que é o Relações Institucionais da nossa Confederação Brasileira de Vela. Seja muito bem-vindo, Davi. Bem-vindo, Davi. Bom, voltando aqui. Acho que agora foi, né? Vamos lá. Bom, então, primeiramente, a ideia inicial da área é a gente entender, né, fazer um diagnóstico muito importante de qual mulher a gente está falando, né? Então, assim, nós temos aqui realidades diferentes, de onde vimos, de onde vamos, para onde vamos, mas a gente sabe que nem toda mulher tem a oportunidade que a gente teve. Então, esse é um detalhe muito importante que a gente traz para a área para justamente fazer esse diagnóstico e entender de que mulher a gente está falando, né? Ou seja, de que posição essa mulher está, em que contexto social essa mulher está e, principalmente, quais são as barreiras enfrentadas por essas mulheres, né? A gente fala muito sobre oportunizar, a secretária Isiane trouxe muito bem, realmente, essa oportunidade, mas como que a gente mantém essa mulher em cargos de liderança, como atleta, como treinadora, né? Ou seja, qual é esse universo para a gente oportunizar e mantê-las lá também, né? Então, muito da nossa área passa por isso.
E aí, como eu disse anteriormente, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele lança as diretrizes estratégicas, isso na Agenda 2025 do COI, as diretrizes estratégicas na busca da equidade de gênero. Né? Só para fazer uma breve explicação, equidade de gênero, a gente está falando de ações que chegam à igualdade de gênero. Né? Então, a nossa área desenvolve ações de equidade de gênero com um propósito maior da igualdade de gênero. Então, a gente está falando de 5 pilares ali, né? Que é a participação, a liderança, esporte seguro, Joana trouxe muito bem, representação e alocação de recursos. Né? A participação é a gente dar mais acesso e oportunidade de participação em competições, aí eu estou falando de toda a esfera, a gente está falando de atleta, de novo, até treinadoras, árbitras, gestoras, de liderança, que é melhor distribuição dos cargos, né, de acordo com as influências e etc. O esporte seguro, que é a promoção do ambiente seguro para a prática de atividades físicas, né, livre de assédio, livre de todo tipo de abuso. Representação, a gente está falando como a gente fala das mulheres na mídia. A gente tem um documento que eu vou mostrar para vocês, foi um documento traduzido também do COI, que outros comitês olímpicos nacionais de língua portuguesa estão usando o nosso documento. Isso é um marco para a gente também. E aí a alocação de recursos, que é justamente distribuir recursos específicos para projetos voltados para o feminino. Né? A gente sabe que ainda é um passo necessário dar, é um trabalho que a gente faz muito junto com as confederações, inclusive. Eu vou mostrar para vocês também sobre o PDF, um pouquinho lá na frente, que é justamente isso, né? A gente realocar recursos para esses projetos específicos voltados no escopo do feminino, desenvolvimento feminino. E aí, trazendo para vocês, isso saiu em abril, agora de 2025. Foi uma notícia muito, muito legal que chegou até a gente. O COI, todo ano, lança um relatório de boas práticas, e nós tivemos 2 ações nossas do COB mencionadas nesse relatório, que é o programa MIRA, que eu vou falar depois um pouquinho para vocês ali na frente, e o PDF, que é o Programa de Desenvolvimento do Esporte Feminino, que entra na realocação de recursos. E isso para a gente foi assim, uma afirmação de que a gente realmente está no caminho. Ter duas bandeirinhas do Brasil ali no relatório traz para a gente essa certeza, e principalmente para a gente servir como exemplo para outros comitês. A gente tem um relacionamento muito próximo com o COI, a gente tem reuniões, a gente marca em cima mesmo, e eles também com a gente. Então, essa relação muito próxima faz a gente caminhar, né? E é importante também servir como exemplo, não só no Brasil, mas para fora do Brasil. E aí a nossa área, ela tem 2 objetivos principais, né, que é a promoção da equidade e a performance esportiva. Quando a gente fala sobre promoção da equidade, a gente está falando de governança. No COB hoje, por exemplo, nós temos a política de equidade, né, que trata sobre ações de governança dentro do COB, que serve como exemplo também para as confederações nacionais. A gente tem uma comunicação específica, né, a nossa área de comunicação trabalha juntamente a isso. E aí, quando a gente está falando de performance esportiva, a gente está falando de pesquisa e capacitação, obviamente, de todas essas mulheres, e também dos projetos esportivos, como eu mencionei anteriormente, que atinge todo esse cenário, atletas, treinadoras, árbitras e gestoras também. Tá? E aí a gente cria, Valesquinha está aqui, em 2022, a Comissão Mulher no Esporte, que ela vem como uma atribuição, que ela tem uma atribuição de corroborar com a nossa área. E aí é muito legal a gente falar isso, porque o que a gente vê nos comitês olímpicos nacionais, geralmente, é que existe a comissão, mas não existe a área Mulher no Esporte. E no Brasil a gente tem isso. A diferença é que a área ela foi criada para pensar em estratégias específicas para a área, e também temos pessoas contratadas para pensar nisso o tempo inteiro e trocar com toda a diretoria. A Yane, desde que chegou, está com a gente 100%, a gente conversa, a gente faz reunião, bate na sala dela lá, né, Yane? Vamos me dar 10 minutinhos para a gente conversar. Então, isso é muito importante de ter dentro do COB hoje uma área que trate disso. E, em paralelo, nós temos a comissão.
A comissão é formada por 15 pessoas hoje, somos 12 colaboradores do COB e 3 membros externas. E a Valesquinha é uma delas, representando atletas de alto rendimento, daqui a pouquinho ela vai falar também. E a importância da comissão em atuar junto com a área, trazendo todas essas informações para a gente melhorar, né, para a gente caminhar em paralelo. E aí, no COB hoje a gente tem o Instituto Olímpico Brasileiro, né, o IOB, e dentro do IOB nós temos cursos gratuitos de fácil acesso, que tratam sobre equidade de gênero e temas ligados à equidade de gênero. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que a gente tem hoje, né, o curso de ginecologia do esporte foi o último que foi lançado no ano passado. Tem uma versão para jovens e uma versão adulta, justamente para essa acessibilidade, né, da linguagem, facilitar nesse sentido. E o mais interessante é, todos e todas que participam das missões do COB são obrigados e obrigadas a fazerem os cursos, né? São obrigados a mostrar lá o certificado para poder estar numa missão do COB. Então, a gente movimenta e encoraja as confederações, os clubes, etc., todos vocês, todos e todas, a acessarem o IOB e fazerem os cursos. Não são cursos longos, mas são de muita valia, de muita informação. E alguns cursos são em parceria com a ONU Mulheres, né? A gente tem hoje um convênio com a ONU Mulheres. 15 segundos. Então, a gente traz muita informação delas também. Essa troca é muito rica. Algumas publicações que a gente fez aí desde 2025, né? A gente tem o modelo de desenvolvimento, que fala de uma parte do feminino. A gente tem a igualdade e inclusão da mulher no esporte, que é um mapeamento das confederações e algumas federações internacionais, quais são as ações que essas organizações e entidades estão fazendo ou não, né, relacionadas ao esporte feminino. A gente tem 2 cartilhas, uma é Me Empodera, que fala sobre saúde menstrual, e a cartilha de equidade de gênero. A gente distribui essas cartilhas nos Jogos da Juventude, inclusive, para os atletas. A gente está falando de 4 mil e alguma coisa de atletas, então é um N bem grande. E, por último, eu deixei para falar para vocês que é aquele documento Diretriz e Representação que eu mencionei lá na frente. É um documento do COI, que fala sobre representatividade na mídia. A gente fez a tradução desse documento em português e agora ele serve de exemplo para outros países de língua portuguesa. A gente disponibilizou para o COI e, enfim, mais uma vez aí sendo exemplo para fora do Brasil também. O Programa de Desenvolvimento do Esporte Feminino, que é um programa cujo o objetivo é dar suporte financeiro às confederações, né? Infelizmente, a gente tem um número limitado de recursos para isso, e aí a ideia, é claro, é sempre aumentar, e a gente lança um edital onde as confederações se candidatam, expõem seus programas ali, e passam por uma banca avaliadora interna no COB, e a gente vem crescendo, como vocês podem ver ali nos números, né? Em 2023 foi 600 mil, aumentamos em 24, e esse ano, em 2025, a gente está em 2.450.000 e destinados a projetos de escopo feminino, e saímos de 8, né, que foi o primeiro ano do programa em 23, para 18 esse ano. Então, assim, um aumento considerável, e a ideia é a gente continuar contribuindo, muito em parceria com as confederações, né? O COB, a gente dá a ferramenta, trabalha em conjunto com as confederações e elas executam em parceria com a gente, né? Então, esse programa foi um dos programas citados nas boas práticas do COI e realmente para a gente é um programa de grande valia, assim. A gente vê realmente resultados saindo daí, muito com o Mira também, que eu vou falar para vocês, e que atinge não só atletas, de novo, mas também como todo o cenário do esporte feminino, treinadoras, árbitras, gestoras e por aí vai. Trazer para vocês aqui a resolução dos 30% de participação de mulheres, né, em jogos internacionais. A gente lançou essa resolução no ano passado, para a gente oportunizar, mais uma vez, a gente criar cenários onde mulheres estejam participando dentro das comissões técnicas, em competições e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, aqueles números ali, COB Confederação, né, 23% das confederações são os números de mulheres naqueles jogos, ali dentro da delegação da confederação, e 44,10, eu estou pegando ali o último, né, que foi Paris,
número de mulheres nas missões, na missão do COB. Tá? Então, a gente chegou quase ali nos 50%, mas a gente precisa galgar e caminhar um pouquinho. E quando a gente fala sobre treinadoras, que é outro ponto que eu vou trazer para vocês, a gente está falando de 13% só em Paris. Então, um número muito baixo e que a gente precisa trabalhar para aumentar. Bom, vamos lá, Elmira. A sigla significa Mentoria Individualizada para Reflexão e Ação. Também é um programa que dá muito orgulho para a gente, um programa voltado para treinadoras. A gente está indo para a 2ª edição esse ano. Ano passado, a gente teve a primeira edição com 10 participantes, 10 treinadoras. Esse ano, a gente está indo para 21 treinadoras. Então, a gente já teve um aumento. 75 treinadoras se inscreveram no edital. E a ideia é a gente crescer. Ano que vem, a coisa aumentar mais. Esse ano, a gente está muito focado na metodologia do programa, né, em melhoria no desenvolvimento dessa metodologia do programa. E o programa ele consiste em mentoria para essas treinadoras, né, e dar para elas capacitação para que elas cheguem nos seus clubes, nas suas confederações mais capacitadas, não que não sejam, tá? Só deixando bem claro, muitas são, e a gente só maximiza mais isso, né? Então, o Mira é um projeto muito bacana e mais um projeto que está lá nas boas práticas do COI. Eu trouxe um vídeo aqui, resumido para vocês, vamos ver se vai passar aqui, vamos lá. Foi. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento do Time Brasil, reunidas para o encerramento do programa Mira Treinadoras, realizado pela área Mulher no Esporte do Comitê Olímpico do Brasil. Nos últimos 7 meses, nós trabalhamos com 10 treinadoras de diferentes modalidades, utilizando a mentoria como estratégia central do desenvolvimento dessas treinadoras. O Mira é um programa que parte dos potenciais de treinadoras esportivas, reconhece o percurso mais desafiador que mulheres vivenciam para atuar no esporte e também que, por vezes, esse ainda é um ambiente hostil para a atuação dessas mulheres. A partir daí, desenvolvemos programas de desenvolvimento de treinadoras, pautados em melhores práticas no mundo e evidências científicas, inclusive evidências produzidas pelo próprio COB em parceria com a Unicamp. A partir daí, algumas estratégias são estabelecidas, como a mentoria individualizada, a rede de conexões entre mulheres, não apenas treinadoras, mas também gestoras, e a reflexão para a ação, pensando no que vem pela frente. É um processo muito coordenado, muito bem articulado de estratégias que vão permitindo esse refinamento dos programas de desenvolvimento esportivo e que culminam no Mira, né? Um programa que é muito focalizado, né, em desenvolver e acelerar a carreira de mulheres e que é possível porque a gente vai qualificando essa cadeia de desenvolvimento a partir de quem forma treinadores e aí sim a gente forma treinadoras que vão formar melhores atletas e evoluindo na qualidade do esporte brasileiro. Me identifico com as palavras paixão, sonho, perrengues. Estou muito feliz de estar participando desse programa, né? Eu acho que a vida e a jornada de uma treinadora, ela é longa, intensa e cheia de aprendizados e altos e baixos. Então, poder contribuir para o surgimento, qualificação, formação de novas treinadoras, para mim, é um sonho, é uma causa, me toca a alma. Uma das atividades que a gente realizou durante esse processo de mentoria foi acompanhar as treinadoras no cenário real, né? Dentro dos seus trabalhos, dentro do treino, dentro do ambiente de competição. Durante os Jogos da Juventude, a gente conseguiu acompanhar a treinadora atuando num cenário de competição junto com seus atletas e a partir daí promover reflexões sobre a atuação ali junto aos atletas, junto ao ambiente de competição. Receber o Gabó lá no meu local de trabalho foi muito importante para esse processo da mentoria, para ele entender um pouco mais sobre o meu dia a dia, a minha rotina como treinadora, a minha relação com as meninas, né, com as atletas. Depois que ele foi lá me visitar, entender um pouco mais sobre a ginástica rítmica e o nosso dia a dia, a gente conseguiu desenvolver cada vez mais nas nossas mentorias individualizadas. Em determinado momento do Mira, a gente viu a necessidade de oportunizar para uma das treinadoras uma vivência em um contexto diferente. E aí surgiu a ideia de um encontro, uma vivência durante um dia com algumas treinadoras dentro de um clube de alto rendimento. É uma rede de apoio, né, que só por ter sido criada já mostra o acolhimento
e a importância do espaço para a mulher no esporte. Saio daqui com uma bagagem enorme e agora é colocar em prática tudo que a gente viu aqui, aprendeu aqui, trocou aqui, né? Principalmente isso, essa troca, essa rede de apoio que a gente tem, que a gente sabe que a gente vai ter fora daqui também, né? Entre nós. O Mira foi muito importante para eu conquistar uma confiança que eu não tinha no meu trabalho, me abriu inúmeras oportunidades. Estou mais motivada a continuar trabalhando, a continuar buscando, ajudando atletas. É muito sobre isso, né? Sobre a reflexão, sobre a ação. E eu levo muito aprendizado aqui com todas as treinadoras que eu tive contato, não só as treinadoras, os mentores, as mentoras. O Mira para mim foi uma transformação assim. Eu entrei uma pessoa e estou saindo outra. Esse foi o programa do ano passado, e aí vocês conseguem ver que é um misto, né? A gente teve a Fofão, a gente tem que voltar lá na apresentação. A Fofão, a gente teve a Fofão, nosso grupo, né? E a gente teve, por exemplo, a Gabriele, que é ex-atleta, virando a chave agora. Né? Então, tem as treinadoras que estão fazendo a transição de carreira, e treinadoras que já foram à Olimpíada. Então, é um cenário muito interessante e essa troca muito rica, né? No presencial, principalmente, o programa ele dura 8 meses. E o presencial ele é muito rico. Como que se gera empatia nesse presencial, essa troca entre elas? E agora a gente está indo, semana que vem, o primeiro presencial desse ano, lá no Rio, no CT. Então, a gente está bem empolgado com essa nova turma. Deixa eu... E aí, só o último vídeo, só para ilustrar o que a gente fez esse ano. Eu acho que foi o grande evento, né, depois da posse do presidente da Porta, que foi o Fórum Mulher no Esporte. A senadora Leila estava lá, a secretária Ziane estava lá. Que foi assim, trouxe para a gente esse trabalho em conjunto, né? Ou seja, todas as forças que a gente precisa para seguir. Então, a gente falou no fórum desde liderança entre mulheres até performance esportiva para mulheres. Foram 5 meses no fórum, um dia muito rico, e que a gente pôde contar com presenças de mulheres incríveis. Eu, particularmente, não sou atleta olímpica, sou atleta de escola, tive bolsa, deu tudo certo, mas eu não vejo minha vida sem esporte desde então. Então, estar ao lado dessas mulheres, para mim, é uma honra de verdade. Poder trabalhar todos os dias com vocês, para mim, é uma honra. É muito inspirador. Estar no COB todo dia, vocês podem ter certeza. Eu trabalho do lado da Natália Falavinha. Então, vamos almoçar, Natália Falavinha. E é assim, então... queria trazer o vídeo do fórum. E ano que vem, se tudo der certo, teremos outro, né, VP? Vamos lá. Nós estivemos aqui na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para a 2ª edição do Fórum Mulher no Esporte. Esse tema ele precisa de muito debate, de muita discussão, de muita conversa, de ouvir muitas histórias, experiências, pessoas que militam nessa pauta, nessa temática, né, da equidade de gênero, da mulher no esporte, oportunidades. E hoje a gente teve um exemplo e uma vivência riquíssima. Tanta gente participou, tanta gente dedicou o dia para estar aqui hoje com a gente. As nossas angústias, enquanto mulheres, não é só no esporte, não. Acreditem. É em todo lugar. O esporte feminino no Brasil é uma realidade. A gente está trazendo medalhas, a gente está tendo expoentes, grandes ídolos. E é importante que a gente traga mais mulheres para a gestão esportiva, para o treinamento esportivo. E eu acho que essa troca ela é fundamental, de trazer não só pessoas que vivenciam o esporte, mas aquelas que também tratam sobre esporte, no meu caso, o legislativo. Enquanto mulher, é muito difícil você se enxergar em um ambiente onde você não vê mulheres, né? Infelizmente, em espaços de gestão esportiva, ainda somos minorias, né? São grandes espaços, em salas recheadas de homens, que infelizmente ainda não deram o acesso ideal à mulher. Eu acho que quando a gente quebra essa barreira e acessa esses espaços, a gente mostra a outras mulheres que elas são bem-vindas. O principal objetivo hoje aqui não é sair daqui cheio de soluções. Eu brinquei aqui, minha provocação inicial foi essa, né? A gente sair daqui incomodado, o que a gente vai precisar seguir fazendo para avançar. Né? Foi uma Olimpíada onde a gente celebrou bastante as conquistas das mulheres, mas
a gente não quer acomodar. Melânia Luz, a primeira a participar dos Jogos em 1948. Depois na época da minha mãe, como seria, né? Ela não tinha noção, o quanto ela foi precursora de tudo isso. A entrega do prêmio Melânia Luz fez duas mulheres importantíssimas, Rosângela e Joana Maranhão, voltarem para casa com esse afago, né, e a certeza de que elas fazem parte de um universo de mulheres que fazem a diferença no esporte brasileiro. Eu estou feliz demais com essa realização. Eu tenho certeza que a área da mulher no esporte, todo mundo que de alguma forma se envolveu, entregou muito carinho aqui para ficar lindo, e foi lindo. Estou feliz. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Estamos à disposição de todos e todas. Ai, que luta. Vamos embora. Excelente apresentação, Soraya. Muito obrigada. Bem esclarecedora, né, senador Chico? Senadora Tereza, por favor, com a palavra. Bom dia a todas. Senador Chico, o senhor está cumprindo a cota. Então, se sinta cumprimentado. Cumprimentar todas que estão na mesa, além dos nossos demais representantes aqui do esporte. Eu estava presidindo a sessão da CCT e aí não pude chegar logo, mas vim por dois motivos. Primeiro, porque se trata de um assunto relacionado ao espaço da mulher, que assim como disse Leila no vídeo, e acho que ela encarna isso na presidência dessa comissão, ele é dificultado pelo modelo de sociedade que a gente tem em todas as áreas. Somente este ano, aliás, o ano passado, nós aprovamos um projeto de lei enviado pelo governo do presidente Lula de igualdade salarial entre homens e mulheres. No serviço público isso existe, embora as magistradas, por exemplo, tenham muito mais dificuldade de subir na pirâmide do que os homens, não é? E pasmem vocês, na Câmara de Deputados, 6 ou 7 deputadas votaram contra. Quando chegou aqui no Senado, nós nos unimos, né, Leila? Nós praticamente exigimos que todas as senadoras votassem a favor e conseguimos isso. Aqui nenhuma mulher votou contra esse projeto, que é um projeto em curso ainda, né? Ele está pronto e acabado como lei, mas ele tem o processo de implementação que não é fácil. Não é fácil, a gente sabe disso. E na política é parecido, né? Agora mesmo estava sendo votado na CCJ o Código Eleitoral, né? Que nos diminui. A gente tem que escolher entre a cruz e a espada. Ou 20% de cadeiras asseguradas ou 30% de cota, né? Aí fica uma situação muito... O senador é muito experiente e nós somos de partidos, tanto o senhor, eu como Leila, que priorizam, né, a presença da mulher na política. No meu partido, todas as representações são paritárias, todas as representações de dirigentes e de eventos são paritárias, mas a gente sabe como as mulheres lutam onde quer que estejam. Então, o esporte é uma coisa, Iane, que tem uma peculiaridade muito importante para as mulheres. E eu digo que nos esportes coletivos, né, ainda maior. Porque no esporte individual, a gente vê, hoje uma brasileira vai voltar para o handebol, né, no tênis, depois de não sei quantos anos, na década de 70, que Maria Esther Bueno esteve por lá, né? Então vai uma mulher tenista brasileira, né? Veja quanto tempo a gente passou para ter outra mulher lá nas quadras, uma das mais famosas, né, do esporte de tênis. Então, eu acho que vocês fazem um trabalho com essa perspectiva da presença coletiva da mulher. Não é fácil uma mulher sozinha chegar aonde Joana Maranhão chegou, né, aonde outras atletas chegaram, onde Anne mesmo, que era a nossa
penta-atleta que muito honrou Pernambuco, aí mundo afora, mas eu observei muito no vídeo a perspectiva coletiva, ou seja, o esporte coletivo para a mulher é um desafio talvez até maior, Leila, não é? E a gente que tem essa perspectiva de que o direito da mulher ele tem que ser coletivo, né? Eu estou aqui porque algumas vieram antes de mim, eu tenho a obrigação de abrir espaço para outras que virão. Aí se torna, eu acho, mais desafiador, né? Não é porque a gente compete mulheres com mulheres, mas é porque você, comparando o que o futebol oferece aos homens com o que o futebol oferece às mulheres, com o que o futebol oferece, o voleibol oferece aos homens, com o que o voleibol oferece às mulheres, em termos de condições de prática esportiva, né? Que a gente aqui diz condições de exercício na política, no mundo do trabalho a gente diz condições de exercício profissional, então não é diferente para vocês. Então eu quero parabenizar a todas pela ocupação desse espaço, né? Não desistam, né? Vejam que Leila, na presidência da Comissão de Esporte, que é o melhor lugar que ela poderia estar, né? Ela simboliza muito isso, a sua vida esportiva, o seu acesso na política e um espaço na Casa Legislativa, assim como eu faço na Comissão de Educação, por dever de ofício, não é? Por identidade de trajetória, com que as mulheres que estão no esporte vejam em Leila essa perspectiva. A política é o espaço para resolver essas coisas, ou pelo menos para encaminhar, não é? E a gente recebe vocês aqui com essa alegria e essa confiança de que essa aliança da política com o esporte, no contexto de uma política de igualdade de gênero no esporte, é uma saída estratégica para as mulheres que são esportivas e para nós que ficamos nas arquibancadas torcendo por vocês, como eu. Muito bom, obrigada. Acredite que os desafios são os mesmos, né? Eu estive no esporte uma vida, né? De 54 anos que eu vou fazer agora em setembro, pelo menos 22 foram dedicados ao esporte e 6 agora na política. Como eu falei ali, as angústias são as mesmas, os problemas, os desafios, claro, cada um dentro das suas perspectivas, como você falou. Mas é engraçado que eles são os mesmos. E eu agradeço muito ao esporte a capacidade que eu tenho de lidar com as diferenças. Porque no esporte, principalmente o coletivo, ele ensina muita gente. Você não precisa amar, mas você precisa respeitar. E é nessa perspectiva, esse ensinamento, acho que é o maior de todos, senadora Tereza, senador Chico, que eu trago para a política. Sei das nossas dificuldades de diálogo, a polarização, os inúmeros desafios que nós temos como agentes políticos, mas certamente essa habilidade foi o esporte que me deu, de saber que o trato e o respeito ele tem que ser igual para todos, desde o melhor amigo àquele que pode ser o seu pior adversário. Essa é a realidade. Obrigada pela participação. Eu vou passar a palavra agora para que vai participar por videoconferência, até pedindo desculpa aos presentes por causa do horário lá e a dificuldade de internet aqui. Eu vou passar para a senhora Verônica Hipólito, que é atleta paralímpica e que participará por videoconferência. Seja muito bem-vinda, Verônica. Muitíssimo obrigada, senadora Leila, Chico, senadora Tereza. E eu quero aqui dar um bom dia e cumprimentar todas que estão aqui hoje. Então, Joana, Daiane, Iane, Isiane, Soraya, Valesca, Jaqueline. E eu tenho muito orgulho de cumprimentar todas vocês, porque vocês sabem que, além de grandes atletas para o nosso Brasil, vocês são grandes ídolas para mim. E eu fico muito feliz de falar uma palavra no feminino. Eu quero dar bom dia a todas, ídolas, porque o nosso país, a gente sabe como é difícil o ambiente esportivo para mulheres. É disso que a gente está falando. E eu quero agradecer principalmente a minha participação hoje, porque todas as vezes, senadora Leila, em que a gente fazem mesas sobre o esporte, fazem mesas sobre mulheres no esporte, normalmente mulheres do movimento paralímpico e paradesportivas, elas são
esquecidas. Então, sempre é uma grande conversa no nosso movimento o quanto que parece que a gente tem que lutar contra o machismo e tem que lutar também contra o capacitismo, como ser uma mulher com deficiência não fosse ser uma mulher, fosse uma coisa. Então, eu quero muito agradecer o espaço hoje de estar conversando aqui com vocês. E, bom, para começar, eu quero falar sobre 2 sonhos que eu sempre tive. Então, o primeiro sonho foi era ser medalhista em todas as grandes competições, Pan-Americano, mundiais, Paralimpíadas. E o segundo grande sonho, que não anulava o primeiro, era ser uma diretora, uma vice-presidente, uma presidente dentro do movimento paralímpico. E o meu primeiro sonho eu cumpri. Conquistei 7 medalhas em Pan-Americanos, conquistei 3 medalhas em mundiais e conquistei 3 medalhas em Jogos Paralímpicos. E a minha primeira medalha foi uma medalha de prata aos 19 anos, se eu não me engano, porque tem muito tempo, minha memória já está começando a falhar. E eu lembro que eu ganhei aquela medalha de prata e eu ficava pensando assim, o que eu vou falar? Tem tanta coisa para eu dizer? Tem tantas pessoas que eu quero agradecer, e a primeira pergunta que me fizeram ao vivo foi se o tamanho dos meus shorts não incomodaria meu pai ou meu parceiro na época. Então, quando a gente fala de ambiente esportivo seguro para as mulheres, a gente também está falando de uma cobertura midiática segura e comprometida também com nós, mulheres. E aí, obviamente, que por conta desse caso, mas não somente por conta dele, o meu segundo sonho começou a ser colocado ali no cantinho, começou a ser engavetado. Não somente por essa fala, mas por muitas outras que nós sempre escutamos. O tamanho do nosso shorts, do nosso top, se tem bojo ou se não tem, o jeito que a gente corre, quando nós choramos, quando nós ficamos irritadas, ou quando a gente fica alegre por algum resultado, ou até mesmo quando o nosso resultado é bom demais. Frequentemente as mulheres, quando fazem um grande resultado, seja na modalidade que for, seja no movimento olímpico ou paralímpico, sempre tem alguém falando que é doping. E a gente sabe disso, Daiane, Joana, todas nós sabemos disso. Mas ele também foi engavetado porque eu não via outras mulheres. E como eu não via, por que eu seria? Por que eu teria espaço? E aí eu tenho muita alegria de falar hoje que, até mesmo por conta da política de inclusão e de igualdade, que eu gosto muito de falar que é a equidade que a gente tem com o nosso presidente Misael Conrado, hoje eu consigo ver mais mulheres líderes lá no Comitê Paralímpico Brasileiro. Por ver a Iane conquistando e se tornando a vice-presidente do COB, eu consigo me ver. Por ver a Joana sendo pesquisadora, eu consigo me ver terminando a faculdade e me tornando uma pesquisadora também. E até por isso, eu espero ser um dia uma líder dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, uma líder dentro do movimento esportivo, mas se não for a primeira, eu não me importo. Eu espero que tenham muitas outras. E se eu for a primeira, a segunda, a 10ª, a 50ª, que tenham muitas outras. Porque aquilo que a minha mãe, que ela foi do esporte, teve irmãs, e a gente sabe que esse é um cenário que infelizmente aconteceu em 1960 e acontece em 2025, que eu brinco que é uma coisa extremamente cringe, fora de moda, porque já passou disso, já está claro que o feminismo não é somente sobre mulheres, mas sobre todas e todos nós. Ela sempre me disse que cada coisa que a gente faz, que não seja mais um passo em nossas vidas, mas que seja o primeiro passo. E é por isso que eu sempre falo que vocês são minhas ídolas, não somente por questão das medalhas, que isso já é um grande motivo, mas também por vocês me inspirarem e me incentivarem, direto ou indiretamente, a continuar. E aí eu quero trazer alguns dados. E eu brinco que não são dados, fontes, vozes da minha cabeça, Joana, pode ficar tranquila com isso,
mas eu estou falando de Unesco, de OMS, de ONU, estou falando da Women's Sports Foundation, estou falando do IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, estou falando das principais autoridades, dos principais polos de pesquisas que existem no mundo. Então, quando a gente fala de esporte para as mulheres, eu tenho que pegar minha colinha, 70% das meninas que praticam relatam melhora na confiança e na autoestima. Essas mesmas meninas e mulheres que participam têm 20% a mais de chances de se destacarem academicamente. Reduz em mais de 30% a ansiedade e depressão, eu não estou falando somente em jovens, mas em pessoas de todas as idades. E também a gente está falando que inspira cerca de 80% do público feminino a atingirem suas metas, os seus sonhos, seja em qualquer área. São dados muito bons e que eu acho que são subnotificados, porque o esporte melhora muito mais a saúde, a produtividade, a segurança, a educação de todas as pessoas. O esporte nunca foi custo, o esporte sempre foi investimento. A FGV tem uma pesquisa que traz que a cada $1 investido no esporte, a gente tem 220% de ganho na saúde, mais de 200% em educação, mais de 400% de segurança, e assim vai. E apesar de todos esses dados positivos, as meninas são cerca de 40% menos ativas do que os meninos. Apesar de todos esses dados, de mulheres no entes esportivos, a gente está falando que elas ganham 40%, elas representam apenas 20%. Eu também acho que esses notificados, porque é muito... Em 2025, para mim, isso é um traje, isso é um absurdo. Eu consigo me ver hoje por conta das mulheres que trabalharam muito para que nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos estar aqui. E, de fato, eu fico pensando, o que falta? Se a gente tem todos esses dados positivos sobre como o esporte melhora para todas, o que falta para a gente criar um ambiente mais seguro? O que falta para a gente conseguir ter centros em que a gente consiga ter uma segurança maior das mulheres? Eu fui descobrir que eu fui violentada sexualmente dentro do esporte somente 10 anos após. Porque para mim era uma coisa natural. E para minhas amigas do esporte também era uma coisa natural. Infelizmente, muitas não estão aqui para contar a história. Então, eu queria trazer que eu acredito muito que a gente tem muito o que fazer e que eu não consigo encontrar onde está toda essa dificuldade para a gente fazer. Objetivamente é isso. A gente pode falar sobre toda a questão histórica, beleza, mas nós já temos números, nós já temos pesquisas, nós já temos relatos. O que falta? E eu deixo essa minha pergunta, porque eu não tenho uma resposta. Eu posso responder que hoje eu sou muito feliz de falar que a seleção paralímpica que esteve nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024 foi representada... 15 segundos. Calma, eu só vou utilizar mais 50 minutos. Eu tenho muito orgulho de falar que 45,8% foi representada por mulheres. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho certeza de que em 2028 a gente pode estar falando de mais de 50% da seleção brasileira ser representada por mulheres, mas eu não sei para onde elas vão depois. Elas não conseguem ainda se enxergar como eu tenho a honra de poder me enxergar por conta de vocês. E para encerrar minha fala, pode parecer que não é algo diretamente ligado ao esporte, e quando a gente fala desse momento de mulheres, mas hoje a votação do projeto da Comissão de Esporte, da Comissão Especial, e do projeto de lei complementar 234/24, que amplia e também torna permanente a lei de incentivo ao esporte, que hoje basicamente só é
a maior e mais importante política pública de acesso e fomento ao esporte. Só é a maior e melhor política pública para todas as manifestações esportivas. E se ela acaba, o esporte acaba. E se o esporte acaba, talvez reste uma coisinha ou outra pontual, mas isso vai ser muito mais para homem do que para mulher, se tiver alguma mulher. Então, eu gostaria muito de deixar como minha fala final, de que eu espero que ele seja pautado, votado, aprovado e já levado também no plenário para que seja aprovado, porque eu não sei como eu vou dizer para as mais de 700 crianças e adolescentes atendidas no meu projeto, sendo desses 52% mulheres e 80% pessoas com deficiência, que a gente tem até 2026, que em 2027 eu não sei como vai estar. Eu não sei o que eu vou falar hoje à tarde no treino para as minhas colegas de seleção e para a galerinha da base, que eu não tive a resposta hoje e que eu não sei o que vai ser amanhã do esporte. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer mais uma vez por esse momento. Eu quero agradecer por terem se lembrado do movimento paralímpico. E eu quero agradecer mais uma vez a cada uma de vocês por vocês terem continuado. Porque, novamente, foi por conta de cada uma de vocês, Joana, Daiane, Isiane, Soraya, Jaqueline, Valesca, Leila, Tereza, e posso falar dos nossos amigos que, como a Tereza disse, estão em cotas hoje, o Chico e o nosso grande amigo Vlamir também da CBAT, que eu estou aqui. E eu espero que um dia eu possa ser assim como vocês e que a próxima mesa que a gente possa ter é como trazer ainda mais mulheres, porque a gente já vai estar em 60% de mulheres praticantes no nosso país e com um ambiente muito mais seguro. Muito obrigada. Muito bom. Excelente, excelente, Verônica, excelente participação e grata pelo teu depoimento, por nos, né, jovem, né, uma jovem ainda, cheia de inspirações, de sonhos assim como nós, lá atrás, né, mulherada? E é isso, que bom que a gente inspira e certamente Verônica vai inspirar outras gerações, é isso, essa é a nossa missão. Muito bom o depoimento e a fala, obrigada. Eu vou passar a palavra agora para Valesca dos Santos Menezes, representante dos atletas de alto rendimento na Comissão Mulher no Esporte do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Seja bem-vindo, Valesquinha. Obrigada, bom dia a todos e a todas. É mais fácil jogar do que estar aqui representando, mas vamos lá, né? Como jogadora, a gente adora um conflito, um Cuba, uma Rússia, então aqui não vai ser diferente. Gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, atletas, representantes da sociedade civil, a nossa parlamentar autora do requerimento, senadora Leila Barros, ao nosso vice Chico Rodrigues e a toda essa mesa de peso, atletas que inspiram e orgulham a todas nós. É uma honra compartilhar esse espaço também com a minha BP, né, Yane Marques, que só inspira cada vez mais a gente a conquistar um espaço dentro do que a gente às vezes achava que era impossível e agora nós estamos tornando isso, ela está tornando isso totalmente possível, né? Uma coisa que talvez era imaginário e agora é palpável, né? É tocado. Eu estou emocionada que eu falo da minha mãe. Como a Leila, voleibolista, a gente chorou, né? A minha mãe, né, a Ida dos Santos, teve que competir várias vezes para mostrar o potencial dela e conquistar uma vaga para a Olimpíada de 64. Então, a gente já vê a equidade há muito tempo atrás, né? Eu tenho isso na minha família que passou por isso e eu consegui aproveitar o legado dela e dar continuidade. Ela ficou em 4º lugar em 64. A marca veio ser quebrada em 96 pela
Leila aqui com o nosso bronze, pela Jaque Silva com o nosso ouro, dentre outras do basquete com o nosso bronze também. E 44 anos depois, a Mauri consegue o esporte individual trazer o nosso ouro. E nesse mesmo ano, eu estava lá representando o voleibol e trouxemos nossa primeira medalha olímpica no esporte indoor de vôlei, que a Jaque já tinha feito já tinha trazido essa medalha para nós. Então, eu me emociono porque eu vejo o quanto a luta dela, né, as falas dela ainda, né, agora, enquanto nós ainda estamos lutando por uma coisa que já vem de muitos, né, anos atrás. O grito da Jaque, na época, né, em relação à equidade, em relação a ter o repasse de verba pelo uniforme, já que os meninos haviam recebido e as meninas não, né? Ela é um orgulho ali para mostrar que realmente nós podemos ter voz, nós podemos, né, ter presença e peitar algumas coisas e conquistar, né? Conquistamos algumas coisas no voleibol. Hoje em dia, o feminino ganha mais do que o masculino na Superliga, mas isso, né, com lutas como, né, a Leila veio ser nossa visionária em várias políticas públicas, enfim, mas isso só veio ocorrer no nível âmbito internacional em 2018, quando foi criada a VNL, que até então o Grand Prix nós ganhávamos premiação, acho que 150 mil, enquanto o masculino era 1,5 milhão. Né? Então, a renda de 1,5 milhão era dividida no feminino para primeiro, segundo, terceiro, MVP, melhor isso, melhor aquilo outro. Enquanto o masculino, somente o campeão levava o valor que era destinado para todos nós. E graças a Deus, por várias pessoas à frente, né, antes de mim, que tiveram voz, como a Jaque, como a Leila está tendo agora, nossa senadora, como a Yane, como a Isiane, que nós conseguimos inverter essa situação. E aqui, pelo menos no Brasil, o feminino ganha-se mais do que o masculino. Porém, em alguns outros esportes, como basquete, isso não ocorre, né? Um jogador na prateleira do meio da NBB recebe mais ou menos 20 mil, enquanto que o feminino na NBF está em torno de 3, 5, né? A gente está batalhando para isso, como no skate, como é um esporte masculino ainda, mesmo a Raíssa sendo né, nossa fadinha, ganhando como lindamente, fazendo nas pistas, ainda é um esporte masculino, e nós sabemos que o masculino ainda recebe premiações melhores que o feminino, dentre outros. A gente pode citar isso não só dentro do esporte, como foi falado, entre outras que já tiveram a fala aqui, que infelizmente ainda tem essa disparidade, né? Não só dentro do esporte, como fora. Se a gente for ver em números, né, a gente recebe ainda 40% a menos. Se a gente for botar em igualdade de gênero, raça, isso ainda piora um pouco mais. Mulher negra a gente ainda desce um pouco mais. Então, quer dizer, a luta é grande, estamos dando o nosso pontapé inicial. O esporte ainda precisa melhorar muito essa parte da equidade em relação às outras modalidades. No vôlei conseguimos conquistar isso. Tem alguns outros esportes, que está conversando com a Yane, que também tem essa equidade já, né, em relação a homens e mulheres, mas são pouquíssimos, né? O handebol, mesmo tendo conquistado em 2013, né, e hoje em dia a gente vê ele como um esporte amador no Brasil. Né, um investimento pouquíssimo. A Verônica trouxe a fala dos Paralímpicos, né, que a gente sabe que é 60% menos de investimento em relação a eles, né, falta ainda bastante estrutura, como ela veio falar. Então, eu como atleta que ainda estou em transição, mas que ainda estou atuando, a gente vê isso, ainda é muito triste, né? A gente vê a conquista por um outro lado, mas a gente ainda vê que alguns lados ainda está estacionado. Então, acho que a minha luta é essa de mostrar o lado do esporte, por dentro do esporte, quem faz o espetáculo, né? Quem está ali, que a gente ainda precisa mexer muitas coisas, temos que aprovar muitas coisas, mas que isso já está feliz porque a gente está no caminho certo, a gente começamos bem, né? E a gente sabe que o esporte, aqui a equidade, a gente não quer que a gente quer que seja de igual para todos, né? É uma questão de mérito.
É uma questão, não é que eu quero que você dê para mim porque eu sou mulher. Não, eu quero conquistar por mérito. Se eu for capaz, eu quero receber por eu ser capaz. Se eu sou capaz, eu quero estar num cargo como treinadora, por eu ser capaz. E não simplesmente porque agora a lei obriga a ter uma mulher. Né? Acho legal isso, é uma vitória nossa, mas eu acho legal eles provarem que você está lá porque você é uma pessoa capaz. Que você realmente está instruída, você conhece, você possui conhecimento, né, dentro daquele aspecto que você está, e você está ali porque você é valorizada e não porque você é obrigada a estar ali porque você precisa fazer parte daquele número que ali está. Mas é uma vitória nossa. Infelizmente, a gente tem que entrar de alguma forma, tem que começar de alguma forma, e essa foi a forma que nós iremos começar. E para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui, pelo presente, né, de estar aqui falando para vocês sobre o esporte do voleibol, entre outros, que acho que todas nós aqui começamos desde nova no esporte, né, praticamos várias modalidades até, enfim, chegar a um que brilhou nos nossos olhos, aqueceu nosso coração, no meu caso foi o vôlei. E falar que no esporte ninguém vence sozinho, né? Como aqui também ninguém vai vencer sozinho. Então, acho que o legal é essa união, é essa mesa, é esse debate, essa discussão, e ver o quanto estamos elevando, o quanto nós estamos movimentando, o quanto nós estamos questionando e deixando a pensar. Acho legal isso, é o pensar para que novas pessoas que venham, que possam trazer respostas, que novas pessoas que venham entrar possam ter as soluções, para que nós podemos ter voz e força para, sim, ganhar em alguns, né, movimentos e conseguimos, sim, votar nas emendas para o esporte e trazer os votos que não estão positivos a serem positivos. Então, mais uma vez, agradeço a todos e estamos aqui para isso, para ajudar. Obrigada, Valesca. Deixar um beijo para sua mãe. Uma mulher incrível, encantadora e uma grande inspiração. Não foi só para você, para todas nós, a Ida dos Santos, tá? E sempre foi uma mulher carinhosa com todas nós, assim, uma energia, assim, maravilhosa mesmo, assim. Até um ato falho meu não ter falado da Ida olhando para você, assim, mas sua mãe sempre foi uma referência para todas nós. E eu só vou deixar uma coisa muito clara. Depois que eu estou um tempo como atleta e agora na vida pública, recentemente nós aprovamos, né, a garantia de 30% de cotas para as mulheres no Conselho das Estatais. Eu vou dar para vocês um exemplo claro. E aí um colega chegou para mim e falou assim, vocês só lutam por cota. Aí eu virei para esse senador e falei assim, é uma pena. Realmente eu vou ter que lutar por cota, porque se eu depender da sua boa vontade, se eu depender da sua sensibilidade para entender que mulher estuda tanto quanto, que mulher se dedica tanto quanto e que ela tem capacidade tanto quanto qualquer homem a estar num conselho, se eu depender disso, eu não vou estar viva. E nós estamos no século XXI e, infelizmente, a única forma de garantir, o senador Chico sabe do que eu estou falando, né? Nós não vamos conseguir. Então, nós temos que trabalhar. É por isso, nessas horas que eu vejo o porquê da minha existência e da minha estada aqui dentro do Congresso Nacional. É pela minha experiência de vida, por tudo que eu vivi, como a Valesquinha falou. Nós ganhamos um Grand Prix, eu ganhei 50 mil como melhor MVP e o masculino ganhou 150 mil. Quer dizer, aquilo sempre nos incomodou. Né? Já que está aqui, vai dizer a história dela e todas nós conhecemos, já que foi uma grande referência para nós nesse sentido. É isso, é sobre isso. É por isso que precisamos ter mulheres vice-presidentes, quem sabe uma presidente um dia de um comitê olímpico. É por isso que precisamos ter senadores, precisamos ter mulheres juízas, ministras, precisamos ter mulheres nos espaços de poder, porque se nós não tivermos essas representatividades, nós não abriremos espaço para as outras, para as próximas, porque nós passamos. Como nós passamos no esporte, vamos passar para todos os lugares que nós tivermos. Mas nós temos a obrigação, por onde chegamos e por que chegamos, pelas outras. É assim que eu
que eu me enxergo quando eu estou no Senado Federal, que eu estou senadora, eu sou atleta, eu falo para todo mundo, eu estou senadora. E enquanto eu ficar aqui, enquanto eu exigir, né, o nosso lugar de direito, que seja por cotas, por enquanto, será por cotas, né? Porque é assim que faz sentido eu estar aqui, abrindo mão da minha família, abrindo mão de estar com meu marido, com meu filho, aguentando o que a gente aguenta diariamente, não só por ser político, mas também por ser mulher na política. Tem que ter um sentido. E, para mim, o que vale a pena nesse sentido é justamente essa luta. Então, assim, você é uma referência, todos nós somos, e a cota é necessária, sim. Se depender, desculpa falar, o corporativismo, nós nunca teremos lugar de fala e de espaço. Vou passar a palavra, então. Obrigada pela participação. A DR aqui, né, gente? Estamos num divã. Vou passar a palavra agora para... Obrigada, Valesquinha, mais uma vez um beijo para sua mãe, Ida dos Santos. Vou passar a palavra agora para Jaqueline Silva, ex-atleta, né? Pós-atleta do vôlei de praia e campeã olímpica do vôlei de praia, primeira medalhista da modalidade, uma grande referência para nós. Foi uma grande jogadora na quadra e, por inúmeras situações, teve que migrar para a praia. E quem ganhou foi a praia, né? E muito. Mas é isso, Jaque, prazer ter você aqui conosco. Prazer. Senadora Leila, não existe ex-atleta, hein? Somos atletas. Essa coisa do apenas cotas, né? São sempre essas frasezinhas, essas coisinhas, né? Que determina a forma que os homens pensam sobre as mulheres, infelizmente. Mas, assim... Não generalizando, nós temos vários homens aqui. Eu tenho um companheiro maravilhoso, que ele que me aguenta, já que todo dia, chegando em casa estressada. Então, se eu não fosse esses homens também... Mas eles aprendem, né? Eles aprendem. Porque, assim, as lágrimas da Valesquinha, assim, isso é importante, porque mulher chora. Eu acho isso tão importante, porque entra num outro lugar, né, da sensibilidade que existe, que é legal ter, né, essa empatia, sensibilidade, essas coisas. E continua, né, somos pessoas fortes, apesar de lágrimas rolarem. É muito importante estar aqui hoje e eu estou aqui só escutando, né, vários depoimentos, pesquisas, e pessoas que viveram e vivenciam situações do dia a dia na luta da mulher no esporte. Para mim, o esporte ele é um reflexo da vida da sociedade do Brasil. Ele não diferencia em nada. Só que, assim, no meu ponto de vista, o esporte ele tem uma força absurda e que é muito pouco usada. Eu acho que nós, atletas, mesmo, nós não temos ainda a consciência da força do esporte, né? O esporte ele é educação. Tudo que está sendo falado aqui hoje é sobre educação. É sobre como usar o esporte para educar, né? E ele ainda não chegou nesse lugar, ele ainda não existe oficialmente esse lugar no Brasil, o que é uma grande pena. O que faz com que as pessoas que trabalham no esporte, que vivenciam o esporte, não consigam enxergar o potencial do esporte, né? Você vê que se hoje se a cultura, né? A cultura reconhece o poder da cultura. E o poder do esporte é maior do que o da cultura. Né, vamos dizer que se eu sentasse aqui, se eu fosse Fernanda Montenegro, eu acho que no esporte eu posso ser isso. Mas então, preste atenção como seria isso. E é o que é, né? Você imagina só, Daiane, Rebeca, preste atenção nisso, né? Olha o potencial, né? Olha o alcance que essas pessoas têm de influência, de influenciar crianças, jovens, gerações, mudança de comportamento. A gente reconhece o esporte nesse lugar. Quando eu falo, eu não sou ex-atleta, eu sou atleta.
Graças a Deus, eu sou atleta, eu pratico voleibol até hoje, eu jogo voleibol. Manuel, vamos bater uma bola. Te convido para bater uma bola, vamos? Entendeu? Porque isso está dentro de mim, isso é como eu falo, é como, né, é como eu ando, é a minha maneira de ser. Por quê? Porque eu aprendi ali dentro, eu aprendi com voleibol. Voleibol é coletivo. Voleibol a gente recebe e dá. Se não fizer isso, você não joga vôlei. Então você tem que aprender a receber, aprender a dar, passar a bola bem, né? Porque não adianta passar a bola mal. Passa a bola lá, não adianta. Mas isso, são as lições, né? O cair, levantar, essas coisas, né? Cada um no seu quadrado, né? Você reconhecer as regras. Pô, isso é a coisa mais importante do esporte, é saber respeitar as regras, né? São coisas que isso constrói uma sociedade. Por isso é a importância do esporte, né? Eu tenho um projeto que se chama Atletas Inteligentes, porque eu acho que tem uma inteligência mesmo no esporte. Não é qualquer um que vai lá e joga, ou qualquer um que faz, não. Você conhece o seu corpo, a sua consciência corporal, você fortalece a sua mente, né? Você cria uma força. A senadora não chegou nessa posição aqui, nessa luta aqui à toa, ela tem essa resistência, né? É uma resistência, isso você conquista dentro do esporte, né? Insistência, persistência, são qualidades que você alcança, que você aprende dentro do esporte. Então, assim, você vê um depoimento da Verônica, eu me emociono. Joana Maranhão, eu me emociono. Mas elas, dentro de situações de vida, assim como eu também tive uma situação que me fez chegar a ser campeã olímpica. Eu fui brigar com uma entidade que eu não tinha ideia. Eu era muito jovem, não sabia. Eu não tinha dentro de mim, eu não sabia o que era, que o homem era maior do que a mulher, que tinha diferença. Eu não tinha, eu achava que não. Eu jogava bem vôlei, eu gostava da maneira que eu fazia, achava aquilo muito bem, eu me empenhava para ser a melhor. Então eu não conseguia ver os homens melhores do que eu. Era natural para mim. Até a hora que eu fui falar sobre isso. E nessa hora, assim, há anos atrás, são quantos anos? Décadas? Nossa Senhora! Aquilo foi, né? Agora eu seria vanguarda, mas naquela época eu fui expulsa, eu fui cortada, foi horrível, quase morri. E, por sorte, é tão engraçada a vida, que são exatamente essas horas que a vida, que quem não para, quem insiste, quem continua, a vida vai, né, as estradas vão se abrindo, portas vão se abrindo, e aí você vai, sei lá, você vê que existem outros lugares que respeitam, que reconhecem o seu trabalho, e aí você vai conquistando. Eu consegui, graças a Deus, encontrar uma nova modalidade, que foi o voleibol de praia. E era uma modalidade que não tinha, olha que interessante, era uma modalidade que crescia pelos atletas, eram os atletas que desenvolveram, não existiam dirigentes, não existiam treinadores, era muito engraçado, nem juízes. Eram os atletas que viravam, eles eram os juízes, eles eram os dirigentes, eles eram tudo, os técnicos. Então, era incrível, porque aquilo foi criado na sua essência. Então, eu tive a sorte. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Como assim? Eu nem achava que isso era possível. E foi ali que eu, encontrei um palco, um lugar
que eu podia me expressar da melhor forma. E a mulher, e olha, isso foi nos Estados Unidos, eu era uma estrangeira, e assim, nesse lado eu tenho que agradecer muito, porque eles tinham um reconhecimento pelo meu trabalho muito grande. Hora nenhuma eu fui uma adversária, uma inimiga deles, pelo contrário. Mas eu falo isso porque cada uma dessas falas, todas, né, maravilhosas, existe ali passaram por alguma experiência muito ruim e que foi transformada numa coisa muito boa. Isso aí é a força da mulher. A mulher tem isso. Talvez isso assuste muitos homens, muitas vezes. Faça com que tenham certas opiniões, algumas falas indelicadas, porque reconhecer essa força da mulher muitas vezes é difícil, mas é importante que isso aconteça. Hoje, eu acho importante porque existe uma coisa que acontece e que me deixa muito triste e revoltada. O Brasil é o país que mais mata mulheres. Talvez, não sei se é o primeiro, o segundo, tanto faz, entendeu? 15 segundos. E isso é muito triste. Mulheres, gays, pessoas trans, isso tudo é porque não existe um reconhecimento do ser humano, né? Então, eu acho que quando o esporte vem lutando por um espaço e um reconhecimento da mulher, ele está, ao mesmo tempo, dando luz às mulheres em uma forma geral. Na hora que reconhecerem as mulheres no esporte, vai ser muito mais fácil reconhecer a mulher em qualquer outro lugar dentro da sociedade do Brasil. Mulheres, qualquer gênero. Então, assim, eu gostaria de agradecer pelo esse convite maravilhoso, e o que eu puder ajudar nesse sentido, eu me coloco à disposição. Senadora Leila, acho muito bom chegar aqui e encontrar uma mesa incrível, Valesquinha, Iane, querida. Poxa, é importante uma vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro ser, né, uma mulher. Secretária Nacional, Giane, aqui Soraya, que é gestora esportiva, que abre, né, que mostra aí os dados das mulheres no esporte crescendo. E nós aqui, todo mundo aqui, presentes, mulheres principalmente. E é muito bom. Para mim, esse é um ambiente difícil de entrar, vou dizer para vocês. Desde a hora que eu passo por ali, eu fico sempre pensando, puxa, que coisa difícil que é aqui dentro. É muito difícil. Mas, assim, é muito importante existir vocês. Então, eu agradeço. Senador Chico, acho muito bom você ser o único homem na mesa. É legal. Tá bom, é sobre isso. Muito bom, Jaque. Prazer é nosso tê-la aqui conosco, assim como você, todas as mulheres aqui presentes. Eu vou dar uma acelerada nas nossas expositores. Eu vou passar a palavra para a Daiane dos Santos, ex-ginasta e medalhista olímpica, que vai participar por videoconferência. Na sequência, eu passo a palavra para o nosso vice-presidente Chico Rodrigues. Bom dia, Daiane. Bom dia não, né? Boa tarde já. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da senadora Leila, eu agradeço e parabenizo as autoridades aqui, cumprimento as autoridades presentes. Agradeço a inspiração de todas essas mulheres maravilhosas e a gratidão de poder estar aqui ouvindo a cada uma de vocês, colegas do esporte, a toda a sociedade civil, e dizer que hoje aqui o meu papel ele é muito mais de ouvir do que de falar. E demonstrar minha gratidão em poder estar aqui, ouvindo sobre um tema tão importante, de um contexto geral, que vai para além do esporte, né? Tudo que foi dito aqui
vai além das quadras, das piscinas, dos ginásios, além do esporte coletivo ou individual, da massificação ao treinamento, ao alto rendimento, mas é importante num contexto como um todo. Lembrar que a igualdade de gênero está ali entre os 17 objetivos sustentáveis da ONU, é o 5º objetivo sustentável da ONU, e o esporte, como foi demonstrado aqui, é um grande potencializador para que isso possa acontecer até a meta lá de 2030. Acho que tudo que foi falado, que foi demonstrado, uma excelência exímia de cada uma que se portou, que se colocou aqui, demonstrou a importância e a relevância do esporte para essa pauta magnífica e extraordinária para as mulheres e para o mundo num contexto geral, né? Eu acho que essa manhã ela foi uma manhã de reflexão para a gente entender, e eu acho que a gente teve 2 momentos que para mim foram muito, muito importantes, assim, né? Muito especiais. Vou citar a emoção da Valesquinha, quando ela deu o seu relato, falando da Anaída dos Santos, essa mulher brilhante, essa guerreira, que é uma referência para todas as mulheres, mas eu cito aqui como mulher negra nesse país, que tem 56% de uma nação negra, mas que ainda é muito subjugada, né? E, claro, da Verônica, que foi incrível ao trazer o seu relato de um poder e de uma bravura extrema em cada palavra, em cada fala, que resumiu muito do que a gente viu hoje de manhã, né? Nessa manhã, que nós temos resultados, nós temos projetos, nós temos a bravura da mulher, nós temos a presença delas, nós temos a inspiração, mas o que nós não temos é tudo isso agora, cada vez mais presente fora do papel e colocado no dia a dia dessa mulher. Então, essa pergunta, que foi a pergunta que a Verônica fez, é como? O que mais falta? O que precisamos fazer? Essa pergunta ela ecoa dentro de cada uma de nós todos os dias. Todos os dias, como mulheres, essa pergunta ecoa. O que mais precisamos fazer para que um dia a gente não precise das cotas, né, de porcentagem? E hoje, como a senadora Leila citou muito bem, é uma necessidade. E que bom que a gente tem hoje essa porcentagem que faz com que a gente tenha presença, mesmo que seja obrigatória, de mulheres em todas as áreas. O nosso sonho um dia é que a gente não precise e que de forma orgânica, espontânea, empática, né, nós tenhamos essas mulheres maravilhosas nos lugares que são de direitos de cada um e de cada uma de nós, como cidadã e cidadão. Esse é o meu maior desejo, como atleta ou ex-atleta, enfim, mas como mulher de uma sociedade que nos priva de tanto e que nos cobra muito, né? Então, eu acho que eu fico aqui com a grande pergunta, né? O que nos falta? O que nos falta? A gente teve grandes exemplos do que tudo que tem sido feito, que estamos fazendo, cada uma na sua área, cada um no seu local, nos locais onde atingimos, onde estamos, sendo nos locais de trabalho ou nos locais onde estamos como pessoas, numa grande sociedade que, através da sororidade feminina, esperamos dividir uma com a outra e se colocar nesse lugar de uma com a outra, ou da empatia dos homens, né, de se colocarem no nosso lugar, que desejamos que possamos ter no futuro. Óbvio que a gente já andou bastante, mas infelizmente ainda com passos de bebê, que a gente possa correr, né, para alcançar esse lugar mais alto do pódio que a gente deseja tanto para essa igualdade de gênero que se torna cada vez mais próxima, mas ainda muito distante pelo que a gente viu e ouviu nessa manhã desse
desse dia 9 de julho, né, nessa manhã de quinta-feira que se estendeu um pouquinho para essa tarde. Mais uma vez eu quero agradecer a essa oportunidade de estar aqui, de ouvir vocês maravilhosas mulheres que me inspiram, que me fortalecem a todo dia, sabe? Lutar para fazer com que isso seja cada vez mais real. Não só nas nossas vidas como atleta, mas sim nas nossas vidas como mulheres e meninas de todo o Brasil e de todo o mundo. Agradeço a cada uma, muito obrigada. Espero que tenha sido uma mãe reflexiva e poderosa e que a gente possa levar isso a cada dia, a cada momento da nossa trajetória a partir de agora e sempre. Obrigada, Daiane. E, na verdade, 15 segundos. Na verdade, o que a Daiane nos traz, e todas vocês com as suas falas, é justamente o intuito dessa audiência pública, dar luz às nossas realidades, principalmente as mulheres, claro, do esporte. A gente está encerrando a nossa audiência pública e, infelizmente, a gente não tem tanto tempo disponível ainda, porque hoje ainda é quarta-feira, temos sessão plenária, temos outras comissões, mas rapidamente eu vou dar para cada uma de vocês 2 a 3 minutos para as considerações finais, mas eu gostaria de só sinalizar, eu tive uma provocação da ex-atleta do futsal, a Mara de Ross, né, que teve a ideia de propor um projeto de lei que institui o Dia Nacional da Mulher no Esporte. E esse dia foi escolhido dia 27 de julho. E, assim, para agora não vai dar, né? Mas o processo aqui legislativo, Ziane, ele é lento, mas, assim, a gente já colocou o projeto debaixo do braço, vamos ser relator. E aí eu gostaria de que, nas considerações finais de vocês passassem essa impressão, porque, assim, o motivo de por que mulher no esporte não é só para ser atleta, eu acho que é promoção de saúde, promoção de cidadania, a gente sabe a importância da mulher do esporte e na sua ampla abrangência. E eu acho que muito bacana nas considerações finais de vocês falarem o porquê da mulher no esporte, o porquê da nossa importância no esporte, que é algo que para mim é muito claro e tenho certeza que pelas trajetórias de vocês, ninguém melhor do que vocês para falarem nas considerações finais do porquê da existência, dessa força, dessa resistência nossa por estarmos no esporte, né? Eu vou passar a palavra para o senador Chico Rodrigues e vou para as considerações finais, mais uma vez agradecendo em nome do Senado Federal a participação de todas vocês aqui nessa audiência pública. Senador Chico Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, primeiro, cumprimentar a presidente Leila Barros pela condução desta comissão. Ela tem dado uma dinâmica magnífica na Comissão de Esportes, tem feito audiências públicas aqui que tem dado uma visibilidade enorme ao esporte nacional. Pelo seu estilo e o seu jeito jeitoso de conduzir essa comissão, sem abrir mão da sua história e da sua reação dura, muitas vezes, não apenas aqui na comissão, mas também nas discussões do Senado, ela demonstra exatamente que trouxe na bagagem do esporte essa força, essa determinação e, acima de tudo, este compromisso com o esporte brasileiro, com todos os esportes brasileiros. Aqui ela encarna exatamente, na função de presidente, todos os esportes brasileiros, né, com ganhos e conquistas. Eu acompanhei aqui, durante toda a audiência pública, e vou citar nominalmente para não ser injusto, eu quero, antes, em nome de todos os atletas que estão aqui, estão nos assistindo, em nome do Emanuel, eu quero cumprimentar a todos, né, que têm participado dessa audiência pública, que é uma construção, né? Uma audiência pública é como que se fosse uma caixa de ressonância dessas demandas reprimidas que vêm hoje, inclusive, neste tema que foi convocado pela
pela senadora Leila, a igualdade de gêneros no esporte brasileiro. E aqui as mulheres protagonizam. Aliás, gente, eu me lembro, era pequeno e ouvia já nos corredores da vida uma música lá atrás que às vezes questionam porque a mulher não tem oportunidade, porque a mulher não é forte, etc. E tinha um cara chamado Erasmo Carlos, que ele dizia, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da vida de uma delas, sei que a força está com elas e a força está com vocês. A gente vê exatamente essa determinação no esporte. Recentemente estávamos naquela eliminatória assistindo lá no Maracanãzinho a seleção brasileira de vôlei. As meninas têm uma energia gigantesca. A cada ponto, elas batem, elas até xingam muitas vezes, chamam aquela palavra que todo brasileiro chama, né? Ali no... Né? Então, isso aí mostra que vocês, né, protagonizaram lá atrás, inclusive, eu achei aqui um gesto sensacional, quando a Valesquinha, na verdade, ela se referiu à sua mãe, que Aida Santos, que é uma marca no esporte brasileiro, ela se referiu exatamente porque eu acho que a partir daquele ponto ali, né, de inflexão na vida do esporte, ficou uma marca registrada na mente e no coração de todos os brasileiros, para a história, né? E eu queria cumprimentar a Joana Maranhão, que também, assim como a Iane, a minha conterrânea pernambucana, apesar de eu ser senador de Roraima, mas não posso negar a minha origem. A minha origem é onde trabalhei muitos anos com o Marco Maciel na sua equipe, enfim, então tem um DNA, né? E a Joana, ela fez breves comentários, mas trouxe dados aqui relevantíssimos, né, como pesquisadora. Está na Alemanha, mas a vida está no Brasil, né? E eu teria algumas perguntas para fazer para cada uma delas, mas em função do adiantado da hora, como falou a presidente Leila, e eu vou abrir a sessão hoje, né, como membro da mesa, às 14 horas, então eu vou adiantar e depois nós mandamos as perguntas para elas. Mas quero cumprimentar também a Soraya Nobre, né, que falou aqui com muita clareza, muito conhecimento e com um amor diferente ao esporte, como bem ela disse, né? A Valesca, que, na verdade, nos tocou muito fortemente quando a gente fala da mãe, né? A mãe, eu digo sempre, Valesca, que mãe nunca devia morrer. A minha já está lá no plano de Deus, mas, enfim, e é a grande referência da tua vida, como a nossa mãe é a nossa grande referência. A Jaqueline, né, que, como ela disse, a vida é sinuosa, cheia de altos e baixos. E a Leila, com muita propriedade, ela disse que ela saiu do esporte de quadra para ir para o esporte de areia e foi um grande presente para o Brasil, porque se tornou a grande medalhista olímpica, né, fazendo com que cada partida daquela sacudisse o sentimento e a alegria do coração verde e amarelo de cada um de nós, né. A Isiane também, que na Secretaria do Esporte foi muito bem escolhida pelo ministro, mostra exatamente que precisava de alguém que pudesse está acompanhando a inserção do esporte, da inserção feminina no esporte de alto rendimento no Brasil. A Daiane dos Santos, que acabou de falar, trazendo para a gente as lembranças dos seus saltos desconcertantes, né, e que resultava sempre em uma medalha cravada no seu peito, e que depois teve tantas seguidoras, está tendo tantas seguidoras, né. A Verônica Hipólito
que com a sua clareza, a sua transparência, a sua forma de expressão, os seus sonhos, né? Ela não deixou nada no escuro, ela deixou aqui para nós como uma manifestação da sua vontade, dos seus sonhos, que Oxalá, com certeza, irá conquistar. E a Yane, né, Marques, vice-presidente do COB, como já disse também, minha conterrânea, né, que trocamos figurinhas aqui durante a audiência pública e eu sinto que a Yane, ela tem realmente esse sentimento do mundo, né, do esporte. E isso deve estar levando exatamente ao Comitê Olímpico Brasileiro, Emanuel, uma força gigantesca para que essa questão, né, que se trata tanto da igualdade de gêneros no esporte, ela possa haver um nivelamento, uma equidade, um equilíbrio, porque a mulher e o homem são seres semelhantes. Não existe diferença, a não ser biológica, entre os dois. Mas, muitas vezes, as mulheres têm proporcionado mais alegria para o coração dos brasileiros do que os homens quando, infelizmente, como ontem à tarde, saímos da competição, né? Mas, enfim, se o Flamengo tivesse, até eu tinha sofrido mais ontem, mas já tinha ficado atrás antes. Eu quero dizer, Leila, que, para encerrar a minha participação, que você veja que um atleta se manifesta de uma forma muito franca, né? E nós aqui somos movidos também por projetos que vêm do povo, que vêm da manifestação silenciosa das pessoas, né? E transformamos em lei. Eu via quando você falou que a Mara, o Dia Nacional do Esporte, a menina do futebol de salão, a Mara de Rossi, fez essa proposta que nós tivéssemos um Dia Nacional da Mulher no Esporte. E tem dia de tudo nesse Brasil, né? Às vezes a gente até procura assim, não vai ter mais nem... Então, isso aí é de uma importância enorme, porque todas as atletas nesse dia e em todos os dias do ano vão se sentir, na verdade, prestigiadas, né? Vendo que elas fazem a diferença também. Então, eu quero aqui parabenizar todas vocês pela manifestação clara, transparente, com conhecimento, de uma clareza, de uma janela sem vidros, né? Nesta comissão, nesta audiência pública, por indicação da senadora Leila Barros, trazerem tantas informações preciosas para nós. E eu tenho o prazer, na verdade, e a alegria de ser o vice-presidente dessa comissão com a Leila. Em outros momentos, se fosse alguém que não tem nessa bagagem a vivência do esporte, né, talvez não tivesse esse brilho e essa contribuição para o Senado e para o Brasil, o que é mais importante, né, que a presidente senadora Leila Barros tem. Então, parabéns a todas vocês. Nós nos orgulhamos de todas vocês como representantes do esporte brasileiro, seja em qual modalidade for. Obrigado. Senador Chico Rodrigues é um decano aqui na casa, membro da nossa mesa diretora. Então, assim, eu que tenho a honra, né, de ter como vice-presidente acompanhando aqui a nossa comissão. Realmente é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu quero, de forma muito especial, também registrar a presença da Heloísa Vilela, vice-presidente do CREF 1, Rio de Janeiro. Tá? Tem algumas perguntas? Meninas, rapidamente, porque eu acho que, assim, por delicadeza, eu tenho que ler, muito rápido, algumas que foram... O pessoal da nossa secretaria encaminhou, a Raíssa do Mato Grosso. Quais políticas públicas podem fortalecer a presença feminina no esporte de alto rendimento e enfrentar as desigualdades e falta de apoio? Paulo de São Paulo. Os repasses de verba para o esporte exigem equiparação de gênero na educação esportiva de base? Rafael do Espírito Santo. O incentivo fiscal para empresas que apoiam a presença feminina no esporte é viável do ponto de vista econômico e social? Como apoiar? José
José do Paraná. Por que não usar faculdades públicas para acompanhar atletas? Profissionais e alunos poderiam atuar juntos e se beneficiar. Janari de Tocantins. Quais iniciativas para valorizar mulheres no esporte? Há incentivos fiscais às medalhistas, atletas e patrocinadores? E as mulheres trans? E comentários finais com o Wendel do Espírito Santo. Salário e condições de treino dependem de patrocínio, que, por sua vez, exige o que nós estamos fazendo aqui, audiência e incentivos fiscais. Quero agradecer aos que encaminharam, temos mais algumas que serão encaminhadas aqui às nossas expositoras. Eu vou passar a palavra para as considerações finais da senhora Isiane Marques, que é da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte. Isiane, eu vou te dar 2 minutos. Tá bom. 2 minutos. Bom, eu queria primeiramente agradecer... Não, tá ligado, né? Queria primeiramente agradecer essa oportunidade. Acho que esse momento ele é importantíssimo para realmente ecoar as nossas vozes, né? As vozes de tantas mulheres que se sentem reprimidas, que não têm a oportunidade de falar aos 4 cantos o que realmente acontece nesse nosso mundo. E, senador Chico, eu vou ter que discordar do senhor. Somos muito diferentes, e não é só em questões biológicas. Eu acho que é por isso que essa nossa diferença nos complementa, né? E é por isso que a gente precisa realmente ter essas pessoas, essas mulheres em lugares diferentes da sociedade, porque é só com essa sociedade plural, diversa, é que a gente consegue falar com cada um dos seres humanos desse mundo, desse planeta, né, do nosso grande país. E eu gosto muito de uma frase que fala nada para nós sem nós, né? Porque é só com a nossa visão de quem realmente nasceu e passou por todo esse calvário da vida de uma mulher no esporte e também fora dele, que a gente sabe que na nossa sociedade não é fácil, é que a gente pode entender as lutas, as dores e construir uma política pública que realmente atenda à necessidade de quem vive essas dores, né? Então, é essencial a presença de homens nessas pautas. E essa luta conjunta, sim, é importantíssima. Mas também parabenizo a senadora pela lei das cotas. Porque enquanto a gente tiver necessidade de ocupar esses espaços, seja por imposição, ou seja, apenas por nossas capacidades, nós precisamos estar lá até que a gente realmente chegue em uma sociedade igualitária para homens e mulheres. Então, obrigada. Obrigada. Vou passar a palavra agora, mais uma vez, obrigada, Isiane. Vou passar a palavra agora para Daiane dos Santos. Ela está online, né, por videoconferência. Daiane. Não, só gostaria mais uma vez de agradecer. Obrigada pelo espaço, por essa audiência pública, por esse tema tão importante para a sociedade como um todo e aqui diretamente para o esporte, né? Acho que tivemos falas muito poderosas, reflexões que espero que ecoem a cada dia, né? Dentro de nós e fora, principalmente que a gente possa colocar em prática tudo isso que foi dito aqui, as melhorias, e que a gente possa realmente atingir essa igualdade de gênero que a gente tanto deseja e que a gente tem trabalhado, lutado tanto com a mão de muita gente, com a mão de todos nós juntos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de ouvir e de poder singelamente colaborar. Obrigada, Daiane. Até a próxima. Até a próxima. Vou passar a palavra agora para a Soraya Nobre, que é gestora esportiva da área Mulher no Esporte do Comitê Olímpico do Brasil. Obrigada. Acho que não foi, não. Foi, agora foi. Obrigada, senadora Leila, mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui com vocês, mulheres incríveis realmente. E, bom, acho que a minha fala é um pouco da gente, o que vocês falaram, né, da gente entender o esporte como ferramenta de transformação mesmo. Lá no COB hoje a gente tem em torno de 340 e alguma coisa de colaboradores no total, onde o número maior são de mulheres, né? Então, nós temos 3 diretorias, uma diretoria de esporte,
liderada pelo Manuel, que está aqui, diretoria de comunicação e marketing e de operações. Então, e nem todas essas diretorias, a gente está falando de mulheres que são formadas em educação física, por exemplo. Nós temos advogadas, nós temos administradoras e que trabalham com esporte. Então, é isso. O nosso ecossistema, ele atinge muitas e diversas mulheres, como a secretária Isiane trouxe. Então, só agradecer por essa oportunidade, por estar aqui, por somarmos realmente forças aí para a gente caminhar. Obrigada, senadora, mais uma vez. Nós que agradecemos, Soraya. Gente, uma salva de palmas, a apresentação foi excelente. Vou passar agora a palavra para Jaque Silva, né? Jaque do vôlei de praia. Mais uma vez agradecendo, Jaque. Oi. Eu quero agradecer por fazer parte hoje de um dia importantíssimo, por ter tido essa oportunidade de poder aprender com tantas atletas incríveis, essas experiências todas e contando com vocês. Vamos unir forças e todos vocês também aqui presentes. E espero, assim, que as nossas palavras não sejam, assim, sempre uma palavra de... as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Porque somos mais do que isso. Somos pessoas que querem, que têm muita força e que compreendem as dificuldades, mas as dificuldades como um degrau para o crescimento. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. Vou passar agora a palavra para a Valesca dos Santos Menezes, que é representante dos atletas de alto rendimento na Comissão Mulher no Esporte do Comitê Olímpico do Brasil. Vai lá, Valesquinha. Bem, agradecer mais uma vez, dessa vez sem choro. Escrevi algumas coisas aqui. Eu acho legal que a gente está aqui garantindo as condições justas para que todos tenham a mesma chance de competir, né? Premiar o esforço, o treino, a dedicação. Entender que talento não tem cor, não tem gênero, não tem classe social, e sim as oportunidades, né? Então, que a gente continuamos aqui a promover pesquisas, conversas, debates, políticas públicas, para que possamos, mais uma vez, dar passos, como estamos dando passo aqui nesse dia de hoje tão importante. Então, mais uma vez, agradecer à senadora Leila pela essa iniciativa e, como a Jaque falou, o que precisar, estamos aqui para avançar quanto mais e mais rápido possível. Pode contar com a nossa presença, com certeza estaremos aqui. E, para finalizar, a nossa vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, do COB, a Iane Marques. Obrigada, Leila. Obrigada, minha gente. Como diz lá em Recife, foi arretado, não foi, não? Foi muito massa. Foi incrível, assim, obrigada por vocês ouvirem esse nosso grito, né? A gente deu um grito hoje aqui e agradeço demais a participação de todos os homens que estavam aqui, que nos ouviram, que estão dando as mãos a gente nessa militância, nessa luta, né? Nesse jogo. Reforçar a provocação para que outras mulheres se encorajem, se preparem, estejam prontas para enfrentar esses desafios e ocupar os espaços que nos cabem, né? Para que a gente possa ter essa oportunidade com muita propriedade, com muita seriedade, com muito compromisso, responsabilidade, que é isso que faz a gente sentar nessas cadeiras que a gente nunca tinha sentado. Então é isso, agradecer mais uma vez, estou muito feliz por estar aqui representando o Comitê Olímpico do Brasil. Assim, é uma coisa muito gigante, sabe? É uma responsabilidade muito grande e eu faço isso com um carinho e uma realização danada de poder estar devolvendo um pouquinho para o esporte a transformação que ele fez na minha vida. Eita, esse sino dá um susto, né? Falta um minuto ainda. Mas é isso, só agradecer mesmo, minha gente. Muito obrigada. Foi muito legal, foi rico que a gente possa dar continuidade a esses papos, essa conversa, né? Valeu. E por que celebrar no dia 27 de julho a participação da mulher? Primeiro, os nossos feitos. Segundo, para mostrar para as demais mulheres, as meninas que estão vindo, que elas podem estar onde elas quiserem e que o esporte também é um caminho para elas. Então, assim, por isso que nós vamos celebrar e vamos trabalhar muito para que esse dia seja garantido, como tantos outros que nós pautamos aqui, mas esse é fundamental, desde cedo que a mulher enxergue o esporte também como um caminho de promoção de saúde, de cidadania, de educação,
de transformação e, por que não, de uma atleta de alto rendimento, uma campeã olímpica, uma gestora, uma técnica, o que ela quiser ser. E a luta continua, viu, pessoal? Vamos dar sempre visibilidade ao esporte feminino, ao esporte do Brasil nessa comissão. Aqui vocês têm casa e portas abertas. Muito obrigada a todos. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todas e todos e declaro encerrada a presente reunião. Até mais. Até a próxima quarta. Turismo de aventura. Quais os cuidados para praticar? Quais os deveres das empresas que oferecem esse tipo de serviço? E como está a legislação atual? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Existiram todas as tentativas de apagar o episódio da Confederação do Equador da história. Na impossibilidade de apagar, diminuir, minimizar a figura do seu herói. Frei Caneca hoje é um herói nacional, inscrito no livro dos heróis da pátria, mas sempre careceu de uma pesquisa maior de quem era essa figura, de quem era essa pessoa, qual o rosto de Frei Caneca. A partir de descrições de época, né, vários artistas criaram imagens, né? Criaram um rosto para Caneca. Alguns até têm quase uma aura de santo. Isso passa muito pela questão do martírio, né? Pela questão da execução. É impossível não associar, né, com o martírio dos santos. Mas é também uma memória de que os santos mártires carregam frequentemente nas suas representações o objeto do martírio. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto.
Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Idosos saudáveis. No DF, a emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que tá para chover. Aí ele fecha a boca, porque ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. No mês de abril vai ter chuva, E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. No sul são 2 cruzeiros. E são 2 manchas do sul. Quando o cruzeiro do sul prender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se ele estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. Significa que tem água. E não é pouca, não é muita água, né? Então é só cavar. É só cavar que aqui dá água. Gostaria de esclarecimento do motivo pelo qual foi aprovada a anistia das contas bilionárias dos partidos políticos, tendo em vista a alta carga tributária que a população paga todos os dias. Eu pergunto, onde está a igualdade nessa situação? Senador Eduardo Girão responde Jarbas Antônio Moura Júnior, de Palmeira, no Paraná. Jarbas, é uma inversão de valores tremenda que a gente vive aqui no Senado Federal. Essa aprovação é uma vergonha. Bilhões de reais anistiados de partidos políticos que recebem dinheiro de quem? De quem paga imposto nesse Brasil. Então, quer dizer, cometem as irregularidades e vêm novamente podendo fazer a gastança com o dinheiro do contribuinte. Eu votei contra. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver,
maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Vamos conversar sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono. Significaria que a gente teria um juro real de 3,5%. A Zona Franca de Manaus, que tem agora os seus incentivos prorrogados. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, está começando o Senado Notícias Revista, que você vai ver nesta edição. Presidentes do Senado e da Câmara reagem em nota ao tarifaço de Donald Trump. Novo Código Eleitoral está pronto para ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. E ministra do Planejamento diz no Congresso que acredita em acordo sobre a cobrança do IOF. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Numa nota conjunta à imprensa, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, reagiram à taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Davi e Mota dizem que vão agir com equilíbrio e firmeza. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. Outros senadores também repercutiram a sobretaxa imposta pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O presidente americano anunciou em carta pública enviada ao presidente Lula que todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos serão submetidas a uma tarifa extra de 50%. Independente de outras tarifas já existentes. Os setores de aço e alumínio, por exemplo, já pagam tarifas maiores. Ao anunciar a nova taxação, Trump citou Jair Bolsonaro e o julgamento do ex-presidente brasileiro no Supremo Tribunal Federal. E alegou também injustiça na relação comercial com o Brasil. A decisão do presidente americano repercutiu no Senado. Alguns setores vão perder muito. O setor das commodities, carnes, aves, café, outros produtos que são exportados. O setor da mineração também pode perder muito. E também a Embraer pode se comprometer, que exporta muitas peças. Lamento muito a ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos estimular que o presidente do
os Estados Unidos estabeleça essa tarifa exagerada contra as indústrias e contra os setores do Brasil. O quadro que se apresenta no momento é lastimável. Misturaram política com o fato de política internacional e comercial, querendo interferir aqui no Brasil, nas questões internas, e sempre nós defendendo a democracia plena. Por isso que eu espero que prevaleça ainda o bom senso. O Trump é acostumado a fazer isso para ele recuar, né? Espero que ele recue logo. Esse tarifaço é um negócio absurdo. Isso vai acontecer, infelizmente, de pagar a conta o povo brasileiro, na verdade, né? Então, é momento de união, é momento de juntar a direita, juntar a esquerda, juntar quem é contra o governo, a favor do governo, ver o que é que a gente pode fazer, porque o Brasil virou uma ditadura e é por isso que a gente está sofrendo. O ministro do STF, cada um tem uma Constituição, toma a decisão com base na Constituição pessoal deles, não respeitam o Congresso. Quem sabe o Congresso Nacional agora entra e a gente senta e a gente consegue ajudar este governo na política externa, que só errou. Fez parcerias com ditadores, fez parcerias com mercados que não nos dariam nada em troca e afrontou o maior parceiro comercial do país, que é os Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trade, defendeu a sugestão de um diplomata americano de criar um grupo de parlamentares brasileiros para ajudar nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Voltamos a insistir no caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Inclusive, esse caminho foi estimulado pelo próprio encarregado de negócios da Embaixada Americana, que responde no Brasil pelo cargo de embaixador dos Estados Unidos, que nos solicitou formar uma comissão de 4 parlamentares para que a gente pudesse ir até Washington e sentar e retomar a busca do entendimento e do diálogo. O novo Código Eleitoral pode ser votado na semana que vem pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto foi discutido nesta semana pelo colegiado, mas não houve consenso sobre os pontos polêmicos do projeto. Pode ser votado na semana que vem o projeto que institui o novo Código Eleitoral e faz mudanças na forma como as eleições são realizadas no Brasil. Entre as alterações estão quarentena de 2 anos para o afastamento antes da candidatura de juízes, promotores públicos, policiais, guardas municipais e militares. Prazo para o TSE informar os partidos sobre percentual de gasto com candidaturas de minorias. Maior valor para candidatos e partidos, que terão direito à prestação de contas simplificada. Mais tempo para que os partidos reunidos em federação possam se desligar dela. O texto também disciplina o uso de influenciadores, perfis falsos ou robôs para impulsionar conteúdo nas redes sociais, assim como a aplicação de ferramentas de inteligência artificial. Também penaliza a divulgação de fake news e reserva 20% das cadeiras nas eleições proporcionais para mulheres. O novo Código Eleitoral reúne 7 leis e jurisprudências em quase 900 artigos sobre legislação eleitoral e partidária. O objetivo é unificar regras e trazer mais estabilidade jurídica, racionalidade e organicidade ao regulamento das eleições brasileiras. Na última quarta-feira, o texto foi debatido mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de muita discussão, a votação foi adiada para a próxima semana. Foram apresentadas mais de 400 emendas e feitas 9 versões do texto. O relator, senador Marcelo Castro, acatou total ou parcialmente algumas emendas e rejeitou outras, como a que incluía no código o voto impresso. É uma celeuma que precisamos pôr fim, porque senão não terá fim essa discussão e eu acho que custa muito pouco. E o benefício é muito maior. Pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou.
Você pode fazer uma auditagem disso. A quarentena de 2 anos para juízes, promotores, militares e policiais foi criticada tanto por parlamentares de oposição quanto por alguns governistas. É uma premissa constitucional que todo ser humano pode votar e ser votado, claro, obedecendo aqueles critérios que ali estão. Agora, se um guarda municipal que está lá no meu estado do Espírito Santo, ganhando um salário mínimo, sonha ser vereador, sonha ser deputado, sonha ser senador, sonha o que ele quiser sonhar, ele vai ter que renunciar àquele cargo definitivamente. Ele vai ficar 2 anos sem receber salário. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios? Porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? A bancada feminina criticou a retirada da punição para partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas. Nesse processo de aprendizagem e de fortalecimento da cota, e enquanto ainda temos uma desigualdade tão grande em que o Brasil tem uma representação de mulheres, aliás, uma subrepresentação, que nós perdemos até para países em que as mulheres usam burca, eu não entendo que a gente possa abrir mão dos 30% de candidaturas. E uns 30% no mínimo de financiamento para as candidaturas femininas não é negociável. Diante das divergências, o presidente da comissão, senador Otto Alencar, adiou a votação para a semana que vem. Nós vamos chegar a um acordo para aprovar na próxima semana o Código Eleitoral e encaminhar para a Câmara dos Deputados. Então, as discordâncias são em 3 pontos. E também tem essa discordância na questão da legislação de fake news, que nós precisamos definir, e também a indecisão e a discordância na parte que é muito sensível, que é a questão do voto impresso. Um código eleitoral que tem vários pontos discutíveis, questões que criminalizam a política e cuja subjetividade pode dar margens a interpretações, julgamentos e consequências eleitorais e democráticas ruins. Mas o relator quer buscar um entendimento sobre os pontos mais polêmicos e ressalta a importância da votação o mais rápido possível. Se depender de mim, a gente vota esse código ainda esse semestre para voltar para a Câmara, para que a Câmara vote esse projeto até o final do mês de setembro, porque votando um ano antes da eleição de 2026, ela já pode viger para a próxima eleição. Mais 5 anos para a regularização de terras nas fronteiras. A prorrogação atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares. O texto aprovado pelo Senado nesta semana seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Proprietários de grandes imóveis rurais em fronteiras terão mais 5 anos para a concessão do registro de posse. A prorrogação atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares. O autor do projeto argumenta que o prazo atual, até o fim do ano, não seria suficiente para resolver as pendências. O senador Nelsinho Trade afirmou ainda na justificativa do projeto que o INCRA não tem estrutura administrativa suficiente para analisar todas as solicitações e, ultrapassado o prazo, o imóvel pode ser registrado em nome da União. A prorrogação se justifica como forma de proteger particulares de boa-fé que enfrentaram obstáculos técnicos, administrativos ou financeiros. Durante os 10 anos de vigência da norma, diversos fatores dificultaram o cumprimento do prazo pelos interessados. Houve lacunas regulamentares, indefinições quanto a requisitos legais e a pendência da ADI número 5.623, que impugnava dispositivos centrais da Lei de Ratificação. Somente após o julgamento dessa ação em 2023 e a promulgação de modificações pontuais em 2021, consolidaram-se critérios para a ratificação, muitos dos quais ainda carecem de regulamentação legislativa uniforme. Esses elementos evidenciam que o prazo previsto originalmente não foi plenamente exequível em diversos casos.
Foi aprovada no plenário do Senado a proposta que inclui na Constituição a educação como vetor de progresso do país. A ideia é conscientizar a sociedade de que investir no setor é garantir o desenvolvimento sustentável do Brasil. Esse texto também seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. Eu espero que, na realidade, isso não seja somente uma letra morta, uma expressão a mais em nossa Constituição, mas que os prefeitos, os governadores, enfim, a todos possam, ao ler o artigo 205 renovado, possa verificar que está fazendo investimentos poderosos em infraestrutura do capital humano brasileiro. A autorização para o funcionamento de cassinos e bingos também estava na pauta do plenário nesta semana, mas foi retirada de pauta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que muitos senadores que gostariam de participar da análise estão em missões internacionais e que o quórum para a votação estava baixo. Eu pautei por solicitação de alguns senadores e senadoras e no dia de ontem e no dia de hoje, diante do quórum que há no Senado da República, 56, e a totalidade do Senado Federal são 81 senadores com a presidência, nós temos 8 ou 9 senadores que estão fora do Brasil em missão oficial, e eu falei com todos eles que solicitaram desta presidência que gostariam de estar no dia da deliberação dessa matéria. Temos senadores que estão fora do Brasil, que declaradamente votam a favor desta matéria, e temos senadores que estão fora do Brasil que declaradamente votam contra essa matéria. Não fosse apenas a solicitação desses senadores que estão fora e que querem participar da votação, o quórum está muito baixo. Então, eu queria informar para o plenário que esta presidência vai tirar de ofício o item 4 da pauta de deliberação de hoje. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse em reunião da Comissão Mista de Orçamento que acredita num acordo sobre a questão da cobrança do IOF. A audiência pública discutiu o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. 2026 será um ano fiscal desafiador, mas a equipe econômica do governo está focada em manter a meta e cumprir o novo arcabouço fiscal. É o que afirmou a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em exposição na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Temos uma meta de resultado primário que eu diria possível, factível, e ela é, mas desafiadora. Nós temos como meta, como centro da meta, ter um superávit primário de 0,5% do PIB, o que corresponderia ou corresponderá algo em torno de 34,3 bilhões de reais. A ministra defendeu uma revisão dos tributos como alternativa para aumentar a arrecadação. Segundo Tebet, a cobrança de impostos no país é injusta, mas ela reconheceu a dificuldade de mexer com o andar de cima. Nós já vencemos muito com o andar de baixo, gente. Se a gente não tiver colocar a mão na consciência, que nos últimos, eu vou colocar 10 anos ou 11 anos para fazer justo, porque eu estava aqui. Nós fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos a reforma da Previdência, se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com o andar de cima, a qual eu pertenço. Ao comentar sobre a derrubada dos decretos do governo que aumentavam o IOF, Tebet disse acreditar em um acordo. Quem mais paga a conta não consegue suportar mais aumento de arrecadação. Por isso foi a proposta do governo em relação ao IOF, que eu tenho certeza que agora todos vão sentar na mesa de negociação, vão conversar, vai sair através do diálogo, da concordância, do interesse coletivo, uma alternativa viável para o Brasil. Outro ministro falou a senadores nesta semana. Valdez Góes, titular do Desenvolvimento Regional, fez um balanço da atuação da equipe sob seu comando ao longo dos mais de 2 anos de governo para os integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional. A resposta às tragédias do clima foi um dos destaques do Ministério, além do Plano Nacional de Defesa Civil. A presidente da comissão, senadora professora Dorinha Seabra, abriu a audiência com uma série de perguntas ao ministro. Quais os principais avanços em relação às políticas de proteção e defesa civil, riscos e vulnerabilidade nas diferentes regiões?
como o governo tem promovido a integração e desenvolvimento nas regiões menos favorecidas. Quais as principais ações planejadas para estimular o crescimento sustentável e a inclusão social em diferentes regiões do país nos próximos anos? Valdez Góes discorreu sobre a dimensão e as múltiplas funções e atividades do ministério que comanda, responsável pela defesa civil, pela recuperação de áreas atingidas por eventos climáticos extremos e a infraestrutura básica de serviços dos municípios mais carentes, do Programa de Aceleração do Crescimento à segurança hídrica das populações mais vulneráveis. Eu procuro sempre abordar em todas as apresentações essa questão da proteção e defesa civil, porque o mesmo ministério que trata do desenvolvimento regional, da política de ordenamento territorial, de segurança hídrica, de fundos e instrumentos financeiros, com toda essa rede de atuação, é o que também atua na política de resposta, né, a desastre. E o Brasil tem vivido cada ano de forma mais intensa e mais frequente os efeitos, né, de mudanças climáticas e também de como tem acontecido muitas vezes as estiagens e as secas e as chuvas no Brasil. Então, um resumo aí de 2023 a 2025, senadora Dorinha, nós tivemos no Ministério 8.179 decretos de reconhecimento de situação de emergência ou de calamidade pública, envolvendo mais de 3.000 municípios. Por estiagem, 3.339 portarias e por chuvas intensas, 2.186 portarias e seca, né, 1.148 portarias. Então, isso realmente é muito forte, né, de 2023 para cá. Hoje nós temos o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma visão tripartite, que observa na questão de proteção e defesa civil, desde a prevenção, da mitigação, da preparação, da resposta, da reconstrução. Então, é uma visão muito ampla de proteção e defesa civil, traz muito fortemente o compromisso de lidar com o risco e não só lidar com a resposta ao desastre, mas você melhor preparar o Estado e a sociedade para lidar com o risco. Você talvez a gente não tenha a capacidade de diminuir o número de eventos, mas nós podemos nos preparar para lidar melhor com os eventos quando ocorrerem. E a visão do Plano Nacional é exatamente essa. Não basta ter a política pública se a gente não preparar os parceiros para receber essa política pública. O Ministério é o instrumento, a Codevasf é o instrumento, o Calha Norte é o instrumento, certo? O Denox, né? A Sudan, Sudene e Sudeco. Mas se a prefeitura lá, que na maioria das vezes é com as prefeituras, essa parceria não estiverem preparadas, nós temos problema. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o cronograma de atividades para avaliação do impacto das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, sugeriu a realização de audiências públicas com órgãos do governo e instituições privadas relacionadas à IA. O relatório, que vai ser apresentado em dezembro, deve trazer, por exemplo, a atuação do poder público na implementação das políticas públicas relacionadas à IA e as lacunas na lei atual, para que, ao final, sejam propostas soluções legislativas e também recomendações ao Poder Executivo. A Comissão Mista da Medida Provisória, que concedeu reajuste para militares das Forças Armadas, aprovou o relatório sobre os aumentos no soldo. Um reajuste de 9% no soldo dos militares das Forças Armadas foi confirmado pela comissão mista que analisou a medida provisória do governo federal e agora segue para a votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O aumento é em duas etapas. A primeira foi de 4,5% em abril deste ano e a segunda vai ser de outros 4,5% em janeiro de 2026. O aumento proposto pela medida provisória em duas parcelas de
lineares, nem de longe reflete o reajuste que deveria ser feito, de modo a compensar as perdas que os militares vêm tendo ano após ano. De forma inversa, foi concedido a outras categorias de servidores públicos reajustes em percentuais de até 69%. Pelos números apresentados, nós vemos que aqueles que chegam no topo da carreira militar recebem cerca de 70% do que recebe o teto remuneratório que nos atinge aqui, nossos parlamentares, ministros de Estado, presidente da República, etc. e tal. Então, há claramente, né, uma lacuna que em algum momento terá que ser suprida. Veja alguns exemplos da nova tabela de soldos nas Forças Armadas. Oficiais generais que ganhavam de R$ 12.490 a R$ 13.471 até março passaram a receber entre R$ 13.052 e R$ 14.077 em abril deste ano e vão receber entre R$ 13.639 e R$ 14.711 a partir de janeiro de 2026. Oficiais intermediários que recebiam R$ 9.135 até março e passaram a ganhar R$ 9.546 em abril, vão receber R$ 9.976 em janeiro do ano que vem. O soldo de um segundo-tenente, que recebia R$ 7.490 até março, passou para R$ 7.827 em abril e vai passar para R$ 8.179 em janeiro de 2026. Já o guarda-marinha e o aspirante a oficial, que até março recebiam R$ 7.315, passaram a receber R$ 7.644 em abril e vão receber R$ 7.988 a partir de janeiro do próximo ano. O soldo de sargentos, que até março ficava entre R$ 3.825 e R$ 5.483, ficou entre R$ 3.997 e R$ 5.730 em abril e vai ficar entre R$ 4.177 e R$ 5.988 em janeiro de 2026. E o soldo de marinheiros e soldados de primeira classe, que até março foi de R$ 1.926, passou para R$ 2.013 em abril e vai ser R$ 2.103 no ano que vem. Já os de segunda classe, que ganhavam R$ 1.765, passaram a receber R$ 1.844 em abril e vão receber R$ 1.927 a partir de janeiro. Foram apresentadas 23 emendas pelos parlamentares. Todas foram elogiadas pelo relator, mas rejeitadas por inadequação orçamentária e financeira. A senadora Dorinha Seabra foi eleita para assumir a liderança da bancada feminina no Senado. Ela vai suceder a senadora Leila Barros. O mandato da nova líder vai até julho de 2026. Dorinha foi eleita pelas parlamentares que compõem a bancada. As despesas da União com a saúde precisam crescer 10 bilhões de reais ao ano para atender às necessidades de financiamento do setor. Os dados são da IFE, Instituição Fiscal Independente. A saúde no Brasil é subfinanciada e, se não forem alocados mais recursos, haverá uma queda nos padrões de acesso, qualidade e integralidade do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso vai impactar negativamente o atendimento a 76,5% da população que depende do SUS. É o que revela o estudo Cenários de Longo Prazo para a Necessidade de Financiamento da Saúde, elaborado pela IFE, Instituição Fiscal Independente. Esses estudos, eles corroboram um fato. A gente precisa olhar para o sistema e entender que esse subfinanciamento crônico, se ele ficar atrelado às necessidades fiscais, quem está em risco é o SUS. E sério risco. Porque aí a gente vai fazer escolhas, daqui a pouco, nem de pensar o futuro, é de tentar sobreviver no presente. Quem sabe aumentar 1 ponto ou 2% ou 2 pontos do PIB, para a gente, a médio prazo, dobrar o orçamento do Ministério da Saúde e, de fato, conseguir atingir um patamar que não é o patamar ideal,
mas que com certeza faz isso. A IFE aponta que será preciso um aumento médio de 3,9% ao ano no aporte de recursos para financiar a saúde nos próximos 45 anos, o que equivale a 10 bilhões de reais anuais. O que a gente tem à frente é realmente uma incerteza, né? E além disso, o estudo procurou também colocar essa visão de longo prazo para ver, olha, mas a gente consegue resolver isso agora? A resposta é não, né? Ou seja, a questão da saúde ela vai representar, para quem pensa em sustentabilidade fiscal, uma pressão não só daqui a 5 anos, 10 anos, mas nas próximas décadas. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que tá para chover. Aí ele fecha a boca, porque ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. No mês de abril vai ter chuva, E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. No sul são 2 cruzeiros. E são 2 manchas do sul. Quando o cruzeiro do sul prender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. Significa que tem água. E não é pouca, não é muita água, né? Então é só cavar. É só cavar que aqui dá água. Turismo de aventura. Quais os cuidados para praticar? Quais os deveres das empresas que oferecem esse tipo de serviço? E como está a legislação atual? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto.
Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Quando meu pai faleceu, a gente retornou para cá porque era um espaço de território, assim, meio familiar. Aí a gente conseguiu vir para esse apartamento. Então viemos aqui em 76 de janeiro, fevereiro de 76, e aqui estamos até hoje. A casa também é uma grande mãe que nos acolhe. É a casa nossa, né, mãe? Casa da mãe é a casa nossa, né, mãe? É. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia. E as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Pesquisador da Embrapa defende que agricultores devem estar na linha de frente do combate às mudanças climáticas. Mulheres são as principais vítimas do aquecimento global. Série de curtas-metragens mostra a importância do cerrado para os outros biomas brasileiros. Escritora italiana lança livro sobre Percy Fawcett, o arqueólogo que percorreu a Amazônia em busca de uma civilização perdida. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes no Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Os brasileiros são feitos para o jogo e o jogo para eles, escreveu um outro, acrescentando que os cariocas, antes de serem cristãos, comunistas, brancos ou negros, são torcedores do Vasco, Fluminense, Flamengo ou Botafogo. Deu bola. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado.
Eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração NEM? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a Lei do Primeiro Emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova Lei do Primeiro Emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente 1/4 da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas, né? Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né? Que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas. A empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando, né? Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar, né, uma rede que favoreça
as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também, para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, né? Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, né, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros, que representam 1/4 da população, né, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é um programa definitivo, permanente, né? É uma política de Estado. Né? Não é uma política de governo do momento, né? É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, né? Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, né, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, né, com um número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade, enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor
para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, né, com toda a dignidade, com ofício e crescer, né? Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, né, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar e criar essa condição favorável, né, para que essa moçada não desanime, né? É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. Né? E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, É aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever. Boa tarde a todas e a todos. Eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 353 de 2025, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 169 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Convido para compor a mesa dessa sessão os seguintes convidados: o senhor Diógenes Alves da Quinta, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A senhora Shirlene Costa, chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Senadora. Obrigada. O senhor Coronel Ricardo Rony, vice-presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O senhor Coronel Sérgio Fernando Pedroso Abud, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O senhor Oswaldo Gomide, chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E o senhor Luzimar Torres Arruda, presidente da Associação Filantrópica de Adaptação Militar, ASFAM. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros, sob a regência do maestro Major Watson. Sejam...
Boa tarde a todas e a todos. Eu saúdo inicialmente as autoridades integrantes da mesa, na pessoa do Dr. Oswaldo Gomide, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal. Neste ato, representando o secretário Dr. Sandro Torres Avelar, na pessoa também do coronel Diógenes Alves de Quinta, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em exercício. Cumprimento também as representações associativas da corporação, nas pessoas do Coronel William Bonfim, presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, do Coronel Sérgio Pedroso Fernando Abud, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do DF, e da Coronel Shirlene Costa, mulher bombeira da ativa mais antiga da corporação, presidente do Instituto de Deficiência Militar e Civil do Brasil, e do senhor Luzimar Torres Arruda, presidente da Associação Filantrópica de Adaptação Militar, entidade que representa todos os praças e oficiais da corporação, passando a se chamar no ano passado de Fórum das Associações Representativas Mauro Manuel Brambila, em memória ao saudoso e admirado Coronel Brambila, fundador deste fórum, o qual presidiu por mais de 20 anos. Nessa sessão solene, pelos 169 anos do Corpo de Bombeiros Militar do DF, cumprimento de forma muito especial em respeito aos relevantes serviços prestados pelos veteranos à corporação, querido coronel da reserva, Hamilton Esteves, o mais longevo da história do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, no período de 2024 a 2018, e a pioneira coronel da reserva Mônica de Miranda Mesquita, primeira mulher a assumir o cargo máximo do Corpo de Bombeiros Militar do DF e na história do Brasil e da América Latina. Senhoras e senhores senadores, autoridades civis e militares presentes, integrantes e representantes do valoroso Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, brasilienses e cidadãos de todo o país que nos acompanham. Com grande satisfação, ocupo essa tribuna para dar voz a um reconhecimento que é unânime entre os brasilienses e brasileiros. A admiração, o respeito e a gratidão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que completou no último dia 2 de julho 169 anos de existência. Essa sessão especial que tive a felicidade de propor é mais uma homenagem formal, é mais do que uma homenagem formal, perdão. É uma celebração de valores, é um tributo público à coragem, à disciplina, ao senso de dever e, acima de tudo, ao compromisso inabalável com a vida humana. Senhoras e senhores, o Corpo de Bombeiros Militar do DF tem sua origem no longínquo ano de 1856, quando o imperador Dom Pedro II autorizou a criação do Corpo de Bombeiros da então Corte. Naquele momento, o Brasil ainda era império e o país dava os primeiros passos na organização de suas instituições de segurança e proteção civil. Ao longo dos anos, e principalmente com a transferência da capital para Brasília em 1960, a corporação se reestruturou e se consolidou como um pilar fundamental da segurança pública no DF. Desde então, sua atuação se expandiu de forma exponencial, acompanhando o crescimento da capital e a complexidade dos desafios urbanos, ambientais e sociais. Hoje, o CBMDF atua em frentes diversas: combate a incêndios, salvamento aquático e terrestre, atendimento pré-hospitalar, resgate em desastres naturais, vistorias técnicas, defesa civil e ações educativas junto à população. São milhares de ocorrências por ano, milhares de vidas salvas. E por trás de cada ação bem-sucedida, são homens e mulheres incansáveis que fizeram da proteção ao próximo o seu propósito de vida. Profissionais que deixam suas famílias todos os dias com o risco inerente à função para proteger as nossas.
É importante lembrar que a atuação dos bombeiros vai muito além da emergência. Eles também cumprem papel educativo, social e estratégico. São presença constante em escolas, comunidades e eventos públicos. São referência de cidadania e confiança para todas as faixas etárias de todas as classes sociais. Destaco aqui e comemoro a taxa consistente de redução de homicídios no Distrito Federal desde 2015. Afirmo que esse resultado tem uma correlação direta ao trabalho exemplar do Corpo de Bombeiros Militar do DF, uma vez que esses crimes se converteram em tentativa de homicídio em muitos dos casos concretos, graças ao aprimoramento dos protocolos de tempo de resposta implantados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília, através das chamadas do 193, há uma década, cuja exitosa metodologia implantada foi mantida pelo GDF até os dias atuais. Senhoras e senhores, essa homenagem não se limita a exaltar o passado e o presente da corporação. Ela também é uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com o futuro do Corpo de Bombeiros Militar do DF e a valorização de seus profissionais. Em 2023, tive a honra de promover uma articulação importante que uniu diversos atores do Executivo Federal. Trabalhamos em conjunto com o Ministério da Justiça, da Gestão e Inovação e da Secretaria de Relações Institucionais, com a própria Presidência da República, para atender a uma demanda urgente e justa, a recomposição salarial dos bombeiros e demais forças de segurança do DF. Sabemos que não há política de segurança eficaz sem a valorização daqueles que a colocam em prática. E foi com esse entendimento que conseguimos assegurar, ao fim daquele processo, um reajuste de 18% para os integrantes da corporação. Um passo concreto na direção do respeito que esses profissionais merecem. Embora saibamos, muito ainda precisa ser feito. Valorização não é gasto, é investimento em um serviço público essencial. É garantia de motivação, retenção de talentos e melhoria na qualidade do atendimento à população. Além dessa conquista recente do reajuste, também procurei atender a corporação com a apresentação de 2 emendas às leis de diretrizes orçamentárias nos anos de 2020 e 2021, com foco na inclusão dos bombeiros, policiais civis e militares em políticas habitacionais de interesse social. Essas emendas foram pensadas a partir de uma realidade cruel. Muitos desses profissionais vivem em áreas controladas por facções ou milícias, onde sua profissão os expõe ainda mais a ameaças e riscos. Não é razoável, para não dizer desumano, permitir que nossos servidores da segurança pública vivam sob o medo dentro das suas próprias casas. As emendas buscam assegurar prioridade em financiamentos habitacionais, saneamento e infraestrutura urbana para garantir moradia digna em locais seguros àqueles que dedicam suas vidas a proteger as nossas. E como bem expresso em uma dessas justificativas legislativas, o risco enfrentado por um policial ou bombeiro, seja nas ruas, seja dentro das suas residências, é real, permanente e deve ser considerado como critério de prioridade nas políticas públicas do país. Senhoras e senhores, esta é a 4ª vez que esta casa homenageia o Corpo de Bombeiros Militar do DF em sessão especial. Isso é revelador. Demonstra que o Senado Federal reconhece a trajetória e o papel estratégico da corporação, mas também nos convida à reflexão. Homenagens, elas são importantes, mas é com políticas públicas duradouras, orçamento adequado e valorização profissional que contribuímos verdadeiramente a esses servidores. Quero aqui deixar um agradecimento especial aos comandantes da corporação, aos veteranos, aos praças e oficiais da ativa, e também às famílias dos bombeiros, que são muitas vezes o esteio silencioso que sustenta esse trabalho tão exigente.
Vocês são heróis reais. Heróis que não usam capa, mas sim farda. Heróis que enfrentam o fogo, a água, a gravidade, a dor, o trauma e, acima de tudo, o desafio de nunca falhar diante de uma vida em risco. Senhoras e senhores, celebrar os 169 anos de história é também renovar a esperança de um país mais seguro, mais justo e, acima de tudo, mais humano. Um país onde a bravura dos nossos bombeiros continue a ser fonte de inspiração para todos nós. Por isso, reafirmo aqui meu compromisso de continuar atuando nesta Casa Legislativa em defesa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, da sua valorização, da sua modernização e do reconhecimento permanente de sua grandeza institucional e humana. Parabéns, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Esta sessão é para vocês e essa senadora é e sempre será parceira da sua missão. Muito obrigada. Eu convido também para compor a mesa o senhor Luzimar Torres Arruda, que é o presidente da Associação Filantrópica de Adaptação Militar, ASFAM. Eu também gostaria de agradecer a presença dos alunos do Colégio Militar Dom Pedro II, já fui algumas vezes nas Olimpíadas Dom Pedro, e dos integrantes do Programa Social Bombeiro Amigo. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, tudo bem? Que bom, amém. Bom, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Controlar o risco, sobrepujar as emoções, enfrentar o caos e resgatar a ordem. Guerreiros de coragem infinita, dispostos a arriscar tudo em nome de vidas que muitas vezes nunca conhecerão. Seja no calor abrasador de um incêndio ou nas profundezas das águas turbulentas, são eles que transformam desespero em esperança. A cada resgate, quando todos desistirem, a cada vida salva, reescrevendo histórias e reafirmando o valor do sacrifício em nome do bem maior. Heróis? Talvez. Mas antes de tudo, bombeiros. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Sensacional. Bom, neste momento eu concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Melhorando. Cumprimentar aqui a minha querida amiga e parceira aqui do Senado, senadora Leila Barros. Cumprimentar aqui o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiro, em exercício, o nosso coronel Diógenes Alves de Quinta, também representando aqui o secretário de Segurança Pública, o nosso querido Sandro Avelar, cumprimentar aqui o chefe de gabinete, Oswaldo Gomide, cumprimentar também o vice-presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiro, tenente-coronel Ricardo Rony, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Corpo de Bombeiro, coronel Abud. Cumprimentar também o chefe do Departamento de Administração de Logística do Corpo de Bombeiro, Achilene Costa, o presidente também da Associação Filantrópica de Ação Militar, Luzimar Torres Arruda. Cumprimentar os nossos professores e alunos da Escola Dom Pedro, e já parabenizando pelo excelente resultado no IDEB, o melhor IDEB de Brasília. Parabéns a vocês. Cumprimentar as minhas queridas amigas, as meninas do programa Bombeiro Militar, que têm reclamado muito, viu, comandante? A gente que vai muito no CCIs, no Centro de Convivência, e lá também não é diferente, né? Você tem um bombeiro para cada 20 mulheres dançando. Então a gente precisa
colocar na programação para que mais bombeiros possam participar dos eventos deste grande programa. Bem, é um orgulho cumprimentar também todos os praças oficiais, né, os familiares aqui convidados, os nossos convidados aqui, essa banda maravilhosa que está sempre à disposição nossa aqui no Senado Federal. Dizer que é um orgulho muito grande para mim poder estar aqui nessa data tão importante para a corporação. Me faltam palavras para definir este orgulho. Olho cada um de vocês, homens, mulheres, pessoas que todos os dias estão em situação de emergência e penso, como chamo vocês que todos os dias estão na linha de frente? Como chamo vocês que arriscam a própria vida para salvar os outros? A única palavra que me parece justa é chamar de herói. Estou diante de heróis que garantem que outros homens e mulheres, idosos, crianças, possam sobreviver em situações de perigo e consigam retornar em segurança para suas famílias e pessoas queridas. Uma corporação que tem 169 anos de história em desbravar, em enfrentar adversidades, que 65 anos atrás trouxe seus soldados do Rio de Janeiro, cruzando aí o país com suas famílias, para hoje termos uma corporação de respeito e tradição para proteger a capital do nosso país. Minha admiração pelos bombeiros me fez também querer retribuir de alguma forma. Por isso, articulamos aqui, em regime de urgência, a aprovação do PL 4426, colocado aqui pela senadora Leila, que permitiu aquela recomposição. Tivemos que, inclusive, obstruir a pauta para que a gente conseguisse realmente esse acordo, que acabou saindo em 2 parcelas. A questão também do auxílio moradia, que nós conseguimos também resolver parcialmente, porque ainda precisa ter uma lei definitiva, porque foi uma emenda de parlamentar, mas trouxe, de certa forma, uma certa segurança. Antes de ontem, tivemos aqui uma grande vitória na votação do Código Eleitoral na CCJ. Como eu disse na semana passada, na sessão solene que aconteceu na Câmara, nós estávamos aí com um relatório onde impedia que os militares concorressem no processo político, porque numa redação que era 4 anos, passou para 2 anos, de qualquer forma. Você tem que pedir exoneração, sair realmente da sua função e não voltar mais, e esperar 4 anos para ser candidato. Evidentemente que é expulsar ou é proibir qualquer militar de participação do processo político. Como eles viram que ia perder, retiraram de pauta. Mas, pelas declarações dos nossos senadores e senadoras, foi quase que unânime, né, de que esse parágrafo, esse artigo tem que ser retirado do Código Eleitoral, porque eu aprendi nessa casa, nada de nós sem nós. É muito importante ter aqui representação dos militares, pessoas que conhecem o mundo real, que conhecem lá na ponta o que acontece. E vocês sabem a diferença quando teve os seus representantes na Câmara Legislativa, por exemplo, onde nós temos hoje representação do Corpo de Bombeiro e também da Polícia Militar. Aqui falei também do nosso Coronel Fraga, que sempre foi deputado federal e sempre defendeu também. Nós, civis, eu como R2 também que sou, aprendi muito na vida militar, a importância, né, de participação. Vocês são a instituição de maior credibilidade no Brasil, mas precisamos lutar muito para dar dignidade e dar realmente, pelo menos, tranquilidade para vocês possam ir para a rua, né, mas sabendo que vocês têm que pagar a conta, que vocês têm família, vocês têm as mesmas obrigações, né, que o cidadão comum. Então, quero dizer para vocês, eu que tenho acompanhado e sei, nós temos cargos aí, postos e graduação no Corpo de Bombeiro, que está em 17º lugar em termos de remuneração no Brasil. As pessoas acham que Brasília, e nós tivemos um momento que Brasília realmente remunerava o melhor salário, mas hoje não somos mais. Há muito tempo deixamos de ser. Desde o governo Aguinaldo, quando veio a questão do auxílio moradia para um penduricalho para poder justificar um aumento. Depois tivemos problemas no governo Hollenberg, que não deu o aumento da Polícia Civil, consequentemente não deram também para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E eu espero que agora, com o anúncio do aumento pelo governador Ibanez, que simplesmente encaminhou para o Palácio do Planalto a mensagem de reajuste, mas essa mensagem ainda não surtiu efeito. Nós precisamos acabar com essa história de um governo empurrar para o outro e ficar
a gente com essa expectativa que não acontece. Aqui no Congresso, vocês sabem que vocês nunca tiveram problema. O reconhecimento de vocês aqui é unânime, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Então, chegando aqui, porque infelizmente a iniciativa é do Executivo, não tenha dúvida que nós aqui da bancada do Senado e da Câmara, e eu agora também como líder da oposição no Congresso Nacional, que cuida exatamente dos vetos e também dos PLNs, nós vamos trabalhar para que essa promessa vire realidade. Eu tenho amanhã, segunda-feira, a primeira reunião da comissão que está tratando dessa questão do reajuste aqui no Senado. Na quinta-feira terei a segunda reunião e que vai servir também como audiência pública da PEC número 1. Nós não tivemos ainda a nossa independência política. Tivemos parcialmente. Brasília, a partir de 90, passou a ter eleição. Mas em 88, na redação dada pela Constituição, que compete à União manter e organizar, e ela nunca organizou, porque isso é competência do governo local, dos 26 estados, todos eles têm autonomia para convocar, dar reajuste, de fazer concurso público. Aqui não. O governador tem que mandar para o Palácio do Planalto, o Planalto tem que mandar para o Congresso, e, por incrível que pareça, o recurso já está no GDF, já está no orçamento. Então, não tem lógica, há uma distorção muito grande de ter que pedir autorização para o Congresso, uma coisa que já está no orçamento, está previsto no orçamento. O recurso do Fundo Constitucional já está no GDF. Então, não tem sentido simplesmente a burocracia de mudar o anexo 5 para dizer quantas pessoas vão fazer concurso ou qual é o valor do reajuste. E se tem condição de dar o reajuste, olha, se foi o próprio governador que encaminhou e o Fundo Constitucional está no governo, não tem sentido, tem que pedir autorização para ninguém. Então, a PEC número 1 dá independência para o DF, porque nós hoje, senadora Leila, temos o menor contingente da história do Brasil, da capital do Brasil. Então, não temos condições de ter a metade do contingente que deveríamos ter em 2009. A lei de 2009, aprovada pelo Congresso, estabelece o contingente da Polícia Militar, 18.700 policiais, o Bombeiro, 9.000, Polícia Civil, mais de 9.000, e a gente tem hoje a metade disso. Então, isso é competência do governo, e eu espero que a gente possa resolver definitivamente isso, porque é bacana a sessão solene, é muito bacana receber homenagem, mas o que a gente precisa resolver de fato são as condições de trabalho e principalmente a remuneração de cada um de vocês. Parabéns, vida longa para o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Obrigado. Obrigado, senador Exalci. Eu vou conceder a palavra agora ao senhor Diógenes Alves da Quinta, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a senadora Leila, agradecê-la pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Cumprimentar o senador Exalci, o nosso ex-comandante-geral, Coronel Abud, em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades que compõem a mesa. Em comemoração aos 169 anos do CBMDF, inicialmente, eu gostaria de dizer que hoje somos 5.485 bombeiros militares da ativa. Nesse exato momento, nós temos aproximadamente 600 homens e mulheres de prontidão, aptos a realizar qualquer missão de salvaguardar a população do Distrito Federal, seja no ar, na terra ou até debaixo d'água, com ações de busca e salvamento, atendimentos pré-hospitalares, na prevenção e no combate aos incêndios urbanos e florestais, na proteção civil e nas atividades de perícia de incêndio. Mas não é só isso, senadora Leila. O CBMDF vai além. Nós também cuidamos de 2 unidades de um colégio próprio, o Colégio Militar Dom Pedro II, com um total de 4.394 alunos. E o Colégio Militar Dom Pedro II se destaca como uma das melhores escolas públicas
do Distrito Federal, segundo o último levantamento do IDEB. Então, vou pedir permissão para a senhora, senadora, para que os representantes fiquem de pé do colégio e uma salva de palmas para elas, por favor, para eles. Mas também não é só isso, senador Exalci. Nós também cuidamos em um modelo de gestão compartilhada de 17 escolas cívico-militares, em conjunto com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, com um alcance de 16.857 alunos, onde tais escolas obtiveram excelentes resultados de evolução, segundo o IDEB também. Mas não é só isso, Coronel Abud. Nós também possuímos um programa social denominado Bombeiro Mirim, que hoje atende 1.468 crianças e adolescentes no contraturno escolar, oferecendo atividades educacionais, esportivas, culturais e recreativas, fortalecendo a criação de cidadãos plenos. Mas não é só isso, Coronel Shirlene. Em outro programa, denominado Bombeiro Amigo, oferecemos a 1.337 pessoas que hoje estão na melhor idade, nossos idosos, atividades culturais, recreativas, de convivência, visando o bem-estar e a saúde global de cada uma delas. Aí eu vou pedir para elas ficarem de pé, por favor, e uma salva de palmas para elas. Mas ainda não acabou, senadora Leila. Já realizamos no ano de 2025, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, um total de 45.949 atendimentos individuais dentro do programa de aleitamento materno, com a coleta de 2.276 litros de leite humano, demonstrando o compromisso do CBMDF com a redução da mortalidade infantil no Distrito Federal. Mas tudo isso que eu citei aqui hoje só é possível, senadora Leila, porque cada um dos bombeiros militares que estão aqui presentes se dedicam dia e noite com o compromisso de honrar o nosso lema, aliena vitam et bona salvare, vidas alheias e riqueza salvar. Parabéns a todos os bombeiros militares, ativos e veteranos, do mais antigo, que é o nosso comandante-geral, Coronel Barcelos, ao mais moderno, que é a soldado /2, Eduarda Moreira, que ainda vamos formar no Cefap. Todos os senhores e senhoras formam o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. E nós, juntos, somos gigantes. Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Legal ver você falando com esse... é tão bom quando a gente... Parabéns a todos. É emocionante realmente o trabalho da corporação. Eu vou conceder a palavra agora à senhora Shirlene Costa, chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Coronel. Boa tarde a todos, a todas. Senhora senadora Leila Barros, senhor senador Exalci, cumprimento toda a mesa, senhores oficiais do Corpo de Bombeiros, senhores praças aqui presentes, banda de música sempre abrilhantando cada aparição do Corpo de Bombeiros, cada homenagem, cada solenidade, as crianças do Colégio Dom Pedro, as senhoras do Bombeiro Amigo, senhoras e senhores, boa tarde. Bom, eu sou a Coronel Shirlene Costa, eu sou chefe da Administração Logística e Financeira do Corpo de Bombeiros hoje. Tenho
um pouco mais de 30 anos de corporação, né? Da ativa, sou a oficial mais antiga. E gostaria de dizer, senadora, que as imprevisibilidades e desafios fazem parte da história de todos os seres humanos, não é? Já as vitórias só podem ser contadas por aqueles que tiveram a coragem de enfrentar, a força para lutar, a determinação para resistir. Em 1993, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atingiu um marco na sua história, que foi o ingresso da primeira turma de mulheres na corporação. A quebra de paradigmas não se deu apenas pela inclusão das 44 mulheres oficiais e praças, mas, sobretudo, pelas inúmeras barreiras que teríamos, naquele momento, que enfrentar. 32 anos passados, nos quais cada uma dessas guerreiras cotidianas e incansavelmente cumprem suas missões com competência e se propõem a abrir caminhos, se propuseram também as anteriores. Não tenho dúvida que conquistamos muitos espaços e contamos com o apoio de muitas autoridades e muitos homens e mulheres de coragem que fizeram parte da nossa trajetória. Atualmente, somos 1.495 mulheres na corporação, entre oficiais e praças. Todas nós fazemos parte de postos, graduações em diversas funções. Somos combatentes, complementares, intendentes, médicas, dentistas, entre outras funções que exercemos. Vários espaços foram ocupados, o que demonstra a preocupação do nosso comando, comandante Diógenes, em proporcionar melhor qualidade de vida. Inclusive, para o aniversário do Corpo de Bombeiros esse ano, está a qualidade de vida no trabalho, né, o nosso tema, o que inclui também a qualidade de vida das nossas bombeiras militares. Sem dúvida, refletirá em melhores serviços prestados à comunidade e em menores impactos na saúde das nossas famílias e dos nossos militares. Em 2023, tivemos a primeira mulher no comando, que foi a nossa comandante Mônica, né, a primeira mulher a comandar um corpo de bombeiros do Brasil e da América Latina, o que nos orgulha muito dentro da nossa corporação. Hoje temos políticas públicas para as mulheres na corporação. Desde o ano passado, é recente, mas já temos alguns avanços e esperamos avançar ainda mais. Temos a nossa coronel Sueli, que é a presidente do Comitê de Políticas Públicas, está aqui presente, eu acredito. Enfim, agradecemos a todos que nos apoiaram e valorizaram a mulher no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E termino dizendo que é uma honra participar dessa corporação e ter hoje, depois de 30 anos de serviço ativo, a possibilidade de verificar numa solenidade dessa um número grande de mulheres, cada vez crescendo na corporação. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação e a fala, Coronel Shirlene. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Coronel Ricardo Rony, vice-presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Obrigada. Senadora Leila, senador Exalci, comandante Abud, nosso ex-comandante, ao qual eu cumprimento toda a mesa presente, nosso comandante-geral Diógenes também, né? Demais oficiais e praças aqui presentes, nossa gloriosa banda de música, que sempre está presente na solenidade. Como representante da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros, venho aqui
agradecer, senadora, pelo convite em celebrar os 169 anos do Corpo de Bombeiros. Isso é uma forma de reconhecimento pelo serviço de cada soldado do fogo aqui presente, que muitas vezes dão a vida para salvar a comunidade, salvar aquelas pessoas indefesas que estão em apuros. Nós, dentro da associação, procuramos também oferecer ajuda àqueles bombeiros que foram veteranos, agora que passaram para a reserva, né? Procurando ouvir, trazendo benefícios para eles. E aqui, senador, nós podemos observar várias gerações presentes. Desde a primeira geração que está vindo, nossos oficiais presentes aqui, que estão no Estado-Maior, comandante do Corpo de Bombeiros, e também nossa gloriosa bombeiro amigo, no qual eu fui comandante desse programa maravilhoso. Então, eu quero dizer para todos, o Corpo de Bombeiros sempre esteve presente com a sociedade, sempre estará presente com a comunidade, independente do aniversário que for feito. No mais, essas minhas breves palavras eu deixo como agradecimento a todos aqui presentes, meus oficiais e praças aqui presentes. E não só aqui, nós temos família também, nós temos mais de 6 mil dependentes. E a corporação, com sua estratégia, com seu comando, a gente procura, junto com o comando, junto com essa caserna, com o Congresso, oferecer o melhor possível para os senhores. Eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar o Corpo de Bombeiros pelo nosso 169 anos de celebração. Obrigado. Grata pela fala, Coronel Ricardo Rony. Eu vou passar a palavra agora para o Coronel Sérgio Fernando Pedroso Abud, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Corpo de Bombeiro Militar do DF. Senador. Boa tarde a todos aqui presentes, em especial aqui a senadora Leila Barros, que preside essa solenidade. Muito obrigado por ela, pela lembrança dos nossos heróis. Saúdo aqui o senador Isalcir Lucas, que é um defensor também nosso, como a nossa presidente, que defende a nossa corporação, que nos deixa bastante orgulhosos. Queria aqui saudar o nosso comandante em exercício, o Coronel Diógenes, e em nome agora aqui do nosso secretário de Estado aqui, o chefe de gabinete, o doutor Oswaldo Gomide, que representa aqui o nosso senador Sandro Avelar, né? Saúdo toda a mesa e em nome aqui dos nossos praças, eu queria saudar em especial aqui o nosso sargento Luzimar Torres Arruda, o nosso amigo, que eu até chamo carinhosamente, né, ele sabe aqui, nosso conhecido como Jabá, né, a gente tem um carinho muito grande por ele, por isso que a gente tem essa intimidade aqui de até de falar isso aqui. Bem, senhores, gostaria de começar aqui como veterano, saudar aqui a todos os bombeiros, né, a todos os bombeiros da ativa, os bombeiros que estão na reserva, ao nosso colégio, os alunos do Colégio Dom Pedro, aos nossos integrantes do Bombeiro Amigo, que estão aqui nessa unidade e, em especial, a toda a população do Distrito Federal. Bem, como representante, como veterano e um ex-comandante-geral da nossa corporação, quando eu entrei na instituição, o nosso Corpo de Bombeiros estava apenas com 126 anos de Corpo de Bombeiros. Hoje nós estamos já com 169. E engraçado que a gente, apesar da corporação estar já comemorando 169 anos, mas a nossa instituição, a nossa corporação aqui no Distrito Federal são apenas 61 anos, a idade desse veterano aqui. Então, a nossa corporação
dizer um pouco da história, apesar que a nossa senadora também falou de toda a história, mas nós tivemos um momento, quando a criação do Distrito Federal, Brasília, nós só viemos para cá, apesar de 1960, só viemos para cá em 1964. Foi a primeira turma do pessoal que veio para cá. O Corpo de Bombeiros já tinha 108 anos e nós viemos para cá primeiro com um grupo de militares, de oficiais e praça, e depois veio, em 65, um grupo já marchando para cá. Quando teve, logo com a criação da corporação, da capital da República, vindo aqui para Brasília, o bombeiro, que era CBDF, ele, lá no Rio de Janeiro, virou Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. E aí, aqueles optantes que ficaram no Corpo de Bombeiro do Distrito Federal também ficaram no Rio de Janeiro. Só que eles ficaram, hoje, lá no campo de São Cristóvão, em São Cristóvão, e aí ficava lá um comandante lá e o comandante do bombeiro. Só que os bombeiros ficavam lá ociosos, só atendia ali, aí tinha uma briga com o bombeiro do Estado com o federal. Então, a gente teve que fazer um trabalho grande para poder chegar aqui, não foi fácil, e a gente agradece. E quando eu entrei na instituição, nós tínhamos apenas 1.200 homens. O Corpo de Bombeiro era formado por 1.200 homens. E tínhamos de veterano, não chegava a 200. Lógico, né, a corporação veio para cá, foi aqueles primeiros que vieram optantes que foram para a reserva. E aí foi se passando a nossa história e nós vivenciamos várias coisas aqui. Vivenciamos a Constituinte, que foi um trabalho, e aí a história, o Corpo de Bombeiro passou a fazer parte da Constituição Federal. Hoje, graças a um trabalho de todos os parlamentares que já passaram por essa casa, tinha um carinho muito grande com a corporação, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar do Distrito Federal, e colocou a gente na Constituição. E também, aí depois a gente também vivenciou também a criação do Fundo Constitucional, que também aqui o senador Isalci defende e falou aqui. Antes, o Corpo de Bombeiro, a gente tinha que, dependendo do presidente, dependendo do governo, nós tínhamos um recurso e, às vezes, era muito difícil. E, com o advento do Fundo Constitucional, facilitou muito as corporações, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, onde nós tivemos os equipamentos, conseguimos formar nossas academias, fazer várias coisas com esses recursos. E falar em academia, muitos aqui, às vezes, até nem sabem, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro comandante-geral formado pela Academia de Bombeiro Militar. O primeiro comandante foi eu. Mas teve outros comandantes que também eram aqui sim, mas nós não tínhamos academia, a escola era na Asa Norte. Depois, com a criação da academia, em 1980, eu tive essa oportunidade, essa honra de ser o primeiro comandante-geral formado na Academia de Bombeiro Militar. Então, isso também faz parte da história, o que me deixa muito orgulhoso. E aí, por isso que a gente está sempre lutando pela nossa instituição, né, procurando. E nós tivemos várias leis aqui que passou por essa casa. Nós tivemos a nossa lei de remuneração, nós tivemos o nosso de efetivo. Então, o nosso efetivo foi aumentando vários. E, por coincidência também, quando estava no comando, a gente conseguiu aprovar, no trabalho aqui nessa casa, a 12086, que fixou o efetivo da nossa corporação, aumentou em 9.703 bombeiros militares. E, infelizmente, né, agora esse aqui eu posso falar, o comandante não pode, mas eu posso. A nossa corporação apenas hoje só tem 56% dos integrantes na ativa, ou seja, 5.500
né? Homens que não chega a isso, é 5.489, eu acho, se eu não me engano, militares na ativa. Então, o que é preocupante, isso em 2009, eu tive o cuidado de trabalhar e aumentar o efetivo para poder bem atender a comunidade do Distrito Federal. E hoje, nós estamos com efetivo apenas de 56%, com a população que aumentou bastante. Então, esses homens aqui, homens e mulheres, fazem milagre. Eles fazem milagre porque fazem dia e noite, eles saem da sua casa, não sabem se vão voltar, e passando, dando tudo que eles podem fazer pela comunidade do Distrito Federal. E aí, quando o senador brigou aqui com o comandante, chamou a atenção e pediu para que colocasse mais bombeiro para atender aos nossos bombeiros amigos ali, felizmente, é difícil, não tem gente, né? Então, e aí é uma coisa que eu peço aqui aos parlamentares, para que peçam junto ao governo do Distrito Federal, que tem um carinho. Agora, nesse último mês passado, nós tivemos a formação da última turma de oficiais. A academia está lá fechada. A academia agora ficou fechada, não tem mais cadete. Não vai mais formar mais oficiais. Por quê? Porque não entrou gente. Então, a gente está aqui para comemorar os 169 anos, mas aí, na realidade, a gente está... Não sei nem se a gente tem que comemorar, às vezes a gente fica até triste por causa disso. Eu falo, às vezes, até também complementando, hoje eu sou vice-presidente da Associação dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, na realidade, mas que estou à frente porque o nosso presidente não está muito bem da saúde, então eu estou à frente da associação. Mas a gente está sempre com essas questões, a gente briga não só pelo Corpo de Bombeiro, como pela Polícia Militar. E a Polícia Militar também passa pelo mesmo problema, né? Então, a gente está com... Nós temos muito o que fazer, e a gente depende justamente dos senhores e da senhora, que está aí à frente, presidindo aqui essa sessão, para que sensibilize ao governo do Distrito Federal, sensibilize ao nosso presidente, para que aumente aqui, complete o quadro, não aumentar o efetivo, completar o quadro. Porque sem completar isso aí fica difícil de fazer o trabalho que esses heróis fazem. E para terminar aqui a nossa palavra, agradecer a oportunidade, desejar uma boa e um feliz aniversário para a nossa instituição, para que a nossa instituição cresça bastante. E a gente sabe que está vindo um projeto de lei que o presidente da República deve estar encaminhando para o Congresso aqui, para a Câmara Federal e depois vai vir aqui para o Senado, que é o reajuste que todos, né, estão ansiosos. Como bem disse o nosso senador Exalci, hoje nós somos o 17º salário, apesar do soldado nosso hoje é o 3º, mas houve um achatamento muito grande. E não só o Corpo de Bombeiro, mas como a Polícia Militar e a Polícia Civil também aguardam bastante ansiosos por esse projeto que chegue aqui, que nada mais é voltar à nossa história, voltar que as corporações sejam equiparadas aos entes federais, como a Polícia Federal, que a Polícia Civil está lá, e o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar também, todos iguais. Então, é isso que a gente pede, com carinho, que seja visto isso aí a todos os senadores por essa casa. Muito obrigado e uma boa tarde a todos os senhores e senhoras. Nós que agradecemos a participação, Coronel Abud. E, na verdade, eu estava comentando aqui, né, com o Coronel Diógenes sobre essa questão do Fundo Constitucional. Eu estou há 6 anos no Senado, né, Exalci? São 6 anos de luta aqui pela manutenção.
É uma temática sensível e que a gente reconhece enquanto bancada, porque é uma demanda histórica. E eu posso dizer que a bancada do Distrito Federal, quando se trata de fundo constitucional, das nossas forças, dos interesses do DF, independente dos nossos campos de atuação, campo espectro ideológico e tudo, nós, assim, é uma bancada realmente muito aguerrida, apesar de ser uma das menores, né, Luizmar sabe disso, todo mundo aqui, Jabá, todo mundo sabe da nossa luta aqui. E aí é muito bom poder contar com os bravos e aguerridos aqui, os decanos mais antigos aqui da casa, para esse trabalho. Mas eu já falei na minha fala e reforço isso, do empenho da nossa bancada, né, por essa justa, merecida e histórica reposição. Nós temos muita consciência disso e estamos trabalhando junto às mesas de negociação que nós estamos acompanhando, inclusive a instalação foi muito empenho da nossa bancada, em especial aqueles que têm uma ligação mais próxima ao governo, mas mais do que isso, nós queremos avançar e nós temos consciência da importância e da relevância não só de aumentar o quadro, mas também essa justa e merecida recomposição salarial. Eu reforço isso e quero que fique bem, né, assim, fique claro para todos vocês que nós estamos trabalhando para isso. Obrigada, Coronel. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Luzimar Torres Arruda, presidente da Associação Filantrópica de Adaptação Militar, ASFAM. O Jabá. Nosso querido Jabá. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, pela rica oportunidade que a presidente da mesa, né, a nossa querida senadora Leila Barros, nos concede. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua atenção em prol do Distrito Federal e principalmente na vulnerabilidade, que tem sido um trabalho muito importante, porque os projetos sociais, eles que levantam e que dão oportunidades para muitos de nós sermos hoje policiais, bombeiros militares. Boa tarde, senador Exalci Lucas. Aqui agradeço pela sua guerra constantemente em relação às nossas demandas, às nossas categorias. Eu acredito que aqui no Senado nós temos dois guerreiros aqui na nossa frente que fazem com que nossas corporações sonhem mais alto. Coronel Abud, doutor Diógenes, em quem em nome de vocês dois, eu quero cumprimentar o restante da mesa. E dizer para cada bombeiro que aqui está presente, eu sou um policial militar. Essa semana eu fiz 34 anos de corporação. E nada mais é grato e lúcido para nós, policiais, bombeiros militares, quando nós vemos pessoas lutar por nós. Porque a cada 24 horas nós saímos de casa para cuidar da sociedade. Nós não sabemos quem nós vamos encontrar do outro lado, tanto policial quanto bombeiro. Mas ele sabe o quanto a missão é nobre e o quanto a missão é honrosa. E cada bombeiro militar que sai de sua casa, ele sabe que vai sair, mas ele precisa entender que aqui tem pessoas nessa mesa, pessoas que brigam para que vocês sejam valorizados, respeitados e tratados com dignidade. Hoje eu estou aqui representando o Fórum das Associações. O nosso fórum é um fórum que talvez falte alguma coisa, mas é um fórum empenhado. Um fórum que vai entender a importância de cada um dos senhores na ponta, mas que vai compreender as dificuldades, as deficiências que nós vamos encontrar pelo caminho. No entanto, nós estamos prontos para superá-las uma a uma. Foi assim na 10486 em 2001 para 2002, foi assim na 11134 em 2005, foi assim na 12086, foi assim na MP 760, foi assim durante o reajuste, né, que nós tivemos 9% e 9%, e hoje nós, que somos policiais, bombeiros militares, somos a 14ª força do país em termos salariais, quando se fala da carreira de praça. Nós somos 17º oficiais. E nós precisamos resgatar isso. E para resgatar isso, nós precisamos de quê? Mostrar para o Distrito Federal a nossa eficiência, a nossa grandeza, senadora. E a nossa grandeza, ela está em todos os lugares, em todos os richões. Aqui nós estamos no Senado Federal, bem pertinho das embaixadas. O bombeiro está de prontidão.
A senhora pode ir agora para o Sol Nascente. Lá embaixo tem um quartel do Corpo de Bombeiros à disposição daquela comunidade. Nós somos as forças de segurança mais democráticas do país. E com esse anseio, com essa reciprocidade que nós queremos dos senadores, essa atenção especial que vocês nos dão, ao qual nós somos muito gratos. E nós entendemos que só se faz corporações fortes, com senadores fortes, com bancada federal forte, com bancada distrital forte. Porque quem não luta por seus direitos, muitas vezes são esquecidos. E nós não podemos ser esquecidos, muito pelo contrário. Nós temos que ser lembrados, porque a cada 24 horas o telefone está tocando. Ei, bombeiro, ei, PM, venha cá nos socorrer. E nós estamos prontos a socorrer todos eles. E nós também queremos ser socorridos. Eu quero homenagear vocês pelos 169 anos. Dizer que uma instituição que tem 169 anos, cuida das idosas, cuida das crianças, tem o colégio, a Polícia Militar tem o Instituto Superior de Ciências Policiais. As nossas polícias, elas formam, elas preparam e cuidam. E é dessa forma que polícia e bombeiro caminhando juntos nós somos muito mais fortes. E que Deus abençoe a todos, porque juntos faremos muito mais, porque as riquezas alheias, como diz vocês, né, para salvar, né? O grito de guerra do bombeiro é muito lindo. E eu quero dizer para vocês, vidas alheias, riquezas a salvar. E eu agradeço a cada um de vocês e parabenizo o Corpo de Bombeiros e agradeço aos senadores, agradeço toda a bancada e juntos vamos fazer Brasília mais forte e nossa polícia e o nosso bombeiro muito mais forte. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos. Grata Jabá, Lisomar Torres Arruda, presidente da Associação Filantrópica de Adaptação Militar, ASFAM. Bom, antes do encerramento dessa sessão especial, eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino dos bombeiros do Distrito Federal, que é a canção do Soldado do Fogo. Esta canção celebra a bravura e a missão dos bombeiros militares, tanto em tempo de paz, quanto em situações de combate ou emergência.
Bom, quero agradecer a participação de todas e todos e terminamos citando o lema do nosso Corpo de Bombeiros Militar: vidas alheiras e riqueza salvar. E cumprida a finalidade dessa sessão especial no Senado Federal, eu agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação. E viva o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Muito obrigada a todos vocês, viu? Está encerrada a nossa sessão. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que tá para chover. Aí ele fecha a boca, porque ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. No mês de abril vai ter chuva, é. E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. No sul são 2 cruzeiros. E são 2 manchas do sul. Quando o cruzeiro do sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se ele estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. Significa que tem água. E não é pouca, não é muita água. Né? Então é só cavar. É só cavar que aqui dá água. Turismo de aventura. Quais os cuidados para praticar? Quais os deveres das empresas que oferecem esse tipo de serviço? E como está a legislação atual? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia. E as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Quando meu pai faleceu, a gente retornou para cá porque era um espaço de território, assim, meio familiar. Aí a gente conseguiu vir para esse apartamento. Então viemos aqui em 76 de janeiro, fevereiro de 76, e aqui estamos até hoje. A casa também é uma grande mãe que nos acolhe. É a casa nossa, né, mãe? Casa da mãe é a casa nossa, né, mãe? É. Envelhecer. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Pesquisador da Embrapa defende que agricultores devem estar na linha de frente do combate às mudanças climáticas. Mulheres são as principais vítimas do aquecimento global. Série de curtas-metragens mostra a importância do Cerrado para os outros biomas brasileiros. Escritora italiana lança livro sobre Percy Fawcett, o arqueólogo que percorreu a Amazônia em busca de uma civilização perdida. Ecosenado, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Nós temos que trabalhar numa perspectiva de superação do racismo.
e de promoção da igualdade racial. Nós não somos uma democracia racial. Eu posso andar livremente pelas ruas do país, diferente da sociedade americana, que teve os seus momentos em que negros andavam de um lado da calçada e brancos de outros. Por quê? Porque lá eles assumiram o seu racismo. Aqui nós fingimos que ele não existe. A gente ainda está numa fase de cobrar, infelizmente, de cobrar a implementação da lei. Algo que eu acho que é fundamental, isso para mim é importante, são os professores, a sociedade como um todo, terem a consciência do mal que faz não ter a consciência do racismo no Brasil, dos malefícios que ele provoca. Os brasileiros são feitos para o jogo e o jogo para eles, escreveu um outro, acrescentando que os cariocas, antes de serem cristãos, comunistas, brancos ou negros, são torcedores do Vasco, Fluminense, Flamengo ou Botafogo. Deu Bola, neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Antes de iniciar os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 15ª reunião realizada em 1º de julho. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens constantes da pauta. A presidência esclarece que nas votações nominais os senadores poderão votar tanto nos computadores localizados neste plenário, quanto por meio do aplicativo Senado Digital, desde que tenham registrado a presença pessoalmente na casa. O item 1, vou pedir para o senador Fabiano Contarato fazer a leitura do relatório do senador Jorge Seif, eu vou só anunciar aqui o projeto. Projeto de Lei 6043 de 2023, não terminativo, altera a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, para tornar obrigatório o bloqueio do código e-mail, identificação internacional de equipamento móvel, a contar da realização do boletim de ocorrência ou de outro documento equivalente emitido por órgão policial nas hipóteses de furto, roubo ou extravio de aparelho de telefone celular. Autoria, senador Flávio Bolsonaro. Relatoria, senador Jorge Seif. Relatório favorável ao projeto com uma emenda que apresenta. Observações. Em 3 de julho de 25 foi apresentado novo relatório favorável ao projeto com uma emenda. A matéria seguirá à Comissão de Comunicação e Direito Digital em decisão terminativa. Eu passo a palavra ao senador Fabiano Contarato para fazer a leitura do relatório do senador Jorge Seif em relatoria ad hoc. Com a palavra, senador Fabiano Contarato. Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, quero parabenizar Vossa Excelência pela autoria desse tão importante projeto de lei 6043, ao passo que também aqui quero parabenizar a relatoria do senador Jorge Seif. Como o relatório já foi disponibilizado, eu passo direto trazendo uma análise bem uma síntese desse relatório para que a gente possa ganhar tempo aqui. O projeto se soma a outras ferramentas atualmente disponíveis para as vítimas desse tipo de crime. O usuário que teve sua estação móvel furtada, roubada ou extraviada pode solicitar o respectivo bloqueio diretamente à sua prestadora, sem que seja obrigatória a expedição de registro oficial da ocorrência perante a autoridade policial. Com efeito, sequer é necessário informar o código e-mail. Basta informar o número do telefone. A partir dessa comunicação, os dados do terminal são inseridos no Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas, SEMI. Outro mecanismo disponível
é o aplicativo Celular Seguro, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mediante cadastro prévio, o aplicativo permite que o usuário notifique a perda, furto ou roubo de estação móvel do serviço móvel pessoal. Essa notificação é, então, compartilhada com as prestadoras do SMP, bancos e demais instituições participantes para bloquear o uso determinado do terminal e o acesso a serviços bancários e outras aplicações neles disponíveis. O aplicativo também está conectado com o SEMI. Paralelamente, os 2 sistemas operacionais mais utilizados em telefones móveis no Brasil oferecem ferramentas para localização e restrição de acesso a terminais roubados, furtados ou extraviados por derradeiro, com o objetivo de tornar mais acessível e eficiente o processo de bloqueio de celulares em casos de extravio, furto, roubo. Propomos emenda que permite que a atuação direta do poder público por meio de soluções tecnológicas que complementem os canais atualmente existentes. A medida amplia as possibilidades de proteção ao usuário, fortalecendo a resposta institucional frente à criminalidade. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 6043, com oferecimento da seguinte emenda. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Fabiano. Em discussão. Muito rapidamente, só para contextualizar, esse projeto já esteve na pauta, aí voltou com essa emenda do senador Jorge Seife, porque esse projeto foi apresentado antes de um programa que o governo federal lançou, que é um aplicativo onde as pessoas podem fazer a comunicação de que o celular foi roubado, furtado, extraviado, e aí automaticamente esse e-mail, né, que é a digital desse aparelho celular, ele é cancelado, portanto, ninguém consegue mais habilitar esse telefone. E o projeto, como foi anterior, ele previa a ferramenta que as pessoas da nossa cidade estão mais acostumadas a usar, que é ir na delegacia fazer o registro de ocorrência, e aí fica a obrigatoriedade de que seja informado a Anatel esse registro de ocorrência para que aí exista o cancelamento desse e-mail para que o aparelho furtado ou roubado não possa ser revendido. Então, a emenda do senador Jorge Seife foi exatamente para compatibilizar isso. Agora, a vítima vai ter 2 possibilidades de conseguir cancelar o uso do seu aparelho celular que foi furtado ou foi roubado, seja pelo método tradicional, nas delegacias, ou por intermédio dessa plataforma, que obviamente é muito mais fácil, muito mais ágil, mas as pessoas não têm o hábito ainda de recorrer a ela para fazer esse tipo de procedimento. Então, acho que o projeto atende, não atrapalha a tecnologia que já está em vigor e cria essa obrigatoriedade de que os órgãos policiais também tenham essa prerrogativa de fazer a comunicação, e a intenção, obviamente, é tentar evitar ou desaquecer esse grande mercado que existe ainda paralelo de receptação, né, de revenda de produtos que são roubados ou são furtados. Então, eu agradeço ao senador Jorge Seife pelo relatório. Senhor presidente, eu só quero mais uma vez concordar ipsiliteris em gênero, número e grau com esse projeto. Eu acho que tudo que você faz de forma a desburocratizar, facilitar e proteger a vítima, isso tem que ser muito bem-vindo. E o senhor me fez lembrar aqui, com todo respeito, vou dar um exemplo que o colega que é deputado, que é policial também, vai saber do que eu estou falando. Eu era delegado no interior, senador Flávio. Chegava uma pessoa e falava assim: eu fui vítima de um furto, depenaram todos os meus eletroeletrônicos daquele comércio. Eu fazia um boletim de ocorrência, instaurava inquérito por furto, ação penal pública incondicionada, só que o crime é material. Aconteceu naquela data. E ninguém pode ser preso, salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Passava-se uma semana, vinha a vítima e chegava para mim e falava: doutor, o senhor lembra que semana passada eu estive aqui na delegacia e fiz a ocorrência do furto? Eu sei onde estão os objetos. Estão todos naquela residência lá. O delegado, ele não tem o poder de expedir mandado de busca e apreensão. E aí o que acontecia? Eu tinha que fazer uma representação de busca e apreensão no Poder Judiciário. Aquela representação passava no cartório, que vai vista ao MP, passa não sei o quê. Daqui a um pouco todo mundo está sabendo da representação da busca e apreensão. E quando o Judiciário resolvia determinar a busca e apreensão, e a vítima me pressionando como delegado, um absurdo. O senhor vai... eu sei onde estão os objetos do furto, o senhor não vai lá? E eu não poderia ir, porque a casa é asilo inviolável, ninguém nela pode penetrar, salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Não era flagrante e eu não tinha ordem judicial, estava buscando.
Então, quer dizer, eu acho que nós não temos que partir da premissa de que a polícia age com má fé. Eu acho que a gente tinha que debruçar aqui, e eu vou apresentar um projeto de lei nesse sentido, para determinar, porque a presunção é de legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Uma parte, já existe isso com relação à Lei Maria da Penha, né? Claro. O delegado já pode expedir porque era frustrante. Você imagina eu chegar para a vítima e ela falar para mim, olha, os objetos estão todos na residência de fulano, se o senhor for lá agora vai pegar. E eu falar para ela, olha, eu não posso, porque o crime de furto é um crime material. A consumação dele aconteceu semana passada. Ninguém entende. Ninguém vai entender. Então, eu acho que a gente tem que... Por isso, eu só me fez lembrar, por isso que eu estou fazendo essa parte, essa consideração, para enaltecer a iniciativa, que eu acho que é de fundamental importância, você bloquear de imediato isso e garantir a privacidade da pessoa, a vida da pessoa em diversos aspectos. Mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência e conto com o apoio de Vossa Excelência, se assim eu apresentar um projeto de lei para que determine, para que a autoridade policial tenha o poder de determinar a busca e apreensão. Claro que aquela decisão ficaria condicionada ao juiz ratificar ela e convalidar em 24 horas, por exemplo, mas estaria legitimando quem está na ponta na segurança pública dar uma prestação e garantindo aquela premissa constitucional de que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Não, sou a favor da matéria, lógico. Eu acho que podíamos até fazer em coautoria um projeto como esse, pelo seguinte, partindo dessa premissa de que o delegado pode fazer e dar um prazo de 24 horas que seja para o juiz deferir ou não, e se não tomar decisão, ratificar ela. E se não tomar decisão, tacitamente está autorizado. Perfeito. Né? Vamos fazer em conjunto. Vamos lá. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei 6043 de 2023 com a emenda número 1 CSP. A matéria vai à Comissão de Comunicação e Direito Digital. Passando ao item 2 da pauta, projeto de lei 3191 de 2024, não terminativo, altera o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para tipificar o crime de obstrução de via pública mediante o uso de barricadas para fins de cometimento ou ocultação de crimes. A autoria, Câmara dos Deputados, mas, na verdade, a autoria aqui é o deputado Sargento Portugal, que nos honra com a sua presença aqui hoje na Comissão de Segurança Pública. Parabéns por estar aqui correndo atrás do seu projeto, porque com tantas propostas tramitando na casa, se o autor não tiver ali, não botar o projeto embaixo do braço e correr atrás para tentar dar celeridade, dificilmente isso vai se transformar em lei em algum momento, exceto quando eu estou na presidência da Comissão de Segurança Pública e o autor do projeto é Vossa Excelência, porque eu já pauto mesmo sem Vossa Excelência pedir. Porque eu acho que o projeto é excelente e importante. Não é que sou o relator dele. O relatório é favorável ao projeto com uma emenda que apresenta. Observações em 8 de julho de 25, foi recebida a emenda número 1 de autoria do senador Fabiano Contarato. A matéria seguirá posteriormente à CCJ. Como eu sou o relator da matéria, eu passo a presidência ao senador Fabiano Contarato para que eu possa dar meu parecer sobre a emenda de plenário. Aí são 2, Contarato, já fica aí para... Conceda ao eminente relator, senador Flávio Bolsonaro, para a leitura do seu relatório e para dar parecer sobre a emenda apresentada. Espera aí. A leitura dela aqui, está aqui no sistema? Está aqui já no relatório? Tá. Ah, tem que ler o relatório também? Tem. Tá. Como o relatório... Amém, bem-vindo. Como o relatório já está disponibilizado, eu vou passar direto ao voto.
que é pela aprovação do projeto de lei. Deixa eu fazer a leitura do relatório, que é importante aqui para que as pessoas tenham consciência do tema. Passando aqui a análise, então, presidente. No texto da proposição, não identificamos inconstitucionalidade nem injuridicidade, também não observamos no PL a falha de natureza regimental. A matéria versa sobre direito penal, situando-se no campo da competência legislativa da União, conforme artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, sendo admitida a iniciativa parlamentar para propositura nos termos do artigo 61 da Carta Política. No mérito, consideramos o projeto conveniente e oportuno. A obstrução de vias para garantir a execução de crime, mantendo as forças policiais distantes, é conduta gravíssima que deve ser punida com todo rigor. Obviamente, uma manifestação social, como um movimento reivindicatório ou paredista, não poderia constituir crime, até porque, nesse caso, a obstrução da via não terá o objetivo de cometer ou ocultar crime. Diante disso, foi muito bem colocada a ressalva constante no parágrafo 3º do artigo 226-A, na forma do PL. Não obstante, o texto merece alguns reparos. No início, observamos que a conduta descrita no novo tipo penal constitui crime contra a administração da justiça, sendo indevido o seu posicionamento no artigo 266-A, que estaria no capítulo que versa sobre crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Melhor seria posicioná-lo como artigo 338-A, no capítulo dos crimes contra a administração da justiça. A redação do caput pode ser aprimorada para contemplar, além das vias públicas, as vias privadas, e também para suprimir o desnecessário parágrafo 1º, onde se tenta fazer a definição de barricada. Ademais, por prever pluralidade de condutas, convém desmembrar o texto para deslocar algumas delas para um parágrafo subsequente. Finalmente, o parágrafo 2º pode ser suprimido, visto que o fato de o agente integrar organização criminosa atrai a aplicação das penas previstas na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, em concurso material. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3191 de 2024, com a seguinte emenda CSP. Desse ao artigo 2º do projeto de lei 3191 de 2024, a seguinte redação. O Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, passa a vigorar acrescido o seguinte artigo 338-A. Com a emenda, obstrução de via pública ou de via privada, interna ou de acesso à comunidade ou condomínio residencial ou comercial, para fins de cometimento ou ocultação de crime. Artigo 338-A. Bloquear ou obstruir via pública ou via privada interna ou de acesso à comunidade ou condomínio residencial ou comercial, mediante uso de barricada ou de qualquer outra espécie de obstáculo, para fins de cometimento ou ocultação de crime. Pena reclusão de 3 a 5 anos e multa. Incide na mesma pena quem restringe a livre circulação de pessoas, bens e serviços, ou impede ou dificulta a atuação das forças de segurança pública, inclusive a investigação e a perseguição policial. Parágrafo 2º. Não constitui o crime previsto no caput deste artigo a manifestação crítica ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Essa aqui já é a redação já é com a emenda aprovada, não, né? E aí eu tenho que dar o parecer sobre a emenda número 1 do senador Fabiano Contarato. Que ele está, na verdade, dando uma nova redação ao parágrafo 2º, é isso? Inclui bem de serviço. A emenda do senador Fabiano Contarato, ela só altera as redações dos parágrafos 1º e 2º, e eu estou acolhendo a emenda, eu vou fazer a leitura aqui do que a gente está votando. Aí o parágrafo 1º ficou com a seguinte redação. Incide na mesma pena quem, para fins de cometimento ou ocultação de crime, restringe a livre circulação de pessoas, bens e serviços, ou impede ou dificulta a atuação das forças de segurança pública, inclusive a investigação e a perseguição policial. A redação do parágrafo 2º ficou da seguinte forma. Não constitui o crime previsto no caput ou no parágrafo 1º desse artigo a manifestação crítica ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais
por meio de passeatas, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. É o relatório, presidente. Obrigado, senhor. Obrigado ao relator, senador Flávio Bolsonaro. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório, ao passo que quero também aqui fazer o registro e parabenizar o Sargento Portugal, falar que é muito bom quando eu vejo um parlamentar que é egresso da segurança pública, que tem essa empatia e que saiba efetivamente, porque quem está na ponta sabe efetivamente o que se passa. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela autoria desse projeto, ao passo que saúdo aqui, parabenizo o senador Flávio Bolsonaro e também agradeço pelo acolhimento, porque o objetivo foi 100%, eu sou 100% favorável a esse projeto, eu só quis fazer esse ajuste para determinar efetivamente, para não dar margem de dúvida a eventual problema que pudesse ocorrer. Parabenizo Vossa Excelência. Em discussão, senador Esperidião Armin. Eu indago por que repetir no novo parágrafo 1º o que já está no artigo 338. Caput. Ou seja, o 338A. Veja bem, o que foi acrescentado foi: incide na mesma pena quem, para fins de cometimento de crime, não é isso? Não tinha isso. Pois é, não. Isso é o que entrou agora. Entrou? No parágrafo 1º. Foi o que entrou a explicação foi a livre circulação. da finalidade. O que entrou no parágrafo 1º foi a questão da livre circulação de pessoas, bens e serviços. Não, isso já está. O que entrou foi antes. Incide na mesma pena quem, para fins de cometimento de crime, foi isso que entrou. Ou seja, a finalística foi reiterada. Por quê? Porque já está no caput. Bloquear ou obstruir, via pública ou via privada, ou ocultação de crime. Perfeito, senador. Então, vai daí que eu considero dispensável essa reiteração. E eu não votaria a favor dela, com todo respeito. Por quê? Porque já está escrito no caput. É para fins de cometimento de crime ou de ocultação de um crime que esteja lá. Eu faço uma barricada. Isso é o teatro. Isso já está escrito em cima. Por que reiterar no parágrafo 1º aquilo que já está escrito no caput do artigo? E a segunda coisa, no parágrafo 2º, eu não deixaria assim. Eu nasci numa cidade que se divide em ilha e continente. E o maior inferno que se pode produzir na cidade é alguém fazer uma manifestação na ponte. 10 pessoas vão lá e fecham a ponte, que liga a cidade. Então, eles não estão cometendo crime. Estão fazendo uma manifestação social. Então, no mínimo, respeitar a autoridade local, seja ela estadual, seja ela municipal. Quer fazer um protesto de natureza social? Programe-se com a autoridade local. Eu vou lá, briguei com a mulher, o meu time perdeu. Já pensou se a torcida do Vasco, gloriosa, protestasse a cada vice-campeonato? Como relator, porque eu acho que é importante fazer a distinção, senador. O senhor repete a minha colocação, eu compreendo. Não, é o seguinte, mas porque na verdade... Seguinte, como está escrito, eu não conheço todo o texto, mas eu acho que uma concessão à autoridade local para que haja, até no final das contas, para evitar que duas manifestações antagônicas se encontrem, que é o pior de tudo. Eu acho que é o seguinte, a intenção do autor do projeto, como é bem clara que é no tocante a um problema que existe, né, está sendo até chamado agora de domínio de cidade já. Porque, na verdade, são marginais, não são traficantes de drogas, são milicianos,
que eles lançam mão desse tipo de artifício para, como se falasse assim, a área aqui é minha. Então toca fogo em pneu, né, dá tiro de fuzil em cima do policial que está lá tentando tirar uma guarita lá, enfim, uma série de artifícios que eles usam. Por isso que eu achei a mentalidade do autor do projeto era essa, eu acho que é a correta. Porque tem sido até uma constante aqui nessa comissão que projetos de lei que tratam mais ou menos do mesmo assunto colocasse essa ressalva para não se criminalizar com pena de 3 a 5 anos alguém que feche uma ponte. Eu acho que é equivocado. Pelo menos as manifestações que nós organizamos, 100% delas sempre foram pacíficas, nem papel de bala fica no chão quando acaba uma manifestação nossa, sempre ordeira, sem fechar trânsito, inclusive sempre comunicada à polícia para que haja uma escolta e tudo, né? E não é a intenção do projeto, do autor, e eu entendi do que está no texto desse projeto de lei, é criminalizar esse tipo de situação, por mais que nós sejamos contra. Né? Porque do jeito que estão as coisas hoje, qualquer coisa pode ser interpretada por um juiz como uma manifestação pública pode ser transformada em golpe do 8 de janeiro. Né? Entendeu? Então, por isso que é importante fazer essa ressalva, para evitar para ficar bem claro, para que não haja interpretação por parte do magistrado de tentar criminalizar algum movimento que, porventura, venha a reivindicar alguma coisa. Acho que essa aqui é a palavra. Então, eu achei prudente manter aqui essa parte para fim de cometimento ou ocultação de crime, mais uma vez, para evitar que alguém faça, algum iluminado faça uma interpretação em separado do parágrafo 1º, obviamente não é para fazer. Não é para fazer a interpretação em separado, né? Porque claramente está aqui, senão não era parágrafo 1º, era um outro artigo. Está subordinado, está dentro aqui da estrutura hierárquica do tipo penal que a gente está estabelecendo. E eu não achei que isso prejudica. Só deixa mais claro, a minha compreensão é exatamente a de Vossa Excelência, não haveria necessidade, mas como as coisas estão hoje, eu sempre prefiro pecar por excesso, já que aqui não está comprometendo em nada a intenção do projeto de lei. Eu só fiquei na dúvida de verdade no parágrafo 2º, que eu não consegui entender o que mudou ainda. Ou a emenda não foi sobre o parágrafo 2º, foi só sobre o 1º. Foi só sobre o 1º, né? Então não mudou nada. Não, é porque o primeiro... Concordo com Vossa Excelência. O 2º eu também não... Cuida a bunda, não nossa. O que a bunda não prejudica. É melhor traduzir, porque alguém pode fazer uma interpretação equivocada da expressão em latim. Senhor presidente, que tem bunda no meio. O senhor é que está pensando em português, eu estou falando de latim. Eu queria só fazer um esclarecimento. Então, eu apenas assinalei que me parece um acréscimo, mas não está errado. Não vejo erro. O senhor está parametrizando especificamente o parágrafo. Bastaria o parágrafo para compreender a lei. Agora, o segundo inclui aqui ou ele inclui aqui ou no parágrafo 1º. É porque não, a emenda dele é do parágrafo 1º, não é? Das duas. Eu vou explicar. No parágrafo 2º, eu acho... Na redação original estava se referindo apenas ao caput. E ele está se referindo ao caput e ao parágrafo 1º. Não, essa aqui é a intenção. Como eu disse, não prejudica, reitera. Mas... eu só quero fazer um esclarecimento como autor, por gentileza. Na verdade, senador Esperidião, há a intenção de ratificar o elemento subjetivo da conduta, que é para fim de cometimento de ocultação do crime, ela segue uma regra. Eu vou dar um exemplo para o senhor aqui. Você tem um crime de promoção de imigrante. Promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem. Aí vem o parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio com o fim de obter, para não deixar margem de dúvida. Então, isso nós estamos de acordo perfeitamente. Com relação ao parágrafo 2º, nós não tínhamos a ressalva de fazer do parágrafo 1º. Então, ele só tinha, não constitui crime previsto no caput, mas também não pode constituir crime previsto no parágrafo 1º. Então, ele só acrescentou, não constitui crime previsto no caput ou no parágrafo 1º deste artigo a manifestação crítica ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, eu acho que nós estamos falando da mesma coisa. O objetivo do autor não foi penalizar
castigar com pena de reclusão de 3 a 5 anos quem está fazendo lá um movimento de reivindicação. No que pese, acho que essas pessoas têm que ser responsabilizadas à luz ou de indenização, ou de responsabilidade civil, ou administrativa, mas não colocar aqui, porque se desvirtua a intenção do autor proponente, que é o Sargento Portugal, que aqui está presente, e nós conversamos antes até, inclusive, de iniciar esse debate. Então, eu agradeço o acolhimento e concedo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, é um projeto extremamente necessário. Eu quero cumprimentar o autor. Obrigada por estar acompanhando a gente na comissão. Mas o que o senador Amin levantou, e está, inclusive, no projeto original, quando o autor traz que não constitui crime a manifestação crítica, os direitos e garantias, a luta pelas garantias constitucionais, aglomerações, manifestação política. Mas o que a prática tem mostrado, presidente? E com todo respeito ao autor e ao Flávio, que manteve o artigo. Está em fase de investigação numa comunidade, uma investigação. Nessa investigação, há uma troca de tiro, morre um jovem. A comunidade, no outro dia, vai para a rua justiça, justiça, justiça. Essas manifestações da comunidade, em grande maioria, é com pneu, é com pau, é com fogo, é obstruindo rodovia, sim. Até onde a comunidade quer mesmo a justiça, 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 ou o comando ali do crime mandou, comece a se manifestar usando a foto de quem morreu, a foto de quem está baleado, porque enquanto vocês estiverem se manifestando pedindo justiça, estão impedindo a polícia de entrar aqui. Então, é tão tênue, é tão próxima essa fronteira. Você está entendendo, deputado? É tão próxima essa fronteira. Mas a senhora quer criminalizar com a mesma pena? Não quero, o projeto ela quer ressalvar isso. Veja só, para ressalvar o direito da manifestação por justiça. Mas a gente tem visto na prática que essas manifestações por justiça, às vezes, tem gente por trás manipulando, colocando pneu, é justiça, mas vamos obstruir a entrada da polícia aqui agora. Então, assim, eu entendo as garantias constitucionais que temos de manifestação, de reunião pública, mas entendo também a preocupação quando a mim trouxe aqui. Então, apenas que fique claro isso, que é tão difícil esse limite, até onde é uma manifestação pacífica ou é uma falsa manifestação dentro da comunidade com pneu queimado para que a polícia não entre. Então, vamos deixar como está, mas entendo que, na prática, eles vão dizer, não era para impedir a polícia, era uma manifestação por justiça. Não, só para esclarecer, que eu acho que a gente está falando a mesma coisa, porque, na prática, esse tipo de manifestação só não será incluída neste tipo penal. Vai ficar valendo o que já existe hoje. E que eu também abomino. Eu não concordo que fecha a Avenida Brasil tocando fogo em ônibus, em pneu, fazendo um monte de coisa. Isso já tem a legislação atual, que ela prevê quais são os tipos penais, quais são as consequências cíveis, inclusive, disso. Mas a gente não costuma ver punição, né, ou inquéritos concluídos que levem à responsabilização de quem faz isso. Só que o projeto, como eu disse inicialmente, senador Damares, é outra concepção. Está focado em criar aqui... Eu acho até que... acabei de ter a gente vai discutindo, vão surgindo ideias. A gente não colocou aqui nesse projeto, Sargento Portugal, que essas penas são independentes, né, das penas dos crimes, de outros crimes que porventura venham a ser cometidos, para que não exista a interpretação como a recente, agora de dezembro do ano passado do STJ, em que absorveu o crime de porte ilegal de arma quando uma pessoa condenada por tráfico de drogas, né? Em outras palavras, dizendo que para o cometimento do crime de tráfico de drogas, a arma é apenas um mero instrumento que permite que se atinge esse objetivo de traficar drogas, portanto, não, a pena do porte ilegal de armas é desconsiderada. Então, acho que valia aqui ainda fazer uma ressalva nessa pena, artigo 338-A, que está de reclusão de 3 a 5 anos e multa, aquela que a gente também tem feito com alguma frequência aqui, que diz que é independente
das penas de outros crimes, né, que porventura venham a ser cometidos. Para ficar bem claro que é cumulativa a pena, é uma pena a mais, não é uma pena que possa ser absolvida. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência e concordo, só que normalmente, como o tipo penal aqui, ele tem ação nuclear e verbo do tipo que não é recepcionado como aquilo que o senhor almeja, por exemplo. Eu entendi perfeitamente. Por exemplo, eu colocaria aqui a pena de reclusão de 3 a 5 anos e multa, além das penas correspondentes ao crime, ao crime praticado ou à violência ou grave ameaça. Como aqui o tipo penal ele não tem essas ações nucleares, ele só fala bloquear ou obstruir, ele não tem destruir, danificar ou por qualquer meio deteriorar. Aí sim nós teríamos a possibilidade de fazer a ressalva de falar assim, além das penas correspondentes à violência ou à grave ameaça, como acontece. Eu acho que do jeito que está, com toda humildade, eu acho que isso já vai acontecer. O juiz vai condenar aqui, e se ele quebrou uma coisa que é do setor público, ele vai condenar por dano qualificado do artigo 163, ou por um dano privado, se ele quebrou um carro, aí o interesse é particular, vai condenar por esse tipo, mais o dano em concurso material, somando-se as penas com base no artigo 69. Eu acho que não teria aqui como colocar, porque não tem... não tem aqui esse tipo penal subsidiário que refere-se à violência, grave ameaça ou dano. Ele simplesmente, a ação nuclear é bloquear, obstruir a via. Então, ele não tem aqui danificar, deteriorar ou reduzir o valor de qualquer outro bem. Então, eu acho que isso já estaria implícito, esse concurso material, somando-se as penas. É diferente, eu entendo, por exemplo, eu ficava indignado quando eu autuava, indiciava uma pessoa por um homicídio doloso por disparo de arma de fogo. E, normalmente, o que eu fazia? Eu indiciava aquela pessoa por homicídio simples ou qualificado, mas eu colocava também o porte de arma nele, em concurso material. E vinha inúmeros juízes e promotores falando, não, o porte fica absorvido pelo homicídio. Eu falei, não, os momentos consumativos são diferentes. Daí a magnitude de quem está procedendo ao interrogatório. Sempre que eu fazia um interrogatório com disparo de arma de fogo, eu perguntava, eu quero saber, não do homicídio agora, vamos conversar no dia de hoje. Onde estava a arma hoje de manhã? A arma estava dentro da minha residência. O senhor possui porte ou registro? Não possui porte ou registro. E aí você fez o quê? Saí de casa aqui, ó, tal hora. Você levou consigo a arma? Sim. O senhor foi aonde? Eu percorri tal lugar. Já está configurado o crime de porte de arma. São momentos consumativos diferentes. Se depois ele se desentende com alguém na rua e efetua um disparo de arma de fogo e mata aquela pessoa, agora nós temos um homicídio em concurso material com porte de arma com base no artigo 69, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se as penas cumulativamente. Mas eu vi e ficava indignado quando eu via assim, não, o porte de arma fica absorvido pelo homicídio, por disparo de arma de fogo. Momentos consumativos completamente diferentes. Não tem absolutamente nada a ver. Então, eu faria e concordaria com Vossa Excelência em ipsilitris, gênero número grau. Eu só não acho que não seria a possibilidade diante da ação nuclear do verbo do tipo penal. Porque se tivesse ali, se ele deteriorou, danificou ou inutilizou por qualquer meio patrimônio público ou privado, aí sim nós colocaríamos a pena de reclusão de 3 a 5 anos, além da pena correspondente à violência ou grave ameaça ou dano praticado. Só que isso já vai acontecer com todo respeito, na minha humilde opinião. Agora, posso só, antes de encerrar a discussão, presidente, permita-me discordar de Vossa Excelência nessa parte. Eu vou fazer só por exemplo, a gente está falando aqui que o que abunda não prejudica, né? Você quer colocar? Não, olha a minha preocupação. Eu vou ler aqui o tipo penal, o artigo 288-A, que é milícia privada. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, tal. Do jeito que as coisas estão indo pela interpretação do STJ recente, algum magistrado pode entender que para manter determinada milícia, para manter determinada boca de fumo para a prática de tráfico de drogas, é necessário que haja ali uma barricada para proteger territorialmente a sua atuação, portanto, esse crime pode ficar absorvido pelo crime de tráfico de drogas ou de milícia. E como a pena que a gente está colocando, que eu acho que é bem razoável, de 3 a 5 anos para quem faz isso, e a pena de milícia é de 4 a 8,
eu achava importante a gente colocar deixar bem claro que é possível essa cumulatividade, senador Contarato. Obviamente tem que haver para manter uma milícia. É importante que existam obstruções ao longo da via para evitar que a polícia chegue até lá no interior de determinado bairro, determinada cidade, determinado condomínio, para que se mantenha ali o crime da prática de extorsão da população, a prática de venda de drogas ilegais. Eu acho que ficaria, uma humilde opinião, só se colocássemos aqui, aí eu pediria até a ajuda ao próprio relator, ao autor, porque a pena de reclusão de 3 a 5 anos e multa. Só se a gente colocasse, para não individualizar uma conduta como do dano em si, que pode ser outras, como essa da milícia, colocasse, além dos crimes interligados por conexão ou continência. Aí poderia ser de forma... Esse é um crime autônomo também. Não é? Ou além de eventual crime praticado conexo ou por conexão ou continência, que são institutos dentro do processo penal que têm essa conexão ou continência. Aí você abrangeria qualquer crime. Se foi a milícia e mais esse crime, aí você soma-se as penas. Eu acho que seria mais, abrangeria muito mais se você colocasse assim, além das penas praticadas com conexão ou continência, porque são institutos diferentes, conexão e continência, e você poderia ter aí a possibilidade de ter o concurso material, inclusive com o exemplo que Vossa Excelência falou. Presidente, se Vossa Excelência permite, eu vou até em homenagem ao autor do projeto que está aqui acompanhando até a discussão, pegando pelo alto, se Vossa Excelência podia tirar de pauta antes de encerrar a discussão, porque aí na próxima sessão a gente volta com um assunto melhor compreendido, o autor também sinalizando se é favorável ou contra isso, a gente consegue estudar melhor se tem uma redação ou se mantém o relatório do jeito que está. Por mim, eu estou aqui para contribuir, presidente. Se Vossa Excelência acha que seja prudente, eu estou aqui para atender. Senador Flávio, a matéria é tão boa e tão necessária, e ela ainda vai para a CCJ. Eu acho que o senador Contarato e o senhor são membros da CCJ. Dá para fazer uma emenda lá, né? A gente venceria essa etapa. A gente venceria essa etapa aqui hoje. Iria para a CCJ e a gente poderia ver um senador próximo que entenda, se o senhor não estiver na CCJ, e na CCJ a gente faz essa adequação e a gente vê se essa etapa aqui. Já concordamos que a matéria é boa. É uma adequação ou outra. A gente venceria essa etapa e iria para lá. Tá vendo como é que é importante ouvir minha ídola antes de tomar decisão? Eu concordo com ela. Eu quero parabenizar a senadora Damares e eu acho que a matéria é de extrema importância. E os ajustes estão sendo feitos, são só positivos. Então, se lá na CCJ, inclusive eu faço parte da CCJ, eu também posso estar contribuindo para que não haja dúvida com relação à possibilidade do concurso material com eventual crime praticado por conexão ou continência. Está claro? Encerro a discussão. Só tem que fazer uma ressalva aqui para ficar registrado no Diário Oficial. É que, na verdade, eu estou, para poder sair daqui da comissão com essa redação da emenda de Vossa Excelência, oralmente aqui eu só retifico que é na parte do parágrafo 1º, né? Que a minha emenda com relação ao parágrafo 1º, eu acato na íntegra essa parte do parágrafo 1º, conforme o texto da emenda de Vossa Excelência. Só isso já resolve aqui para poder calçar regimentalmente, né? Isso. Então, eu estou aprovando essa emenda aqui de Vossa Excelência e abrindo mão da minha emenda na Comissão de Segurança Pública. Perfeito. Aí fica certinho o texto. E aprovando as duas que eu apresentei. Encerrada a discussão, a votação será simbólica. Os senadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir como parecer da comissão favorável ao projeto de lei 3191, a emenda 1. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e, mais uma vez, quero aqui registrar a presença do Sargento Portugal, parabenizar pela sobriedade, serenidade, equilíbrio e pelo poder de entender o que efetivamente é segurança pública para atender a um dos pontos mais relevantes da população, que é segurança pública como direito de todos, dever do Estado, previsto no artigo 144. Parabenizo Vossa Excelência também, como relator.
Bom, dando continuidade aqui à nossa pauta, o próximo item, o item 3, eu estou retirando de pauta a pedido do autor, senador Magno Malta, e aproveito aqui também para parabenizar o deputado Sargento Portugal pela aprovação do projeto aqui na Comissão de Segurança Pública. Nós que conhecemos bem de perto a realidade do policial no Rio de Janeiro e a realidade das nossas cidades, dos nossos bairros, isso é algo que, sem dúvida alguma, vai ajudar muito as nossas polícias no combate a esse tipo de crime. Então, retirado o item 3 da pauta, passamos aqui ao próximo projeto, item 4, assessoria nervosa chamando o relator. Projeto de lei 1588 de 22, terminativo. Concede o título de Capital Nacional dos Bombeiros Voluntários ao município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Esperidião Amin. Relatório pela aprovação do projeto. Observação, a votação será nominal. Como o relator não se encontra presente, democraticamente nomeio a senadora Damares Alves, relatora ad hoc deste projeto. Obrigada, presidente. Que honra fazer a leitura desse relatório. Peço permissão para ir direto à análise. Nos termos do disposto do inciso 1 do artigo 104 do Regimento Interno do Senado, compete a esse colegiado opinar sobre proposições que versem, entre outros temas, sobre segurança pública, políticas de valorização, capacitação e proteção das forças de segurança, a exemplo da proposição em debate. Ademais, em virtude do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a este colegiado, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa regimentar da proposição. Quanto, presidente, à constitucionalidade formal do projeto, consideramos atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa parlamentar, neste caso, amplo e não reservada, bem como ao meio adequado para a veiculação da matéria. Verificado o atendimento aos requisitos constitucionais formais, parecem igualmente atendidos os requisitos constitucionais materiais, de forma que não se observam na proposição vícios relacionados à constitucionalidade da matéria. No que concerne à técnica legislativa, o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas na Lei Complementar 95 de 98. No que diz respeito ao mérito, reconhecemos a importância ímpar da matéria em tela. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é a instituição mais antiga do gênero do Brasil, com uma história que remonta a 13 de julho de 1892. Olha quanto tempo! Sua fundação reflete a preocupação da comunidade com a vulnerabilidade das antigas edificações de madeira e com a ausência de um sistema oficial de combate a incêndios. A iniciativa para a criação dessa corporação partiu da própria população, majoritariamente composta por imigrantes alemães, que trouxeram consigo a tradição do associativismo e da organização de brigadas voluntárias de incêndio. Inicialmente, os apetrechos eram rudimentares. A primeira bomba manual para a extinção de incêndios foi adquirida na Alemanha e chegou à cidade apenas em 1893. O trabalho era realizado de forma voluntária, os membros doavam seu tempo e esforço para proteger a população e seu patrimônio. Em 1895, a corporação foi oficialmente reconhecida pelo superintendente municipal de Joinville. Com o passar dos anos, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville evoluiu. Foram adquiridos equipamentos mais modernos, foi construída uma sede própria e desenvolvidas rotinas de treinamento, mas sempre mantendo o espírito voluntário que o caracterizou desde o início.
Essa história de dedicação e pioneirismo fez o Corpo de Bombeiro Voluntário de Joinville um símbolo de resiliência e de cooperação comunitária, uma referência para outras instituições de bombeiros voluntários existentes no país, bem como para a criação de novas agremiações. Desta forma, por considerarmos pertinente e meritória a iniciativa ora proposta, somos favoráveis à concessão do título de Capital Nacional dos Bombeiros Voluntários ao município de Joinville, no estado de Santa Catarina. O voto, senhor presidente, é pela aprovação do PL 1588 de 2022, aplaudindo a cidade e ao corpo e aos bombeiros voluntários do município. Que linda iniciativa, parabéns, parabéns ao relator, ao autor da matéria também. Obrigado, senadora Damares. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal. Em votação, o projeto nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Está aberto aí o painel para votação. Peço a todos que estão nos acompanhando aí virtualmente que votem pelo aplicativo ou, se estiverem aqui próximos à Comissão de Segurança Pública, que deem o seu voto aqui no plenário. Aguardando dar ali o quórum de 10 senadores votando. Presidente, enquanto os colegas estão votando, eu queria fazer um pedido especial. O requerimento 1 de 2024 dessa comissão é uma realização de uma audiência pública para a gente discutir a questão do plantio e tráfico de drogas ilícitas nas comunidades indígenas. Eu estou aguardando desde o comecinho de 2024 essa audiência pública. Eu queria pedir, presidente, que fosse dada uma prioridade na marcação dessa audiência. Já foi aprovado o requerimento? Foi aprovado em 24, porque tem sido constantes denúncias. No ano passado ainda? Tem sido constantes as denúncias, presidente, de plantio de maconha e tráfico de droga em área indígena. A gente queria fazer uma discussão sobre isso. Então, se possível, priorizar a marcação dessa audiência, secretaria. Eu sou uma companheira, uma boa senadora, então, por favor, me ajudem, tá bom? Senadora Damares, com certeza, Vossa Excelência tem toda a prioridade aqui. Vamos só combinar com peço a sua assessoria nossa só para ver a data, a primeira data que estiver disponível aí para viabilizar o convite às pessoas e tal para a realização da audiência pública. Chama a assessoria dela, vai ver. Senadores da Comissão de Segurança Pública que já deram presença, se puderem votar, por favor. Alessandro Vieira, Ivete da Silveira, Estimerson Valentim, professora Dorinha Seabra, Plínio Valério, Marcos Rogério, astronauta Marcos Pontes, Hamilton Mourão, Chico Rodrigues, Sérgio Petecão, Fabiano Contarato, Jacques Wagner. Senadores que deram presença e podem votar pelo aplicativo. Os demais integrantes da Comissão de Segurança Pública que não registraram presença têm que registrar presença antes de votar no aplicativo ou virem aqui ao plenário para votar.
Bom, já com o quórum atingido, eu vou encerrar a votação. Mais algum senador quer votar? Está encerrada a votação. Pode botar no painel ali o resultado, por favor. Sim, 10, não 0, abstenção 0. Aprovado o projeto de lei número 1588 de 2022. A decisão da comissão será comunicada ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos pela presença e tenham um ótimo dia. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Tá mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que tá para chover. Aí ele fecha a boca, porque ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. No mês de abril vai ter chuva, E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. No sul são 2 cruzeiros. E são 2 manchas do sul. Quando o cruzeiro do sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. Significa que aqui tem água. E não é pouca, não é muita água, né? Então é só cavar. É só cavar que aqui dá água. Turismo de aventura. Quais os cuidados para praticar? Quais os deveres das empresas que oferecem esse tipo de serviço? E como está a legislação atual? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto.
Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 239 de 2005, de autoria desta presidência e de outros senadores e senadoras, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 200 anos da Confederação do Equador. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados e convidadas. Senadora Jussara Lima, vice-presidenta da Comissão Temporária Interna, em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Senador Humberto Costa, membro da comissão. Senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho e membro também da comissão, durante o período em que esteve no Senado. Convido ainda o senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal. Convido o senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão do Senado Federal. A presidência informa que esta sessão terá também a participação dos seguintes convidados. Senhora Márcia Ângela da Silva Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco. Senhor Jone Santa de Araújo, professor da Universidade Federal do Piauí. Senhor Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que participará remotamente. O senhor ministro André Heráclito do Rego, diplomata e historiador, autor de obras lançadas por iniciativa desta comissão. E o senhor George Félix Cabral de Souza, professor da Universidade Federal de Pernambuco e organizador, junto com o professor Joaquim Maciel de Carvalho, de obras que também serão lançadas por ocasião do bicentenário. Convido a todos e a todas, para imposição de respeito, a acompanharmos a execução do hino nacional. Girão de pela própria natureza,
Senhoras e senhores, autoridades, colegas senadores, membros da comissão, muito bom dia, com muita alegria de estarmos realizando esta sessão solene. Estamos chegando ao fim de uma bela e gratificante jornada iniciada em dezembro de 2023, quando instalamos a comissão em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Foi uma experiência riquíssima. Tenho orgulho de dizer que os nossos objetivos foram alcançados e, em alguns casos, até mesmo superados. Quando concebemos a comissão, tínhamos consciência do tamanho do desafio, mas era importante para o Brasil dos nossos dias saber o que se passou no período logo após a nossa independência. Muitas das angústias políticas de hoje nasceram lá, na década de 1820, quando este se tornou um país independente. A Confederação do Equador não foi um espasmo político surgido do nada. Não. Foi um movimento nascido das aspirações mais profundas da brasilidade. Surgiu da indignação com as medidas arbitrárias e autoritárias ditadas por Dom Pedro I. Contrariando suas promessas, o primeiro imperador brasileiro centralizou o poder. Impediu que as províncias escolhessem os seus próprios governadores e dissolveu a Assembleia que estava elaborando a nossa primeira Constituição. A esse modelo autoritário, que deitou raízes profundas na nossa vida política, havia outra possibilidade, que era encarnada e foi encarnada pela Confederação do Equador. Federalismo, mais descentralização, mais autonomia local, mais liberdade ao parlamento. Por essas ideias, homens e mulheres lutaram, deram suas vidas e nos deixaram um legado de esperança e certeza de que outro Brasil, mais democrático e mais federalista, é possível sim de ser sonhado. Trouxemos à pauta temas que nos ajudam a refletir sobre quem somos, sobre quem queremos ser e de como podemos concretizar os nossos sonhos de uma sociedade mais livre, mais próspera e mais democrática. Dos trabalhos da comissão, obtivemos resultados que nos orgulham por demais. O lançamento do documentário Uma Outra Independência, dividido em 2 episódios. A exposição iconográfica Confederação do Equador, uma história de luta e cidadania. O último dia é hoje. Lançamos a semana passada. Quando acabar aqui, quem tiver tempo, vá ao Salão Negro. O lançamento da coleção de 6 livros sobre a temática, com obras inéditas, e em breve estará no ar, hospedado no postal do Senado Federal na internet, o site é especialmente construído como repositório de todos os conhecimentos, pesquisas e reflexões mapeados até aqui. Professores e professoras, estudantes, pesquisadores e pesquisadoras, cidadãos e cidadãs terão à disposição todo esse conhecimento. Além disso, ao longo deste mais de 1 ano e meio de atividades, a comissão realizou audiências públicas nessa Casa Legislativa e nos estados. Oficina com os estudantes participantes do programa Jovem Senador. Diligências para pesquisa de fontes primárias. E estabeleceu parcerias com instituições detentoras de acervos históricos de referência na temática. Levamos a Confederação do Equador para todos os estados que foram províncias confederadas. Mais do que concretizar tudo aquilo que for ambicionado quando da instalação da comissão, nós nos superamos, até porque os trabalhos, eles nos levaram a novas descobertas durante o seu curso. É por isso que agradeço a muitas pessoas que trabalharam nessa jornada, a todos os nossos colaboradores. Me sinto no dever de deixar o meu mais profundo agradecimento. Foi um trabalho de todos vocês que permitiu que esta comissão seja um caso de sucesso e de realizações.
Deixo também o meu abraço fraterno a todos os senadores que estiveram conosco nessa jornada. Aqui na mesa nós temos 3 membros efetivos da comissão, outros que não puderam vir, de modo que todos os estados que participaram da confederação tiveram suas representações aqui no Senado, compondo a nossa comissão. Essa jornada, portanto, é de todos nós. Como trabalho, vamos ler, vamos conhecer melhor a nossa história, vamos visitar a exposição iconográfica, ler as publicações dos diversos autores que se debruçaram detidamente sobre o assunto, assistir ao documentário e nos apropriar de todo o acervo que estará disponível no site do Senado Federal. Propostas de encaminhamentos duradouros deste legado serão analisadas em nossa comissão de trabalho, que fechará formalmente o ciclo desta comissão. Sigamos trabalhando pelo Brasil que queremos. Viva a democracia, viva Frei Caneca. Muito obrigada. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo sobre a série documental Uma Outra Independência, produzida pelo Senado, pela TV Senado. Quase nada. O que eu sei é isso, que ele foi tirado as vestes, tiraram o couro da mão dele, né? Achado que tirando o couro da mão dele, ele deixaram de ser sacerdote. Mas ele morreu sacerdote. A participação de Caneca em 17, ela normalmente é colocada como secundária. Frei Caneca continua, inclusive em Pernambuco, sendo até hoje um ilustre desconhecido, né? Mesmo os pernambucanos ainda não deram a relevância, né, que Frei Caneca tem como figura política e figura revolucionária. Frei Caneca foi apagado. O esforço é, já que a gente não pode esvaziá-lo, vamos esquecer. Porque o esquecimento é pior do que a morte. Não restou retrato fidedigno dele. É um desses heróis brasileiros sem rosto. A ideia da confederação, ela não era de divisão do Brasil. A Confederação do Equador foi agregando vários estados. Pernambuco, que foi o foco nascedouro. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. É uma fase que está se falando muito de liberdade em uma capitania onde há uma presença enorme de população escravizada. Então, como falar de liberdade, falar de igualdade, né, mas manter a escravidão? Então, o que é liberdade? A liberdade política, que é tão imbuída nesses discursos, né, de uma perspectiva liberal, né? Liberdade política para o indígena vai ser uma coisa, para membros dessa elite política vai ser outra. E até mesmo para as pessoas que foram escravizadas também vai ter outra. É necessário fazer esse movimento de tentar entender como é que essas pessoas que se expressavam e vivenciavam esses debates de outra forma também participavam, como é o caso dos povos indígenas, da população urbana, pobre e livre, das pessoas escravizadas. Ou seja, contar essa confederação do Equador, contar a história do Brasil a partir de outras perspectivas, né? A partir de outros pontos de vista, a partir de outras experiências. Outro. Não, se a senhora quiser. Queremos agradecer à TV Senado. Este é o primeiro documentário, tem outro também,
que está sendo produzido e ficará disponibilizado no site do Senado. Neste momento, concedo a palavra à senadora Jussara Lima, vice-presidente da Comissão Temporária Interna, em comemoração ao bicentenário da Confederação do Equador. Bom dia. Quero cumprimentar a presidente desta comissão, a brava senadora Tereza Leitão, uma mulher que representa muito bem o seu estado, o Pernambuco. Cumprimentar a todos que fazem parte da mesa, cumprimentar o senador Humberto Costa, que hoje está de aniversário. Que Deus o abençoe. Como vice-presidente da Comissão do Bicentenário da Confederação do Equador, no Senado Federal, muito me honra participar dessa solenidade. Quero parabenizar especialmente a minha colega, presidente dessa comissão, a minha amiga, senadora Tereza Leitão, pela condução exitosa dos trabalhos. A Confederação do Equador é um dos episódios mais relevantes da luta republicana no Brasil. Por esse motivo, é muito valorosa a realização deste evento. Os livros de história do Brasil dão destaque, merecidamente, às personagens de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. No entanto, a então província do Piauí teve uma participação significativa. À época, não houve uma adesão uniforme à causa revolucionária, como natural reflexo das tensões políticas e sociais da região. A versão historiográfica oficial realça o apoio da elite piauiense ao governo imperial. No entanto, há inúmeros estudos que evidenciam a participação de figuras de relevo do Piauí no movimento confederado. De um modo geral, os proprietários de terra alinharam-se com o governo de Dom Pedro I, ao passo que os comerciantes penderam para o movimento republicano. Por fim e ao cabo, o que interessa é que a semente do ideal republicano deitou raízes em nosso Estado. Nesse sentido, inúmeros pesquisadores da Universidade Federal e do Instituto Federal do Piauí, como os professores John Santana de Araújo, que aqui está presente, que eu quero agradecer por o senhor ter vindo, aceitou o nosso convite, é uma honra muito grande para todos nós. Francisco Oliveira e João Paulo Costa têm publicado os livros e artigos com uma descrição mais bem fundamentada da Confederação do Equador. Os seus trabalhos têm contribuído especialmente para aqueles que compreendamos todos, piauienses e brasileiros, que os confederados republicanos e o seu ideário não estavam concentrados exclusivamente nos estados de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Jussara Lima, por suas palavras e por sua participação na comissão, trazendo muita coisa do Piauí. A senadora foi exigente conosco, viu? Piauí, né, professor George?
Piauí está presente e eu quero que a comissão esteja por lá também. Passo a palavra agora ao senador Humberto Costa, o nosso aniversariante. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar saudando aqui a nossa presidente da sessão e requerente da mesma sessão e presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, a senadora Tereza Leitão, a senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, a senadora Jussara Lima, o senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho, o senhor defensor público-geral federal Leonardo Cardoso de Magalhães, diretor executivo da gestão do Senado Federal, Márcio Tancredi. Queria saudar aqui também as presenças de professores, historiadores, pesquisadores, que têm contribuído de uma forma muito importante para que nós possamos não reescrever a história do nosso país, mas de trazer ao conhecimento da sociedade, principalmente dos jovens, a história que o Brasil tem e que muitas vezes é esquecida, não é? Como diz eu falei na semana passada, a máxima de que quem escreve a história são os vitoriosos, né? Dizem que é de George Orwell, outros dizem que é de Churchill, mas é uma frase muito inteligente, porque, na verdade, são aqueles que se sobressaem nos conflitos, nas disputas por hegemonia, que terminam por contar a sua história, a história do seu ponto de vista e, muitas vezes, aqueles que estiveram no outro polo e que cumpriram papéis importantíssimos não são reconhecidos, né? E por isso eu quero parabenizar a senadora Tereza Leitão pela iniciativa, pela forma como conduziu esse processo de celebração dos 200 anos da Confederação do Equador, pela forma com que procurou incorporar outros senadores nesse trabalho, e eu me sinto muito feliz de ter participado e dizer que mais feliz ainda me sinto, sem diminuir a importância, a relevância de outros estados, porque é também um reconhecimento do papel libertário que o estado de Pernambuco sempre teve, não é? E é fundamental que nós possamos entender um pouco em que condição se dá esse grande movimento, né? Primeiro, nós assistimos em toda a América Latina que os países que foram obtendo a sua independência das colônias, e aí principalmente falando dos países de língua hispânica, de imediato constituíram as suas repúblicas, não é? E nós aqui no Brasil, como todos os movimentos políticos, históricos, sempre se dão com um controle, não é, importante por parte das elites, na maioria das vezes é um acordo entre as elites. Nós aqui tivemos a passagem do poder para Dom Pedro I, que havia sido, de alguma forma, partícipe importante nesse processo da independência, mas que, ao invés de nós termos uma república, tivemos a continuidade de uma monarquia, o império, e um império marcado por uma figura central com características tipicamente autoritárias. Naturalmente que ele tem seus méritos, não há como deixar de reconhecer, porém, o que nós víamos, especialmente nos primeiros anos do governo de Dom Pedro I, era exatamente um processo de centralização absurda do poder político, sequer a possibilidade de escolher os governadores ou os chefes das províncias era possível, a postura arbitrária
permanentemente arbitrária do imperador e o processo injusto da contribuição dos estados e dos setores econômicos para a sustentação do Estado e, inclusive, de muitos privilégios da corte, não é? Bom, e imediatamente após a independência se propõe a elaboração de uma Constituição que desde o primeiro momento já é marcada pela opinião de Dom Pedro de que deveria ser algo que legitimasse os interesses do país, mas os dele principalmente, né? Ele é explícito numa declaração no sentido de que ela tem que espelhar o que é ele e o seu poder. E o pior é que depois ele próprio dissolve a Constituinte e outorga uma Constituição ao Brasil marcada exatamente por todo esse autoritarismo. E Pernambuco, assim como outras províncias, se levanta contra isso, né? Pela liderança de Manuel de Carvalho, do próprio Frei Caneca, de Cipriano Batista, e faz um movimento que tem características importantíssimas no sentido de ser humanista, de ser defensor do iluminismo, do republicanismo, da liberdade, e isso é uma marca indelével que não se apaga da nossa história, não é? Esse movimento que se espalhou para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para o Ceará, como a Revolução de 1817 também tinha se espalhado, deixa uma marca profunda na nossa história e também deixa muitos mártires, não é? Entre eles Frei Caneca, que os que iriam fuzilá-lo, os que iriam enforcá-lo não tiveram a coragem de fazê-lo, ele teve que ser fuzilado e deixou o seu nome escrito nas páginas históricas do nosso Estado e do Brasil. A retaliação a Pernambuco, principalmente, que se deu, inclusive, no corte, né, de uma parte importante do seu território. Ainda hoje, eu acho que a gente tinha que brigar para trazer de volta muita coisa, principalmente aquela região do São Francisco, mas eu considero que foi um movimento muito importante, que nos orgulha a todos, que mostra esse caráter libertário do Nordeste e de Pernambuco e que precisa ser cada vez mais conhecido pela nossa população, pelo nosso povo. E eu queria, Tereza, mais uma vez lhe parabenizar, agradecer a todos que contribuíram para esse trabalho e esperamos que tudo que foi feito aqui tenha uma grande repercussão no nosso país. Obrigado, gente. Até logo. Muito obrigada, senador Humberto Costa. Todos os 3 senadores de Pernambuco participaram efetivamente da comissão. Não é por nada, né? Só por conta de alguma coisa. Mas quero também cumprimentar as galerias do Senado, daqui da nossa plenária. São pessoas que estão em visitação. Nós estamos realizando uma sessão solene em homenagem aos 200 anos da Confederação do Equador, um movimento revolucionário que eclodiu em 1824, cuja figura central foi Frei Caneca e vários outros mártires que atuaram bastante. Caso vocês desejem, tem uma exposição no Salão Negro que conta um pouco dessa história. Se quiserem passar por lá, serão todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Dando prosseguimento, eu concedo a palavra ao senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho da Paraíba, que assumiu, de fato, durante a sua estada aqui no Senado, assumiu a nossa comissão, realizou uma grande audiência, coordenou uma grande audiência lá no estado da Paraíba. Com a palavra, o senador André Amaral. Senhora presidente e requerente desta sessão, e presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, senadora Tereza Leitão, pernambucana.
senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, senadora Jussara Lima, piauiense brilhante, como a senadora Tereza Leitão também. São as mulheres cada vez mais mostrando sua competência aos quatro cantos e recantos desse país, como a importância da mulher na política, em todos os segmentos da sociedade, sobretudo no parlamento. Parabéns às senhoras pela desenvoltura, pela dedicação. Senador aniversariante pernambucano, que eu tenho tanto apreço e carinho, Humberto Costa. Meus parabéns pelo seu aniversário merecido. Diretor Executivo de Gestão do Senado Federal, querido Márcio. Senhoras e senhores embaixadores, representantes diplomáticos dos seguintes países que aqui engrandecem esse tão importante evento: do Haiti, do Paraguai e do Timor-Leste. Sejam bem-vindos e muito nos honra a presença dos senhores, dando a grandiosidade a este evento, a esse marco dos 200 anos destinado à celebração da Confederação do Equador. Representante do governo do Estado do Pará, senhor chefe do Núcleo de Representação do Escritório do Pará em Brasília, Rômulo Rodovalho Gomes. Pará, uma terra maravilhosa. Agora, daqui a poucos dias, o Círio de Nazaré. Terra rica de um povo maravilhoso. Representante do governo do Estado de Pernambuco, senhora Daniela Medeiros. É com enorme satisfação que subo a esta tribuna, tendo a honra de ter sido convidado a participar desta honrosa sessão para brindar os bons frutos gerados pela Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Movimento que deixou como legado ideais de liberdade, democracia e cidadania para o nosso povo, em especial o sofrido e idealista povo amado nordestino. Ainda em curso no meu mandato de senador da República, assumindo a nobre missão de representar com muito orgulho o querido, competente e dedicado senador Efraim Filho, por sua licença, tão bem representa a nossa querida Paraíba. Participando da Comissão do Senado, em agosto de 2024, que percorreu alguns caminhos históricos e muitas das vezes poucos lembrados dos movimentos do solo paraibano. Frei Caneca foi preso em Campina Grande. A importância da Paraíba. É importante que se diga, Frei Caneca esteve preso em Campina Grande, no compartimento da Borborema, o maior São João do mundo. Em uma semana, conseguimos revisitar a história da Confederação do Equador na Paraíba, com apoio especializado de pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, das Universidades Federais da Paraíba, o UFPB, e da Universidade Federal de Campina Grande, o UFCG, do Museu de Campina Grande e dos municípios de Areia e Itabaiana. E aqui, em nome do professor Josemi Melo, não poderia deixar de falar da professora jovem Andressa dos Santos, da cidade de Itabaiana. No último dia da missão, nos reunimos na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde eu presidi e tive a honra, em substituição ao senador Efraim Filho, para discutirmos participação da Paraíba na Confederação. Quero destacar a participação do jovem e mais jovem deputado à época, André Amaral Filho, do qual tenho a honra de ser pai, na audiência, em que nos deixou honrosa lição sobre a importância de manter viva a memória de todos aqueles que, de forma anônima ou reconhecida, lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais justo e democrático e livre. Em reflexão e reconhecimento, vindos de um jovem e muito especial, pois demonstra a importância de novas gerações
que compreendam, valorizem e reafirmem o nosso compromisso de valorizar a nossa história e os que lutam pela liberdade. Momento que vivemos os ideais de justiça, democracia e liberdade que devem sempre nortear nossa atuação no presente. Hoje vivemos a poluição das informações e a juventude fica carente de conhecimentos de uma história tão importante que foi hoje que estamos celebrando, rememorando a Confederação do Equador nos seus 200 anos. Em poucas palavras, o movimento paraibano se deu em período anterior à proclamação da Federação do Equador, em 2 de julho de 1824. Tendo seu ponto máximo de tensão a Batalha de Riacho das Pedras em Itabaiana, Grande Itabaiana, no dia 24 de maio de 1824. Estima-se que 2.000 tropeiros do Império se confrontaram com 1.500 valentes paraibanos, liderados por Félix Araújo Ferreira de Albuquerque, batalha que deixou mais de 100 mortos, mais de 100 idealistas mortos. Um dos maiores conflitos internos da história nacional. Não vou me ousar a estender nas explanações, pois a história mais detalhada poderá ser conhecida nas publicações produzidas pelo Senado da República com apoio dos nossos queridos pesquisadores. Para finalizar, parabenizo as senadoras Tereza Leitão, a senadora Jussara Lima, pela primorosa condução dos trabalhos da comissão e pelo convite para participar dessa sessão. E convido a todos a refletir sobre a importância e conhecermos a nossa história, de onde viemos e seus efeitos na construção da nossa identidade nordestina. Tenho a certeza de que a Confederação do Equador contribuiu decisivamente para a integração dos estados do Nordeste e para a consolidação do espírito democrático. Que não sejam esquecidos jamais também os anônimos paraibanos e muitos paraibanos e paraibanas que lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais democrático e mais justo. O Nordeste brasileiro merece um reconhecimento pelo seu povo bravo, pelo seu povo ordeiro, que não poderia se furtar naquele momento. Assim, quero agradecer a oportunidade de representar o senador Efraim Filho, do qual sou o seu primeiro suplente, e tive a oportunidade de representá-lo no exercício do mandato, lá na Paraíba, quando presidi o importante evento da Confederação do Equador. Senhoras e senhores, muito obrigado. É uma alegria muito grande, presidente. É uma alegria muito grande. É o resgate da história. É importante que as novas gerações conheçam a nossa história. Homem sem história está fadado a não construir uma nova história. É importante que essa juventude conheça os bravos heróis que muitos derramaram sangue e perderam suas vidas por seus ideais. Muito obrigado. Muito obrigada, senador, pela presença, pela participação também durante todos os trabalhos da comissão. Antes de dar prosseguimento às falas da mesa, eu quero registrar a presença dos senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e representantes diplomáticos dos seguintes países: Haiti, Paraguai e Timor-Leste. Representando o governador do estado do Pará, o senhor-chefe do Núcleo de Representação do Escritório do Pará em Brasília, Rômulo Rodovalho Gomes. E agora eu concedo a palavra ao senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal, pelo tempo de 5 minutos, se for possível.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de saudar a nossa presidenta, a senadora Tereza Leitão, também a senadora Jussara Lima. Esteve aqui conosco o senador Humberto Costa, também prestigiando, senador André Amaral e o diretor executivo. Saudar também a todos aqueles embaixadores, embaixadoras, a senhora embaixadora do Timor-Leste, que é uma parceira histórica da Defensoria Pública da União. Nesse ano em que celebramos o bicentenário da Confederação do Equador, é imprescindível recordar o significado profundo desse movimento na história do nosso país. Em 1824, no coração do Nordeste, homens e mulheres se levantaram em defesa de ideais republicanos, federativos e de maior participação popular no recém-independente Império do Brasil. A Confederação do Equador foi a expressão de inconformismo contra o centralismo monárquico e o clamor por liberdades políticas que somente mais tarde, muito mais tarde, vieram a ser consolidadas no nosso país. Embora tenha sido sufocada com violência, a Confederação do Equador permanece como símbolo de luta, como símbolo de resistência e autonomia regional, por justiça social e por um projeto de nação mais plural e democrática. E, nesse sentido, é oportuno mencionar que a Defensoria Pública, como uma instituição essencial ao acesso à justiça dos brasileiros e também da promoção e da proteção dos direitos humanos, realiza hoje o que foi o sonho de muitos no passado, de muitos aqueles que inspiraram o movimento. Ou seja, garantir a voz, a defesa, a cidadania aos mais vulneráveis, combater as desigualdades socioeconômicas e fortalecer a nossa democracia. A luta pela inclusão social e pelo respeito à dignidade humana, pilares da Defensoria Pública, ecoa o ideal de participação e liberdade que a Confederação do Equador tão bravamente defendeu e deixou como legado para todos nós. Ao relembrarmos esses 200 anos, não apenas rendemos homenagem à coragem daqueles e daquelas que tombaram naquele episódio, mas também reafirmamos o compromisso do Brasil contemporâneo com o Pacto Federativo, com o pluralismo e com o diálogo construtivo entre as suas regiões e os seus povos. Que a memória da Confederação do Equador continue a iluminar o caminho de uma nação que valoriza a sua diversidade e que busca incessantemente aperfeiçoar a sua democracia, combater as desigualdades sociais e o combate à fome. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a participação e as palavras do nosso defensor público federal, Leonardo Cardoso. E concedo a palavra agora ao senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão. Agradecendo também todo o apoio que recebemos da diretoria-geral, da mesa diretora, para a realização dos nossos trabalhos. Pois não, senadora. Inicio saudando a senhora, presidente da comissão, também dessa sessão, os senadores, senador Humberto, senadora Jussara, senador André, doutor Leonardo, os nossos convidados, os servidores que estão conosco hoje, quem nos escuta e ouve pela TV Senado. É uma honra para mim representar nessa sessão a nossa diretora-geral, Ilana, uma apoiadora de primeira hora desse projeto da comissão, e a seu pedido tomar parte numa cerimônia que não apenas resgata um marco da história do Brasil, mas também reafirma como referência viva para o presente e para o futuro do país.
Saúdo em nome dos colaboradores da Casa, a senadora Tereza, que tem conduzido os trabalhos da comissão com grande sensibilidade histórica, e aos nossos colegas da consultoria e de outras áreas da Casa que têm participado bravamente desse trabalho. A Confederação, né, senadora, como todo mundo já sabe, disse antes, e estão sabendo mais a partir da própria atuação da comissão, foi, antes de tudo, um movimento político que desafiou a lógica de centralização que foi herdada do nosso regime colonial. Em 1824, logo depois da independência, esse movimento expressou com clareza e coragem o desejo de que a liberdade não fosse apenas um ato simbólico, mas um princípio efetivamente aplicado à realidade. A sua origem no Nordeste, em Pernambuco, né, e a sua proposta foi uma forma de poder baseada na organização local, na autonomia regional, onde a igualdade entre as suas componentes políticas e a participação real dos cidadãos nas decisões públicas forjasse uma verdadeira e real confederação. O movimento também antecipou temas que só mais tarde ganhariam força no país, como a liberdade de imprensa, a defesa dos direitos individuais e a luta contra o autoritarismo. O Frei Caneca, a figura central dessa revolução, é um símbolo desses ideais e tem o seu nome escrito no livro dos Heróis da Pátria, aqui no Panteão da Liberdade e da Democracia, logo aqui ao lado, na Praça dos Três Poderes. A sua trajetória e seu legado seguem vivos conosco, como exemplo de compromisso de um Brasil plural, democrático e justo. Sabemos que o Senado tem um papel constitucional de guardião do Pacto Federativo. Ele representa os estados e assegura equilíbrio entre os membros da federação e promove o diálogo entre as diversas realidades regionais. E ao celebrar a Confederação do Equador, o Senado reafirma essa missão. Ele relembra que sua existência está ligada à ideia de que o poder deve estar próximo das pessoas e deve estar atento às suas diversas realidades. A Confederação, enquanto movimento histórico, foi vencida militarmente, mas as suas ideias resistiram e elas moldaram a cultura política do Nordeste, fortaleceram a tradição republicana e inspiraram, anos depois, as bases do federalismo consagradas na Constituição de 88. Esse bicentenário é, por isso, mais do que uma efeméride. Ele é uma oportunidade de escuta, de reflexão e de valorização do que a história tem a ensinar. E, precisamente nesse sentido, que a Comissão Temporária articulou atividades acadêmicas, culturais e institucionais para dar visibilidade ao movimento e torná-lo presente nas escolas, nas ruas e no imaginário coletivo. E nos ajudou também a compreender que a democracia se faz também com memória, com reconhecimento e com pluralidade de vozes. Concluo, em nome dos colaboradores dessa casa, agradecendo a todos que se empenharam nesta justa homenagem à Confederação do Equador, que o legado daqueles que se levantaram em 1824 por um Brasil mais justo e mais federativo continue a inspirar as nossas instituições e a guiar as nossas escolhas. Muito obrigado, senadora. Muito obrigada. Nós vamos ter agora algumas falas de pessoas do plenário que trabalharam através de suas instituições e sua própria representação para o êxito desta comissão. Iniciaremos com a professora Márcia Ângela da Silva Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco, pelo tempo de 5 minutos. A Fundação nos forneceu imagens importantíssimas do centenário da Confederação que compuseram o nosso documentário. Professora Márcia. Bom dia a todas as pessoas. Quero saudar especialmente a nossa querida senadora, presidente da comissão, a primeira mulher senadora do estado de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Quero saudar também a senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado, a senhora Jussara Lima, o senador aniversariante, Humberto Costa, o senhor senador André Amaral, o senhor Leonardo, defensor público-geral federal, e o diretor executivo de gestão, Márcio Tancredi. Então, eu queria também saudar os diplomatas e diplomata aqui presente, todas as autoridades, também o ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Erasto Forte Mendonça,
e dizer da honra de estar aqui representando a Fundação Joaquim Nabuco, que abriu as portas, então, para receber essa comissão brilhante que trabalhou nesse tema importantíssimo para que nós todos possamos honrar essa luta heróica daqueles que tiveram a oportunidade e a decisão e a coragem de lutar pela democracia, então lutar pela liberdade, lutar pela justiça social. Representando aqui a Fundação Joaquim Nabuco, como sua, aliás, primeira presidente mulher da Fundação após 75 anos da Fundação, que é vinculada ao Ministério da Educação e foi criada em 1949 por iniciativa legislativa. Eu acho muito interessante essa coincidência, porque nós tivemos nessa oportunidade de ter o Gilberto Freire, que então participava do Legislativo Federal e que criou essa fundação, que tem como patrono o abolicionista Joaquim Nabuco. Então, a fundação ela tem por finalidade promover estudos e pesquisas no campo das ciências sociais, nas regiões norte e nordeste do país. Então, ela é sediada em Recife, na capital de Pernambuco, e tem contribuído, historicamente, para a construção do conhecimento científico, cultural e também a formação. Então, tem uma equipe altamente qualificada, tem uma infraestrutura diversificada e ela atua em diversas dimensões estratégicas, para uma sociedade democrática, justa, igualitária e inclusiva, no respeito à sociobiodiversidade. Então, a Fundação ela dispõe de alguns campos, são 3 campos que a compõem, e tem também diversos equipamentos culturais, como o Museu do Homem do Nordeste, a Pinacoteca e Cinemateca Pernambucana J. Soares, tem 3 cinemas, tem a Maçangana Audiovisual, tem um laboratório de pesquisa, conservação e restauração de documentos e obras de arte, e também galerias, diversas galerias. Ainda é responsável pelo Engenho Maçangana. Tem também um Centro de Documentação e de Estudos de História Brasileira Rodrigo Melo Franco e a Biblioteca Blanche Knopf. Então, foi exatamente esses espaços em que a comissão esteve presente e que tem maravilhosos acervos históricos desde o início dos portugueses aqui no Brasil. Então, é um centro de documentação que preserva a memória, que difunde e tem acesso a essa memória. Tem uma vila digital que dá acesso a todos aqueles que procuram e tem essas informações. Então, foi com muita alegria e com muita honra que a Fundação ela abre as portas, mais uma vez, e especialmente nesse bicentenário, dizendo, é preciso a gente conhecer o Brasil, é preciso que nós tenhamos a oportunidade de ver a trajetória de todos aqueles e se inspirar, especialmente nos tempos de hoje, em que nós temos, mais uma vez, muitas lutas para afirmar a democracia, para afirmar o respeito às diferenças. Então, acho que todo esse acervo, e são centenas de acervos que tem na Fundação Joaquim Nabuco, conduzem para isso. Então, lembrando todos aqueles povos que estiveram no Brasil, que participaram de muitas ações nesse país, e saber que somente com coragem, com dignidade e na luta é que se consegue uma nação soberana. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia, pela presença, pela grande contribuição que a Fundação deu à nossa comissão. Concedo a palavra agora ao professor Jones Santa de Araújo, professor da Universidade Federal do Piauí, por 5 minutos. O Piauí foi muito bem reclamado, professor, pela nossa senadora. E ainda temos a trilha de Bárbara de Alencar, como saldo também do nosso trabalho aqui. Bom dia a todos. Eu queria, em nome da Universidade Federal do Piauí, agradecer a oportunidade. Aqui é um saldo à senadora e toda a mesa, e aos colegas que estão aqui participando desse evento importante em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Eu me sinto profundamente emocionado
dado o fato da importância histórica desse evento e dado o fato de que é uma história silenciada, né? A história do Piauí, a partir do contexto da formação do Estado Nacional Brasileiro, do Império do Brasil. Esse movimento atingiu a nossa província em 1824, que já vinha também de um processo extremamente importante para a construção e fortalecimento desse mesmo Estado imperial. Em 1822 e 23, ocorreram 3 importantes eventos no Piauí. O primeiro foi a adesão à independência, fruto de um rico comerciante da província do Piauí, particularmente da cidade de Parnaíba. E, na sequência, em 23, nós temos a adesão do interior da província, particularmente na figura do brigadeiro Manuel de Souza Martins. Essas figuras eram igualmente bastante importantes para a construção do processo da Confederação do Equador, tal como aconteceu em Pernambuco, tal como aconteceu no Ceará. Essas figuras, elas convergiram no processo de fortalecimento da independência e da formação do Estado Imperial, mas, por conta da Confederação do Equador, acabaram se tornando insurgentes, especialmente a figura do comerciante Simplício Dias. A história da Confederação do Equador no Piauí é uma história de resistência, resignação, mas também de apoio, paradoxalmente, ao próprio imperador. A minha contribuição, eu acho que, e dos meus orientandos que foram citados aqui, o João Paulo Peixoto e o Francisco de Assis, ela acabou que trazendo, né, à tona muitos documentos que estavam esquecidos, né, e esses documentos são de importância crucial para o entendimento dessa história, né, dessa narrativa da história do Piauí nesse momento. Então, parte dessa documentação ainda continua sendo trabalhada. Os textos que estão fazendo parte da coletânea que foi organizada pelos colegas que aqui estão, o professor Jorge e o querido amigo André, e sob os auspícios do Senado, eles ajudam um pouco a entender como é que desse processo de expansão e resistência. É uma história, como eu falei, silenciada, ainda esquecida, mas que, graças aos esforços que nós estamos hoje desenvolvendo no Piauí, ela possibilita o entendimento melhor da participação da província na construção dessa federalização que a gente tem hoje e também da própria história do Brasil no contexto tão importante como esse que foi da Confederação do Equador. Eu queria agradecer imensamente e é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, professor. Concedo a palavra agora ao senhor ministro André Heráclito do Rego, diplomata, historiador, autor de diversas obras e algumas delas, inclusive, já foram publicadas nesse contexto da nossa comissão, da qual o ministro André Heráclito participou efetivamente. Bom dia a todos. Eu queria começar cumprimentando a comissão e a mesa na pessoa da senadora Tereza Leitão e, sobretudo, dar os parabéns pelo trabalho. Foi muito interessante essa jornada de dezembro de 2023 até aqui. E começo reiterando o que já falei algumas vezes, inclusive semana passada, sobre o papel do Senado Federal. Este é o local indicado, é o local ideal para essas comemorações, porque o Senado, como foi dito, é o guardião da Federação Brasileira, mas também é o local onde se escreve a Constituição. E a Confederação do Equador, ou em continuação à Revolução 17, é a primeira revolução constitucionalista brasileira, volto a dizer, e a primeira revolução federalista. Ou seja, os temas em que se baseou a Confederação são presentes ainda hoje: o Pacto Federativo, a defesa da Constituição. E a Confederação do Equador, ademais, teve um papel importante
que nessa ênfase da federação, ou seja, não foi uma revolução separatista, que é outra pecha que lhe foi atribuída. É importante situá-la no contexto da presença de Pernambuco na formação do Brasil e no movimento da independência. Eu considero, acho que os meus colegas aqui presentes, Jorge e Johnny também, essa revolução tem que ser considerada não como um movimento separatista, mas como uma parte, um momento imprescindível do movimento da independência, do processo da independência. E, nesse sentido, vale a pena destacar uma característica interessantíssima que o também diplomata e também pernambucano Oliveira Lima foi o primeiro a destacar, que Pernambuco teve um papel fundamental na formação do Brasil e da independência brasileira, tanto nas suas vitórias quanto nas suas derrotas. Ou seja, foi importante por conta da restauração pernambucana de 1654, mas foi importante também pela proclamação da República em 1710, pela Revolução de 1817, pela Confederação do Equador e até mesmo pela Praeira. Sem essas derrotas, o Brasil não seria o que é hoje. E retomo a menção a Gilberto Freire, foi aqui mencionada há pouco, que aproveitou esse pensamento do Oliveira Lima. Ele tem um artigo muito interessante em que diz que Pernambuco é importante nas suas derrotas e nas suas vitórias. E são derrotas que valem mais. Foi melhor ter derrotado nesse sentido, porque sendo derrotado, Pernambuco deu origem ao Brasil como é hoje, do que talvez se tivéssemos ganho. Mas tudo isso no contexto do Brasil. Isso é um pouco o que Oliveira Lima falava. Em Pernambuco, seu desenvolvimento histórico, foi o seu primeiro livro. Oliveira Lima fez uma observação muito interessante. Ele disse que nas origens, na colonização, o pau-brasil, que era o motivo de dar nome ao país, que era a principal atividade econômica da época, era chamado pau de Pernambuco. E hoje em dia, mesmo em francês, Le Bois de Pernambuco, em inglês é o Brasil, Pernambuco's Woods. Ou seja, até no nome, Pernambuco é Brasil. O Brasil não pode ser... o Brasil não é o que seria sem Pernambuco, e Pernambuco não pode ser entendido sem o Brasil. Uma última palavra em relação a Frei Caneca, que é a figura principal da Confederação, não há dúvida. Ele não é apenas esse mártir, ele não é apenas aquele personagem que está no livro dos heróis, ele não é apenas o herói que foi arcabuzado porque o Carrasco se recusou a cumprir o seu papel. Ele não é apenas o personagem do belíssimo poema de João Cabral de Melo Neto, ele é um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Ele, como se disse semana passada, acho que disseram que ele era agente de turismo, mas ele é também um grande geógrafo. Ele escreveu um itinerário da sua retirada, Sertão Adentro, que merece ser republicado e que é uma peça geográfica. Ele era um autodidata, ele nunca saiu do Recife, ao contrário de outros religiosos da época, mas ele é uma personalidade que merece ser relembrada e sua obra merece ser reeditada até por isso, até por essa inovação. É uma grande figura que merece ser relembrada. Seria isso. Muito obrigado, senhor. Muito obrigada. E também pela sua participação, doutor André, em todos os processos da nossa comissão, a contribuição também na edição dos nossos livros. Encerrando as nossas falas, eu concedo a palavra ao professor George Félix Cabral de Souza, professor da Universidade Federal de Pernambuco, organizador, junto ao professor Joaquim Maciel de Carvalho, também da Universidade, de obras lançadas desta comissão, Confederação do Equador, a luta pela cidadania na construção do Brasil, e que também ajudou bastante no roteiro das nossas pesquisas e publicações na nossa comissão. Professor George. Bom dia a todas e todos, bom dia aos que nos acompanham
pela TV Senado. Minha saudação inicial à senadora Tereza Leitão e à senadora Jussara Lima, em nome das quais saúdo toda a mesa diretora. Minha saudação à audiência na pessoa da professora Márcia Ângela, presidente da Fundagem, e da senhora Daniela Medeiros, que representa a Comissão Estadual do Bicentenário, uma comissão que também trabalhou com muito afinco em Pernambuco, e deixou também um legado importante. E no contexto desse protagonismo feminino, eu gostaria de iniciar também evocando a memória de Bárbara de Alencar, primeira presa política da história do Brasil, grande liderança tanto em 17 como em 1824, e que de alguma forma une na história dessas lutas Pernambuco e Piauí, uma vez que ela nasceu em Exu, em Pernambuco, e faleceu em Fronteiras, no Piauí, terra natal da senadora Jussara. Ressaltar que essa comissão estadual a que me referi articulou também a sociedade civil em Pernambuco, articulou diversas instituições públicas e também não governamentais, ressaltando, sobretudo, a participação do Instituto Arqueológico, da Academia Pernambucana de Letras, do Grande Oriente de Pernambuco, entre outras instituições. Chegamos hoje ao final dos trabalhos da Comissão Interna Temporária, destinada às celebrações do bicentenário da Confederação do Equador. O legado de seus trabalhos, estou certo disso, continuará inspirando reflexões e estimulando novas leituras e pesquisas por muito tempo. O desafio começou a ser enfrentado com a realização das diligências conduzidas pelos servidores da Casa, que fizeram um exemplar trabalho de campo em diversas cidades de Pernambuco, Paraíba e Ceará, para além das sondagens em repositórios arquivísticos e museológicos no Rio de Janeiro. As contribuições de excelência dos membros da equipe do Senado continuaram ao longo do trabalho. Nos últimos 5 meses, estivemos em contato praticamente diário para realizar as ações planejadas. Publicações, exposição, um website que brevemente será lançado. A TV Senado também teve um papel fundamental com a produção do documentário, tudo isso sob a batuta atenta e muito sensível da diretoria-geral desta Casa. Eu gostaria de agradecer a toda essa imensa equipe daqui do Senado, nas pessoas de 3 que já são amigos, companheiros de trabalho ao longo desses meses, Breno Andrade, Érica Mello e Zé Dantas Filho. Nós tivemos aí intenso contato ao longo desses meses. Como pernambucano, sinto-me honrado em poder ter participado deste esforço coordenado pela senadora Tereza Leitão, concatenando contribuições de colegas historiadores de vários estados do país e do exterior. Ao longo de todas as ações realizadas no âmbito deste bicentenário, procuramos ressaltar que, longe de ser um movimento separatista, a Confederação do Equador consistiu em uma reação ao autoritarismo do nosso primeiro imperador, mediante a apresentação de um projeto alternativo de construção do Estado Nacional Brasileiro. Este projeto preconizava o estabelecimento de um regime republicano, federativo e constitucional, com uma Constituição elaborada por representantes eleitos pelas províncias. O fim da escravidão também fazia parte do projeto, e é sempre importante ressaltar que, logo após a proclamação da Confederação, uma das primeiras medidas tomadas foi a proibição do tráfico negreiro. Buscamos também ressaltar que compreender as razões do movimento e da brutal repressão sobre ele é fundamental para ir às raízes de vários dos problemas atuais de nossa sociedade, tais como as desigualdades regionais e a nossa triste tradição autoritária. Em tempos nos quais a desinformação campeia, nunca é demais ressaltar a importância crucial da educação histórica para combater as tentações autoritárias, que tantas vezes se utilizam da doçura da palavra liberdade para escamotear pretensões de destruição
do Estado Democrático de Direito. Devemos sempre lembrar que as conquistas sociais exigem constante defesa, pois a história não segue sempre uma trajetória de progresso. Os retrocessos, infelizmente, permanecem como ameaças recorrentes. Diante disso, a vigilância ativa e a participação da cidadania tornam-se essenciais. Frei Caneca, reconhecido como o principal pensador do movimento, enfatizou em diversos momentos de seus escritos a grande importância do envolvimento cidadão nas questões nacionais. A isso ele se referia quando afirmava que, na nau da pátria, todos os cidadãos são marinheiros. Eu gostaria, nesse momento, aproveitar a ocasião para também deixar uma breve palavra de gratidão a todas as pessoas que participaram da construção desse legado do bicentenário. Eu registro os meus agradecimentos ao meu colega professor Marcos Carvalho, parceiro nas produções realizadas no âmbito do convênio entre o Senado Federal e a Universidade Federal de Pernambuco. A nossa equipe contou ainda com o trabalho de 3 mestrandas do nosso programa de pós-graduação em História, Giovana Garré, Letícia Serrano e Maria Andresa Ferreira. Agradeço à diretoria de convênios da Pró-Reitoria de Planejamento, à diretoria do Cefiche, ao chefe do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, professor Bruno Kawai de Mello, ao chefe de gabinete adjunto da reitoria, Emanuel Moraes, e ao nosso magnífico reitor, professor Alfredo Gomes. Toda essa equipe, também lá na UFPE, foi fundamental para o sucesso da realização das ações. Não posso deixar de mencionar também, nessa ocasião, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, instituição fundada em 1862, com o objetivo expresso de cultivar e divulgar a história e a cultura de nosso Estado, especialmente a sua tradição de lutas libertárias, movimentos que chegaram ao seu ápice entre a Revolução de 1817 e a Confederação do Equador. Nos últimos 162 anos, o Instituto Arqueológico tem cumprido fielmente o seu objetivo fundacional. Não poderia ser diferente durante este bicentenário, quando vários de seus membros se engajaram em diversas ações e o seu acervo foi largamente utilizado para embasar pesquisas e obras de divulgação. O Instituto Arqueológico é um tesouro do povo pernambucano e brasileiro e merece uma atenção especial de todos nós. Gostaria também de registrar a feliz iniciativa do Governo do Estado de incluir a disciplina de História de Pernambuco no currículo do ensino básico, uma ação indispensável para que as nossas novas gerações tenham uma melhor compreensão da real dimensão de Pernambuco na história do Brasil. Para concluir, tenho a honra de proceder agora à entrega dos certificados de reconhecimento da relevância do trabalho das excelentíssimas senhoras senadoras Tereza Leitão e Jussara Lima, no fomento à pesquisa e na divulgação da história da Confederação do Equador, este importante evento da nossa formação histórica. Senhoras e senhores, vamos para a parte final da nossa sessão solene e em celebração aos 200 anos da Confederação do Equador. Dedicamos esse momento final, como não poderia deixar de ser, a um momento especial para agradecer.
manifesto em nome de todo o colegiado nosso reconhecimento e homenagem às instituições e colaboradores que contribuíram de forma relevante para a difusão do conhecimento a respeito desse importante movimento histórico, ao tempo que também agradecemos a homenagem que acabamos de receber, né, senadora Jussara? Para tanto, nesse momento, passa a presidência dos trabalhos para a senhora vice-presidenta da comissão, senadora Jussara Lima, para que eu possa proceder à entrega dos certificados de reconhecimento. Uma homenagem singela, como a gente diz lá em Pernambuco, uma homenagem singela, mas de coração. Vamos? Senhora governadora Raquel Lira, que será representada pela senhora Daniela Medeiros. Senhora vice-governadora do estado de Pernambuco, Priscila Krause, que também será representada pela senhora Daniela Medeiros. Senhor governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, representado pelo senhor Pedro Ananias Temóteo de Queiroz Moura. Senador André Amaral, senador... Senador Efraim, representado pelo senador André Amaral. Professor George Félix Cabral de Souza. Professor Marcos Joaquim Maciel de Carvalho, representado pelo professor George Félix Cabral de Souza. Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, representado pelo professor George Félix Cabral. Senhor ministro André Heráclito
do Rego. Aqui no meio. Senhor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, representado pelo ministro André Heráclito do Rego. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, representado também pelo ministro André Heráclito do Rego. Fundação Joaquim Nabuco, representada pela presidente Márcia Ângela da Silva Aguiar. Diretora-geral do Senado Federal, representada pelo senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão. Consultoria Legislativa do Senado Federal, representada pelo consultor-geral Paulo Henrique de Holanda Dantas. Secretaria da Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, representado pelo secretário adjunto Breno de Lima Andrade. Grande Oriente de Pernambuco, representada pelo grão-mestre Geraldo Luciano de Lima Costa. O produtor e diretor audiovisual, senhor Jimmy Figueiredo. Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, representado pela senhora Célia Issai.
governador do estado do Pará, Helder Barbalho, representado pelo senhor Rômulo Rodovalho Gomes. Professor Johnny Santana de Araújo, da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigada. Manifesto ainda nossos agradecimentos aos homenageados que não estão presentes. Presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Agradecimentos aos homenageados que não estão presentes. Presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente à época em que a comissão começou, senadora Ana Paula Lobato, que também foi membro da comissão, senadora Augusta Brito, senadora Janaína Farias, da mesma maneira, senador Humberto Costa, governador Elmano de Freitas, do Ceará, governador João Azevedo, da Paraíba, governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, governador Rafael Fonteles, do Piauí, governador Helder Barbalho, do Pará, governador Paulo Dantas, de Alagoas, professor Josemir Camilo de Melo, senhor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, senhor Cristiano Ramalho, representando a UFRPE, Grande Loja Maçônica de Pernambuco, professora Raimunda Máximo Pereira Feitosa Costa, professora Maria Magnólia Arraes, Fortaleza. Quero também citar algumas pessoas que contribuíram muito com a pesquisa quando da visita da comissão à Fundação Joaquim Nabuco. Toda a equipe do DIMECA, que é uma das diretorias da Fundagem, nas pessoas de Nájida Tenório, Veronilda Barbosa, Silvia Coceiro, e ainda o escritor Cláudio Aguiar, que escreveu o oratório Suplício de Frei Caneca, que será ainda no contexto das comemorações da Confederação do Bicentenário, exibido no Recife. Cumprida, portanto, a finalidade dessa sessão especial do Senado, agradeço às personalidades, às pessoas, às representações que nos honraram com sua participação. Antes de declarar encerrada a sessão, quero lembrar que estão todos convidados e convidadas a darem uma passada na nossa exposição, porque hoje é o último dia, né? Nós abrimos no dia 1º, passamos esse período com uma assistência muito significativa. Naquela mesma ocasião, fizemos o lançamento dos livros, tivemos uma audiência pública com os autores, representando todos os estados, cujas histórias da participação na Confederação estão relatadas nas 6 publicações, são bem amplas as publicações, e está muito bonita a exposição. Então, nada mais havendo a falar, a tratar,
Declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada, boa tarde. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Tá mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A BR-364, principal via de ligação entre o Rio Branco e o interior do Acre, enfrenta sérios problemas de infraestrutura. Buracos, trechos intransitáveis e o aumento no tempo de viagem têm comprometido o transporte na região. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre soluções para essa rodovia, além de agricultura, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Bem-vindo, senador. Tudo bem? Prazer, Sérgio. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse programa maravilhoso, que tem uma audiência maravilhosa. Obrigado. Senador, para a gente começar então, falando dessa rodovia, o senhor participou recentemente de uma caravana para buscar soluções para a rodovia BR-364, que liga Rio Branco até Cruzeiro do Sul. As condições são críticas na região e têm causado prejuízos a quem trafega. Quais seriam as soluções mais de curto prazo e as soluções definitivas, na opinião do senhor, para essa rodovia? Sérgio, primeiramente, parabenizar o presidente da Assembleia, o presidente Nicolau, que organizou essa caravana com deputados estaduais, deputados federais e políticos, autoridades do nosso estado. Daí a importância dessa estrada para todos nós. A BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, mas não liga só Rio Branco a Cruzeiro do Sul. No trecho aí nós temos Sena Madureira, nós temos Mané Urbano, nós temos Feijó, temos Tarauacá, Cruzeiro do Sul, aí temos Rodrigues Alves, Manso Lima, Porto Walter e Marechal do Amaturgo. Então, essa BR, ela liga ao Vale do Juruá. Então, hoje é a BR mais importante do nosso estado. E hoje a BR encontra-se numa situação muito ruim. E se nós não fizermos nada agora, no curto prazo, nós corremos o risco que lá no Acre, agora nós estamos no verão. Chegou o engenheiro que resolve tudo, que é o verão. Se nós não aproveitarmos agora, nós corremos o risco de, no inverno, essa estrada ficar intrafegável. O senhor se reuniu recentemente com o ministro da Saúde para tratar da retomada da fábrica de Chapuri, que é uma fábrica que costumava ter suas ações até a pandemia, e na pandemia as ações foram suspensas, uma fábrica de preservativos, que apoia não só a economia local, mas também programas de prevenção a DSTs do Ministério da Saúde. Como que o senhor vem atuado para a retomada dessa fábrica? Nós tivemos, sim, com o ministro Padilha,
existe um movimento lá no meu estado de retomarmos os trabalhos lá nessa fábrica de camisinha, e ela está numa área estratégica. Não sei se você está acompanhando, mas nós estamos com um problema ali na reserva Chico Mendes, e muitos pais de famílias no passado sobreviviam de empregos nessa fábrica. Pra você ter uma ideia, essa fábrica ali no município de Chapuri, ela gerava mais de 150 empregos. Então, ouvindo liderança lá da região, diante desse problema que nós estamos hoje lá, por conta da reserva Chico Mendes, que hoje nós temos um problema lá com poceiros, pessoas que estão na terra, e é preciso que nós possamos ter alternativa para que as pessoas, os verdadeiros pessoas que estão ali alocadas ali na reserva Chico Mendes, possam ter alternativa, porque nós temos que dar alternativa, porque senão o cidadão que mora ali, o homem que mora ali, ele vai buscar alternativa, ou ele vai desmatar, ou ele vai criar gado, e infelizmente hoje a lei não permite que se trabalhe com outras alternativas lá na reserva. Então, eu penso que a camisinha lógico que não vai resolver o problema, mas é um instrumento que, se bem trabalhado, nós podemos sim ajudar a população que mora ali na região de Chapuri. E qual que é a justificativa para a não continuidade dessas atividades após o período da pandemia? Seria essa questão da reserva ou eles alocarem em outra fábrica, em outro estado? O problema é que nós precisamos da garantia. Hoje, na conversa que nós tivemos com o ministro, e o ministro Eliseu Padilha conhece, ele inclusive já esteve lá na fábrica, ele sabe da importância dessa fábrica, né, e ele ficou entusiasmado, né? Ele me disse: Petecão, eu achei que essa fábrica estava até funcionando, e hoje ela não está funcionando. Nós precisamos da garantia que o governo federal vai comprar os preservativos lá na fábrica. Porque esse preservativo hoje, segundo lá os técnicos, hoje nós importamos todo da China. Ora, se nós temos uma demanda aqui, por que depender da China? Né? Nós temos que gerar emprego no nosso país. Né? E nós somos tão cobrados na Amazônia, né, que temos que preservar a Amazônia, e uma das formas de preservar a Amazônia é se nós explorarmos lá a seringa, que é o látex, para confeccionar não só a camisinha. Eu conversava com um empresário que tem interesse, sapatos, camisinha, luva, né, materiais hospitalares. Então, tem uma gama de produtos que nós podemos beneficiar lá naquela indústria. Agora, é preciso que o governo federal faça a parte dele. O senhor tem articulado também, junto ao Ministério da Agricultura, o apoio a agricultores familiares, agricultura familiar com envio de maquinário e recursos para esses pequenos produtores rurais. Como que essas ações do senhor têm mudado a realidade dessas famílias produtoras? Esse é um sonho, né? Eu já tenho 32 anos de mandato, sempre trabalhei com os pequenos produtores, a agricultura familiar. Eu aloco o meu recurso lá na Conab, que a Conab é que garante a compra do produto. Porque se a Conab não comprar, o produtor tem que cair na mão do atravessador. Pra você ter uma ideia, eu lembro que numa reunião lá, o cara deu um depoimento que ele vendia 1 quilo de goma para o atravessador por R$2. Hoje a Conab paga para ele 1 quilo de goma de, não sei se você conhece, goma de mandioca para fazer tapioca, lá na região usa muito. Ele paga 1 quilo, a Conab paga 1 quilo de goma para ele a R$11. Então, isso tem dado muita dignidade às pessoas, né, tem ajudado. E, pelo outro lado, também faço parceria com o Ministério da Agricultura. O ministro Favro tem nos ajudado e eu tenho alocado muito recurso no Ministério da Agricultura para que nós possamos adquirir equipamentos. Só para você ter uma ideia, agora nós acabamos de entregar 18 máquinas pesadas, né, para cavar açudes nas pequenas propriedades, né, para que a gente possa estar ajudando, porque o pequeno produtor ele não tem condição. Às vezes, coloco as máquinas nas prefeituras, mas agora nós também estamos tendo a opção de colocar nas cooperativas, né, nas associações. Isso tem dado muito certo e, se Deus quiser, nós vamos continuar ajudando esses pequenos produtores. E existe algum plano, por exemplo, para fins da demanda dessa cadeia produtiva,
Um exemplo poderia ser das escolas públicas adquirirem esses produtos das famílias produtoras para fins da merenda? Já existe isso, né? A Conab, né, ela compra e entrega lá nas creches, na PAI, nas escolas, né? Ele compra do produtor e esse produto é entregue através da Conab nessas entidades que têm ajudado e ajudado muito, principalmente as crianças carentes. Isso me dá prazer e satisfação. O senhor mencionou aí associações. E uma das associações beneficiadas é a Associação das Mulheres Agricultoras do Porto Luís I. Na opinião do senhor, quão importante é apoiar essa autonomia das mulheres produtoras rurais? Olha, eu te confesso que, como te falei, tenho 32 anos de mandato e fazia tempo que eu não tinha uma felicidade, uma alegria tão grande como tive agora. Nós fomos entregar lá um trator, um John Deere, que é uma coisa que parece simples, é um trator pequeno. Ele leva a carretinha, leva a grade para mecanizar e foi na Associação das Mulheres Produtoras, né, lá em Acrelândia. E você precisava ver a satisfação dela. Então, não é que elas têm que ter privilégio, não é isso. Mas a mulher tem que ter um tratamento diferenciado. Nós precisamos apostar mais na mulher, na força da mulher. E hoje existe, não sei se você consegue perceber isso, não, só o homem que tem que trabalhar na agricultura, não. As mulheres, ela tem muita boa vontade. E onde a mulher está no meio, me perdoe os homens, mas as coisas têm dado muito mais certo. Senador, agora a gente vai falar sobre uma das obras do novo PAC, que é a Rota Quadrante Rondon, que pretende ligar o seu estado até os portos do Oceano Pacífico, para aumentar justamente exportações, focando mais no mercado asiático. A gente tem uma arte aqui na tela. Bom, então vai conectar o Brasil aos portos do Pacífico via Bolívia e Peru, reduzir custos e impulsionar exportações. E os benefícios para o seu estado, para o Acre, é a geração de empregos, valorização do extrativismo e acesso facilitado a mercados internacionais. O que o senhor pode falar a respeito dessa obra e do potencial dela para o seu estado? Sérgio, eu tive com a ministra Simone Tebet, uma reunião com toda a bancada do Acre, quando ela falou dessa rota. Essa rota é fantástica. Lá no Acre, na verdade, nós já temos a Transoceânica, que é a BR-317, que vem até a CIR Brasil, e aí adentra no território peruano. Eu não sei se você sabe, agora o Peru acabou de inaugurar o Porto de Chancay, né? E é um dos maiores portos da América Latina. Então, o nosso objetivo é que agora a novidade que ela nos passou é que, paralelo a essa BR que já existe, né, nós já temos a estrada lá, né, poderá ter uma parceria do governo brasileiro com o governo chinês para que se faça uma ferrovia. Eu acho que aí, com certeza, vai ajudar e ajudar muito, porque os chineses fizeram um mega posto ali no Peru. E chinês não faz nada de graça. As informações que nós temos é que eles querem importar os grãos ali do Mato Grosso, de Rondônia e do Acre também. Nós precisamos avançar na produção de grãos. E isso será de fundamental importância para o nosso estado, né? Se essa ferrovia que vem cortando o Mato Grosso, Rondônia, passar pelo Acre, com certeza vai nos ajudar e ajudar muito. O senhor mencionou que seria uma parceria do governo brasileiro com o chinês para que haja essa ferrovia também, certo? Foi a informação que nós recebemos da ministra Simone Tebet, que o governo chinês tem interesse nessa ferrovia, até porque lá no porto que foi construído no Peru, 60% do capital é chinês. Então, eles têm interesse em fazer uma parceria com o governo brasileiro, que dentro do território brasileiro eles possam estar nos ajudando, né, com o capital, para que a gente dê a maior celeridade possível nessa obra. É muito importante para o Brasil, principalmente para o meu estado. E para o povo acreano que nos assiste, o que o senhor pode passar em termos de expectativa para aquele empreendedor, pequeno empreendedor, que vai ver o seu negócio aquecendo com a economia local? Olha, Sérgio, nós lá no Acre, né, e aí eu estou falando porque
nasci e me criei no Acre. Quando fizeram essa BR, criou-se uma expectativa muito grande que ia resolver todos os problemas, né? E não foi isso que aconteceu. Ultimamente eu falei com o ministro Fávaro, porque nós temos uma alfândega ali na fronteira com o Peru. Para você ter uma ideia, a nossa alfândega não funciona. E o governo brasileiro agora abriu um concurso para que vá servidores para lá, porque como é que eu posso falar de desenvolvimento se eu não tenho uma alfândega? Do lado peruano, a alfândega funciona 24 horas. Do lado brasileiro, quando é 5 horas da tarde, fecha. Isso é inadmissível. Ali é o cartão postal do nosso país. Ali é a entrada do país. Ali nós temos que ter a melhor estrada, que nós não temos, que é a BR-317. Ali nós não temos uma alfândega funcionando à altura de um país como o nosso, né, o Brasil. Então, nós precisamos avançar. Demos passos, mas tem muita coisa para ser feita ainda. E os principais obstáculos nessas muitas coisas a serem feitas, qual que o senhor enxerga como principal obstáculo e entrave para a evolução e desenvolvimento dessa questão de fronteira do Acre? Olha, Sérgio, na verdade é porque no passado nos foi prometido muita coisa, né? Isso cria uma expectativa na população, né? Como eu te falei, dizia-se que se fizesse a BR-317, a transoceânica, o Acre ia estourar, e o Acre não estourou. Hoje nós passamos por um momento difícil lá no nosso estado. Essa estrada, ela cumpre um papel do turismo, né? As pessoas que vão ali a Cusco, não sei se você conhece, né? Eles usam muito essa estrada. Cusco é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Mas isso é pouco, Nós precisamos fazer dessa estrada, dessa rodovia e dessa ferrovia, que se Deus quiser vai vir em seguida, né, que melhore a economia do meu estado, na geração de emprego. Nós precisamos que aquelas áreas ali no entorno da BR-317, da BR-364, elas sejam áreas produtivas. E aí sim, aí eu penso que dessa forma nós podemos sim aquecer a economia do estado do Acre e consequentemente, gerar emprego. O que nós precisamos hoje nós dependemos todos, 90% da população do Acre depende dos órgãos, dos empregos municipais, das prefeituras, ou então do emprego do Estado, o emprego federal. Nós precisamos aquecer a empresa privada. Isso é que tem dado certo no Brasil e no mundo todo. E vai ao encontro de investimentos como esse do Novo PAC, claro, e também da remodelação da BR-364 que a gente falou no início do programa. Pelo menos isso que foi dito pela a ministra Simone Tebet, que o objetivo dessa obra é exatamente esse. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu estado. Vamos à tela. Senador, levando em consideração os problemas que professores e estudantes enfrentam nas escolas públicas do Acre, principalmente nas zonas rurais e as de difícil acesso, o que tem sido feito no Senado para mudar a realidade nessas regiões? Mircleia, né? Mircleia. Não sei se você sabe, eu fui 4 vezes presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Nos meus 3 mandatos de deputado estadual, eu fui 4 vezes presidente da Assembleia do Estado. Então, eu tenho uma história aí nessa Assembleia, né? Ajudamos a reconstruir e tenho um carinho muito grande pela Assembleia. O que a Mircleia quer saber, semana passada, semana retrasada, teve uma reportagem no Fantástico, não sei se você chegou a ver, que os alunos do Acre estavam estudando dentro de um curral. Uma pessoa, isso é inadmissível. Que no Brasil hoje ainda esteja aluno estudando dentro de curral. Não estou aqui de forma alguma, estou só repassando o que eu vi na reportagem. O problema não é recurso, nós temos muito recurso na educação. Agora, é preciso que os municípios também possam fazer a parte deles, que eles recebem também um percentual grande de recursos para investir na educação. Então, é inadmissível que nós ainda tenhamos escola funcionando dentro de curral. Isso pegou muito mal para o nosso estado. O secretário veio a público, se manifestou, foi lá, visitou, já fez uma reforma, construiu uma escola, mas eu acho que nada justifica. Eu tenho dado uma atenção especial através do nosso mandato na educação. Eu não sei se você sabe, mas eu fui o relator setorial da educação e nós alocamos muito recurso na nossa Universidade Federal do Acre,
Acre, no nosso IFAC. Eu tenho dedicado uma boa parte do meu mandato, né, da minha atenção para a educação. Eu sou daqueles que entendo que nós só podemos fazer a transformação que esse país precisa se for através da educação. Você tem uma ideia, nós temos um município chamado Santa Rosa do Purus. É um município isolado, 90% da população é indígena. E eu tive lá numa reunião com a reitora, na época, minha querida Rosana, e nós queríamos saber qual era o curso. Não, primeiro fizemos uma reunião, eu queria saber quem tinha terminado o segundo grau. 90% dos jovens que estavam ali terminaram o segundo grau. Sim, e qual é a perspectiva de futuro? Parou de estudar. Isso não existe. Né? Nós tínhamos que dar uma alternativa. Aí aloquei recursos e nós criamos, o IFAC criou um curso de agroecologia de nível superior, que tem tudo a ver, que lá nós temos muitas reservas florestais, então o curso de agroecologia é o curso que se identifica com a região. E nós alocamos recursos e hoje esse curso de nível superior funciona em Santa Rosa do Purus. E depois nós também alocamos recursos também no município de Plasticasta e Acrelândia. E hoje nós tocamos lá, numa parceria do meu mandato com a Universidade Federal do Acre, um curso de agronomia, porque essa região tem tudo a ver com a agricultura, com a pecuária do nosso estado. Então, hoje, quando eu chego naquela região, eu ouço depoimento de jovens muito grato, né? Se manifestando, assim, que chega até a emocionar. O cara diz assim: ó, Petecão, tudo que eu tenho na vida foi você que me deu, que você me deu uma oportunidade de estudar. Isso é muito legal. O senador comentou sobre comunidades isoladas. E um programa que o senhor vem apoiando é o programa Prev Barco, que oferece atendimento previdenciário a comunidades isoladas. Qual que é a importância desse programa, senador, justamente para comunidades indígenas, quilombolas e outras, as ribeirinhas também no seu estado? Olha, eu, numa conversa que tive com o prefeito Gerry, nós fizemos um levantamento no município de Sena Madureira, que também atende ali a Calha do Purus, né, do Iaco, são 2 rios importantes lá. E nós fizemos um levantamento. Muita gente, muitas pessoas, muitos senhores e senhoras que têm direito a esse benefício e não acessavam porque não tem como acessar, né? O meio de transporte é muito difícil, por dentro dos seringais, por dentro das florestas, através dos rios. E aí, numa conversa que tivemos aí com o presidente do INSS, conseguimos sensibilizá-lo e ele levou um barco, veio do Amazonas, do estado do Amazonas, e nós... esse barco chegou até Sena Madureira, chegou a Sena Madureira, chegou a Santa Rosa e chegou a Tarauacá, 3 municípios. E foi um negócio fantástico, né? Ver as pessoas dali, atendemos ali milhares de pessoas que nós não estamos fazendo nenhum favor. Estavam apenas dando o direito que eles já tinham. Né? Que muitas pessoas, coitados, aí não tem como chegar na capital, vir até... e Sena Madureira, que é a cidade, que é um município grande do meu estado, você tem uma ideia, lá não tinha estrutura, não tem estrutura do INSS. E com a chegada do Prev Barco, atendemos, eu diria que, se não atendemos todo mundo, mas atendemos a maioria das pessoas ali. E se Deus quiser, vou continuar lutando para que o Prev Barco volte mais vezes lá no meu estado. Não só essa questão previdenciária, o senhor mencionou a da educação e também de saúde, né? Que anda paralelamente, digamos, com o previdenciário. É uma coisa casada com a outra, né? Se um senhor que tem ali o direito, e se ele não puder acessar esse direito, com certeza ele não vai poder acessar a saúde, né? Os seus filhos não vão poder acessar a educação. Então, para mim é muito gratificante quando eu estou lá em Sena Madureira, quando eu chego lá em Mané Urbano, quando eu chego em Tarauacá, lá com o prefeito Rodrigo, né, em Mané Urbano com o prefeito Toscano, e ouço o depoimento deles, do tanto de pessoas que nós ajudamos. Isso é muito legal. O senhor é autor do projeto 4786 de 2024, que institui a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais. O senhor mencionou o seringal? Seringais amazônicos. Conta pra gente quais os impactos dessa proposta. Na verdade, hoje nós somos muito cobrados pelo mundo todo para que nós preservamos a Amazônia.
E qual é a contrapartida que o mundo dá? Qual é a contrapartida do governo brasileiro dá para esses Amazônias, essas pessoas que moram na Amazônia? Então, a nossa ideia, para garantir que essas pessoas fiquem, principalmente dentro dessas reservas, onde você não pode plantar, você não pode criar gado, né? Que essas pessoas gozem da mínima estrutura. Né, infraestrutura. Qual que é a mínima infraestrutura? É você ter uma energia solar, é você ter uma casa para que você possa viver com dignidade com seus filhos. Então, você só vai manter essas pessoas nos seringais, nas colônias, como nós chamamos lá na região, se eles tiverem um mínimo de estrutura, porque senão esse pessoal vem para a cidade. Quando vem para a cidade, não tem emprego. Né? Nós não temos hoje nós não temos como segurar essa pessoa na cidade. Né? E aí vai as filhas, o jovem vai para a prostituição, os filhos tomam caminhos errados. Então, é preciso ter uma política para que nós possamos garantir essas pessoas nos seringais, mas que eles tenham o mínimo de estrutura e possam ter uma vida digna, uma escola digna. É isso que eu quero, que eles possam ter energia solar, que eles possam ter uma internet. O objetivo do projeto é esse. Muito obrigado, senador Sérgio Petecam, pela participação aqui no Assunto do Estado. Sérgio, eu te agradeço pela oportunidade. Nós estamos à sua disposição. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá. Até o próximo Assunto do Estado. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar sobre reajuste da tabela do imposto de renda e cortes de gastos pelo governo federal. O presidente da República encaminhou ao Congresso o projeto de isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5.000. A justificativa é que esses pagavam mais impostos do que os ricos. Ao mesmo tempo, o Congresso exige que o governo federal corte despesas para garantir o ajuste fiscal. Então, a grande dificuldade do Ministério da Fazenda neste momento é quem pode pagar essa conta. Para responder a essa e outras perguntas, eu recebo o doutor em Economia pela Unicamp, pesquisador do IPEA, Fernando Geiger. Ele estuda o tema há anos e tem algumas respostas, né, Fernando? Quero ouvir suas respostas, estou curiosa. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Fernando, vamos começar. Essa questão do quem vai pagar a conta, ela é sempre a mais complicada em qualquer negociação política. E é o que se mostra de difícil aqui quando as coisas chegam no Congresso, mas também no governo federal, se você pensar na discussão governo-sociedade. Então, para a gente começar assim, a grosso modo, quem pode pagar essa conta, tanto do ajuste fiscal quanto da tabela do imposto de renda?
realmente a gente tem uma tributação sobre os rendimentos mais altos, sobre os mais ricos, bem baixa, principalmente no imposto de renda. Por alguns rendimentos são isentos e por alguns rendimentos são tributáveis só, exclusivamente, assim como deduções que existem para a pessoa física. Então, um dos lugares que a gente tem para tributar ou para ter mais recursos é nos ricos e na classe média alta, que de fato tem uma tributação muito baixa. As alíquotas são baixas frente à comparação internacional. Nossa estrutura tributária tem um peso muito grande dos tributos indiretos. É difícil reverter isso, mas você tem muito espaço para crescer a tributação direta. Esse eu acho que é o caminho que o governo está buscando, inclusive. Vamos então, para a gente ter uma ideia, né, que o governo mais ou menos deu uma indicação de quem, no projeto, de quem é rico no Brasil. Eu queria ver se, o que você me diz disso. Vou pedir ao Paulo para colocar aqui na nossa tela a tabela que veio, né, uma fonte do PL 1087 de 2025, que é exatamente o projeto que o governo encaminhou com a questão do reajuste da tabela. E aí o governo diz que essa tributação dos super ricos seria uma tributação extra para rendas acima de R$750 mil ao ano, que de fato, acho que se a gente comparar mesmo com Europa, Estados Unidos, é uma renda alta. Se você for ver, são 750 mil, sendo que são 141 mil pessoas, 0,13% dos contribuintes. E os contribuintes, se você pegar todos os contribuintes do imposto de renda e dividir pela população adulta com rendimentos no Brasil, são 20% dos que são afetados pelo imposto de renda. Então, se você ainda colocar dividir por 5 aquele 0,13, você está tributando 0,03% das pessoas adultas no Brasil com uma alíquota mais alta. Então, estatisticamente, fica claro que é o topo da distribuição, né? É o 0,5%, 0,1% mais ricos da população adulta. Isso significa que a gente tem uma concentração de renda grande quando a gente pensa em distribuição, se você for ver os dados, o 1% mais rico do Brasil, você ajustando os dados das pesquisas domiciliares com os dados da Receita Federal, eles têm 20% da renda nacional, o mesmo tanto que metade da população tem. Então, você tem uma desigualdade muito grande, o que leva você ter uma base tributária efetiva sobre o imposto de renda não tão grande, mas ela é muito subtributada. Nós temos muito espaço aí. Vários estudos mostram que o top 1, o 1%, paga muito pouco imposto. Eu normalmente uso o meu exemplo, mas eu não estou com uma renda de 750 mil ao ano, mas eu estou na faixa de 600 mil e tenho uma alíquota efetiva de 9%. Nenhum país do mundo você tem isso. Não devia falar meus rendimentos aqui, mas enfim, eu tenho pensão alimentícia, então diminui um pouco. Mas se você for comparar como o nosso topo da distribuição é tributada em relação às experiências internacionais, ser rico no Brasil é muito fácil em termos tributários. É fácil porque não paga a quantidade de impostos necessários. Porque paga muito pouco imposto de renda. E por que então que é tão difícil? Se a gente está falando aqui de 141 mil pessoas que teriam essa tributação extra, por que é tão difícil hoje, neste momento, que o Congresso consiga aprovar esse projeto rapidamente? Usualmente, a dificuldade de você reonerar ou tributar é muito maior do que você controlar gastos e principalmente alguns gastos de grande volume, por isso que normalmente se ataca os gastos sociais também, porque é mais fácil você desvincular do salário mínimo do que você criar uma briga com quem tem poder econômico e voz mais, né? Outra coisa é que determinadas deduções ou isenções se espraiam na distribuição, não fica só no topo. Então, parte da classe média ou mesmo da classe média alta se beneficia. Então, se você for pegar distribuição de lucros e dividendos, que a gente é uma discussão muito grande, quem trabalha em empresas ganha também distribuição de lucros e dividendos. Então, na hora que começa essa discussão, já começa limites para isso e, na verdade, você não consegue ter uma modulação boa. Grupos de interesse conseguem vender a ideia como tributação que vai afetar mais gente, mas muito marginalmente. Quem trabalha em empresas, mas quando tem um acordo para que os empregados recebam, mas né? Tem distribuição de lucros e dividendos. Nesse sentido, você tem bancos que distribuem, empresas que distribuem e também são isentos. Indenização trabalhista também é isento. Então, e por quê?
os mesmos motivos. Você tem um pacto fiscal, em alguma medida, que foi construindo na sociedade, dando benefícios à classe média tributada, despesas médicas, instrução, dependentes, e também você tinha políticas de beneficiar rendimentos do mercado financeiro para aumentar investimento, na ideia de que isso seria positivo. Tem uma discussão de que não é, que você pode tributar também mais o capital, não só os rendimentos do trabalho. Então, aí, depois que você deu os benefícios, é muito difícil você voltar atrás. Sejam isenções, sejam deduções. Então, a política do governo vamos pegar um limite máximo e fazer essas pessoas cooperarem mais, uma ideia de solidariedade fiscal, ou seja, vocês têm rendimento muito alto, não vão mexer muito, mas vamos fazer uma alíquota para essas rendas muito elevadas. Para a gente ver quanto vai ser mexido, eu vou pedir o Paulo para colocar uma segunda tabela que nós fizemos, que mostra exatamente quem vai ser tributado em quanto, mais ou menos, né? Assim, são valores aproximados, porque até isso e tal. Que também a fonte desses, quem quiser saber mais detalhes dessas informações, pode ir lá no PL 1087/25, que se encontra tanto aqui no site do Senado, quanto no site da Câmara e também no site do Governo Federal. Então, a alíquota extra mínima seria 660 mil. Você falou que mais ou menos quem está nessa faixa paga 9% de imposto de renda. Até menos algumas pessoas. Então, passaria a pagar 10%. Isso, vamos trabalhar com isso. 750 mil mais 2,5%, 900 mil mais 5%, 1 milhão. Quantas pessoas no Brasil ganham 1 milhão por ano? Eu não vou ter uma ideia, não, mas assim... é top one, 0,1%, 0,2% da população. Tem uma coisa importante, porque quando eu falo 9%, a pessoa fala, mas as pessoas de 600 mil estão numa alíquota de 27,5%. Essa que é a questão, começa por aí. Você, quando coloca a isenção em 5 mil, só passa a pagar a partir dos 5 mil. Então, você paga 27,5% a partir de uma renda, agora eu não sei quanto supera, a partir daí você paga. Mas você paga sobre rendimentos tributáveis. Então, existem muitos rendimentos isentos e muitos rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Grande parcela do que você ganha, do que você aplica no mercado financeiro é tributado na fonte, exclusivamente na fonte, com uma alíquota, aí várias alíquotas, inclusive LCI e LCA eram isentas, então tem várias, é um leque, mas não passa de 15%. E tem todos os rendimentos isentos. São isentos rendimentos, por exemplo, distribuição de lucros e dividendos, lucro do sócio proprietário, isenção para aposentados é mais superior, quem tem doenças crônicas é isento dos seus rendimentos de aposentadoria. Tem um cipoal de isenções que faz que os 27,5%, que é uma alíquota marginal acima de um determinado valor, fique baixo. Todas essas deduções, essas isenções, é que faz que nossa alíquota caia tanto dos 27,5%. Até porque, no caso, quem ganhar até 5 mil, essa parcela até 5 mil também vai ficar isenta. Todo mundo é isento. Aí depois tem uma redução de 5% a 7%. É uma alíquota também marginal que vai crescendo. Como 27,5% é acima de uma renda relativamente não tão alta quanto essa, mas o leque de rendimentos que a pessoa tem é que vai levar ela a ter uma tributação. A gente sempre usa o rendimento total para ver a tributação da pessoa. Se você for no topo da distribuição, o rendimento total é composto por 20% de tributáveis, 30%, estou dando números que podem ser não os corretos, mas é isso. Grande parte dos rendimentos do topo da distribuição são isentos. E aí, para você alcançar isso, você tem que tomar uma medida dessa. Ou você muda as isenções. Mas é muito mais difícil, porque aí você está mexendo na modulação entre imposto de renda da pessoa física e jurídica. Então, o governo, neste momento, está falando, ricos, super ricos, está na hora de vocês terem uma alíquota maior. Vamos pegar uma coisa aqui que não é exatamente economia, mas é um pouco psicologia, mas que é essa psicologia social. Os super ricos de outros países, eles pagam esses impostos mais altos. Por que os super ricos brasileiros têm essa dificuldade tão grande de aceitar ser tributados pelo Estado? A tributação no mundo como um todo, durante a virada dos 90 para os 2000, deixou os topos subtributados. Isso em função grande... A pessoa que teve muito destaque ao apontar isso foi o Piketty. Virou
uma estrela, né? E é isso. A política dos anos 90, depois do Consenso de Washington, era altas rendas, tributos, rendimentos oriundos do mercado financeiro de aplicações devem ser beneficiados porque você vai fazer com que o investimento cresça e você vai... Tinha até discussão de reter cérebros. Viu-se que isso não deu certo. Não deu certo. Agora, alguns países estão sendo mais efetivos nisso. Aqui no Brasil ainda tem muita dificuldade de alcançar o superávit. Só para deixar um pouco claro para o nosso telespectador, porque você falou aí foi o Piketty. Quem é o Piketty, né? O Thomas Piketty, que é um economista francês, ele é hoje um dos principais coordenadores dos estudos, né? Na Universidade Sorbonne, de Economia da Sorbonne, em Paris, e ele está exatamente se contrapondo a essa corrente mais neoliberal norte-americana. Só para a gente ter mais ou menos isso mesmo, aí essa ideia. Ele apontou para isso, alguns países estão revertendo e nós também estamos nessa discussão. É um movimento no mundo de você começar a tomar ciência de que esses benefícios ou esse tipo de tratamento não leva a crescimento e prejudica muito o combate à desigualdade. Bom, então a gente está aí com essa possibilidade, mas não está fácil, né? O projeto está no momento assim de negociações, de conversas. O pessoal, principalmente do sistema financeiro, está reclamando que corações e mentes às vezes são também dominadas por um discurso de que tributo é ruim. Isso está na sociedade como um todo. O esgarçamento da democracia vem junto com uma desvalorização do tributo. A pessoa não é mais cidadão, é contribuinte. Então, começa a fazer uma conta de receber e pagar. Então, isso é um problema atualmente. Por exemplo, eu vou mudar você anda e vê um rapaz de moto que faz entregas, eu não queria tributos, eu queria gasolina mais barata. Ele esquece toda a importância que eu tenho tributo na escola dele, no asfalto. Tributo na saúde pública, no SUS, geral, né? Na escola pública. Então, quando você começa a discutir isso, você pode vender a ideia de que você também vai ser afetado por essa tributação. E como tem benefícios que se estendem, não ficam só no topo, isso pode afetar. A classe média também aplica no mercado. A classe média tem aplicações de LCI e LCA. E aí você vende essa ideia. E é um país que a classe média é rentista também. Então você, de vez em quando, tem dificuldades de convencer as pessoas de que aquilo está atingindo uma camada rica e não necessariamente Você falou um outro termo aí que eu gostaria de explicar um pouquinho, que você pudesse explicar um pouquinho para o nosso telespectador, que é rentista. A gente ouve muitos economistas, muitos políticos falarem, porque os rentistas, quem é o rentista? O que é um rentista? A pessoa que aplica no CDB, aplica em títulos da dívida, aplica dinheiro, também tem interesses rentistas. Como nós trabalhamos sempre com uma taxa de juros muito elevada, o Brasil necessita para financiar dívida, outras coisas, as pessoas têm essa cultura, como tem a cultura inflacionária no Brasil, né? Os reajustes continuam em aluguéis e um monte de coisa. Então, isso vai ficando na cultura, não tem jeito. Então, quando você sente que a sua aplicação vai diminuir, mesmo você não estando no topo, você acha, esse negócio vai me pegar. Então, você tem uma captura das mentes e, ao mesmo tempo, as políticas, algumas também são capturadas, que fica difícil você mostrar que ela tem um foco. Diferente do bolso, que você pega os pobres. Quando você fala de tributo e falando que vai pegar os super ricos, consegue se passar na ideia da sociedade que mais gente vai entrar nessa tungada, vamos dizer assim. Certo. Então, vamos para um outro setor, digamos assim, porque isso aqui é pessoa física, né? Querendo ou não, isso aqui é imposto de renda, a gente está falando aqui não de imposto de renda de pessoa jurídica, mas de pessoa física. Vamos, então, para uma outra parte da conta, e aí eu vou pedir o Paulo para colocar uma outra tabela que a gente tem, que foi feita com base no PILOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Isso, o PILOA de 2025, depois disso vem o orçamento mesmo, né? Não, esse é o projeto da Lei Orçamentária. Que são as principais isenções e gastos tributários, que aqui tanto pega a pessoa jurídica, ou seja, empresas, quanto pessoas físicas. O que é isso? Quem é isento, a gente sabe. Quem declara imposto de renda como pessoa física sabe que tem as isenções que ele abate do médico, da escola das crianças, algumas isenções. Agora, o que são gastos tributários, que é também outra coisa que a gente ouve falar muito, e, no entanto, muitas vezes não se sabe o que é isso. A Receita trabalha com a ideia de que a arrecadação potencial, ou seja, os simples nacionais têm benefícios tanto na tributação indireta, no PIS/COFINS, quanto quanto nas contribuições para a Previdência, quanto no imposto de renda. Paga uma alíquota única, um valor único, depende de faixas. Então, normalmente, se fosse uma empresa normal, ia ser tributado pelo lucro real, ia ter outra regra, essa empresa, então, você tem um benefício. A Receita calcula
qual seria a arrecadação se fosse a regra normal. Então, na agricultura e agroindústria, ali está a indústria de defensivos, que tem alguns benefícios de PIS/COFINS, tá? Que é um tributo federal. Esse gasto tributário é só federal. E está a cesta básica, que tem isenção de PIS/COFINS para um grupo de alimentos. Isso vai mudar com a reforma tributária, que foi aprovada, mas tem um tempo para isso, tem uma transição. Os rendimentos de isenção não tributáveis é aquilo que eu disse. Você tem aí a indenização trabalhista, tem a isenção para aposentados que são portadores de moléstia grave, você tem a duplicidade do limite de isenção do imposto de renda para aposentadorias, tem outras isenções, livro caixa também, quem trabalha com livro caixa tem um benefício e é contado o valor. Zona Franca de Manaus é vários tributos, tanto no imposto de renda da pessoa jurídica quanto no PIS/COFINS, tá? Assim como a indústria defensivos. E benefício ao trabalhador também é um conjunto de benefícios ligados ao trabalhador. Aqui não está outros. Por exemplo, o setor de filantropia no Brasil paga muito menos tributos do que usualmente uma empresa ia pagar. E aí também é um valor elevado. Vamos dar vamos abrir um pouquinho essa tabela, porque aqui eu peguei esses 5, né, setores, que são, digamos assim, os principais, mas não são necessariamente os maiores, né? Porque Simples Nacional é o primeiro, Agricultura de fato é o segundo, Rendimentos é o terceiro, mas quando a gente vai... Mas aqui eu tenho um quarto, que é exatamente o que você falou, entidades sem fins lucrativos, eu estou com a tabela completa aqui, mas seria muita coisa para colocar aqui. Mas você pode ver, aí é importante. Se você pegar a Zona Franca de Manaus, que é 5,5, tem uma resistência política grande da região norte que nunca consegue se mudar, mesmo marginalmente, esses benefícios. O Simples Nacional, ele tem um limite elevado para você ser colocado no Simples, muito mais elevado do que a experiência nacional. E aí tem uma captura. Se você tenta mudar o Simples, é uma gritaria, porque é muita gente no Simples. O Simples é tão heterogêneo quanto o imposto de renda. Ou seja, tem o Simples mais bem simples. Aqui a gente tem o MEI, né? Que não, o MEI eu acho que está separado aí. Tá. Mas no Simples você também é uma política, como eu digo, capturada. Você fez para pequenos e quase médios e está os médios todos aí. Então, 90% das empresas são simples. Ouve, quando a gente fala de economia, de tributos e de agências, a gente ouve muito essa expressão capturada. Quem é que captura, né, isso aqui? No Simples são as empresas que não são tão pequenas, não tão médias quanto era o objetivo da política e foi na luta política, no Congresso, conseguiu elevar o limite e transformar o Simples como a norma. 90%, 90 e tantos por cento das empresas dos CNPJs brasileiros estão no Simples. Agricultura e agroindústria, defensivos. Defensivos é isso. Vou começar a tributar como defensivos devem ser tributados. Vai ter aumento de custo na agricultura que vai ser uma gritaria. Então, você tem muitos limites para mudar isso. A mudança tem que ser marginal, no sentido de você diminuir alguma coisa do Simples, diminuir alguma coisa da agroindústria, reduzir alguma coisa dos benefícios para as filantropias. Não dá para ser sim ou não. E tudo que aí vai mexer tem muitos interesses e tem capturas em alguns casos. Tá, aqui do rendimentos isentos, aqui a gente tem, então tem aqui no meio, entre rendimentos e a Zona Franca de Manaus, o desenvolvimento regional, a dedução de rendimento tributável. Então, o que eu quero ver também é o seguinte, aqui é empresa, aqui é pessoa física, aqui é empresa, aqui é pessoa física. Na agricultura está a cesta básica. A cesta básica é um benefício que vai para a empresa? De fato, vai. Ou seja, ele deixa de recolher ICMS e PIS/COFINS sobre alguns produtos que ele desenvolve, que ele vende. Mas isso chega aos preços. Então, é isso. O Simples Nacional. Na verdade, as empresas do Simples Nacional têm um custo tributário menor. Então, potencialmente, parte desse benefício pode ir para os consumidores. Toda política que vai para uma empresa, a priori, ela vai chegar no consumidor final. Nem Essa sempre, é uma coisa. Né? A gente tem visto que quando você tem, por exemplo, a redução de combustível na refinaria, essa redução de preço na refinaria, essa redução não chega no... Qual é a translação que você vai ter? É isso. Por exemplo, pegar o Simples. Quando eu dou um benefício de Simples, quem pode se beneficiar desse benefício? O dono da empresa, os seus empregados, porque ele pode dar mais salário, ou os consumidores, porque ele vende mais barato. Quem vai ganhar o benefício é uma discussão que depende de como é o mercado. Mas o que eu queria deixar claro é que os benefícios, o que nós devemos é tributar mais os ricos. E as empresas, algumas devem ter benefícios sim, porque isso é positivo para a economia, desde que tenha efeitos e a translação seja grande. Porque tudo que afeta as empresas chegam nas pessoas. O importante é eu tributar os ricos, não necessariamente tributar muito as grandes empresas. Você pode
tributar o dono da empresa, que é rico, e menos a empresa, é isso? É isso. A gente tem, no Brasil, uma participação entre imposto de renda da pessoa física e imposto de renda da pessoa jurídica dentro do imposto de renda, um balanço diferente dos países. Nos países desenvolvidos, 2/3 do imposto de renda é sobre a pessoa física e 1/3 é sobre a jurídica. No Brasil é o inverso. Porque também se vende essa ideia de que a gente tem que tributar as empresas. Temos, evidente, porque é isso que faz a gente ter um gasto social, pagar o Estado funcionar, mas o importante, na verdade, é que tudo chega nas pessoas e quando eu quero tributar rendas e patrimônios, eu tenho que tributar grandes rendas e grandes patrimônios. Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção, que você falou que dentro da agricultura e agroindústria tem o que você chama de defensivos agrícolas, alguns outros chamam de agrotóxicos. Na Zona Franca de Manaus, a gente sabe que uma das empresas que mais recebe benefício é uma que produz bebidas excessivamente açucaradas, que causam tremendo problema para a população. O governo pode usar, e tentou usar na reforma fiscal, né, criar o imposto sobre produtos que afetam a saúde das pessoas e o equilíbrio ambiental. É razoável você fazer esse tipo de uso nessa área de impostos? Sim, você pode. Nos defensivos é razoável, mas vai aumentar o custo de produção. O uso de agrotóxicos no Brasil é muito corrente em todas, ou seja, as frutas, todo mundo vai ter um impacto sobre preços. E aí você medula isso, você tem que saber quando tem que haver uma transição. As políticas têm que mudar um pouco na margem, senão afetam as coisas. O que eu acho é que a política do governo de pegar, os muito ricos eu consigo tirar um tanto de dinheiro para dar esses benefícios e começar a escanear, diminuir esse gasto, mesmo que seja passo a passo, aí tem muita coisa a ser reduzida, ou seja, ter um simples mais bem calibrado, não pegar tanta gente, ter um defensivo agrícola que os benefícios não sejam totais, diminuir, por exemplo, dedução de despesas médicas, que eu tenho trabalhado recentemente, no imposto de renda. Dentro dos declarantes de imposto de renda, 50% os mais pobres, dentre os declarantes, na verdade, declaram despesas médicas, mas elas não entram como dedução, porque eles usam mais o desconto simplificado. O desconto simplificado é mais efetivo do que você juntar todas as deduções. As deduções médicas, de despesas médicas, se concentram nos 50% mais ricos, sendo que nos muito ricos é que todas as despesas são quase efetivadas como deduções. Porque tem faixas que não é todas as despesas que precisam ser usadas para dedução. Então, é muito no topo do que a gente gasta, do que o governo deixa de arrecadar de imposto de renda em razão da dedução de despesas médicas, 70% estão nos 10% mais ricos entre os declarantes. Então, você pode ter outra política, botar um limite para as despesas médicas, como tem para a instrução. Indenização trabalhista, também isento. Por quê? Qual a razão? Eu estou usando um negócio até que é mais da classe média do trabalhador formal, né? Alguém for demitido, ganha indenização e não é tributado. Mas é isso, é um pouco você beneficia a classe média, os ricos, e aí fica essa coisa difícil de você mudar. Para a gente tentar arredondar um pouquinho, quando você fala em tributar empresas, os mais ricos, quando você fala em tributar, por exemplo, investimentos nas aplicações financeiras, quando você fala de tributar remessa de lucros, na época em que essa tributação deixou de existir, o grande argumento se a gente continuar tributando, os muito ricos vão sair do Brasil. Os muito ricos vão deixar de investir no Brasil, porque vão investir lá fora, que seria mais barato. Como é que é isso? Explica isso para a gente. Eu já ouvi dizer que eles não vão sair porque lá fora a tributação é ainda maior. Não, tudo isso era um cenário mundial daquilo que eu disse. Altas rendas, para segurar talentos, para você acreditando... Tem até a ideia de trickle down, né, de você respingar esse ganho aos ricos para a sociedade como um todo. Isso não se efetivou. Essa ideia já nos organismos multilaterais, que trabalham com a economia, até o FMI, outros organismos que eram mais conservadores, isso não é mais consensuado. Então, a gente pode ir adiante. Mas é difícil, porque você tem muitas resistências. Muitas. Lucros e dividendos, eu usei o exemplo de todo mundo e toda empresa tem distribuição de lucros. Ou seja, isso não é tributado hoje, poderia ser tributado. Aí, quando você pensa na tributação deste rendimento, você imagina colocar um limite. Aí o limite passa de 100 e quando vai chegar na disputa política, ele fica muito elevado. É isso que acontece. Na verdade, você não consegue, de fato, focalizar
algumas políticas. Bom, Fernando, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. É rápido o nosso tempo, mas eu acho que deu para esclarecer alguns pontos. Eu muito espero obrigada. ter ajudado. Muito obrigado pelo convite. Bom, muito obrigada a você também. Agradeço que nos acompanhou até aqui neste programa. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal. Curta o programa e compartilhe para a sua rede aí e faça com que essa informação chegue a mais pessoas. Até o próximo Agenda Econômica. Idosos saudáveis. No DF, a emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Seja bem-vindo, senador Humberto Costa. Muito obrigada pela presença. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS reuniu parlamentares dos países do bloco aqui no Congresso Nacional, em Brasília, no início de junho. A cúpula de chefe de Estado, porque o bloco agora está sob a liderança do Brasil, a cúpula de chefe de Estado também vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho, né? Mas o senhor foi o coordenador parlamentar do BRICS pelo Senado, né? É um conjunto de países heterogêneo do ponto de vista social, econômico, cultural, né? O senhor pode explicar qual que é a relevância desse encontro de parlamentares dos países integrantes do BRICS? Bem, primeiro a própria relevância do BRICS, né? O BRICS hoje agrupa um conjunto de países, tanto entre os integrantes quanto os países associados, que representa mais de 40% da população mundial, portanto um mercado imenso, e também muitas pessoas, né? E também representa mais de 40% do produto interno bruto no mundo.
Então, é uma força, uma potência política e econômica e cultural também, porque são países, alguns deles, com culturas milenares, com grandes contribuições à civilização. Portanto, existe essa relevância, essa importância. Segundo, que, na verdade, agrupa um conjunto de países que hoje, no contexto internacional, defendem pontos de vista comum e que são importantes. Por exemplo, o debate sobre a questão do multilateralismo é um assunto consensual dentro do BRICS, o debate de uma postura contra uma unipolaridade que ainda existe hoje no mundo, mas vem sendo quebrada, e são países também que têm contribuições muito importantes já dadas ao mundo nesse momento, no desenvolvimento tecnológico, nas diversas áreas do conhecimento. Então, esse encontro parlamentar, ele ajuda a promover esse intercâmbio, essa aproximação entre os parlamentos para, dentro da arquitetura do BRICS, também cumprirem um papel relevante. O tema multilateralismo, ele permeou todos os debates em todas as mesas que aconteceram no fórum, né? E o documento final, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Existe consenso entre os parlamentares do grupo sobre o que precisa ser reformado nesse sistema? Bem, há um consenso no sentido que é preciso fortalecer o sistema das Nações Unidas, mas ao mesmo tempo promover mudanças importantes. Entre elas, a mudança do Conselho de Segurança da ONU, onde nós temos vários países que participam, um pequeno grupo tem assento permanente, dentro desse pequeno grupo, alguns países têm poder de veto, e esse tipo de estruturação que tem hoje o Conselho de Segurança da ONU, inclusive com esse veto que é possível, muitas vezes feito por esses países, faz com que o peso da ONU, no sentido de arbitrar conflitos, de evitar guerras, de procurar soluções pacíficas para os problemas, cai bastante, porque são os interesses geopolíticos desses países que têm poder de veto que termina prevalecendo, e com isso pouquíssimas coisas são implementadas como uma ação conjunta e coletiva dos países que compõem a ONU. Então, a necessidade de aumentar o número de assentos de países representados no Conselho de Segurança da ONU é um consenso dentro dos países do BRICS? Sim, é um consenso de que deve haver uma ampliação do número de países que têm assento permanente no Conselho de Segurança. No entanto, há algumas divergências no sentido de quem deve estar lá, não é? Por exemplo, o Egito almeja ter uma vaga, assim como o Brasil almeja também, outros países do BRICS almejam também. Portanto, isso, primeiro temos que garantir que haja essa ampliação, não é? E que mude essa governança do Conselho de Segurança da ONU. E segundo, discutirmos até mesmo entre nós quais são os países que poderão, mediante um consenso, ocupar essas possíveis vagas a serem criadas. Senador, alguma dessas etapas de mudança passa pelos parlamentos? Sim, uma boa parte, sim, não é? E, com certeza, esse tipo de encontro, esse fórum, ele é um fator importante para nós não só debatermos, mas fazermos com que aquelas decisões que são necessariamente passíveis de serem discutidas e votadas nos países respectivos para a sua implementação, num fórum como esse, isso ganha força, ganha unidade para que possamos avançar em relação a isso. A declaração conjunta do Fórum condenou o que chama de medidas coercitivas unilaterais e defendeu o fortalecimento do comércio multilateral. Foi também uma crítica à nova política comercial dos Estados Unidos, sem dar nome aos bois, né? Como é que os parlamentos do BRICS se posicionam a respeito? Os países se movem em bloco, em oposição a esse tipo de política? Veja, ainda que não haja uma resolução formal, mas é óbvio que no BRICS, e isso será objeto da discussão também no encontro de chefes de Estado e de governo, há um entendimento de que é fundamental nós garantirmos o livre comércio,
que nós devemos ter a possibilidade de todos os países poderem tratar desse comércio exterior de uma forma razoável, o que não está acontecendo nesse momento. As tarifas que estão sendo implementadas pelos Estados Unidos, elas são implementadas de forma, eu diria, indiscriminada, para países ricos e para países pobres, para países que têm déficit comercial com os Estados Unidos e para países que têm superávit comercial com os Estados Unidos. E há, sim, uma unidade bastante consistente na defesa de que nós voltemos a ter o livre comércio. E isso se manifestou também em uma das resoluções que tratou especificamente do desenvolvimento econômico e do comércio internacional. O senhor já tinha falado da reforma do Conselho de Segurança na ONU e agora começa a falar sobre a necessidade de um fortalecimento da Organização Mundial do Comércio também, é isso? Com toda certeza. As decisões que vêm sendo tomadas nos últimos anos, mas principalmente essas decisões unilaterais dos Estados Unidos e do governo Trump, levam a um processo de absoluta desmoralização da Organização Mundial do Comércio, fazem com que a organização deixe de cumprir um papel importante, relevante, como já realizou em outros momentos, já cumpriu em outros momentos, e obviamente que é preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. Caso contrário, nós vamos ter o que está acontecendo hoje, que é, na prática, uma verdadeira selva, né, nas relações comerciais entre os países. Isso é inaceitável. Então, esse reforço a essa governança internacional, ela passa por questões concretas como essa. Hoje o senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Veja, primeiramente é preciso, no curto prazo, que se estabeleça um mínimo de consenso sobre como tratar esses temas de tarifas e sobretaxações dentro do comércio internacional. Isso sem uma solução imediata que produza algum tipo de consenso torna impossível até mesmo que a Organização Mundial do Comércio seja discutida nos seus contornos todos. Mas acho que no curto, médio prazo, isso vai precisar ser feito. Porque se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. E quando a Organização Mundial do Comércio foi criada e atuou em alguns momentos muito importantes, ela conseguiu regular, colocar ordem para que todos os países pudessem ganhar como ganharam em vários momentos. Senador, o Fórum se dedicou a temas de relevância global, como saúde, comércio, como a gente estava falando agora, investimentos, finanças, mudanças do clima, governança da inteligência artificial, paz e segurança e desenvolvimento institucional, né? O Brasil está capitaneando um movimento de prevenção para lidar com pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar do BRICS? Esse debate foi muito importante, porque vários países ali tiveram um papel relevante no enfrentamento à pandemia. Seja do ponto de vista das vacinas de ponta, né? A Rússia, a China. Sim. Não somente do ponto de vista da constituição de uma unidade sobre que medidas deveriam ser tomadas para o enfrentamento imediato da pandemia, as definições de adoção de quarentena, de restrições à livre movimentação, enfim, isso foi muito importante para a constituição de um conjunto de medidas que representavam um consenso para esse enfrentamento. E, por outro lado, nós tivemos várias iniciativas, também do Brasil numa escala menor, mas principalmente de alguns países do BRICS, como a Rússia, como a China, a Índia em particular, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento de vacinas para o enfrentamento à pandemia. E, de agora em diante, uma articulação que existe e vai se fortalecer no sentido de que nós estejamos mais preparados para enfrentar
eventuais emergências sanitárias que com toda certeza voltarão. Então, eu vejo que nós tivemos aqui um entendimento muito importante nesse aspecto. Inclusive, a discussão sobre o processo de reconhecimento, não só de patentes, mas de reconhecimento de uma avaliação da efetividade de vacinas, de medicamentos, enfim. E acho que foi muito importante, porque nesse caso concreto os parlamentos têm um papel a desempenhar, né, no sentido do estabelecimento de padrões internacionais que devem ser adotados pelas suas agências de vigilância sanitária. E qual foi o consenso que se desenhou? O consenso é que nós temos que avançar no sentido de constituir o que eu falei de padrões internacionais que devem ser seguidos por todas as agências de regulação. Com isso, você poderá ter reciprocamente o reconhecimento, por exemplo, de medicamentos, de vacinas. Isso chegou a acontecer na pandemia, em que uma agência como a Anvisa reconheceu a avaliação feita por agências de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, como um caminho mais rápido para a adoção desses medicamentos e dessas vacinas no próprio país. Então, você ter parâmetros onde haja esse reconhecimento recíproco entre as agências que fazem essa regulação, permite que as populações tenham um acesso muito mais rápido a vacinas, a medicamentos, a equipamentos, enfim, aquilo que constitui os apetrechos, os instrumentos para o exercício da saúde. Então, e isso depende em grande parte do que os parlamentos decidem sobre a questão. A ideia é o desenvolvimento de legislações em cada país para que isso seja possível. Sim, é perfeita, é mais ou menos não, é essa a preocupação. Uma cooperação internacional do ponto de vista legislativo. E extrapola, inclusive, o próprio grupo do BRICS, né? Senadora, as chamadas doenças negligenciadas e socialmente determinadas estavam na pauta do encontro também. Eu sei que é uma área de interesse pessoal até do senhor, né? O senhor pode explicar quais são essas doenças, como é que elas foram tratadas pelo Fórum? Bem, são doenças que são evitáveis, são doenças para as quais existe cura, mas como são doenças que a produção de medicamentos, por exemplo, é pouco rentável para a indústria farmacêutica, essas doenças terminam sendo, como o nome diz, negligenciadas. Não é? A gente está falando o quê? De tuberculose? Estamos falando de tuberculose, estamos falando de hanseníase, estamos falando da malária, estamos falando de várias doenças que atingem uma parcela muito significativa da população mundial, especialmente as populações mais pobres, mais vulneráveis, e que não são produzidos medicamentos, seja na quantidade suficiente ou com eficácia maior do que aqueles que já existem hoje. Então, o entendimento é que, nesses casos, são os estados que devem assumir diretamente a produção desses medicamentos. Não a indústria farmacêutica. E não necessariamente a indústria farmacêutica, ou pelo menos também estimular para que a indústria farmacêutica venha a produzir esses medicamentos. Esse é um tema muito importante para esses países que compõem o BRICS, porque vários deles, inclusive nós, Brasil, inclusive a Índia, né, e outros países, têm ainda uma prevalência muito grande dessas doenças e precisamos ter mecanismos para barrar o crescimento dessas doenças. Senador, uma outra pauta consensual foi a necessidade de reformar também as instituições financeiras internacionais, né? De modo a refletir melhor os interesses dos países em desenvolvimento. Como é que foi esse debate? Sim, essa é uma discussão mais complexa, não é? Hoje, dentro do BRICS, já temos vários acordos, entendimentos para a realização de transações comerciais com moedas locais. Há um posicionamento claro de alguns países no caminho de um processo de diminuição da relevância do dólar nesse comércio internacional, de nós marcharmos para termos
processos de financiamento, especialmente para os países mais pobres, a partir do próprio BRICS. Para isso, nós temos o Banco do BRICS, que é hoje presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, e há um entendimento de que as negociações e as conversas devem se aprofundar em torno de toda essa temática, inclusive da possibilidade do uso cada vez menor do dólar como referência para as transações comerciais entre os países. Qual é o impacto, senador? Seria... O Brasil vai negociar com a Índia e não precisa mais usar dólar no processo. Assim, não, qual é que o não precisa. É que há várias transações que já podem ser feitas dessa maneira. Assim como a China, assim como com a Rússia, é uma maneira dos países também se protegerem, não é? dessa posição hegemônica que tem o dólar e que faz com que cada um deles seja atingido, por exemplo, pela política tarifária dos Estados Unidos agora, sejam atingidos pelas oscilações para cima ou para baixo do dólar e que tem como muitas vezes razão a política econômica que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Então, o objetivo passa por aí. Então, seria um impacto muito mais de proteção do que um impacto para a própria economia mundial. Não só de proteção, mas também para ampliação das relações comerciais entre os países. Por quê? Alguns países têm dificuldade hoje, como é o caso da Rússia, por exemplo, dadas as sanções que foram implementadas pelos Estados Unidos. Outros países foram sancionados também, têm dificuldade de ter acesso a essas transações por intermédio do dólar. Tem contas bloqueadas em vários países. Então, quando se faz uma negociação em que a moeda local de cada um dos países pode ser a referência, a ampliação das possibilidades de comércio cresce bastante. Mas, para além do uso das moedas locais no comércio, também foi debatida a reforma das instituições financeiras internacionais? Sim, há muitos questionamentos, até porque algumas dessas instituições que são originárias de Bretton Woods, elas hoje ocupam um papel e uma relevância cada vez menor e muitas vezes um papel nocivo. Entre eles, por exemplo, o FMI, não é? Que tem imposto a diversos países que tiveram a necessidade de recorrer aos seus empréstimos a uma situação de uma ampliação das dívidas externas desses países que interferem pesadamente na sua economia. Veja o exemplo da Argentina hoje, não é? Então, essa discussão ela precisa ter uma amplitude grande no sentido de como essa reforma deve se fazer. E o Banco do BRICS teve bastante relevância nos debates também, né? Sim, porque tem tido um papel importante no financiamento de projetos internacionais. Aqui no Brasil mesmo, o Brasil já teve acesso, me parece, não tenho exatamente o número na cabeça, 5 bilhões de dólares, o que é, inclusive, muito pouco para um país com a dimensão que o Brasil tem e pela própria contribuição que ele dá à economia desse bloco do BRICS, né? Então, essa discussão também se fez. Mudança do clima, senador, como é que foi esse debate? Bom, esse é um debate complexo porque muita coisa que é dita, que é defendida, na prática termina não acontecendo. Mas aqui houve um consenso no sentido de que é fundamental se buscar enfrentar, combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Vários países aqui fizeram manifestações de ações que estão fazendo. O Brasil, o que está fazendo hoje em relação à floresta amazônica e outros biomas, enfrentando o problema do desmatamento, enfrentando o problema dos incêndios e das queimadas. A Indonésia falando da preservação das suas florestas, a China falando dos esforços que tem feito pela adoção de fontes de energia renováveis e assim todos tiveram uma história e uma ação para contar e me parece que a resolução final foi muito positiva, até porque nós vamos ter aqui no Brasil, onde aconteceu esse encontro parlamentar, até o final do ano a realização da COP. Todos esses países se comprometeram em estar lá presentes e em ter posicionamentos comuns que vão ser
vão ser definidos agora nesse encontro dos chefes de Estado. A inteligência artificial no futuro próximo vai consumir uma quantidade imensa, um percentual enorme da energia produzida no mundo, né? Qual a importância desse debate da governança da inteligência artificial ser um tema pro BRICS? Bom, por várias razões. Primeiro, a inteligência artificial é algo que representa um avanço científico-tecnológico gigantesco. Ela pode melhorar a vida das pessoas, das empresas, dos governos, de uma forma muito significativa, não é? Porém, ao mesmo tempo que ela pode ser um instrumento de avanço importante para todos os países do mundo, para toda a população mundial, ela pode ser também um fator de geração de muitos aspectos negativos. Então, o debate que houve aqui, primeiro, foi no sentido de que o uso da inteligência artificial fosse uma coisa universal, que chegasse a todos os países e que chegasse a todas as pessoas, que ela tivesse um sentido democrático na sua implementação, o que significa que ela deve ser inclusiva, trazer as populações mais pobres, ser aplicada para melhorar a vida dessas populações também, e ao mesmo tempo algo que precisa de uma regulação. Porque basta a gente falar do uso da inteligência artificial para a divulgação de notícias falsas, para o desenho de discursos de ódio, o uso que pode ser feito de maneira indevida nos processos eleitorais dos diversos países. Então, esses temas também foram temas consensuais. Agora, uma coisa é ter a visão geral, consensual sobre o tema e discutir como essa implementação vai acontecer e como essa regulação vai se dar. Nós aqui no Parlamento Brasileiro já aprovamos uma legislação que tem avanços, tem limitações, mas tem avanços para o estabelecimento da regulação da inteligência artificial. Senador, o senhor defende a criação de um parlamento do BRICS? Veja, eu acho que é importante que haja um processo de institucionalização do BRICS cada vez maior, não é? E isso vale também para o parlamento. Acho que pensar já agora na instituição de um parlamento do BRICS talvez seja um pouco assodado. Eu acho que nós temos que avançar mais como bloco. Essa reunião que vamos ter agora, ela pode ser importante para o estabelecimento de uma política cada vez mais unificada entre os países, o fortalecimento dessas relações culturais, sociais, econômicas. O senhor está falando da cúpula de Estado, dos chefes de Estado. Sim, sim. E a partir disso, do avanço nesses diversos aspectos, eu acho que o avanço para a institucionalização do BRICS no campo parlamentar também se torna uma coisa importante, não é? Mas, assim, de imediato, eu acho que é preciso maturar um pouco mais o próprio bloco, as suas ações, a sua unidade, para depois nós pensarmos na possibilidade de um parlamento do BRICS. Senador, o lema do fórum foi o papel dos parlamentos do BRICS na construção de uma nova governança global, mais inclusiva e sustentável. Que legado o senhor acha que esse encontro deixa? Bom, todas as resoluções que daqui saíram, elas foram nesse campo, não é? Temas extremamente atuais, como a questão da saúde, como a questão da educação, a ciência e tecnologia, o enfrentamento às pandemias, a questão do meio ambiente e o enfrentamento ao aquecimento global, a regulação da inteligência artificial, enfim, todos os temas estão extremamente vinculados a esse grande enunciado que o encontro teve. E todas as resoluções apontam nessa linha. Nós esperamos que muito do que aqui foi definido, discutido, venha permear também a reunião da cúpula, né? E se vários desses pontos vierem a ser adotados, que são sugestões, né, sem dúvida nós vamos ter um avanço significativo do BRICS. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês.
idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que tá para chover. Aí ele fecha a boca, porque ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. No mês de abril vai ter chuva, E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. No sul são 2 cruzeiros. E são 2 manchas do sul. Quando o cruzeiro do sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se ele estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. Significa que tem água. E não é pouca, não é muita água, né? Então é só cavar. É só cavar que aqui dá água. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Presidentes do Senado e da Câmara reagem em nota ao tarifaço de Donald Trump. Novo Código Eleitoral está pronto para ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. E ministra do Planejamento diz no Congresso que acredita em acordo sobre a cobrança do IOF. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Numa nota conjunta à imprensa, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, reagiram à taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Davi e Mota dizem que vão agir com equilíbrio e firmeza. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. Outros senadores também repercutiram a sobretaxa imposta pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O presidente americano anunciou em carta pública enviada ao presidente Lula que todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos serão submetidas a uma tarifa extra de 50%, independente de outras tarifas já existentes. Os setores de aço e alumínio, por exemplo, já pagam tarifas maiores. Ao anunciar a nova taxação, Trump citou Jair Bolsonaro e o julgamento do ex-presidente brasileiro no Supremo Tribunal Federal. E alegou também injustiça na relação comercial com o Brasil.
A decisão do presidente americano repercutiu no Senado. Alguns setores vão perder muito. O setor das commodities, carnes, aves, café, outros produtos que são exportados. O setor da mineração também pode perder muito e também a Embraer pode se comprometer, que exporta muitas peças. Lamento muito a ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos estimular que o presidente dos Estados Unidos estabeleça essa tarifa exagerada contra as indústrias e contra os setores do Brasil. O quadro que se apresenta no momento é lastimável. Misturaram política com o fato de política internacional e comercial, querendo interferir aqui no Brasil, nas questões internas, e sempre nós defendendo a democracia plena. Por isso que eu espero que prevaleça ainda o bom senso. O Trump é acostumado a fazer isso para ele recuar, né? Espero que ele recue logo. Esse tarifaço é um negócio absurdo. Isso vai acontecer, infelizmente, de pagar a conta o povo brasileiro, na verdade, né? Então, é momento de união, é momento de juntar a direita, juntar a esquerda, juntar quem é contra o governo, a favor do governo, ver o que é que a gente pode fazer, porque o Brasil virou uma ditadura e é por isso que a gente está sofrendo. O ministro do STF, cada um tem uma Constituição, toma a decisão com base na Constituição pessoal deles, não respeitam o Congresso. Quem sabe o Congresso Nacional agora entra e a gente senta e a gente consegue ajudar este governo na política externa, que só errou. Fez parcerias com ditadores, fez parcerias com mercados que não nos dariam nada em troca e afrontou o maior parceiro comercial do país, que é os Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trade, defendeu a sugestão de um diplomata americano de criar um grupo de parlamentares brasileiros para ajudar nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Voltamos a insistir no caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Inclusive, esse caminho foi estimulado pelo próprio encarregado de negócios da Embaixada Americana, que responde no Brasil pelo cargo de embaixador dos Estados Unidos, que nos solicitou formar uma comissão de 4 parlamentares para que a gente pudesse ir até Washington e sentar e retomar a busca do entendimento e do diálogo. O novo Código Eleitoral pode ser votado na semana que vem pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto foi discutido nesta semana pelo colegiado, mas não houve consenso sobre os pontos polêmicos do projeto. Pode ser votado na semana que vem o projeto que institui o novo Código Eleitoral e faz mudanças na forma como as eleições são realizadas no Brasil. Entre as alterações estão quarentena de 2 anos para o afastamento antes da candidatura de juízes, promotores públicos, policiais, guardas municipais e militares. Prazo para o TSE informar os partidos sobre percentual de gasto com candidaturas de minorias. Maior valor para candidatos e partidos que terão direito à prestação de contas simplificada. Mais tempo para que os partidos reunidos em federação possam se desligar dela. O texto também disciplina o uso de influenciadores, perfis falsos ou robôs para impulsionar conteúdo nas redes sociais, assim como a aplicação de ferramentas de inteligência artificial. Também penaliza a divulgação de fake news e reserva 20% das cadeiras nas eleições proporcionais para mulheres. O novo Código Eleitoral reúne 7 leis e jurisprudências em quase 900 artigos sobre legislação eleitoral e partidária. O objetivo é unificar regras e trazer mais estabilidade jurídica, racionalidade e organicidade ao regulamento das eleições brasileiras. Na última quarta-feira, o texto foi debatido mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de muita discussão, a votação foi adiada para a próxima semana. Foram apresentadas mais de 400 emendas e feitas 9 versões do texto. O relator, senador Marcelo Castro,
acatou total ou parcialmente algumas emendas e rejeitou outras, como a que incluía no código o voto impresso. É uma celeuma que precisamos pôr fim, porque senão não terá fim essa discussão, e eu acho que custa muito pouco. E o benefício é muito maior. Pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. A quarentena de 2 anos para juízes, promotores, militares e policiais foi criticada tanto por parlamentares de oposição quanto por alguns governistas. É uma premissa constitucional que todo ser humano pode votar e ser votado, claro, obedecendo aqueles critérios que ali estão. Agora, se um guarda municipal que está lá no meu estado do Espírito Santo ganhando um salário mínimo, sonha ser vereador, sonha ser deputado, sonha ser senador, sonha o que ele quiser sonhar, ele vai ter que renunciar àquele cargo definitivamente. Ele vai ficar 2 anos sem receber salário. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios? Porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? A bancada feminina criticou a retirada da punição para partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas. Nesse processo de aprendizagem e de fortalecimento da cota, e enquanto ainda temos uma desigualdade tão grande em que o Brasil tem uma representação de mulheres, aliás, uma subrepresentação, que nós perdemos até para países em que as mulheres usam burca, eu não entendo que a gente possa abrir mão dos 30% de candidaturas. E os 30% no mínimo de financiamento para as candidaturas femininas não é negociável. Diante das divergências, o presidente da comissão, senador Otto Alencar, adiou a votação para a semana que vem. Nós vamos chegar a um acordo para aprovar na próxima semana o Código Eleitoral e encaminhar para a Câmara dos Deputados. Então, as discordâncias são em 3 pontos. E também tem essa discordância na questão da legislação de fake news, que nós precisamos definir, e também a indecisão e a discordância na parte que é muito sensível, que é a questão do voto impresso. Um código eleitoral que tem vários pontos discutíveis, questões que criminalizam a política e cuja subjetividade pode dar margens a interpretações, julgamentos e consequências eleitorais e democráticas ruins. Mas o relator quer buscar um entendimento sobre os pontos mais polêmicos e ressalta a importância da votação o mais rápido possível. Se depender de mim, a gente vota esse código ainda esse semestre para voltar para a Câmara, para que a Câmara vote esse projeto até o final do mês de setembro, porque votando um ano antes da eleição de 2026, ela já pode viger para a próxima eleição. Mais 5 anos para a regularização de terras nas fronteiras. A prorrogação atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares. O texto aprovado pelo Senado nesta semana seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Proprietários de grandes imóveis rurais em fronteiras terão mais 5 anos para a concessão do registro de posse. A prorrogação atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares. O autor do projeto argumenta que o prazo atual, até o fim do ano, não seria suficiente para resolver as pendências. O senador Nelsinho Trade afirmou ainda na justificativa do projeto que o INCRA não tem estrutura administrativa suficiente para analisar todas as solicitações. E ultrapassado o prazo, o imóvel pode ser registrado em nome da União. A prorrogação se justifica como
forma de proteger particulares de boa-fé que enfrentaram obstáculos técnicos, administrativos ou financeiros. Durante os 10 anos de vigência da norma, diversos fatores dificultaram o cumprimento do prazo pelos interessados. Houve lacunas regulamentares, indefinições quanto a requisitos legais e a pendência da ADI número 5.623, que impugnava dispositivos centrais da lei de ratificação. Somente após o julgamento dessa ação em 2023 e a promulgação de modificações pontuais em 2021, consolidaram-se critérios para a ratificação, muitos dos quais ainda carecem de regulamentação legislativa uniforme. Esses elementos evidenciam que o prazo previsto originalmente não foi plenamente exequível em diversos casos. Foi aprovada no plenário do Senado a proposta que inclui na Constituição a educação como vetor de progresso do país. A ideia é conscientizar a sociedade de que investir no setor é garantir o desenvolvimento sustentável do Brasil. Esse texto também seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. Eu espero que, na realidade, isso não seja somente uma letra morta, uma expressão a mais em nossa Constituição, mas que os prefeitos, os governadores, enfim, a todos possam, ao ler o artigo 205 renovado, possa verificar que está fazendo investimentos poderosos em infraestrutura do capital humano brasileiro. A autorização para o funcionamento de cassinos e bingos também estava na pauta do plenário nesta semana, mas foi retirada de pauta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que muitos senadores que gostariam de participar da análise estão em missões internacionais e que o quórum para a votação estava baixo. Eu pautei por solicitação de alguns senadores e senadoras e no dia de ontem e no dia de hoje, diante do quórum que há no Senado da República, 56, e a totalidade do Senado Federal são 81 senadores com a presidência, nós temos 8 ou 9 senadores que estão fora do Brasil em missão oficial, e eu falei com todos eles, que solicitaram desta presidência que gostariam de estar no dia da deliberação dessa matéria. Temos senadores que estão fora do Brasil, que declaradamente votam a favor desta matéria, e temos senadores que estão fora do Brasil que declaradamente votam contra essa matéria. Não fosse apenas a solicitação desses senadores que estão fora e que querem participar da votação, o quórum está muito baixo. Então, eu queria informar para o plenário que esta presidência vai tirar de ofício o item 4 da pauta de deliberação de hoje. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse em reunião da Comissão Mista de Orçamento que acredita num acordo sobre a questão da cobrança do IOF. A audiência pública discutiu o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. 2026 será um ano fiscal desafiador, mas a equipe econômica do governo está focada em manter a meta e cumprir o novo arcabouço fiscal. É o que afirmou a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em exposição na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Temos uma meta de resultado primário que eu diria possível, factível, e ela é, mas desafiadora. Nós temos como meta, como centro da meta, ter um superávit primário de 0,5% do PIB, o que corresponderia ou corresponderá a algo em torno de 34,3 bilhões de reais. A ministra defendeu uma revisão dos tributos como alternativa para aumentar a arrecadação. Segundo Tebet, a cobrança de impostos no país é injusta, mas ela reconheceu a dificuldade de mexer com o andar de cima. Nós já vencemos muito com o andar de baixo, gente. Se a gente não tiver colocar a mão na consciência, que nos últimos, eu vou colocar 10 anos ou 11 anos para fazer justo, porque eu estava aqui. Nós fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos a reforma da Previdência, se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com o andar de cima, a qual eu pertenço. Ao comentar sobre a derrubada dos decretos do governo que aumentavam o IOF, Tebet disse acreditar em um acordo.
Quem mais paga a conta não consegue suportar mais aumento de arrecadação. Por isso foi a proposta do governo em relação ao IOF, que eu tenho certeza que agora todos vão sentar na mesa de negociação, vão conversar, vai sair através do diálogo, da concordância, do interesse coletivo, uma alternativa viável para o Brasil. Outro ministro falou a senadores nesta semana. Valdez Góes, titular do Desenvolvimento Regional, fez um balanço da atuação da equipe sob seu comando ao longo dos mais de 2 anos de governo para os integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional. A resposta às tragédias do clima foi um dos destaques do Ministério, além do Plano Nacional de Defesa Civil. A presidente da comissão, senadora professora Dorinha Seabra, abriu a audiência com uma série de perguntas ao ministro. Quais os principais avanços em relação às políticas de proteção e defesa civil, riscos e vulnerabilidade nas diferentes regiões? Como o governo tem promovido a integração e desenvolvimento nas regiões menos favorecidas? Quais as principais ações planejadas para estimular o crescimento sustentável e a inclusão social em diferentes regiões do país nos próximos anos? Valdez Góes discorreu sobre a dimensão e as múltiplas funções e atividades do ministério que comanda, responsável pela defesa civil, pela recuperação de áreas atingidas por eventos climáticos extremos e a infraestrutura básica de serviços dos municípios mais carentes, do Programa de Aceleração do Crescimento à segurança hídrica das populações mais vulneráveis. Eu procuro sempre abordar em todas as apresentações essa questão da proteção e defesa civil, porque o mesmo ministério que trata do desenvolvimento regional, da política de ordenamento territorial, de segurança hídrica, de fundos e instrumentos financeiros, com toda essa rede de atuação, é o que também atua na política de resposta, né, a desastre. E o Brasil tem vivido cada ano de forma mais intensa e mais frequente os efeitos, né, de mudanças climáticas e também de como tem acontecido muitas vezes as estiagens e as secas e as chuvas no Brasil. Então, um resumo aí de 2023 a 2025, senadora Dorinha, nós tivemos no Ministério 8.179 decretos de reconhecimento de situação de emergência ou de calamidade pública, envolvendo mais de 3.000 municípios. Por estiagem, 3.339 portarias e por chuvas intensas, 2.186 portarias e seca, né, 1.148 portarias. Então, isso realmente é muito forte, né, de 2023 para cá. Hoje nós temos o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma visão tripartite, que observa na questão de proteção e defesa civil, desde a prevenção, da mitigação, da preparação, da resposta, da reconstrução. Então, é uma visão muito ampla de proteção e defesa civil, traz muito fortemente o compromisso de lidar com o risco e não só lidar com a resposta ao desastre, mas você melhor preparar o Estado e a sociedade para lidar com o risco. Você talvez a gente não tenha capacidade de diminuir o número de eventos, mas nós podemos nos preparar para lidar melhor com os eventos quando ocorrerem. E a visão do Plano Nacional é exatamente essa. Não basta ter a política pública se a gente não preparar os parceiros para receber essa política pública. O Ministério é o instrumento, a Codevasf é o instrumento, o Calha Norte é o instrumento, certo? O Denox, né? A Sudan, Sudene e Sudeco. Mas se a prefeitura lá, que na maioria das vezes é com as prefeituras, essa parceria não estiverem preparadas, nós temos problema. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o cronograma de atividades para avaliação do impacto das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, sugeriu a realização de audiências públicas com órgãos do governo e instituições privadas relacionadas à IA. O relatório, que vai ser apresentado em dezembro, deve trazer, por exemplo, a atuação do poder público na implementação das políticas públicas relacionadas à IA
e as lacunas na lei atual, para que, ao final, sejam propostas soluções legislativas e também recomendações ao Poder Executivo. A comissão mista da medida provisória que concedeu reajuste para militares das Forças Armadas aprovou o relatório sobre os aumentos no soldo. Um reajuste de 9% no soldo dos militares das Forças Armadas foi confirmado pela comissão mista que analisou a medida provisória do governo federal e agora segue para a votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O aumento é em duas etapas. A primeira foi de 4,5% em abril deste ano e a segunda vai ser de outros 4,5% em janeiro de 2026. O aumento proposto pela medida provisória em duas parcelas lineares, nem de longe, reflete o reajuste que deveria ser feito, de modo a compensar as perdas que os militares vêm tendo ano após ano. De forma inversa, foi concedido a outras categorias de servidores públicos reajustes em percentuais de até 69%. Pelos números apresentados, nós vemos que aqueles que chegam no topo da carreira militar recebem cerca de 70% do que recebe o teto remuneratório que nos atinge aqui, nossos parlamentares, ministros de Estado, presidente da República, etc. e tal. Então, há claramente, né, uma lacuna que em algum momento terá que ser suprida. Veja alguns exemplos da nova tabela de soldos nas Forças Armadas. Oficiais generais que ganhavam de R$ 12.490 a R$ 13.471 até março passaram a receber entre R$ 13.052 e R$ 14.077 em abril deste ano e vão receber entre R$ 13.639 e R$ 14.711 a partir de janeiro de 2026. Oficiais intermediários que recebiam R$ 9.135 até março e passaram a ganhar R$ 9.546 em abril, vão receber R$ 9.976 em janeiro do ano que vem. O soldo de um segundo-tenente, que recebia R$ 7.490 até março, passou para R$ 7.827 em abril e vai passar para R$ 8.179 em janeiro de 2026. Já o guarda-marinha e o aspirante a oficial, que até março recebiam R$ 7.315, passaram a receber R$ 7.644 em abril e vão receber R$ 7.988 a partir de janeiro do próximo ano. O soldo de sargentos, que até março ficava entre R$ 3.825 e R$ 5.483, ficou entre R$ 3.997 e R$ 5.730 em abril e vai ficar entre R$ 4.177 e R$ 5.988 em janeiro de 2026. E o soldo de marinheiros e soldados de primeira classe, que até março foi de R$ 1.926, passou para R$ 2.013 em abril e vai ser R$ 2.103 no ano que vem. Já os de segunda classe, que ganhavam R$ 1.765, passaram a receber R$ 1.844 em abril e vão receber R$ 1.927 a partir de janeiro. Foram apresentadas 23 emendas pelos parlamentares. Todas foram elogiadas pelo relator, mas rejeitadas por inadequação orçamentária e financeira. A senadora Dorinha Seabra foi eleita para assumir a liderança da bancada feminina no Senado. Ela vai suceder a senadora Leila Barros. O mandato da nova líder vai até julho de 2026. Dorinha foi eleita pelas parlamentares que compõem a bancada. As despesas da União com a saúde precisam crescer 10 bilhões de reais ao ano para atender às necessidades de financiamento do setor. Os dados são da IFE, Instituição Fiscal Independente. A saúde no Brasil é subfinanciada e, se não forem alocados mais recursos, haverá uma queda nos padrões de acesso, qualidade e integralidade do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso vai impactar negativamente o atendimento a 76,5% da população que depende do SUS. É o que revela o estudo Cenários de Longo Prazo para a Necessidade de Financiamento da Saúde, elaborado pela IFE, Instituição Fiscal Independente. Esses estudos, eles corroboram um fato. A gente precisa olhar para o sistema
e entender que esse subfinanciamento crônico, se ele ficar atrelado às necessidades fiscais, quem está em risco é o SUS. E sério risco. Porque aí a gente vai fazer escolhas, daqui a pouco, nem de pensar o futuro, é de tentar sobreviver no presente. Quem sabe aumentar 1 ponto, ou 2%, ou 2 pontos do PIB, para a gente, a médio prazo, dobrar o orçamento do Ministério da Saúde e, de fato, conseguir atingir um patamar que não é o patamar ideal, mas que com certeza faz isso. A IFE aponta que será preciso um aumento médio de 3,9% ao ano no aporte de recursos para financiar a saúde nos próximos 45 anos, o que equivale a 10 bilhões de reais anuais. O que a gente tem à frente é realmente uma incerteza, né? E além disso, o estudo procurou também colocar essa visão de longo prazo para ver, olha, mas a gente consegue resolver isso agora? A resposta é não, né? Ou seja, a questão da saúde ela vai representar, para quem pensa em sustentabilidade fiscal, uma pressão não só daqui a 5 anos, 10 anos, mas nas próximas décadas. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Idosos saudáveis. No DF, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Redação Nota 1000. Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Está mais difícil saber o que é real. Câmara analisa a regulação da inteligência artificial. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Idosos saudáveis e felizes. No Distrito Federal, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Eu estava com depressão, com ansiedade. Isso aí foi uma coisa assim para me levantar. Redação Nota 1000. Oficina da Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Mostrou que meu esforço valeu a pena, que meu estudo também valeu a pena. Me deram, basicamente, ideias, como fazer, e me ajudaram muito, isso foi muito importante para mim. Está cada vez mais difícil saber o que é real. Proposta de regulação da inteligência artificial está em análise na Câmara dos Deputados. Hoje a gente está aqui com um médico. O que acontece depois que a gente morre? Não sei, ainda não morri. Gente, alguém me dá meu chinelo para eu acertar no rosto desse médium? Freiras do beatbox e da dancinha, que bombaram na internet, são homenageadas na Assembleia Legislativa do Paraná pelo trabalho que fazem com dependentes químicos. Que tal saber o que as casas que fazem as leis têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida. É isso que a gente faz aqui no Parlamento Brasil.
um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Show Depressão, Show Artrite, um programa financiado a partir de emenda parlamentar, beneficia idosos aqui do Distrito Federal. É o Melhor Idade no Esporte. Quem participa fala que está com muito mais disposição e bem mais feliz. Junho em Brasília é sinônimo de arraiá, quadrilha e festa de São João. Na UBS 16 de Sol Nascente não é diferente. O que muda aqui é a disposição de quem decidiu entrar na dança. Para chegar aqui com todo esse pique, essa turma passou meses lapidando o sorriso através de muito exercício físico. É o projeto Melhor Idade no Esporte, uma iniciativa que coloca os idosos no centro das atenções, com cuidado, carinho e muito movimento. O objetivo aqui é levar saúde e bem-estar para quem tanto já contribuiu com a sociedade. Como diz o ditado, mente sã em corpo são. Dona Josefa é prova viva de que a receita funciona. Após 6 meses no projeto, ela perdeu 5 quilos e ganhou disposição de sobra para vencer a depressão. Eu estava com depressão